Lusoteca. Livro 2. 1. Muitos encontros. Frodo despertou e viu que estava deitado em uma cama. Primeiro pensou que tinha dormido até tarde, depois de um sono longo e desagradável que ainda pairava na beira da memória. Ou quem sabe tivesse estado doente. Mas o teto parecia estranho. Era plano e tinha vigas escuras com ricos entalhes. Ficou mais um pouco deitado, olhando as manchas de luz do sol na parede e escutando o som de uma cachoeira. "Onde estou e que horas são?" disse ele para o teto em voz alta. "Na casa de Elrond, e são 10 horas da manhã", respondeu uma voz. "É amanhã de 24 de outubro, se quer saber." "Gandalf!" exclamou Frodo sentando-se. Lá estava o velho mago, sentado numa cadeira junto à janela aberta. "Sim", disse ele, "estou aqui. E você tem sorte de também estar aqui, depois de todas as coisas absurdas que fez desde que saiu de casa." Frodo deitou-se outra vez. Sentia-se demasiado confortável e pacífico para discutir, e, em todo caso, não achava que fosse levar a melhor numa discussão. Agora estava totalmente desperto, e a lembrança de sua viagem estava voltando. O desastroso atalho pela Floresta Velha, o acidente no pônei empinado, e sua loucura em pôr o anel no dedo no valezinho junto ao topo do vento. Enquanto pensava em tudo isso e tentava em vão trazer as lembranças até sua chegada a Valfenda, fez-se um longo silêncio, só interrompido pelas leves baforadas do cachimbo de Gandalf, que soprava anéis de fumaça brancos pela janela. "Onde está Sam?" perguntou Frodo por fim. "E os outros estão bem?" "Sim, estão todos a salvo", respondeu Gandalf. "Sam estava aqui até eu mandá-lo embora para descansar um pouco, uma meia hora atrás." "O que aconteceu no Val?" indagou Frodo. "Tudo parecia tão confuso de algum modo, e ainda parece." "Sim, devia parecer. Você estava começando a minguar", respondeu Gandalf. "O ferimento finalmente estava dominando você. Em mais algumas horas você estaria além de nossa ajuda. Mas você tem força em si, meu caro Hobbit, como demonstrou no túmulo. Aquilo foi por um fio, talvez o momento mais perigoso de todos. Queria que você tivesse resistido no topo do vento." "Você já parece saber de muita coisa", disse Frodo. "Não falei com os outros sobre o túmulo. No começo foi horrível demais, e depois havia outras coisas em que pensar. Como você sabe disso?" "Você passou muito tempo falando no sono, Frodo", comentou Gandalf gentilmente. "E não foi difícil ler sua mente e sua memória. Não se preocupe. Apesar de eu ter acabado de dizer coisas absurdas, não foi o que quis dizer. Penso bem de você e dos outros. Não é feito desprezível chegar até aqui e através de tais perigos, ainda trazendo o anel." "Nunca teríamos conseguido sem passo largo", disse Frodo. "Mas precisávamos de você. Eu não sabia o que fazer sem você." "Fui detido", disse Gandalf. "Isso quase demonstrou ser nossa ruína. E assim mesmo não tenho certeza. Pode ter sido melhor assim." "Gostaria que me contasse o que aconteceu." "No seu devido tempo. Você não deve falar nem se preocupar com nada hoje, por ordem de Elrond." "Mas se eu falar, não vou ficar pensando e me perguntando, que são coisas igualmente cansativas", disse Frodo. "Agora estou bem desperto e me lembro de tantas coisas que precisam de explicação. Por que você foi detido? Devia me contar isso, pelo menos." "Logo você ouvirá tudo o que deseja ouvir", disse Gandalf. "Vamos ter um conselho assim que você estiver bem o bastante. No momento só vou dizer que fui mantido prisioneiro." "Você?" exclamou Frodo. "Sim, eu, Gandalf, o Cinzento", disse o mago solenemente. "Há muitos poderes no mundo, para o bem ou para o mal. Alguns são maiores que eu.
Contra alguns ainda não me medi. Mas meu tempo está chegando. O Senhor de Morgul e seus cavaleiros negros se revelaram. A guerra está em preparação. Então você já sabia dos cavaleiros antes que eu os encontrasse? Sim, eu sabia deles. Na verdade, certa vez lhe falei deles, pois os cavaleiros negros são os espectros do Anel, os 9 serviçais do Senhor dos Anéis. Mas ainda não sabia que haviam surgido de novo. Do contrário, teria fugido com você imediatamente. Só ouvi notícias deles depois que o deixei em junho, mas essa história precisa esperar. Por ora, fomos salvos do desastre por Aragorn. Sim, disse Frodo. Foi Passo Largo quem nos salvou. No entanto, eu tinha medo dele no começo. Sam nunca confiou totalmente nele, creio, não antes de encontrarmos Glorfindel. Gandalf sorriu. Ouvi tudo sobre Sam, comentou ele. Agora ele não tem mais dúvida. Fico contente, respondeu Frodo, pois fiquei muito amigo de Passo Largo. Bem, amigo não é a palavra certa. Quero dizer que ele me é caro, apesar de ser estranho e, às vezes, implacável. Na verdade, muitas vezes ele me lembra você. Eu não sabia que alguns do povo grande eram assim. Eu pensava, bem, que eram só grandes e, bem, estúpidos. Bondosos e estúpidos como Carrapicho, ou estúpidos e malvados como Bill Samambaia. Mas é verdade que não sabemos muito sobre os homens no condado, exceto talvez sobre os moradores de Bree. Nem sobre eles você sabe muita coisa, se pensa que o velho cevado é estúpido, disse Gandalf. Ele é bem sábio no seu próprio ambiente. Pensa menos do que fala, e mais devagar. Porém, com o tempo consegue enxergar através de uma parede de tijolos, como dizem em Bree. Mas restam poucos na Terra-média, como Aragorn, filho de Arathorn. A raça dos reis de Além do Mar está quase extinta. Pode ser que esta Guerra do Anel seja a última aventura deles. Você realmente quer dizer que Passo Largo é do povo dos antigos reis? Indagou Frodo admirado. Pensei que todos tinham desaparecido muito tempo atrás. Pensei que ele era só um caminheiro. Só um caminheiro, exclamou Gandalf. Meu caro Frodo, é exatamente isso que são os caminheiros. O último remanescente no norte do grande povo, os homens do oeste. Eles me ajudaram antes, e hei de precisar de sua ajuda nos dias que virão. Pois alcançamos Valfenda, mas o anel ainda não está em repouso. Imagino que não, disse Frodo. Mas até agora meu único pensamento foi chegar aqui, e espero que não tenha de ir mais longe. É muito agradável simplesmente descansar. Tive um mês de exílio e aventura, e acho que foi mais do que eu queria. Silenciou e fechou os olhos. Algum tempo depois falou de novo. Estive calculando, disse ele, e não consigo chegar com o total de dias até 24 de outubro. Devia ser 21. Devemos ter alcançado o Val no dia 20. Você falou e calculou mais do que lhe convém, disse Gandalf. Como se sentem o flanco e o ombro agora? Não sei, respondeu Frodo. Nem os sinto, o que é uma melhora, mas fez um esforço. Consigo mexer o braço um pouco de novo. Sim, está voltando à vida. Não está frio, acrescentou, tocando a mão esquerda com a direita. Bom, disse Gandalf, está sarando depressa. Logo você estará bom de novo. Elrond o curou. Ele cuidou de você por dias, desde que você foi trazido. Dias? Disse Frodo. Bem, 4 noites e 3 dias, para ser exato. Os elfos o trouxeram do Val na noite do dia 20, e foi aí que você perdeu as contas. Estivemos terrivelmente ansiosos, e Sam mal saiu do seu lado dia e noite, exceto para levar recados. Elrond é um mestre da cura, mas as armas de nosso inimigo são mortais. Para lhe contar a verdade, eu tinha bem pouca esperança, pois suspeitava que ainda havia um fragmento da lâmina no ferimento fechado,
mas até ontem à noite não foi possível encontrá-lo. Aí Elrond removeu um estilhaço. Estava entranhado fundo e se movendo para dentro. Frodo estremeceu, lembrando-se do punhal cruel de lâmina entalhada que sumira das mãos de Passo Largo. Não se assuste, disse Gandalf. Já se foi. Derreteu-se. E parece que os hobbits minguam com grande relutância. Conheci guerreiros fortes do povo grande que seriam rapidamente vencidos por esse estilhaço que você carregou por 17 dias. — O que teriam feito comigo? Perguntou Frodo. O que os cavaleiros estavam tentando fazer? Tentaram perfurar seu coração com um punhal de Morgul que permanece na ferida. Se tivessem conseguido, você se tornaria como eles, só mais fraco e sob o comando deles. Ter-se-ia tornado um espectro sob o domínio do Senhor Sombrio, e ele o teria torturado por ter tentado manter o seu anel. Se fosse possível tortura maior que vê-lo roubado e o enxergar na mão dele. Ainda bem que não me dei conta do horrível perigo, disse Frodo francamente. Estava mortalmente assustado, é claro. Mas se soubesse mais, nem teria ousado me mexer. É uma maravilha eu ter escapado. Sim, a sorte ou a sina o ajudaram, afirmou Gandalf, sem mencionar a coragem, pois seu coração não foi tocado, e só o seu ombro foi perfurado. E isso foi porque você resistiu até o fim. Mas passou terrivelmente perto, por assim dizer. Você esteve no perigo mais grave quando usou o anel, pois aí você próprio estava metade no mundo dos espectros e poderiam tê-lo agarrado. Você podia vê-los, e eles o podiam ver. Eu sei, disse Frodo. Eram terríveis de se contemplar. Mas por que nós todos podíamos ver seus cavalos? Porque são cavalos de verdade. Assim como as vestes negras são vestes de verdade que eles usam para darem forma ao seu nada, quando lidam com os viventes. Então por que esses cavalos negros suportam tais cavaleiros? Todos os outros animais ficam aterrados quando eles se aproximam. Até o cavalo élfico de Glorfindel. Os cães uivam e os gansos gritam com eles. Porque esses cavalos nasceram e foram criados no serviço do Senhor Sombrio em Mordor. Nem todos os seus serviçais e escravos são espectros. Há orcs e trolls. Há wargs e lobisomens. E houve e ainda há muitos homens, guerreiros e reis, que caminham vivos sob o sol, e mesmo assim estão sob seu domínio. E seu número cresce a cada dia. E quanto a Valfenda e os elfos? Valfenda está a salvo? Sim, por enquanto, até que tudo mais seja conquistado. Os elfos podem temer o Senhor Sombrio e podem fugir dele, porém nunca mais o escutarão ou servirão. E aqui em Valfenda vivem ainda alguns de seus principais inimigos, os sábios élficos, senhores dos Eldar de além dos mares mais longínquos. Eles não temem os espectros do Anel, pois os que habitaram no Reino Abençoado vivem ao mesmo tempo em ambos os mundos, e têm grande poder contra o visível e o invisível. Pensei ver um vulto branco que luzia e não se apagava como os outros. Esse era Glorfindel, então? Sim. Por um momento você ouviu como ele é do outro lado. Um dentre os poderosos dos primogênitos. É um senhor élfico de uma casa de príncipes. De fato, existe em Valfenda um poder que resiste ao poderio de Mordor por algum tempo. E em outras partes, outros poderes ainda habitam. Há também poder de outra espécie no condado. Mas todos esses lugares logo se tornarão ilhas sitiadas se as coisas continuarem como vão. O Senhor Sombrio está empregando toda a sua força. Ainda assim, disse ele, pondo-se subitamente de pé e estendendo o queixo, e sua barba ficou rija e reta como arame eriçado. Precisamos manter nossa coragem. Logo você estará bem, se eu não o matar de tanto falar. Está em Valfenda, e por enquanto não precisa se preocupar com coisa alguma. Não tenho coragem para manter,
disse Frodo. Mas não estou preocupado no momento. Só me dê notícias de meus amigos e conte-me o fim do incidente no Val, como fico pedindo, e me contentarei por enquanto. Depois disso vou tirar outra soneca, eu acho. Mas não vou conseguir fechar os olhos antes que você me conte o final da história. Gandalf deslocou sua cadeira para junto da cama e deu uma boa olhada em Frodo. A cor voltara ao seu rosto, e seus olhos estavam límpidos e totalmente despertos e alertas. Ele sorria, e não parecia haver grande coisa de errado com ele. Mas aos olhos do mago havia uma tênue mudança, apenas uma insinuação de transparência, por assim dizer, e especialmente na mão esquerda, que estava pousada fora da coberta. Mas isso é de se esperar, disse Gandalf para si mesmo. Ele ainda não passou nem pela metade, e o que será dele no fim, nem Elrond pode prever. Nada de mal, creio. Poderá tornar-se como um vidro repleto de luz límpida, para que a vejam os olhos que puderem. Você está com esplêndido aspecto, disse em voz alta. Vou arriscar uma história breve sem consultar Elrond. Mas, bem breve, veja lá, e depois você precisa dormir outra vez. Foi isto que aconteceu até onde consigo compreender. Os cavaleiros foram direto em sua direção assim que você fugiu. Não precisavam mais da orientação de seus cavalos. Você se tornara visível a eles, pois já estava no limiar de seu mundo. E o anel também os atraía. Seus amigos saltaram de lado para fora da estrada, do contrário, teriam sido atropelados. Sabiam que nada poderia salvá-lo que não fosse o cavalo branco. Os cavaleiros eram demasiado velozes para serem alcançados, e em número grande demais para serem enfrentados. A pé, nem Glorfindel e Aragorn juntos poderiam resistir a todos os 9 ao mesmo tempo. Quando os espectros do anel passaram a toda, seus amigos correram atrás. Perto do val há uma pequena depressão junto à estrada, disfarçada por algumas árvores mirradas. Ali, acenderam depressa uma fogueira, pois Glorfindel sabia que desceria uma inundação se os cavaleiros tentassem atravessar, e então ele teria que lidar com os que permanecessem do seu lado do rio. No momento em que surgiu a inundação, ele correu para eles, seguido por Aragorn e pelos outros, com tições inflamados. Apanhados entre o fogo e a água, e vendo um senhor élfico revelado em sua ira, eles ficaram aterrados, e seus cavalos foram tomados de loucura. 3 foram arrastados pela primeira investida da inundação. Os outros foram lançados na água pelos cavalos e derrotados. — E esse foi o fim dos Cavaleiros Negros? Perguntou Frodo. — Não, disse Gandalf. Seus cavalos devem ter perecido, e sem eles os cavaleiros ficaram aleijados. Mas os próprios espectros do anel não podem ser destruídos tão facilmente. Porém, não há nada mais a temer deles por enquanto. Seus amigos, Frodo, atravessaram depois que a inundação passou e encontraram-no deitado de bruços no alto da ribanceira com uma espada quebrada sob o corpo. O cavalo montava a guarda ao seu lado. Você estava pálido e frio, e temiam que você estivesse morto, ou pior. A gente de Elrond os encontrou carregando-o lentamente rumo a Valfenda. — Quem fez a inundação? Indagou Frodo. — Elrond a ordenou, respondeu Gandalf. O rio deste vale está sob seu poder, e se ergue em ira quando ele tem grande necessidade de bloquear o val. Assim que o capitão dos espectros do anel cavalgou para dentro da água, a inundação foi desencadeada. Se posso dizer, acrescentei alguns toques próprios. Você pode não ter notado, mas algumas das ondas assumiram a forma de grandes cavalos brancos com ginetes brancos reluzentes. E havia muitos rochedos rolando e rangendo. Por um momento temi que tivéssemos desencadeado uma ira demasiado feroz e que a inundação saísse de controle e os arrastasse a todos. Há grande vigor nas águas que descem das neves das montanhas nevoentas. — Sim, agora me recordo de tudo, disse Frodo. O tremendo rugido. Pensei que estava me afogando com meus amigos, meus inimigos e tudo mais.
Mas agora estamos a salvo. Gandalf olhou rapidamente para Frodo, mas este tinha fechado os olhos. Sim, todos vocês estão a salvo por ora. Logo haverá um banquete e diversão para comemorar a vitória no Val do Bruinen, e todos vocês estarão lá em lugares de honra. Esplêndido! Exclamou Frodo. É maravilhoso que Elrond e Glorfindel e outros grandes senhores, sem mencionar Passo Largo, se deem a tanto trabalho e me demonstrem tanta bondade. Bem, há muitos motivos para fazerem isso, disse Gandalf sorrindo. Eu sou um bom motivo. O anel é outro. Você é o portador do anel, e você é herdeiro de Bilbo, o descobridor do anel. Querido Bilbo, disse Frodo sonolento, pergunto-me onde ele está. Gostaria que estivesse aqui e pudesse ouvir tudo. Isso faria rir. A vaca saltou sobre a lua, e coitado do velho troll. Com essas palavras, caiu em sono profundo. Agora Frodo estava a salvo na última casa hospitaleira a leste do mar. Essa casa era, como Bilbo relatara há muito tempo, perfeita. Não importava se você gostasse de comer, de dormir, de trabalhar, de contar histórias, de cantar, ou de apenas se sentar e pensar melhor no que fazer, ou de uma mistura agradável de tudo isso. Meramente estar ali era cura para cansaço, medo e tristeza. À medida que a tarde avançava, Frodo despertou de novo e achou que não sentia mais necessidade de descanso ou sono, mas estava inclinado a comida e bebida, e depois provavelmente a canções e histórias contadas. Saiu da cama e descobriu que seu braço já estava outra vez quase tão usável quanto já fora antes. Encontrou, dispostas e prontas, roupas limpas de pano verde que lhe serviam de modo excelente. Olhando no espelho, espantou-se ao ver um reflexo muito mais magro de si mesmo do que recordava. Parecia-se notavelmente com o jovem sobrinho de Bilbo, que costumava sair perambulando com o tio no condado. Mas os olhos o fitavam pensativos. Sim, você viu uma ou duas coisas desde a última vez em que espiou por um espelho, disse ele ao seu reflexo. Mas agora vamos a um alegre encontro. Estendeu os braços e assobiou uma melodia. Nesse momento ouviu-se uma batida na porta, e Sam entrou. Correu em direção a Frodo e pegou-lhe a mão esquerda, desajeitado e constrangido. Afagou-a docilmente. Depois enrubesceu e se virou apressado. — Alô, Sam! Disse Frodo. — Está quente, comentou Sam. — Quer dizer, sua mão, Sr. Frodo. Ela esteve tão fria durante as longas noites. Mas glória e trombetas! Exclamou, virando-se de novo com os olhos brilhando, dançando no chão. É ótimo vê-lo de pé e dono de si outra vez, senhor. Gandalf me pediu para vir ver se já estava pronto para descer, e pensei que ele estava brincando. Estou pronto, disse Frodo. Vamos procurar o resto do grupo. Eu posso levá-lo até ele, senhor, respondeu Sam. É uma casa grande esta e muito peculiar. Sempre tem um pouco mais para descobrir, e não se sabe o que vai encontrar virando um canto. E elfos, senhor! Elfos aqui e elfos ali! Alguns como reis, terríveis e esplêndidos, e alguns alegres como crianças. E a música e as canções! Não que eu tenha tido tempo ou ânimo para escutar muita coisa depois que chegamos aqui, mas estou começando a descobrir alguns caminhos do lugar. Sei o que você andou fazendo, Sam, disse Frodo, pegando-o pelo braço. Mas hoje à noite vai se alegrar e vai escutar tudo o que o coração desejar. Vamos, guie-me pelos cantos. Sam o conduziu ao longo de vários corredores, descendo muitos degraus e saindo para um alto jardim acima da ribanceira íngreme do rio. Encontrou seus amigos sentados em uma varanda no lado da casa que dava para o leste. Haviam caído sombras sobre o vale lá embaixo, mas ainda havia luz nas faces das montanhas muito acima deles. O ar estava morno. Ouvia-se alto o som de água correndo e caindo, e a tardinha estava repleta de um leve aroma de árvores e flores, como se o verão ainda se demorasse nos jardins
de Elrond. «Viva!» exclamou Pippin, dando um salto. «Eis o nosso nobre primo! Abram alas para Frodo, Senhor do Anel!» «Quieto!» disse Gandalf das sombras no fundo da varanda. «Seres malignos não vêm até este vale. Mas assim mesmo não deveríamos nomeá-los. O Senhor do Anel não é Frodo, e sim o mestre da Torre Sombria de Mordor, cujo poderio outra vez se estende sobre o mundo. Estamos sentados em uma fortaleza. Lá fora está escurecendo.» Gandalf esteve dizendo muitas coisas animadoras como essa, disse Pippin. Ele acha que eu preciso ser mantido em ordem, mas de algum modo parece impossível sentir-se tristonho ou deprimido neste lugar. Eu sinto que poderia cantar se soubesse a canção certa para a ocasião. Eu mesmo sinto vontade de cantar, riu Frodo. Porém, no momento, sinto mais vontade de comer e beber. Isso será curado logo, disse Pippin. Você demonstrou sua astúcia habitual ao se levantar bem na hora da refeição. Mais que uma refeição, um banquete, disse Merry. Assim que Gandalf relatou que você tinha se recuperado, começaram os preparativos. Mal terminara de falar quando foram convocados ao salão pelo toque de muitos sinos. O salão da casa de Elrond estava repleto de gente. Elfos, na maioria, apesar de haver alguns convivas de outras espécies. Elrond, como costumava, estava sentado numa grande cadeira na extremidade da longa mesa sobre o tablado. E junto a ele estavam Glorfindel de um lado e Gandalf do outro. Frodo olhou-os com espanto, pois nunca antes vira Elrond, de quem tantas histórias falavam. E sentados à mão direita e esquerda dele, Glorfindel e mesmo Gandalf, que ele queria conhecer tão bem, revelaram-se como senhores de dignidade e poder. Gandalf era de estatura mais baixa que os outros dois, mas seus longos cabelos brancos, sua vasta barba prateada e seus ombros largos faziam com que se parecesse com algum rei sábio das antigas lendas. Em seu rosto idoso, por baixo de grandes sobrancelhas nevadas, os olhos escuros estavam engastados como carvões que podiam subitamente irromper em fogo. Glorfindel era alto e ereto. Seus cabelos eram de ouro reluzente. O rosto era belo, e jovem, e destemido, e cheio de regozijo. Os olhos eram claros e incisivos, e a voz era como música. Em sua fronte assentava-se sabedoria, e em sua mão havia força. O rosto de Elrond não tinha idade. Não era velho nem jovem, apesar de estar escrita nele a lembrança de muitas coisas, tanto alegres como pesarosas. Os cabelos eram escuros como as sombras do crepúsculo, e assentava-se nele um diadema de prata. Seus olhos eram cinzentos como uma tarde límpida, e havia neles uma luz como a luz das estrelas. Parecia venerável como um rei coroado de muitos invernos, e, no entanto, robusto como um guerreiro experiente na plenitude de sua força. Era senhor de Valfenda, e poderoso tanto entre os elfos como entre os homens. No meio da mesa, diante dos panos tecidos na parede, havia uma cadeira sob um dossel, e ali estava sentada uma senhora bela de se contemplar, e era tão semelhante a Elrond, em forma feminina, que Frodo adivinhou que era parenta próxima dele. Era jovem e ao mesmo tempo não era. As tranças de seus cabelos escuros não estavam tocadas pela geada. Os braços alvos e o rosto límpido eram sem defeito e lisos, e a luz das estrelas estava em seus olhos luzentes, cinzentos como uma noite sem nuvens. Mas tinha o aspecto de rainha, e havia pensamento e saber em seu olhar, como de quem conheceu muitas coisas que os anos trazem. Acima da testa, sua cabeça estava coberta com um barrete de renda de prata enredado de pequenas gemas, rebrilhando em branco. Porém, as macias vestes cinzentas não tinham ornamento senão um cinto de folhas lavradas em prata. Foi assim que Frodo viu aquela que poucos mortais já haviam visto. Arwen, filha de Elrond,
em quem se dizia que a imagem de Lúthien havia voltado à terra. E era chamada Undómiel, pois era a vespa-estrela de seu povo. Por muito tempo estivera na terra da gente de sua mãe, em Lórien, além das montanhas, e só recentemente retornara a Valfenda, a casa de seu pai. Mas seus irmãos, Eladan e El-Rohir, estavam fora em vida errante, pois muitas vezes cavalgavam ao longe com os caminheiros do norte, sem jamais esquecerem o tormento de sua mãe nos covis dos orques. Tal encanto em um ser vivo Frodo jamais vira antes, nem imaginara na mente. E ficou ao mesmo tempo surpreso e embaraçado ao saber que tinha um assento à mesa de Elrond, entre todas aquelas pessoas tão nobres e belas. Apesar de ter uma cadeira adequada e estar erguido sobre várias almofadas, sentia-se muito pequeno e bastante deslocado. Mas essa sensação passou depressa. O banquete foi alegre, e a comida era tudo o que sua fome poderia desejar. Passou algum tempo para ele olhar em volta outra vez, ou mesmo se virar para os vizinhos. Primeiro procurou os amigos. Sam pedira que lhe permitissem servir o patrão, mas tinham-lhe dito que daquela vez ele era convidado de honra. Frodo podia vê-lo agora, sentado com Pippin e Merry na extremidade superior de uma das mesas laterais, perto do tablado. Não conseguia ver sinal de passo largo. Ao lado de Frodo, à direita, estava sentado um anão de aparência importante, com ricas vestes. Sua barba, muito comprida e bifurcada, era branca, quase tão branca quanto o tecido branco neve de suas vestes. Usava um cinto de prata e tinha em torno do pescoço uma corrente de prata e diamantes. Frodo parou de comer para olhá-lo. Bem-vindo e bom encontro, disse o anão, virando-se para ele. Depois chegou a levantar-se do assento e fazer uma mesura. Glóin, a teu serviço, disse ele, e inclinou-se ainda mais baixo. Frodo Bolseiro, ao teu e da tua família, apresentou-se Frodo corretamente, levantando-se surpreso e espalhando as almofadas. Estou correto em supor que és aquele Glóin, um dos 12 companheiros do grande Thorin Escudo de Carvalho? Corretíssimo, respondeu o anão, recolhendo as almofadas e cortesmente ajudando Frodo a voltar para o assento. E não pergunto, porque já me disseram que és o parente e herdeiro adotado de nosso amigo Bilbo, o renomado. Permite-me cumprimentar-te por tua recuperação. Muito obrigado, disse Frodo. Tiveste algumas aventuras muito estranhas, ouvi dizer, comentou Glóin. Muito me espanto que possa trazer 4 hobbits em tão longa jornada. Nada semelhante aconteceu desde que Bilbo veio conosco. Mas quem sabe eu não deva inquirir por demasiados detalhes, visto que Elrond e Gandalf não parecem dispostos a falar a respeito. Creio que não vamos falar sobre isso, pelo menos por enquanto, disse Frodo polidamente. Imaginava que até na casa de Elrond o assunto do anel não era para conversa informal, e em todo caso queria esquecer suas dificuldades por algum tempo. Mas estou igualmente curioso, acrescentou, por saber o que traz um anão tão importante, tão longe da montanha solitária. Glóin encarou. Se não tiveres ouvido, creio que tampouco falaremos disso ainda. Mestre Elrond nos convocará a todos em breve, eu creio. E aí havemos de ouvir muitas coisas. Mas há muitas outras que podem ser contadas. Durante o resto da refeição, conversaram entre si, mas Frodo mais ouvia que falava, pois as notícias do condado, exceto pelo anel, pareciam pequenas e longínquas, enquanto que Glóin tinha muito que falar de acontecimentos nas regiões setentrionais das terras selváticas. Frodo ficou sabendo que Grimbeorn, o velho, filho de Beorn, era agora senhor de muitos homens resolutos, e nem orc nem lobo se atreviam a ir às suas terras entre as montanhas e Treva-mata. De fato, disse Glóin,
Não fosse pelos Bjornings, a passagem entre Vale e Valfenda ter-se-ia tornado impossível muito tempo atrás. São homens valentes que mantêm aberto o Passo Alto e o Val da Carroça. Mas suas tarifas são altas, acrescentou balançando a cabeça. E assim como o velho Beorn, eles não gostam muito dos anãos. Porém são confiáveis, e isso é muita coisa nestes dias. Em nenhum lugar há homens tão amistosos conosco quanto os homens de Vale. São boa gente, os Bardings. O neto de Bard, o arqueiro, os governa. Brand, filho de Bain, filho de Bard. É um rei vigoroso, e agora seu reino se estende bem ao sul e a leste de Esgaroth. E quanto à tua própria gente? Perguntou Frodo. Há muito que contar. Bom e ruim, disse Glóin. Porém, há mais coisas boas. Até agora fomos afortunados, apesar de não escaparmos à sombra destes tempos. Se realmente queres saber de nós, contar-te-ei as notícias de bom grado. Mas cala-me quando estiveres cansado. As línguas dos anãos correm soltas quando eles falam de suas obras manuais, dizem. E com essas palavras, Glóin embarcou em um longo relato dos feitos do reino dos anãos. Deleitava-se por ter encontrado um ouvinte tão polido, pois Frodo não dava sinal de cansaço, nem tentava mudar de assunto, apesar de logo ficar totalmente perdido entre os nomes estranhos de pessoas e lugares de que jamais ouvira falar antes. Interessou-se, porém, em ouvir que Dain ainda era rei sob a montanha e já era velho, tendo ultrapassado os 250 anos, venerável e fabulosamente rico. Dos 10 companheiros que haviam sobrevivido à Batalha dos 5 Exércitos, 7 ainda estavam com ele. Dwalin, Glóin, Dori, Nori, Bifur, Bofur e Bombur. Bombur estava agora tão gordo que não conseguia se mexer da cama para a cadeira à mesa, e eram precisos 6 jovens anãos para erguê-lo. E o que foi feito de Balin e Ori e Oin? Perguntou Frodo. Uma sombra perpassou o rosto de Glóin. Não sabemos, respondeu ele. É principalmente por causa de Balin que vim pedir conselhos dos que habitam em Valfenda. Mas falemos de coisas mais alegres hoje à noite. Então Glóin começou a falar das obras de seu povo, contando a Frodo sobre suas grandes labutas em Vale e sob a montanha. Saímos-nos bem, disse ele. Mas em trabalhos de metal não podemos rivalizar com nossos pais, muitos de cujos segredos se perderam. Fazemos boas armaduras e espadas afiadas, mas não podemos voltar a fazer malhas ou lâminas que se igualem àquelas que eram produzidas antes que chegasse o dragão. Só na mineração e construção ultrapassamos os dias antigos. Deverias ver os canais de Vale, Frodo, e as fontes e as lagoas. Deverias ver as avenidas pavimentadas com pedras de muitas cores, e os salões e as ruas cavernosas sob a terra, com arcos esculpidos como árvores, e os terraços e as torres nos flancos da montanha. Verias então que não estivemos ociosos. Irei vê-los se puder algum dia, disse Frodo. Como Bilbo ficaria surpreso de ver todas as mudanças na desolação de Smaug. Glóin olhou para Frodo e sorriu. Tu gostavas muito de Bilbo, não é? Perguntou. Sim, respondeu Frodo. Preferiria vê-lo a ver todas as torres e palácios do mundo. Por fim terminou o banquete. Elrond e Arwen se ergueram e desceram pelo salão, e a companhia os seguiu na devida ordem. As portas foram abertas e eles atravessaram um amplo corredor, passaram por outras portas e chegaram a um salão mais adiante. Ali não havia mesas, mas um fogo intenso ardia em uma grande lareira entre as colunas esculpidas de ambos os lados. Frodo viu-se caminhando com Gandalf. Este é o Salão do Fogo, disse o mago. Aqui você ouvirá muitas canções e histórias,
se conseguir manter-se acordado. Mas nos dias que não são de festa, ele costuma ficar vazio e silencioso. E aqui vêm aqueles que desejam paz e reflexão. Há sempre fogo aceso aqui durante o ano todo, mas há poucas outras luzes. Quando Elrond entrou e se dirigiu ao assento que lhe tinham preparado, menestréis élficos começaram a tocar uma música encantadora. Lentamente, o salão se encheu e Frodo contemplou deleitado os muitos belos rostos que se haviam reunido. A dourada luz do fogo refletia-se neles e reluzia em seus cabelos. De repente percebeu, não longe da extremidade oposta do fogo, um pequeno vulto escuro sentado num banquinho com as costas apoiadas numa coluna. Ao seu lado, no chão, havia uma taça e um pouco de pão. Frodo perguntou-se se ele estaria doente, se é que alguém jamais ficava doente em Valfenda, e não tinha podido ir ao banquete. Sua cabeça parecia afundada no peito, dormindo, e uma dobra de seu manto escuro cobria-lhe o rosto. Elrond adiantou-se e ficou de pé junto ao vulto silencioso. "Desperta, pequeno mestre", disse ele com um sorriso. Depois, voltando-se para Frodo, acenou-lhe que viesse. "Agora, afinal, chegou a hora que desejavas, Frodo", disse ele. "Eis aqui um amigo que há muito te fez falta." O vulto escuro ergueu a cabeça e descobriu o rosto. "Bilbo!" exclamou Frodo, reconhecendo-o de súbito, e deu um salto para a frente. "Alô, Frodo, meu rapaz!" disse Bilbo. "Então, finalmente você chegou aqui. Eu esperava que você conseguisse." Bem. Então todo esse banquete é em sua honra, ao que ouço. Espero que tenha se divertido." "Por que você não estava lá?" exclamou Frodo. "E por que não me permitiram vê-lo antes?" "Porque você estava dormindo. Eu vi você bastante. Sentei-me ao seu lado com Sam todos os dias. Mas quanto ao banquete, já não gosto muito dessas coisas. E eu tinha outra coisa para fazer." "O que estava fazendo?" "Ora, estava sentado pensando. Faço muito isso hoje em dia, e este é o melhor lugar para fazê-lo, em regra." "Acordar, ora essa", disse ele, piscando para Elrond. Havia um brilho luminoso em seus olhos, sem sinal de sonolência que Frodo conseguisse ver. "Acordar? Eu não estava adormecido, mestre Elrond. Se queres saber, todos saístes cedo demais de vosso banquete, e me perturbastes no meio da feitura de uma canção. Eu estava encalhado em 1 ou 2 versos e pensava sobre eles, mas agora acho que jamais vou endireitá-los. Vai haver tanta cantoria que as ideias vão ser expulsas de minha cabeça por completo. Vou ter de pedir ao meu amigo Dúnadan que me ajude. Onde está ele?" Elrond riu. "Ele há de ser encontrado", disse ele. "Então os dois haveis de ir para um canto e terminar vossa tarefa, e nós a ouviremos e julgaremos antes de terminarmos nossa festividade." Foram enviados mensageiros em busca do amigo de Bilbo, apesar de ninguém saber onde ele estava nem por que não estivera presente ao banquete. Enquanto isso, Bilbo e Frodo sentaram-se lado a lado, e Sam veio depressa para se pôr junto a eles. Conversaram em voz baixa, sem dar atenção ao júbilo e à música no salão em sua volta. Bilbo não tinha muito o que contar sobre si. Quando deixara a vila dos hobbits, vagara sem destino, ao longo da estrada, ou nas regiões de ambos os lados, mas de algum modo rumara sempre para Valfenda. "Cheguei aqui sem muitas aventuras", disse ele, "e, depois de descansar, segui com os anãos para Vale. Minha última viagem. Não hei de viajar outra vez. O velho Balin havia partido. Depois voltei aqui e aqui fiquei. Fiz isto e aquilo, escrevi mais um pouco do meu livro, e, é claro, faço algumas canções. Eles as cantam ocasionalmente, só para me agradar, eu acho, pois é claro que, na verdade, não são bastante boas para Valfenda.
E escuto e penso. Aqui o tempo parece que não passa. Ele simplesmente é um lugar notável, sem dúvida. Ouço todo tipo de notícia do outro lado das montanhas e do sul, mas quase nada do condado. Ouvi sobre o anel, é claro. Gandalf esteve aqui com frequência. Não que me tenha contado grande coisa. Nestes últimos anos tenho estado mais calado que nunca. O Dúnadan me contou mais. Imagine esse meu anel causar tanto distúrbio. É pena que Gandalf não tenha descoberto mais e antes. Eu mesmo poderia ter trazido essa coisa para cá muito tempo atrás sem tanta dificuldade. Muitas vezes pensei em voltar à Vila dos Hobbits para buscá-lo. Mas estou ficando velho e não me deixariam. Gandalf e Elrond, quero dizer, pareciam pensar que o inimigo estava me procurando em toda parte e que faria picadinho de mim se me pegasse vacilando no ermo. E Gandalf disse: "O anel foi em frente, Bilbo. Não seria bom para você nem para os outros se você tentasse se intrometer com ele de novo." Tipo de observação esquisita, bem coisa de Gandalf. Mas ele disse que estava cuidando de você, então deixei as coisas como estavam. Estou imensamente contente em vê-lo são e salvo. Fez uma pausa e olhou para Frodo, em dúvida. "Ele está aqui com você?" perguntou num cochicho. "Não posso evitar sentir curiosidade, você sabe, depois de tudo que ouvi. Gostaria muito de só espiá-lo outra vez." "Sim, está comigo", respondeu Frodo, sentindo uma estranha relutância. "Está com o mesmo aspecto que sempre teve." "Bem, eu gostaria de vê-lo só por um momento", disse Bilbo. Quando se vestira, Frodo percebera que durante o sono o anel fora dependurado em seu pescoço, numa nova corrente, leve, porém resistente. Trouxe-o para fora devagar. Bilbo estendeu a mão, mas Frodo puxou o anel de volta depressa. Consternado e admirado, percebeu que não estava mais olhando para Bilbo. Uma sombra parecia ter caído entre eles, e através dela viu-se encarando uma criaturinha enrugada de rosto faminto e mãos ossudas e tateantes. Sentiu um desejo de bater nele. A música e a canção em redor deles pareceram fraquejar, e fez-se silêncio. Bilbo olhou rapidamente para o rosto de Frodo e passou a mão pelos olhos. "Agora compreendo", disse ele. "Guarde-o. Eu lamento. Lamento que você tenha assumido esse fardo. Lamento por tudo. As aventuras não acabam nunca? Acho que não. Alguém sempre precisa continuar a história. Bem, não há como evitar. Pergunto-me se adianta eu tentar terminar meu livro. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos a notícias de verdade. Conte-me tudo sobre o condado." Frodo escondeu o anel e a sombra se foi, mal deixando um fragmento de lembrança. A luz e a música de Valfenda estavam em redor dele outra vez. Bilbo sorriu e riu contente. Cada notícia do condado que Frodo soube contar, auxiliado e corrigido por Sam, vez por outra, era extremamente interessante para ele, desde a derrubada da menor árvore até as travessuras da menor criança da Vila dos Hobbits. Estavam tão imersos nos fatos das 4 quartas que não perceberam a chegada de um homem trajando tecido verde escuro. Durante muitos minutos ele ficou parado, olhando-os abaixo de si e sorrindo. De repente, Bilbo ergueu os olhos. "Ah, aí está você finalmente, Dúnadan!" exclamou ele. "Passo Largo", disse Frodo. "Você parece ter um monte de nomes." "Bem, seja como for, Passo Largo é um que não ouvi antes", disse Bilbo. "Por que você o chama assim?" "Chamam-me assim em Bree", disse Passo Largo rindo. "E assim fui apresentado a ele." "E por que você o chama de Dúnadan?" perguntou Frodo. "O Dúnadan", disse Bilbo. "Aqui frequentemente o chamam assim. Mas pensei que você soubesse bastante élfico para conhecer Dún-Adán, pelo menos. Homem do Oeste, Númenoriano. Mas não é hora de lições." Voltou-se para Passo Largo. "Onde esteve, meu amigo?
Por que não estava no banquete? A senhora Arwen estava lá. Passo Largo olhou para Bilbo com gravidade. Eu sei, respondeu ele, mas muitas vezes preciso pôr o júbilo de lado. Elladan e Elrohir voltaram do ermo inesperadamente e tinham novas que eu desejava ouvir de pronto. Bem, meu caro, disse Bilbo, agora que ouviu as notícias, não pode me ceder um momento? Quero sua ajuda em algo urgente. Elrond diz que esta minha canção tem de estar acabada antes do fim da tarde. E estou encalhado. Vamos a um canto para poli-la. Passo Largo sorriu. Vamos então, disse ele. Deixe-me ouvi-la. Frodo foi deixado a sós por algum tempo, pois Sam adormecera. Estava sozinho e se sentia um tanto desamparado, apesar de toda a gente de Valfenda estar reunida em seu redor. Mas os que estavam a seu lado faziam silêncio, atentos à música das vozes e dos instrumentos, e não davam atenção a outra coisa. Frodo começou a escutar. De início, a beleza das melodias e das palavras entrelaçadas em línguas élficas, por pouco que ele as entendesse, o mantiveram encantado assim que se pôs a lhes dar atenção. Parecia quase que as palavras assumiam forma e visões de terras distantes e de objetos reluzentes que ele até então jamais imaginara abriram-se diante dele. E o salão iluminado pelo fogo tornou-se como uma névoa dourada acima de mares de espuma que suspiravam nas margens do mundo. Então, o encantamento ficou cada vez mais semelhante a um sonho, até ele sentir que um rio infindo de ouro e prata dilatados fluía sobre ele, demasiado numeroso para seu desenho ser compreendido. Fez-se parte do ar que pulsava ao seu redor e o alagou e afogou. Rapidamente ele afundou, debaixo do seu peso luzidio, em um profundo reino de sono. Vagou ali por muito tempo em um sonho de música que se transformou em água corrente, e depois, subitamente, em uma voz. Parecia ser a voz de Bilbo recitando versos. Primeiro débeis, e depois, mais nítidas, soaram as palavras. Yarendil foi um navegante, errante desde Arvernien. Buscou madeira para o navio em Nimbrethil e foi além. Velas de prata ele teceu, o farol seu de prata fez. Qual cisne a proa foi formada e embandeirada a nau de vez. Em trajes de antigos reis, cota de anéis, ele se armou. No claro escudo gravou runas, o infortúnio afastou. No arco corno de dragão, as flechas são de negro lenho, e prata a cota d'armas tinha, e a bainha bom desenho. A espada de aço triunfante, no elmo diamante se desfralda, pluma de águia no brasão, e no gibão verde esmeralda. Sob as estrelas e a lua, a trilha sua sai do norte, confuso em encantadas vias, além dos dias de vida e morte. Do gelo estreito a ranger, trevas a ver em morros frios, de grãos calores e deserto, fugiu esperto por desvios, remotas águas sem estrelas, chegou a vê-la, noite nada, passou sem nunca ver a cara da praia clara tão buscada. Um vento de ira o impeliu, cego fugiu pela espuma, de oeste a leste sem destino, em desatino a casa ruma. A encontrá-lo, Elwin voava e cintilava na treva cegante, mais claro que diamante a brilhar, é em seu colar o fogo faiscante. A Silmaril na sua fronte ela atou, e o coroou com a luz vivente. Sem medo, com clara coroa,
virou a proa, na noite em frente, do outro mundo além do mar, viu levantar grande caudal. Vento possante em Tármenel, em trilha cruel pro mortal, sua nau levou o coalento forte, furor de morte mar afora, perdido em solitário teste, de leste a oeste foi-se embora. Por sempre noite fez a ronda, em negra onda a rugir, obscuras léguas, praias distantes, submersas antes de o dia surgir. Em praia de Nácar ouviu então longa canção no fim do mundo, onde há no vagalhão mais belo, ouro amarelo, joias do fundo. Viu silencioso erguer-se o monte, que está defronte dos limiares, de Valinor e Eldamar, longe a brilhar além dos mares. Viajante, já da noite salvo, ao porto alvo enfim chegou, a casa de elfos verde e linda, cujo ar ainda não se turvou. Torres reluzentes de Tirion, brilhando estão em vale fundo. No lago sombra, reflexo tinham, em Ilmarin, no fim do mundo. Lá descansou do seu vagar, e a cantar o ensinaram, de antigos sábios ouviu agouro, e harpas douro lhe buscaram. Lhe deram élficos costumes, e 7 lumes à sua frente. Passou por Calaquirian, chegou então à oculta gente. Pisou depois perpétuos passos, pelos compassos de anos sem fim. Domínio eterno do rei antigo, no monte e abrigo de Ilmarin. O que se disse, não ouviu ninguém, nem elfo nem mortal de fora. De além do mundo, viu signo novo, oculto ao povo que nele mora. Fizeram-lhe novo navio, de mithril e elfa pedra bela, de proa clara sem remo feito, no mastro direito não tinha vela. A Silmaril qual estandarte, por toda parte luzindo clara, por Elbereth foi nele posta, a que disposta lá chegara. E fez-lhe asas imortais, deu-lhe ademais a sina sua, singrar os céus como farol, atrás do sol e à luz da lua. Que sempre noite dos altos montes, onde as fontes jorram prata, em voo foi-se, luz errante, que além da possante muralha remata. Do fim do mundo se afastou, e almejou largar seu lastro, no lar, viajando pela treva, e fogo leva qual ilha astro, chegando alto, sobre a bruma, ao sol como uma chama errante, ao arrebol mistério forte, nágua do norte vai adiante. Passando sobre a Terra-média, ouviu tragédia e gemidos, de damas élficas e humanas, de dias de antanho, tempos idos. Mas foi-lhe imposto grave fado, ser transformado em astro errante, passar sem descansar jamais, onde os mortais têm lar constante, e ser para sempre mensageiro, o tempo inteiro indo em frente, longe, levando a luz que inflama, o porta-chama de Ocidente. A recitação terminou. Frodo abriu os olhos e viu que Bilbo estava sentado em seu banquinho, num círculo de ouvintes que sorriam e aplaudiam. Agora seria melhor ouvirmos de novo, disse um elfo. Bilbo levantou-se e fez uma mesura. Estou lisonjeado, Lindir, disse ele,
mas seria demasiado cansativo repetir tudo. Não demasiado cansativo para ti, responderam os elfos rindo. Sabes que jamais te cansas de recitar teus próprios versos, mas na verdade não podemos responder tua pergunta numa só audição. O quê? Exclamou Bilbo. Não conseguis dizer quais partes foram minhas e quais foram de Dúnadan? Não nos é fácil distinguir a diferença entre dois mortais, disse o elfo. Tolice, Lindir, bufou Bilbo. Se não consegues distinguir um homem de um hobbit, teu julgamento é pior do que imaginei. São tão diferentes quanto ervilhas e maçãs. Talvez. Aos carneiros, sem dúvida, os outros carneiros parecem diferentes. Riu-se Lindir. Ou aos pastores. Mas os mortais não foram nosso estudo. Temos outros afazeres. Não discutirei contigo, retrucou Bilbo. Estou sonolento depois de tanta música e cantoria. Vou deixar-te entregue às tuas conjecturas, se quiseres. Ergueu-se e aproximou-se de Frodo. Bem, isso está acabado, disse ele em voz baixa. Saiu melhor do que eu esperava. Não é sempre que me pedem uma segunda audição? O que você achou? Não vou tentar adivinhar, respondeu Frodo sorrindo. Não precisa, disse Bilbo. Na verdade era tudo meu, exceto que Aragorn insistiu em que eu incluísse uma pedra verde. Parecia achar isso importante. Não sei por quê. No mais, ele obviamente achou que tudo isso estava bem acima de minha capacidade, e disse que, se eu tinha o atrevimento de fazer versos sobre Eärendil na casa de Elrond, era problema meu. Acho que ele tinha razão. Não sei, comentou Frodo. De algum modo pareceu-me adequado, mas não sei explicar. Eu estava meio adormecido quando você começou, e parecia ser a sequência de algo com que eu estava sonhando. Foi só no final que entendi que, na verdade, era você falando. É difícil manter-se acordado aqui até que nos acostumemos, disse Bilbo. Não que os hobbits jamais adquiram o apetite dos elfos por música, poesia e histórias. Eles parecem gostar disso tanto quanto de comida, ou mais. Ainda vão continuar por muito tempo. Que tal escaparmos para um pouco mais de conversa tranquila? Podemos? Disse Frodo. É claro. Isto é festejo, não negócios. Vá e venha como quiser, contanto que não faça barulho. Levantaram-se e se retiraram silenciosamente para as sombras, rumando para as portas. Sam foi deixado para trás, em sono profundo, ainda com um sorriso no rosto. Apesar de seu deleite pela companhia de Bilbo, Frodo sentiu uma pontada de arrependimento quando saíram do Salão do Fogo. Enquanto passavam pela soleira, uma única voz límpida se ergueu a cantar. Aelbereth, Gilfoniel, si livren pena Miriel, Omenel aglar Helena, Nacaeret Palandiriel, O Galadremin Enorath, Fainuilos Lelinafon, Nefayar, Sinef Ayaran. Frodo deteve-se por um momento olhando para trás. Elrond estava em sua cadeira, e o fogo lhe iluminava o rosto como a luz do verão nas árvores. Junto dele estava sentada a senhora Arwen. Surpreso, Frodo viu que Aragorn estava de pé ao lado dela. Sua capa escura estava jogada para trás, e ele parecia vestir uma cota de malha élfica, e uma estrela brilhava em seu peito. Falavam um com o outro, e então, de repente, pareceu a Frodo que Arwen se virava em sua direção, e a luz de seus olhos recaiu nele de longe e lhe transpassou o coração. Ficou imóvel, encantado, enquanto as doces sílabas da canção élfica
caíam como claras joias de palavras e melodia misturadas. É uma canção a Elbereth, disse Bilbo. Vão cantar esta e outras canções do Reino Abençoado muitas vezes esta noite. Venha. Conduziu Frodo de volta ao seu próprio quartinho. Ele dava para os jardins e olhava para o sul por sobre a ravina do Bruin. Ali ficaram sentados por algum tempo, olhando pelas janelas estrelas brilhantes acima das matas que subiam íngremes e conversando baixinho. Não falavam mais das pequenas notícias do condado distante, nem das sombras escuras e dos perigos que os cercavam, e sim das coisas belas que haviam visto juntos pelo mundo, dos elfos, das estrelas, das árvores e do suave declínio do ano luzidio nas matas. Por fim ouviu-se uma batida à porta. Com sua licença, disse Sam, pondo a cabeça para dentro, mas eu estava pensando se estavam precisando de alguma coisa. E com a sua, Sam Gamgee, respondeu Bilbo. Acho que você quer dizer que é hora de seu patrão ir para a cama. Bem, senhor, tenho um conselho amanhã cedo, ouvi dizer, e hoje foi a primeira vez que ele se levantou. Muito certo, Sam, riu-se Bilbo. Pode ir trotando e dizer a Gandalf que ele foi para a cama. Boa noite, Frodo. Ora, mas como foi bom ver você de novo. Afinal, não há ninguém como os hobbits para uma conversa boa de verdade. Estou ficando muito velho. E começava a me perguntar se iria viver para ver os seus capítulos de nossa história. Boa noite. Acho que vou dar uma caminhada e olhar as estrelas de Elbereth no jardim. Durma bem. 2. O Conselho de Elrond. No dia seguinte, Frodo acordou cedo, sentindo-se refeito e bem disposto. Caminhou pelos terraços acima do Bruinen, que corria ruidoso, e observou o sol pálido e frio que se erguia sobre as montanhas longínquas e brilhava oblíquo através da fina névoa de prata. O orvalho nas folhas amarelas rebrilhava, e as redes tecidas de filandras piscavam em todos os arbustos. Sam caminhava ao seu lado, sem nada dizer, mas farejando o ar, e de quando em quando olhava com pasmo nos olhos para as grandes altitudes no leste. A neve era branca sobre seus picos. Num assento recortado em pedra, junto a uma curva da trilha, toparam com Gandalf e Bilbo em profunda conversa. — Alô, bom dia! — disse Bilbo. — Sente-se preparado para o grande conselho? — Sinto-me preparado para qualquer coisa — respondeu Frodo. — Mas, mais que tudo, eu gostaria de caminhar hoje e explorar o vale. Gostaria de entrar naquelas matas de pinheiros lá em cima. Apontou para longe, para a margem norte de Valfenda. — Poderá ter a oportunidade mais tarde, disse Gandalf. Mas ainda não podemos fazer nenhum plano. Há muito que ouvir e decidir hoje. De súbito, enquanto falavam, ouviu-se o som nítido de um único sino. — É o sino de alerta para o Conselho de Elrond, exclamou Gandalf. — Venham comigo agora. Você e Bilbo estão convocados. Frodo e Bilbo seguiram o mago rapidamente ao longo da trilha sinuosa, voltando à casa. Atrás deles, sem convite e esquecido por hora, trotava Sam. Gandalf levou-os à varanda onde Frodo encontrara os amigos na tarde anterior. A luz da clara manhã de outono já fulgurava no vale. O som de águas borbulhantes subia do leito espumante do rio. Pássaros cantavam e havia uma paz salutar sobre a terra. A Frodo, sua fuga perigosa e os rumores da treva que crescia no mundo exterior já pareciam ser apenas as lembranças de um sonho agitado. Mas eram sérios os rostos que se voltaram em sua direção quando eles entraram. Elrond ali estava, e vários outros estavam sentados em silêncio ao seu redor. Frodo viu Glorfindel e Glóin, e num canto, sozinho,
estava sentado passo largo, outra vez trajando suas velhas roupas gastas de viagem. Elrond puxou Frodo até um assento junto dele e o apresentou à companhia, dizendo: Aqui, meus amigos, está o Hobbit, Frodo, filho de Drogo. Poucos já chegaram aqui passando por maior perigo ou em missão mais urgente. Então indicou e nomeou aqueles que Frodo não encontrara antes. Havia um anão mais jovem ao lado de Glóin, seu filho Gimli. Junto a Glorfindel estavam diversos outros conselheiros da casa de Elrond, o principal dos quais era Erestor. E com ele estava Galdor, um elfo dos Portos Cinzentos que viera em missão de Círdan, o Armador. Também ali estava um estranho elfo trajando verde e marrom, Legolas, mensageiro de seu pai, Thranduil, rei dos elfos do norte de Treva-Mata. E sentado um pouco separado estava um homem alto, de rosto belo e nobre, de cabelos escuros e olhos cinzentos, altivo e de olhar severo. Usava capa e botas como quem viaja a cavalo, e, na verdade, apesar de suas vestes serem ricas e de sua capa ser forrada de pele, estavam manchadas pela longa jornada. Tinha um colar de prata onde estava engastada uma solitária pedra branca. Os cachos de seu cabelo estavam cortados à altura dos ombros. Num baldrier trazia uma grande trompa de ponta de prata, agora jazendo sobre seus joelhos. Encarou Frodo e Bilbo com súbita admiração. Aqui, disse Elrond, virando-se para Gandalf, está Boromir, um homem do sul. Ele chegou na manhã cinzenta e busca conselho. Pedi-lhe para estar presente, pois aqui suas perguntas serão respondidas. Nem tudo o que foi falado e debatido no conselho precisa ser contado agora. Muito se disse dos acontecimentos no mundo exterior, em especial no sul e nas amplas terras a leste das montanhas. De tudo isso, Frodo já ouvira muitos rumores, mas a história de Glóin era nova para ele, e quando o anão falou, ele escutou atentamente. Parecia que, em meio ao esplendor das obras de suas mãos, os corações dos anãos da Montanha Solitária estavam perturbados. Já faz muitos anos, disse Glóin, que uma sombra de inquietação recaiu sobre nosso povo. De onde vinha, não percebemos no início. Palavras começavam a ser sussurradas em segredo. Diziam que estávamos restritos em um lugar estreito e que riqueza e esplendor maiores seriam encontrados em um mundo mais amplo. Alguns falavam de Moria, a imensa obra de nossos pais, que em nossa própria língua se chama Khazad-dûm, e declaravam que agora tínhamos enfim o poder e o número de pessoas para retornarmos. Glóin suspirou. Moria, Moria, maravilha do mundo setentrional. Demasiado fundo escavamos ali e despertamos o medo sem nome. Por longo tempo suas vastas mansões estiveram vazias, desde que fugiram os filhos de Durin. Mas agora outra vez falávamos dela com anseio, porém com temor, pois nenhum anão ousou passar pelas portas de Khazad-dûm durante muitas vidas de reis, exceto por Thror, e ele pereceu. Finalmente, no entanto, Balin deu ouvido aos sussurros e resolveu ir. E apesar de Dain não lhe permitir de bom grado, ele levou consigo Ori e Oin e muitos de nosso povo, e partiram rumo ao sul. Isso faz quase 30 anos. Durante algum tempo tivemos notícias e pareciam boas. Mensagens relatavam que Moria havia sido penetrada, e lá iniciaram grande obra. Depois fez-se silêncio, e desde então não vieram mais novas de Moria. Então,
Cerca de 1 ano atrás, veio um mensageiro a Dain, porém não de Moria, de Mordor, um cavaleiro na noite, que chamou Dain ao seu portão. O Sr. Sauron o Grande, assim disse ele, desejava nossa amizade, dar-nos-ia anéis por ela, assim como fizera outrora, e perguntou com urgência acerca de hobbits, de que espécie eram e onde habitavam. Pois Sauron sabe, disse ele, que um deles foi conhecido por vós em certa época. Diante disso ficamos extremamente preocupados e não demos resposta. E então sua voz cruel falou mais baixo, e ele a teria adoçado se pudesse. Como pequeno sinal de vossa amizade apenas, Sauron pede isto, disse ele, que encontreis esse ladrão. Foi essa sua palavra. E obtenhais dele, queira ele ou não, um pequeno anel, o menor dos anéis, que ele roubou certa vez. Nada mais é que uma miudeza do capricho de Sauron e penhor de vossa boa vontade. Encontrai-o, e 3 anéis que os antepassados dos anãos outrora possuíam vos serão devolvidos, e o reino de Moria há de ser vosso para sempre. Encontrai apenas notícias do ladrão, se ele vive ainda e onde, e havereis de ter grande recompensa e amizade duradoura do Senhor. Recusai, e as coisas parecerão estar menos bem. Vós recusais? Com essas palavras, seu hálito saía como o silvo de serpentes, e todos os que estavam em volta estremeceram. Porém Dain disse, não digo sim nem não. Preciso considerar esta mensagem e o que ela quer dizer sobre seu belo manto. Considerai bem, mas não leveis tempo demais, disse ele. O tempo de meus pensamentos é meu para usar, respondeu Dain. Por ora, afirmou ele, e cavalgou para a treva. Pesarosos estiveram os corações de nossos chefes desde aquela noite. Não necessitávamos da cruel voz do mensageiro para nos alertar de que suas palavras continham a um tempo ameaça e engano. Pois já sabíamos que o poder que retornou a Mordor não mudou e sempre nos traiu outrora. 2 vezes o mensageiro voltou e se foi sem resposta. A terceira e última vez, diz ele, logo virá, antes do fim do ano. E assim, portanto, fui finalmente enviado por Dain para avisar Bilbo de que o inimigo está à sua busca e para saber, se possível, por que ele deseja esse anel, esse menor dos anéis. Também ansiamos pelo aconselhamento de Elrond, pois a sombra cresce e se aproxima. Ficamos sabendo que também ao rei Brand, em Vale, chegaram mensageiros e que ele está temeroso. Tememos que ele possa ceder. A guerra já se avizinha de suas fronteiras orientais. Se não dermos resposta, o inimigo poderá mover homens do seu domínio em assalto ao rei Brand e também a Dain. Fizestes bem em vir, disse Elrond. Hoje ouvireis tudo do que necessitais para compreender os propósitos do inimigo. Nada há que possais fazer, exceto resistir, com esperança ou sem ela. Mas não estais a sós. Sabereis que vossa aflição é tão somente parte da aflição de todo o mundo ocidental. O anel. O que havemos de fazer com o anel, o menor dos anéis, a miudeza do capricho de Sauron? Eis a sentença que devemos sentenciar. É esse o propósito pelo qual aqui fostes chamados. Chamados, digo, apesar de eu não vos ter chamado a mim, estranhos de terras distantes. Viestes e aqui vos encontrastes, nesta mesma hora crítica, ao que parece por acaso. Porém não é assim.
crede, isso sim, que foi ordenado que nós, que aqui nos sentamos, e ninguém mais, temos agora de encontrar conselhos para o perigo do mundo. Ora, portanto, hão de ser ditas abertamente coisas que até este dia estiveram ocultas de todos, a não ser de alguns poucos. E primeiro, para que compreendam todos qual é o perigo, a história do anel há de ser contada desde o princípio até este presente. E começarei eu essa história, por muito que outros hajam de terminá-la. Então todos escutaram enquanto Elrond, com clara voz, falava de Sauron e dos Anéis de Poder, e de como foram forjados na Segunda Era do Mundo, muito tempo antes. Parte de sua história era conhecida de alguns ali, mas de ninguém a história completa, e muitos olhos se voltaram para Elrond com temor e assombro, quando falou dos ferreiros élficos de Eregion, de sua amizade com Moria e de sua avidez por conhecimento, pela qual Sauron os engodou. Pois naquele tempo ele ainda não era maligno de se contemplar, e receberam sua ajuda, e se tornaram poderosos em seu ofício, enquanto que ele aprendeu todos os seus segredos, e os traiu, e forjou secretamente na Montanha de Fogo um anel para ser mestre deles. Mas Celebrimbor estava atento a ele, e ocultou os 3 que fizera. E houve guerra, e a terra foi arrasada, e o portão de Moria fechou-se. Então, durante todos os anos seguintes, ele seguiu o rastro do anel. Mas, visto que essa história é contada a Lhuris, como o próprio Elrond a registrou em seus livros de saber, ela não será recordada aqui. Pois é uma história longa, repleta de feitos grandes e terríveis. E, apesar de Elrond falar com brevidade, o sol se alçou no céu, e a manhã terminava quando ele cessou. De Númenor falou ele, de sua glória e sua queda, e do retorno dos reis dos homens à Terra-média desde as profundas do mar, trazidos nas asas da tempestade. Então Elendil o Alto e seus poderosos filhos, Isildur e Anarion, tornaram-se grandes senhores e estabeleceram o reino do norte em Arnor e o do sul em Gondor, acima das fozes do Anduin. Mas Sauron de Mordor os assaltou, e fizeram a última aliança de elfos e homens, e as hostes de Gil-galad e Elendil estavam reunidas em Arnor. Nesse ponto, Elrond fez uma pequena pausa e suspirou. Lembro-me bem do esplendor de seus estandartes, disse ele. Ele me recordou a glória dos dias antigos e as hostes de Beleriand. Tantos eram os grandes príncipes e capitães ali reunidos. Porém não tantos nem tão belos quanto no rompimento das Thangorodrim, quando os elfos julgaram que o mal estava terminado para sempre. E não estava. Vós vos lembrais? Indagou Frodo, dizendo seu pensamento em voz alta de tão admirado. Mas pensei, gaguejou quando Elrond se voltou para ele. Pensei que a queda de Gil-galad aconteceu em era muito longínqua. Assim foi de fato, respondeu Elrond com gravidade. Mas minha memória remonta até aos dias antigos. Eärendil foi meu pai, nascido em Gondolin, antes que esta caísse. E minha mãe foi Elwing, filha de Dior, filho de Lúthien de Doriath. Vi 3 eras no oeste do mundo, e muitas derrotas e muitas vitórias infrutíferas. Fui arauto de Gil-galad e marchei com sua hoste. Estive na batalha de Dagorlad, diante do portão negro de Mordor, onde fomos vitoriosos, pois a lança de Gil-galad
E a espada de Elendil, Aiglos e Narsil, ninguém podia resistir. Contemplei o último combate nas encostas de Orodruin, onde Gil-galad morreu e Elendil tombou, e Narsil se rompeu embaixo dele. Mas o próprio Sauron foi derrotado. Isildur cortou o anel de sua mão com um fragmento da empunhadura da espada de seu pai e o tomou para si. A essas palavras, o estranho, Boromir, interrompeu. Então, isso é o que foi feito do anel? Exclamou. Se tal história alguma vez foi contada no sul, há tempos está esquecida. Ouvi dizer do grande anel daquele que não nomeamos, mas criamos que tinha perecido do mundo na ruína de seu primeiro reino. Isildur o tomou? Isso são novas deveras. Sim, ai de nós, disse Elrond. Isildur o tomou, o que não deveria ter feito. Ele deveria ter sido lançado então no fogo de Orodruin, ali perto, onde foi feito. Mas poucos perceberam o que Isildur fez. Só ele esteve junto ao pai naquele último embate mortal. E junto a Gil-galad só estivemos Círdan e eu. Mas Isildur não quis ouvir nosso conselho. Guardarei isto como veregildo por meu pai e meu irmão, disse ele. E assim, quiséssemos ou não, ele o tomou para guardá-lo como tesouro. Mas logo foi a morte, traído por ele. E assim o chamam no norte de ruína de Isildur. Porém, talvez a morte tenha sido melhor do que outro fim que poderia tê-lo acometido. Somente ao norte chegaram essas notícias, e somente a alguns. Pouco admira que não as tenha ouvido, Boromir. Da ruína dos campos de Lys, onde pereceu Isildur, apenas 3 homens voltaram por sobre as montanhas, após longo vagar. Um deles foi Ohtar, escudeiro de Isildur, que carregava os fragmentos da espada de Elendil. E ele os trouxe a Valandil, herdeiro de Isildur, que por não ser mais que uma criança, havia ficado aqui em Valfenda. Mas Narsil estava partida, e sua luz se extinguira, e ela ainda não foi reforjada. Chamei de infrutífera a vitória da última aliança. Não o foi totalmente, porém não alcançou seu objetivo. Sauron foi diminuído, mas não destruído. Seu anel foi perdido, mas não desfeito. A torre sombria foi rompida, mas seus fundamentos não foram removidos, pois foram construídos com o poder do anel, e perdurarão enquanto ele permanecer. Muitos elfos e muitos homens poderosos e muitos de seus amigos pereceram na guerra. Anarion foi morto, e Isildur foi morto, e Gil-galad e Elendil não mais viviam. Nunca mais haverá tal liga de elfos e homens, pois os homens se multiplicam, e os primogênitos decrescem, e as 2 gentes estão apartadas. E desde aquele dia, a raça de Númenor tem decaído, e a extensão de seus anos encurtou. No norte, após a guerra e a matança dos campos de Lys, os homens de Ossiente minguaram, e sua cidade de Anúminas, junto ao lago Vesperturvo, decaiu em ruínas. E os herdeiros de Valandil mudaram-se para habitar em Fornost, nas altas colinas do norte, e esta agora também está desolada. Os homens a chamam de Fosso dos Mortos e temem lá pisar, pois o povo de Arnor definhou, e seus inimigos os devoraram, e seu senhorio se foi, deixando apenas morros verdes nas colinas gramadas. No sul, o reino de Gondor muito durou, e por algum tempo seu esplendor cresceu,
relembrando um pouco o poderio de Númenor antes da queda. Altas torres construiu esse povo, e lugares fortificados, e portos de muitos navios. E a coroa alada dos reis dos homens foi reverenciada por gente de muitas línguas. Sua cidade principal era Osgiliath, a cidadela das estrelas, por cujo meio fluía o rio. E construíram Minas Ithil, a torre da lua nascente para o leste, numa encosta das montanhas de sombra. E a oeste, no sopé das montanhas brancas, construíram Minas Anor, a torre do sol poente. Ali, na corte do rei, crescia uma árvore branca, da semente daquela que Isildur trouxe por sobre as águas profundas. E a semente dessa árvore veio antes de Erécia, e antes disso, do extremo oeste, no dia antes dos dias, quando o mundo era jovem. Mas no desgaste dos velozes anos da Terra-média, a linhagem de Meneldil, filho de Anarion, interrompeu-se, e a árvore murchou, e o sangue dos Númenóreanos misturou-se ao de homens menores. Então adormeceu a vigia das muralhas de Mordor, e seres obscuros arrastaram-se de volta para Gorgoroth. E certa feita surgiram seres malignos, e tomaram Minas Ithil, e ali habitaram, e tornaram-na em um lugar de pavor. E é chamada Minas Morgul, a torre de feitiçaria. Então Minas Anor foi renomeada Minas Tirith, a torre de guarda. E essas duas cidades estiveram sempre em guerra. Mas Osgiliath, situada entre elas, ficou deserta, e sombras caminhavam em suas ruínas. Assim tem sido por muitas vidas dos homens. Mas os senhores de Minas Tirith continuam lutando, desafiando nossos inimigos, mantendo a passagem do rio desde as Argonath até o mar. E agora terminou a parte da história que eu haveria de contar. Pois nos dias de Isildur, o anel regente desapareceu do conhecimento de todos, e os três foram libertados de seu domínio. Porém agora, nestes dias tardios, eles estão em perigo outra vez, pois para nosso pesar, o um foi encontrado. Outros hão de falar do seu descobrimento, pois aí meu papel foi reduzido. Deteve-se, mas de imediato levantou-se Boromir diante deles, alto e orgulhoso. Dai-me licença, mestre Elrond, disse ele, para primeiro dizer mais sobre Gondor, pois deveras da terra de Gondor eu vim. E seria bom que todos soubessem o que lá ocorre, pois poucos, julgo eu, conhecem nossos feitos, e, portanto, pouco conhecem do seu perigo, caso cheguemos a falhar. Não crede que na terra de Gondor o sangue de Númenor findou, nem que esteja esquecida toda a sua altivez e dignidade. Graças à nossa proeza, o povo selvagem do leste é contido ainda, e o terror de Morgul rechaçado. E somente assim a paz e a liberdade são mantidas nas terras atrás de nós, o baluarte do oeste. Mas se as passagens do rio forem conquistadas, o que será então? Porém, essa hora, quem sabe, não está longe. O inimigo inominável ergueu-se novamente. Mais uma vez a fumaça sobe de Orodruin, que chamamos de Monte da Perdição. O poder da Terra Negra cresce, e estamos cruelmente assediados. Quando o inimigo retornou, nossa gente foi expulsa de Ithilien, nosso belo domínio a leste do rio, apesar de mantermos ali uma cabeça de ponte e força d'armas. Mas neste mesmo ano, nos dias de junho, a guerra súbita nos acometeu desde Mordor, e fomos arrebatados. Estávamos em minoria, pois Mordor aliou-se aos lestenses e aos cruéis Haradrim, mas não foi pelos números que fomos derrotados. Havia ali um poder que não havíamos sentido antes,
Alguns diziam que ele podia ser visto como um grande cavaleiro negro, uma sombra obscura sob a lua. Por onde vinha, uma loucura tomava conta de nossos inimigos. Mas o medo se abatia nos mais audaciosos dentre nós, de forma que cavalos e homens cediam e fugiam. Só voltou um remanescente de nossa força do leste, destruindo a última ponte que ainda estava de pé em meio às ruínas de Osgiliath. Eu estava na companhia que defendia a ponte, até que ela foi derrubada atrás de nós. Apenas 4 se salvaram nadando. Meu irmão, eu e 2 outros. Mas prosseguimos lutando ainda, ocupando toda a margem oeste do Anduin. E os que se abrigam atrás de nós nos dão louvor quando ouvem nosso nome. Muito louvor, mas pouco auxílio. Só de Rohan agora nos vêm os homens quando os chamamos. Nesta má hora vim em missão, atravessando muitas léguas perigosas, até Elrond. Por 110 dias viajei a sós. Mas não busco aliados na guerra. O poder de Elrond está na sabedoria, não nas armas, ao que dizem. Venho pedir conselho e que desenredem palavras difíceis, pois na véspera do assalto súbito veio ao meu irmão um sonho em sono perturbador. E depois um sonho semelhante lhe retornou diversas vezes, e uma vez a mim. Nesse sonho pensei que o céu escurecia a leste e ouvi um trovão crescente, mas no oeste subsistia uma luz pálida, e dali ouvi uma voz remota, mas nítida, exclamando: Busca a espada partida. Em Ladris está, por enquanto. Lá vai tomar-se medida, maior que de Morgul o encanto. Lá vai mostrar-se um alerta da sina que próxima está. A ruína de Isildur desperta, e o pequeno se revelará. Pouco pudemos entender dessas palavras, e falamos com nosso pai, Denethor, senhor de Minas Tirith, sábio no saber de Gondor. Só nos disse que Imladris foi outrora, entre os elfos, o nome de um vale muito ao norte, onde habitava Elrond meio-elfo, maior dentre os mestres do saber. Portanto, meu irmão, vendo como era desesperadora a nossa necessidade, ficou ávido por obedecer ao sonho e buscar em Ladris. Mas visto que o caminho era pleno de dúvida e perigo, assumi eu mesmo a viagem. De mau grado, meu pai mo permitiu, e longamente vaguei por estradas esquecidas, buscando a casa de Elrond, de que muitos haviam ouvido falar, mas que poucos sabiam onde ficava. E aqui, na casa de Elrond, mais coisas te serão esclarecidas, disse Aragorn, pondo-se de pé. Lançou a espada na mesa que estava diante de Elrond, e a lâmina estava partida em 2. Eis a espada que foi partida, disse ele. E quem és tu? E o que tens a ver com Minas Tirith? Perguntou Boromir, olhando com pasmo o rosto magro do caminheiro e sua capa manchada pela intempérie. Ele é Aragorn, filho de Arathorn, disse Elrond, e descende através de muitos pais de Isildur, filho de Elendil, de Minas Ithil. É chefe dos Dúnedain do norte, e agora já restam poucos desse povo. Então ele pertence a você e não a mim, exclamou Frodo admirado, levantando-se de um salto como se esperasse que o anel fosse exigido de imediato. Não pertence a nenhum de nós, disse Aragorn, mas foi ordenado que você o mantivesse por algum tempo. Mostre o anel, Frodo, disse Gandalf solenemente. Chegou a hora. Erga-o, e então Boromir compreenderá o restante de seu enigma. Fez-se silêncio, e todos voltaram os olhos para Frodo. Este foi sacudido por súbito constrangimento e medo, e sentiu grande relutância em revelar o anel e aversão por tocá-lo. Desejava estar bem longe dali. O anel luzia e rebrilhava quando ele o ergueu diante deles na mão trêmula.
Contemplai a ruína de Isildur, disse Elrond. Os olhos de Boromir lampejaram quando fitou o objeto dourado. O pequeno, murmurou. Então a sina de Minas Tirith chegou, enfim? Mas por que então devemos buscar uma espada partida? As palavras não eram a sina de Minas Tirith, disse Aragorn. Mas a sina e grandes feitos estão próximos deveras. Pois a espada que foi partida é a espada de Elendil, que se partiu embaixo dele quando tombou. Foi guardada como tesouro por seus herdeiros quando todas as outras heranças se perderam. Pois desde outrora dizia-se entre nós que ela haveria de ser refeita quando o anel, a ruína de Isildur, fosse encontrado. Agora que viste a espada que buscavas, o que pedes? Desejas que a casa de Elendil retorne à terra de Gondor? Não fui enviado para implorar obséquio, e sim somente para buscar o significado do enigma, respondeu Boromir, altivo. Porém somos acossados cruelmente, e a espada de Elendil seria um auxílio além de nossa esperança. Se deveras tal objeto pode retornar das sombras do passado. Olhou outra vez para Aragorn, e havia dúvida em seus olhos. Frodo sentiu que Bilbo se remexia impaciente ao seu lado. Estava evidentemente incomodado a favor do amigo. Pondo-se subitamente de pé, irrompeu. Não rebrilha tudo que é ouro, nem perdidos estão os que vagam. Não fenece o antigo tesouro, nem geadas raízes apagam. Das cinzas um fogo renasce, uma luz das sombras virá. A espada partida reface, o sem coroa outra vez reinará. Talvez não seja muito bom, mas é a propósito. Se for preciso algo além da palavra de Elrond. Se isso valeu uma viagem de 110 dias para ser ouvida, é melhor escutar. Sentou-se bufando. Eu mesmo compus isso, cochichou para Frodo. Para o Dúnadan, muito tempo atrás, da primeira vez em que ele me contou sobre si. Quase queria que minhas aventuras não tivessem terminado, e que eu pudesse ir com ele quando seu dia chegar. Aragorn sorriu para ele. Depois voltou-se de novo para Boromir. De minha parte, perdoo tua dúvida, disse ele. Pouco me pareço com os vultos de Elendil e Isildur que estão majestosamente esculpidos no paço de Denethor. Sou tão somente herdeiro de Isildur, não o próprio Isildur. Tive vida dura e longa, e as léguas que medeiam daqui a Gondor são pequena parte da extensão de minhas jornadas. Atravessei muitas montanhas e muitos rios, e pisei muitas planícies, mesmo nos longínquos países de Hun e Harad, onde as estrelas são estranhas. Mas meu lar, se é que o tenho, é no norte, pois ali os herdeiros de Valandil sempre moraram em longa linhagem ininterrupta de pai para filho por muitas gerações. Nossos dias se obscureceram, e nós minguamos. Mas a espada sempre passou a um novo possuidor. E isto eu te digo, Boromir, antes de terminar. Homens solitários somos nós, caminheiros do ermo, caçadores, mas sempre caçadores dos serviçais do inimigo, pois esses se encontram em muitos lugares, não apenas em Mordor. Se Gondor, Boromir, tem sido uma torre vigorosa, nós desempenhamos outro papel. Existem muitos seres malignos que vossas fortes muralhas e espadas reluzentes não detêm. Pouco sabeis das terras além de vossas fronteiras. Paz e liberdade, tu dizes? O norte pouco as conheceria se não fosse por nós. O medo os teria destruído. Mas quando seres sombrios vêm das colinas desabitadas ou se esgueiram das matas sem sol, eles fogem de nós. Que estradas alguém ousaria trilhar? Que segurança haveria nas terras silenciosas ou nos lares de homens simples durante a noite, se os Dúnedain estivessem adormecidos ou jazessem todos no túmulo?
E, no entanto, recebemos menos gratidão que vós. Os viajantes nos franzem o senho, e os camponeses nos dão nomes desdenhosos. Eu sou passo largo para um homem gordo que mora a um dia de marcha de inimigos que lhe congelariam o coração, ou arruinariam seu pequeno vilarejo se ele não fosse guardado sem cessar. Porém, não faríamos de modo diverso. Se a gente simplória estiver livre de preocupação e medo, ela será simplória, e temos de ser secretos para mantê-los assim. Essa tem sido a tarefa de minha gente enquanto os anos se alongaram e o capim cresceu. Mas agora o mundo está mudando outra vez. Chega uma nova hora. A ruína de Isildur foi encontrada. A batalha está próxima. A espada será reforjada. Irei a Minas Tirith. A ruína de Isildur foi encontrada, dizes, comentou Boromir. Vi um anel brilhante na mão do pequeno. Mas Isildur pereceu antes que começasse esta era do mundo, ao que dizem. Como sabem os sábios que este anel é o dele? E como ele passou pelos anos até ser trazido para cá por tão estranho mensageiro? Isso há de ser contado, respondeu Elrond. Mas ainda não, eu imploro, mestre, exclamou Bilbo. A sol já sobe para o meio-dia e sinto necessidade de algo que me fortifique. Eu não tinha dito teu nome, disse Elrond sorrindo. Mas digo-o agora. Vem, conta-nos tua história. E se ainda não compuseste tua história em versos, podes contá-la em simples palavras. Quanto mais breve, mais cedo serás revigorado. Muito bem, assentiu Bilbo. Farei o que me pedes. Mas agora vou contar a história verdadeira. E se alguém aqui me ouviu contá-la de outra forma, olhou de lado para Glóin. Peço que a esqueçam e me perdoem. Naqueles dias eu só queria reivindicar o tesouro para mim e me livrar do nome de ladrão que me impuseram. Mas quem sabe agora eu compreendo as coisas um pouco melhor. Seja lá como for, foi isto que aconteceu. Para alguns a história de Bilbo era completamente nova, e escutaram com espanto enquanto o velho hobbit, que na verdade não estava nem um pouco contrariado, relatou sua aventura com Gollum do começo ao fim. Não omitiu um só enigma. Teria feito também um relato de sua festa e de seu desaparecimento do condado, se fosse permitido, mas Elrond ergueu a mão. Bem contado, meu amigo, disse ele, mas isso basta por hora. No momento basta saber que o anel passou a Frodo, teu herdeiro. Que ele fale agora. Então, menos disposto que Bilbo, Frodo contou sobre todos os seus feitos com o anel desde o dia em que este passara à sua posse. Cada passo de sua viagem da Vila dos Hobbits até o Val do Bruinen foi questionado e considerado, e tudo o que conseguiu recordar acerca dos Cavaleiros Negros foi examinado. Por fim, sentou-se outra vez. Nada mal, disse-lhe Bilbo. Você teria contado uma boa história se eles não tivessem ficado interrompendo. Tentei tomar algumas notas, mas vamos ter que repassar tudo de novo alguma outra vez, se eu for redigir isso. Há capítulos inteiros de material, mesmo antes de você chegar aqui. Sim, acabou sendo um relato bem longo, respondeu Frodo. Mas a história ainda não me parece completa. Ainda quero saber muita coisa, especialmente sobre Gandalf. Galdor dos Portos, sentado ali perto, ouviu suas palavras. Falas por mim também, exclamou, e disse virando-se para Elrond. Os sábios podem ter boas razões para crer que o achado do pequeno é de fato o grande anel de longos debates, por muito improvável que isso possa parecer aos que menos sabem. Mas não podemos ouvir as provas. E também pergunto isto. E quanto a Saruman? Ele é versado no saber dos anéis, porém não está entre nós. Qual é seu conselho? Se ele sabe daquilo que ouvimos? As perguntas que fazes, Galdor, estão interligadas, disse Elrond.
Eu não as negligenciei e hão de ser respondidas. Mas é tarefa de Gandalf esclarecer estas coisas. E eu o convoco por último, pois é o lugar de honra, e em todo este assunto ele teve o papel principal. Alguns, Galdor, disse Gandalf, pensariam que as notícias de Glóin e a perseguição de Frodo são prova bastante de que o achado do pequeno é um objeto de grande valor para o inimigo. No entanto, é um anel. E então? Os 9 estão em posse dos Nazgûl. Os 7 foram tomados ou destruídos. Diante disso, Glóin se mexeu, mas não falou. Dos 3 nós sabemos. O que é então esse que ele tanto deseja? Há, de fato, uma ampla extensão de tempo entre o rio e a montanha, entre a perda e a descoberta. Mas a lacuna do conhecimento dos sábios foi finalmente preenchida, mas lentamente demais, pois o inimigo veio logo atrás, ainda mais perto do que eu receava. E é bom que só este ano, ao que parece neste mesmo verão, ele tenha sabido de toda a verdade. Alguns aqui recordarão que muitos anos atrás eu próprio ousei passar pelas portas do necromante em Dol Guldur e explorei em segredo seus caminhos, e assim descobri que nossos temores eram verdadeiros. Ele não era outro senão Sauron, nosso inimigo de antigamente, finalmente reassumindo forma e poder. Alguns também recordarão que Saruman nos dissuadiu de ações abertas contra ele, e por muito tempo apenas o observamos. Mas, por fim, à medida que sua sombra crescia, Saruman cedeu, e o Conselho empregou sua força e expulsou o mal de Treva-mata. Isso foi no mesmo ano em que o anel foi encontrado. Um estranho acaso, se é que foi acaso. Mas estávamos atrasados, como Elrond previa. Sauron também nos tinha observado, e por muito tempo preparara-se contra nosso golpe, governando Mordor de longe, através de Minas Morgul, onde habitavam seus 9 serviçais, até que estivesse tudo pronto. Então cedeu diante de nós, mas só fingiu fugir, e logo depois chegou à Torre Sombria e se declarou abertamente. Então o Conselho se reuniu pela última vez, pois então ficamos sabendo que ele buscava cada vez mais avidamente pelo Temíamos então que tivesse dele alguma notícia de que nada soubéssemos. Mas Saruman negou isso, e repetiu o que nos dissera antes, que o nunca mais seria encontrado na Terra-média. No pior caso, disse ele, nosso inimigo sabe que não o temos e que ainda está perdido. Mas o que foi perdido ainda poderá ser achado, pensa ele. Não temais, sua esperança o logrará. Pois não estudei esse assunto com seriedade? Ele caiu em Anduin, o Grande, e muito tempo faz, enquanto Sauron dormia, ele rolou o rio abaixo até o mar, que jaza lá até o fim. Gandalf silenciou, olhando para o leste da varanda até os longínquos picos das montanhas nevoentas, em cujas grandes raízes o perigo do mundo estivera oculto por tanto tempo. Suspirou. Aí cometi um erro, continuou ele. Fui embalado pelas palavras de Saruman, o sábio. Mas devia ter buscado antes a verdade. E agora, nosso perigo seria menor. Todos cometemos um erro, disse Elrond. E não fosse por tua vigilância, a escuridão, quem sabe, já estaria sobre nós. Mas continua. Desde o começo tive dúvidas, contra todas as razões que conhecia, disse Gandalf. E eu desejava saber como esse objeto chegara até Gollum e por quanto tempo ele o possuíra. Por isso fiz com que fosse vigiado, supondo que não levaria muito tempo para ele emergir da sua treva
e procurar seu tesouro. Ele veio, mas escapou e não foi encontrado. E então, ai de mim, deixei estar o assunto, apenas observando e esperando, como fizemos demasiadas vezes. O tempo passou com muitas preocupações, até que minhas dúvidas outra vez foram despertadas para um súbito temor. De onde vinha o anel do Hobbit? O que, se fosse justificado meu temor, deveria ser feito dele? Essas coisas precisei decidir. Mas ainda não falei a ninguém do meu medo, conhecendo o perigo de um sussurro intempestivo, caso ele se extravie. Em todas as longas guerras, com a Torre Sombria, a traição sempre foi nosso maior adversário. Isso foi 17 anos atrás. Logo dei-me conta de que espiões de muitas formas, até feras e aves, estavam reunidos ao redor do condado, e meu medo cresceu. Solicitei a ajuda dos Dúnedain, e sua vigia foi redobrada. E abri o coração para Aragorn, herdeiro de Isildur. E eu, disse Aragorn, aconselhei que caçássemos Gollum, por muito que parecesse ser tarde demais. E já que parecia adequado o herdeiro de Isildur trabalhar para desfazer o erro de Isildur, parti com Gandalf na busca longa e desesperançada. Então Gandalf contou como havia explorado toda a extensão das terras selváticas, descendo até as montanhas de Sombra e as divisas de Mordor. Ali ouvimos rumor dele, e supomos que tenha lá ficado por muito tempo nas colinas escuras. Mas jamais o encontramos, e desesperei-me por fim. E então, em meu desespero, pensei outra vez em uma prova que poderia tornar desnecessário encontrar Gollum. O próprio anel podia revelar se era o um. Voltou-me a lembrança de palavras ditas no conselho. Palavras de Saruman, mal consideradas à época. Agora eu as ouvia claramente no coração. Os 9, os 7 e os 3, disse ele, tinham cada um sua própria gema. Mas não o um. Era redondo e sem adorno, como se fosse um dos anéis menores. Mas seu artífice lhe colocou marcas que os hábeis talvez ainda possam ver e ler. Ele não dissera que marcas eram essas. Quem saberia agora? O artífice. E Saruman. Mas por grande que fosse seu saber, ele devia ter uma fonte. Que mão, exceto a de Sauron, jamais tinha segurado esse objeto antes que se perdesse? Só a mão de Isildur. Com esse pensamento abandonei a caçada e dirigi-me depressa para Gondor. Em dias antigos os membros de minha ordem haviam sido bem recebidos ali, e Saruman mais que todos. Frequentemente, por longo tempo, fora hóspede dos senhores da cidade. O senhor Denethor demonstrou-me então menos hospitalidade do que outrora, e, relutantemente, me permitiu buscar entre seus rolos e livros depositados. Se deveras buscas somente, como dizes, registros dos dias antigos e dos começos da cidade, vai e lê, disse ele, pois para mim aquilo que foi é menos obscuro do que o que está por vir, e é essa minha preocupação. Mas a não ser que tenhas mais habilidade que o próprio Saruman, que muito aqui estudou, nada encontrarás que não seja bem conhecido por mim, que sou mestre do saber desta cidade. Assim falou Denethor. E, no entanto, existem em seus depósitos muitos registros que, mesmo dentre os mestres do saber, poucos ainda podem ler, pois suas escritas e línguas tornaram-se obscuras aos homens recentes. E Boromir, em Minas Tirith, ainda está, creio que sem ter sido lido por ninguém, senão por Saruman e por mim, desde que os reis deixaram de existir,
um rolo que o próprio Isildur escreveu. Pois Isildur não marchou direto da guerra em Mordor, como alguns contaram. Alguns do norte, talvez, interrompeu Boromir. Em Gondor todos sabem que ele foi primeiro a Minas Anor e morou por algum tempo com seu sobrinho Meneldil, instruindo-o antes de lhe confiar o governo do Reino do Sul. Nessa época plantou ali o último broto da árvore branca em memória de seu irmão. Mas nessa época também escreveu esse rolo, disse Gandalf. E ao que parece isso não é lembrado em Gondor, pois esse rolo diz respeito ao Anel, e assim Isildur escreveu ali. Agora o grande anel há de se tornar herança do Reino do Norte. Mas registros dele hão de ser deixados em Gondor, onde habitam também os herdeiros de Elendil, para que não venha um tempo em que a lembrança destes grandes feitos se desvaneça. E após essas palavras, Isildur descreveu o anel, tal como o encontrou. Estava quente quando o tomei pela primeira vez, quente como brasa, e minha mão foi chamuscada, de tal maneira que duvido que algum dia me livre dessa dor. Mas enquanto escrevo, ele arrefeceu, e parece encolher, porém não perde sua beleza nem sua forma. Já a escrita que traz, que de início era nítida como chama rubra, míngua, e agora mal pode ser lida. Está redigida em escrita élfica de Eregion, pois não há letras em Mordor para obra tão sutil. Mas o idioma me é desconhecido. Julgo que seja uma língua da Terra Sombria, visto que é imunda e rude. Não sei que mal ela expressa, mas traço aqui uma cópia, temendo que desvaneça de modo irremediável. Ao anel falta, quem sabe, o calor da mão de Sauron, que era negra, e ainda assim ardia como fogo. E assim foi destruído Gil-galad. E talvez, se o ouro fosse reaquecido, a escrita seria renovada. Porém, de minha parte, não arriscarei danificar esse objeto, a única bela dentre todas as obras de Sauron. É precioso para mim, apesar de eu o comprar com grande dor. Quando li estas palavras, minha demanda estava terminada, pois a escrita traçada era de fato, como Isildur supunha, na língua de Mordor e dos serviçais da torre. E o que dizia já era conhecido, pois no dia em que Sauron primeiro usou o Celebrimbor, artífice dos três, tomou consciência dele, e de longe ouviu-o dizer essas palavras. E assim foram revelados seus propósitos malignos. Despedi-me imediatamente de Denethor, mas enquanto seguia rumo ao norte, chegaram-me mensagens de Lórien, de que Aragorn passara por ali e que encontrara a criatura chamada Gollum. Por isso fui primeiro ao encontro dele para ouvir seu relato. Não me atrevi a imaginar com que perigos mortais se deparara sozinho. Há pouco que contar deles, disse Aragorn. Se um homem precisar caminhar à vista do Portão Negro, ou pisar as flores mortíferas do Vale Morgul, então correrá perigo. Também eu acabei perdendo a esperança e comecei a viagem de volta. Então, por sorte, topei de repente com o que buscava: as pegadas de pés macios junto a uma lagoa barrenta. Mas então a trilha ainda era fresca e recente, e não levava a Mordor, e sim na direção oposta. Seguia ao longo das bordas dos pântanos mortos, e então o apanhei. Emboscado junto a uma lagoa estagnada, espiando a água enquanto descia o escuro anoitecer, eu o peguei. Gollum. Estava coberto de limo verde. Jamais gostará de mim, temo, pois mordeu-me e eu não fui bondoso. Nada mais consegui da sua boca senão as marcas de seus dentes. Julguei que era a pior parte de toda a minha jornada, o caminho de volta, vigiando-o dia e noite, fazendo-o caminhar à minha frente com um cabresto no pescoço, amordaçado,
até ser domado pela falta de bebida e comida, empurrando-o sempre rumo à treva mata. Finalmente levei-o até lá e o entreguei aos elfos, pois havíamos combinado que assim devia ser. E fiquei contente de me livrar de sua companhia, pois ele fedia. De minha parte, espero nunca mais pôr os olhos nele. Mas Gandalf veio e suportou uma longa conversa com ele. Sim, longa e cansativa, disse Gandalf, mas não sem lucro. Por exemplo, a história que contou sobre sua perda concordava com a que Bilbo agora contou abertamente pela primeira vez. Mas pouco importava, visto que eu já a adivinhara. Mas então fiquei sabendo pela primeira vez que o anel de Gollum vinha do grande rio perto dos Campos de Lys. E também soube que ele o possuíra por muito tempo. Muitas vidas da sua pequena espécie. O poder do anel multiplicara seus anos muito além do normal. Mas só os grandes anéis contêm esse poder. E se isso não fosse evidência bastante, Galdor, a outra prova de que falei. Neste mesmo anel que aqui viste erguido para o alto, redondo e sem adorno, as letras que Isildur relatou ainda podem ser lidas, se tivermos a força de vontade de deixar o anel no fogo por certo tempo. Eu fiz isso, e foi isto que li. Ashnags Durbatuluk, Ashnazg Ginbatul, Ashnazg Trakatuluk Ag, Burzumishi Krinpatul. A mudança da voz do mago foi aterradora. De repente ela se tornou ameaçadora, poderosa, rude como pedra. Uma sombra pareceu passar sobre o sol no alto, e por um momento a varanda escureceu. Todos estremeceram, e os elfos taparam os ouvidos. Nunca antes alguma voz ousou pronunciar palavras dessa língua em Ladris, Gandalf o Cinzento, disse Elrond, quando a sombra passou e a companhia voltou a respirar. E esperemos que ninguém a fale aqui de novo, respondeu Gandalf. Ainda assim, não vos peço perdão, mestre Elrond. Pois, se essa língua não deve ser logo ouvida em cada canto do oeste, que ninguém mais tenha dúvida de que este objeto é, deveras, o que os sábios declararam. O tesouro do inimigo, carregado de toda a sua malícia, e nele reside grande parte de sua força de outrora. Provém dos anos de trevas as palavras que os joalheiros de Eregion ouviram e souberam que tinham sido traídos. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Sabei também, meus amigos, que soube ainda mais coisas de Gollum. Ele relutava em falar, e sua história não era clara, mas está fora de qualquer dúvida que ele foi a Mordor, e que ali tudo o que sabia lhe foi arrancado à força. Portanto, o inimigo já sabe que o foi encontrado, que passou longo tempo no condado, e, já que seus serviçais o perseguiram quase até nossa porta, logo ele saberá, pode já saber, enquanto falo, que o temos aqui. Todos se quedaram silenciosos por alguns momentos, até que Boromir falou por fim. É um ser pequeno esse Gollum, tu dizes? Pequeno, mas grande em maldade. O que foi feito dele? A que fim o condenaste? Está preso, nada pior, disse Aragorn. Tinha sofrido muito. Não há dúvida de que foi torturado, e o temor de Sauron reside sombrio em seu coração. Eu, por mim, estou contente de que está sendo mantido em segurança pelos vigilantes elfos de Treva-mata. Sua malícia é grande. Lhe confere uma força quase incrível em alguém tão magro e murcho. Ainda poderia causar muito mal se estivesse livre. E não duvido de que lhe permitiram deixar Mordor com alguma missão maligna. Ai de nós! Ai de nós!
exclamou Legolas. E havia grande aflição em seu belo rosto élfico. As novas que me mandaram trazer precisam ser contadas agora. Não são boas, mas só aqui descobri quão más elas podem parecer a esta companhia. Sméagol, que agora se chama Gollum, escapou. Escapou? Exclamou Aragorn. Isso é de fato uma má notícia. Temo que todos nos arrependamos disso. Como foi que o povo de Thranduil falhou em sua responsabilidade? Não por falta de vigilância, disse Legolas, mas talvez por excesso de bondade. E tememos que o prisioneiro tenha tido ajuda de outros e que se saiba mais de nossos atos do que gostaríamos. Vigiamos essa criatura dia e noite, a pedido de Gandalf, por muito que nos cansássemos da tarefa. Mas Gandalf nos pediu que ainda tivéssemos esperança de sua cura, e não tivemos coragem de mantê-lo sempre em calabouços embaixo da terra, onde recairia em seus velhos pensamentos sombrios. Fostes menos gentis comigo, disse Glóin, com um lampejo nos olhos, quando foram evocadas antigas lembranças de sua prisão nos lugares profundos do paço do rei élfico. Ora vamos, disse Gandalf. Por favor, não interrompas, meu bom Glóin. Isso foi um lamentável mal-entendido, acertado muito tempo atrás. Se forem levantadas aqui todas as queixas que existem entre os elfos e os anãos, podemos muito bem abandonar o conselho. Glóin ergueu-se e fez uma mesura, e Legolas prosseguiu. Em dias de bom tempo, levávamos Gollum através dos bosques, e havia uma árvore alta postada a sós longe das demais que ele gostava de escalar. Muitas vezes o deixamos subir até os ramos mais altos para que sentisse o vento livre, mas pusemos guarda ao pé da árvore. Certo dia ele se recusou a descer, e os guardas não pretendiam escalar atrás dele. Aprendera o truque de se prender aos galhos com os pés assim como com as mãos. Por isso ficaram sentados junto à árvore até tarde da noite. Foi nessa mesma noite de verão, porém sem luar e sem estrelas, que orques nos atacaram de surpresa. Rechaçamo-los após algum tempo. Eram muitos e ferozes, mas vinham do outro lado das montanhas e não tinham o costume da mata. Quando a batalha terminou, descobrimos que Gollum se fora e que seus guardas foram mortos ou aprisionados. Então pareceu-nos evidente que o ataque fora feito para resgatá-lo, e que ele sabia disso de antemão. Não podemos imaginar como isso foi planejado, mas Gollum é astucioso, e os espiões do inimigo são muitos. Os seres sombrios que foram expulsos no ano da queda do dragão retornaram em grandes quantidades, e Treva-mata voltou a ser um lugar maligno, exceto onde mantemos nosso reino. Não conseguimos recapturar Gollum. Demos com seu rastro entre os de muitos orques, e ele se aprofundava longe na floresta, rumando para o sul. Mas logo escapou a nossa habilidade, e não ousamos prosseguir na caçada, pois estávamos nos aproximando de Dol Guldur, e esse é ainda um lugar muito maligno. Não vamos naquela direção. Bem, ele se foi, disse Gandalf. Não temos tempo de procurá-lo outra vez. Ele deve fazer o que quiser, mas poderá ainda desempenhar um papel que nem ele nem Sauron previram. E agora responderei às outras perguntas de Galdor. E quanto a Saruman? Quais são seus conselhos para nós nesta dificuldade? Esta história preciso contar por completo, pois somente Elrond já a ouviu, e brevemente. Mas ela influenciará tudo o que temos de resolver. É o último capítulo do Conto do Anel, até onde ele a alcançou. No final de junho eu estava no condado, mas havia uma nuvem de ansiedade em minha mente, e cavalguei até os limites meridionais da pequena terra, pois tinha presságio de algum perigo que ainda me estava oculto, mas se aproximava. Ali me chegaram mensagens falando de guerra e derrota em Gondor, e quando ouvi falar da Sombra Negra, um calafrio me atingiu o coração. Mas nada encontrei, senão alguns fugitivos do sul. Porém, pareceu-me que neles residia um medo de que não queriam falar. Voltei-me então para o leste e o norte, e viajei ao longo do Caminho Verde.
E não longe de Bree topei com um viajante sentado numa encosta junto à estrada, com o cavalo pastando a seu lado. Era Radagast, o castanho, que em certa época morou em Roscobel, perto dos limites de Treva-Mata. É membro de minha ordem, mas eu não o vira por muitos anos. Gandalf, exclamou ele, eu te buscava, mas sou estranho nesta região. Só o que sabia é que podias ser encontrado em uma região selvagem com o rude nome de Condado. Tua informação foi correta, disse eu. Mas não digas desse modo se encontrares algum dos habitantes. Está perto da fronteira do condado agora. E o que queres de mim? Deve ser urgente. Nunca foste viajante, a não ser que uma grande necessidade te impelisse. Tenho uma missão urgente, disse ele. Minhas notícias são más. Então olhou em volta como se as sebes tivessem ouvidos. Nazgûl, sussurrou ele. Os 9 estão à solta outra vez. Atravessaram o rio em segredo e movem-se para o oeste. Assumiram o aspecto de cavaleiros trajados de preto. Então eu soube o que temera sem sabê-lo. O inimigo deve ter alguma grande necessidade ou propósito, prosseguiu Radagast. Mas não consigo imaginar o que o faz observar estas regiões distantes e desoladas. O que queres dizer? Indaguei. Disseram-me que, aonde quer que vão, os cavaleiros exigem notícias de uma terra chamada Condado. O Condado, disse eu, mas afligi-me. Pois os próprios sábios temem enfrentar os 9 quando estes estão reunidos sob seu chefe cruel. Foi outrora um grande rei e feiticeiro, e agora domina um temor mortal. Quem te disse, quem te mandou? Perguntei. Saruman, o Branco, respondeu Radagast, e mandou-me dizer que, se achares necessário, ele ajudará, mas precisas buscar seu auxílio de imediato. Do contrário, será tarde demais. E essa mensagem me trouxe esperança, pois Saruman, o Branco, é o maior de minha ordem. É claro que Radagast é um mago de valor, mestre das formas e mudanças de cor, e tem grande saber sobre ervas e animais, e as aves em especial são suas amigas. Mas Saruman estudou por longo tempo as artes do próprio inimigo, e assim muitas vezes fomos capazes de interceptá-lo. Foi graças aos expedientes de Saruman que o expulsamos de Dol Guldur. Podia ser que ele tivesse encontrado armas que repelissem os 9. Irei ter com Saruman, disse eu. Então, tens de ir agora, afirmou Radagast, pois desperdicei tempo procurando por ti e os dias passam depressa. Foi-me dito para encontrar-te antes do meio do verão, e ele chegou. Mesmo que partas deste ponto, dificilmente chegarás até ele antes que os 9 descubram a terra que estão buscando. Eu mesmo hei de retornar de pronto. E com essas palavras, ele montou e teria partido de imediato. Espera um momento, exclamei. Precisaremos de tua ajuda e da ajuda de todos os seres que aderem. Envia mensagens a todos os animais e aves que são teus amigos. Pede que tragam notícias a Saruman e a Gandalf de qualquer coisa que tenha a ver com esse assunto. Que as mensagens sejam enviadas a Orthanc. Farei isso, disse ele, e saiu a cavalo como se os 9 estivessem no seu encalço. Não pude segui-lo ali, e então, naquele dia eu já cavalgara longe, e estava tão cansado quanto meu cavalo, e precisava sopesar as coisas. Passei a noite em Bree e decidi que não tinha tempo de voltar ao condado. Jamais cometi erro maior. No entanto, escrevi uma mensagem para Frodo e confiei em que meu amigo taverneiro a mandasse para ele. Parti a cavalo ao amanhecer, e por fim cheguei à morada de Saruman. Ela fica muito ao sul, em Isengard, no final das Montanhas Nevoentas, não longe do desfiladeiro de Rohan. E Boromir vos contará
que é um grande vale aberto que se situa entre as montanhas nevoentas e os sopés setentrionais das Eredninrais, as montanhas brancas de seu lar. Mas Isengard é um círculo de rochas íngremes que circundam um vale, como se fosse uma muralha, e no meio desse vale fica uma torre de pedra chamada Orthanc. Não foi feita por Saruman, e sim pelos homens de Númenor, muito tempo atrás. E é muito alta, e tem muitos segredos. No entanto, não parece ser obra de engenho. Só pode ser alcançada ultrapassando o círculo de Isengard. E nesse círculo há apenas um portão. Certa tardinha cheguei ao portão, semelhante a um grande arco na muralha de pedra, e era fortemente vigiado. Mas os guardiões do portão estavam à minha espera, e disseram-me que Saruman me aguardava. Passei por baixo do arco, e o portão se fechou silenciosamente atrás de mim. E subitamente tive medo, apesar de não saber por qual motivo. Mas cavalguei até o sopé de Orthanc e cheguei à escadaria de Saruman. E ali ele me recebeu e me levou para sua alta câmara. Usava um anel no dedo. Então vieste, Gandalf, disse-me com gravidade. Mas em seus olhos parecia haver uma luz branca, como se tivesse um riso frio no coração. Sim, eu vim, respondi. Vim buscando teu auxílio, Saruman o Branco. E esse título pareceu enfurecê-lo. Viestes deveras, Gandalf, o Cinzento, retrucou ele com desprezo. Pelo auxílio? Poucas vezes se ouviu que Gandalf o Cinzento buscasse auxílio. Alguém tão astucioso e tão sábio, vagando pelas terras e envolvendo-se em todos os assuntos, quer lhes pertençam, quer não. Olhei para ele e fiquei perplexo. Mas, se não me engano, disse eu, agora ocorrem fatos que exigirão a união de toda a nossa força. Pode ser que sim, disse ele, mas pensas nisso tarde demais. Por quanto tempo, pergunto, me ocultaste de mim, chefe do conselho, um assunto da maior importância? O que te traz agora de teu esconderijo no condado? Os 9 voltaram a se revelar, respondi. Atravessaram o rio. Foi o que Radagast me contou. Radagast, o castanho! Riu-se Saruman, e não escondia mais seu desprezo. Radagast, o domador de aves! Radagast, o simplório! Radagast, o tolo! Mas teve esperteza bastante para desempenhar o papel que lhe impus, pois tu vieste, e foi só esse o propósito de minha mensagem. E aqui ficarás, Gandalf, o Cinzento, e descansarás das viagens, pois eu sou Saruman, o Sábio, Saruman, artífice do Anel, Saruman de muitas cores. Então olhei e vi que suas vestes, que pareceram brancas, não o eram, e sim tecidas de todas as cores, e quando ele se movia elas tremeluziam, e mudavam de tom de forma a confundir a visão. Eu gostava mais do branco, disse eu. Branco, zombou ele, serve como começo. O pano branco pode ser tingido. A página branca pode ser coberta de escrita, e a luz branca pode ser fragmentada. E neste caso, ela não é mais branca, disse eu. E aquele que quebra uma coisa para descobrir o que é, abandonou a trilha da sabedoria. Não precisas falar comigo como a um dos tolos que consideras amigos, disse ele. Não te trouxe aqui para ser instruído por ti, e sim para te dar uma escolha. Então, empertigou-se e começou a declamar, como se fizesse um discurso há muito ensaiado. Os dias antigos acabaram, os dias médios estão passando, os dias recentes estão começando. O tempo dos elfos passou, mas o nosso tempo é iminente. O mundo dos homens que nós devemos governar. Mas precisamos ter poder, poder para ordenar todas as coisas como quisermos, para aquele bem que somente os sábios podem enxergar. E escuta, Gandalf, meu velho amigo e ajudante.
disse ele, aproximando-se e já falando em voz mais baixa. Eu disse nós, pois nós é o que poderá ser se te aliares a mim. Um novo poder se ergue. Contra ele os antigos aliados e políticas de nada nos servirão. Não resta esperança nos elfos ou na agonizante Númenor. Esta, então, é uma escolha diante de ti, diante de nós. Podemos unir-nos a esse poder. Seria sábio, Gandalf. Existe esperança por aí. Sua vitória é iminente, e haverá rica recompensa para aqueles que o ajudaram. À medida que o poder cresce, seus amigos provados crescerão também. E os sábios como tu e eu, com paciência, poderão afinal chegar a dirigir seus cursos, a controlá-los. Podemos esperar a hora propícia. Podemos guardar nossos pensamentos nos corações. Quem sabe, lamentando os males feitos no caminho, mas aprovando o propósito elevado e definitivo. Saber, domínio, ordem, tudo que até agora porfiamos em vão para realizar, mais impedidos que auxiliados por nossos amigos, fracos ou ociosos. Não precisa haver, não deve haver nenhuma mudança de fato em nossos desígnios, somente em nossos meios. Saruman, comentei, ouvi discursos dessa espécie antes, mas somente das bocas de emissários enviados de Mordor para iludir os ignorantes. Não consigo imaginar que me trouxeste tão longe apenas para me fatigares os ouvidos. Ele me olhou de lado e fez uma pequena pausa enquanto pensava. Bem, vejo que esse sábio procedimento não te agrada, disse ele. Ainda não? Não se for possível arquitetar uma maneira melhor? Chegou perto e pôs a mão comprida em meu braço. E por que não, Gandalf? Sussurrou. Por que não? O Anel Regente? Se pudermos comandá-lo, o poder passará para nós. Foi deveras por isso que te trouxe aqui. Pois tenho muitos olhos a meu serviço e creio que sabes onde se encontra agora esse objeto precioso. Não é assim? Ou porque os 9 perguntam pelo condado e qual é teu interesse ali? Ao dizer isso, uma avidez que não conseguia ocultar brilhou de repente em seus olhos. Saruman, disse eu, afastando-me dele, só uma mão de cada vez pode usar o um. E bem o sabes. Então não te esforces em dizer nós. Mas eu não o daria, não. Nem mesmo notícias dele eu te daria, agora que conheço teu pensamento. Tu foste chefe do conselho, mas estás desmascarado afinal. Bem, parece que as opções são submeter-me a Sauron ou a ti. Não escolho nenhuma delas. Tens outras a oferecer? Agora ele estava frio e perigoso. Sim, respondeu. Não esperava que demonstrasses sabedoria, mesmo em teu próprio benefício. Mas dei-te a oportunidade de me ajudares voluntariamente e de assim poupares muito distúrbio e dor. A terceira opção é ficar aqui, até o fim. Até que fim? Até que me reveles onde um pode ser encontrado. Posso achar modos de te persuadir. Ou até que ele seja encontrado a despeito de ti, e o governante tenha tempo de se voltar a assuntos menores. Digamos, a criar uma recompensa adequada ao impedimento e à insolência de Gandalf o Cinzento. Pode ser que esse acabe não sendo um dos assuntos menores, disse eu. Ele riu de mim, pois minhas palavras eram vazias, e ele o sabia. Levaram-me e me puseram a sós no pináculo de Orthanc, no lugar de onde Saruman costumava observar as estrelas. Não há descida senão por uma estreita escada de muitos milhares de degraus, e o vale lá embaixo parece distante. Contemplei-o e vi que, apesar de outrora ter sido verde e belo, agora estava repleto de poços e forjas. Lobos e orques estavam alojados em Isengard,
pois Saruman reuniu um grande exército por sua própria conta, em rivalidade contra Sauron, e não a seu serviço ainda. Sobre todas as suas obras, uma fumaça escura pairava e se envolvia nos flancos de Orthanc. Eu estava de pé sozinho, numa ilha entre as nuvens, e não tinha chance de escapar, e meus dias foram amargos. Fiquei transido de frio, e só tinha pouco espaço para andar para lá e para cá, ruminando a vinda dos cavaleiros ao norte. Estava certo de que os 9 de fato tinham surgido, à parte as palavras de Saruman, que poderiam ser mentiras. Muito antes de chegar a Isengard, eu ouvira notícias a caminho que não podiam ser equivocadas. Todo o tempo tive temor no coração pelos amigos no condado. Mas ainda tinha alguma esperança. Esperava que Frodo tivesse partido de imediato, como minha carta recomendara, e que tivesse chegado a Valfenda antes que começasse a perseguição mortal. E tanto meu temor quanto minha esperança acabaram sendo infundados, pois minha esperança se baseava em um homem gordo em Bree, e meu temor se baseava na astúcia de Sauron. Mas homens gordos que vendem cerveja têm muitos chamados a atender, e o poder de Sauron ainda é menor do que o temor o torna. Mas no círculo de Isengard, aprisionado e sozinho, não era fácil pensar que os caçadores, diante de quem todos fugiram ou caíram, iriam vacilar no longínquo condado. "Eu vi você!" exclamou Frodo. "Você andava para trás e para frente. O luar brilhava em seus cabelos." Gandalf fez uma pausa admirado e olhou para ele. "Foi só um sonho", disse Frodo, "mas de repente ele voltou para mim. Eu o tinha esquecido por completo. Veio algum tempo atrás, depois que deixei o condado, eu acho." "Então ele veio tarde", disse Gandalf. "Como você verá, eu estava em graves apuros. E quem me conhece concordará que raramente estive em tal dificuldade, e não suporto bem tal infortúnio. Gandalf o Cinzento apanhado como uma mosca na teia traiçoeira de uma aranha. Porém, até as aranhas mais sutis podem deixar um fio fraco. De início eu temia, como sem dúvida Saruman pretendia, que Radagast também tivesse caído. Mas eu não percebera indícios de qualquer coisa errada em sua voz ou em seu olho quando nos encontramos. Se tivesse, jamais teria ido a Isengard, ou teria ido com mais cautela. Foi o que Saruman imaginou, e ocultara sua mente e enganara seu mensageiro. De qualquer modo, teria sido em vão tentar converter a traição o honesto Radagast. Ele me procurou de boa fé, e assim me persuadiu. Foi essa a ruína da trama de Saruman, pois Radagast não tinha motivo para deixar de fazer o que eu pedira, e cavalgou rumo a Trevamata, onde tinha muitos amigos de antigamente. E as águias das montanhas foram a toda parte, e viram muitas coisas. A reunião dos lobos e a convocação dos orques, e os 9 cavaleiros indo e vindo pelas terras, e ouviram a notícia da fuga de Gollum, e enviaram um mensageiro para trazer essas novas até mim. Assim foi que, minguando o verão, veio uma noite de luar, e Gwaihir, senhor dos ventos, mais veloz das grandes águias, chegou a Orthanc, inesperado, e me encontrou de pé no pináculo. Então falei-lhe, e ele me levou embora antes que Saruman se desse conta. Eu estava longe de Isengard, antes que os lobos e orques saíssem pelo portão em meu encalço. "Até onde podes me carregar?" disse eu a Gwaihir. "Muitas léguas", respondeu ele, "mas não aos confins da terra. Fui enviado para levar notícias, não cargas." "Então preciso ter montaria em terra", afirmei, "e uma montaria extremamente veloz, pois nunca antes tive tal necessidade de pressa." "Então levar-te-ei a Edoras,
Onde o senhor de Rohan reside em seu passo, disse ele, pois isso não fica muito longe. E fiquei contente, pois na marca dos cavaleiros de Rohan habitam os Rohirrim, os senhores de cavalos. E não há cavalos como os criados naquele grande vale entre as montanhas nevoentas e as brancas. Ainda se pode confiar nos homens de Rohan, tu crês? Perguntei a Gwaihir, pois a traição de Saruman abalara minha fé. Pagam tributo em cavalos, respondeu ele, e anualmente enviam muitos a Mordor, é o que se diz. Mas ainda não estão subjugados. Mas se, como dizes, Saruman se tornou mau, então a sina deles não pode tardar muito. Depositou-me na terra de Rohan antes do amanhecer. E agora alonguei demais minha história. O restante tem de ser mais breve. Em Rohan encontrei o mal já em ação, as mentiras de Saruman, e o rei da terra não escutava meus alertas. Mandou-me pegar um cavalo e ir embora, e escolhi um muito do meu agrado, mas pouco do dele. Tomei o melhor cavalo de sua terra, e jamais vi outro semelhante. Então deve ser um nobre animal deveras, disse Aragorn, e saber que Sauron exige tal tributo me contrista mais do que muitas notícias que podem parecer piores. Não era assim da última vez que estive naquela terra. Nem é agora, eu juro, disse Boromir. É uma mentira que vem do inimigo. Conheço os homens de Rohan, fiéis e valorosos, nossos aliados, ainda habitando nas terras que lhes demos muito tempo atrás. A sombra de Mordor se estende sobre terras distantes, respondeu Aragorn. Saruman sucumbiu a ela. Rohan está assediada. Quem sabe o que encontrarás lá se alguma vez voltares? Isso não, pelo menos, disse Boromir, que compram suas vidas com cavalos. Amam seus cavalos quase tanto quanto as famílias. E não sem motivo, pois os cavalos da marca dos cavaleiros vêm dos campos do norte, longe da sombra, e sua raça, assim como a de seus senhores, descende dos dias livres de outrora. Deveras é verdade, assentiu Gandalf. E há um dentre eles que poderia ter nascido na manhã do mundo. Os cavalos dos 9 não conseguem competir com ele. Incansável, veloz como o vento que voa. Shadowfax o chamaram. De dia seu pelo reluz como prata, e à noite é como uma sombra, e ele passa sem ser visto. Leve a sua pisada. Nunca antes homem nenhum o montara, mas eu o levei e domei, e tão depressa ele me carregou que alcancei o condado quando Frodo estava nas colinas dos túmulos, apesar de ter partido de Rohan só quando ele partiu da Vila dos Hobbits. Mas o temor crescia em mim à medida que eu cavalgava. Quanto mais ia para o norte, mais ouvia novas dos cavaleiros, e apesar de me aproximar deles dia após dia, estavam sempre à minha frente. Fiquei sabendo que dividiram suas forças. Alguns ficaram nas divisas do leste, não longe do Caminho Verde, e alguns invadiram o condado pelo sul. Cheguei à Vila dos Hobbits e Frodo se fora, mas troquei palavras com o velho Gandhi. Muitas palavras e poucas objetivas. Ele tinha muito a dizer sobre os defeitos dos novos proprietários de Bolsão. Não suporto mudanças, disse Gandhi. Não na minha idade. E menos que tudo, mudanças para pior. Mudanças para pior, repetiu ele muitas vezes. Pior é uma palavra ruim, disse-lhe eu. E espero que você não viva para ver isso. Mas no meio de sua fala finalmente concluí que Frodo deixara a Vila dos Hobbits fazia menos de uma semana, e que um cavaleiro negro viera à colina na mesma tarde. Então prossegui temeroso. Cheguei à terra dos Books e a encontrei em polvorosa, agitada como um formigueiro que foi remexido com uma vareta. Cheguei à casa de Cricôncavo e estava arrombada e vazia. Mas na soleira estava uma capa que pertencera a Frodo. Então a esperança me abandonou por algum tempo, e não esperei para reunir notícias, do contrário, teria me consolado.
mas fui no encalço dos cavaleiros. Foi difícil segui-los, pois iam em muitas direções e fiquei perdido. Mas parecia-me que um ou dois haviam cavalgado rumo a Brie, e para ali fui, pois pensava em palavras que poderiam ser ditas ao taverneiro. Carrapicho é como chamam, pensei. Se esse atraso foi culpa dele, vou torrar todos os carrapichos que há nele. Vou tostar o velho tolo em fogo baixo. Ele já esperava por isso, e quando viu meu rosto, caiu no chão e começou a derreter ali mesmo. — O que fez com ele? Exclamou Frodo alarmado. — Ele foi mesmo muito bondoso conosco e fez tudo o que podia. Gandalf riu. — Não tenha medo, disse ele. Não mordi e ladrei bem pouco. Fiquei tão entusiasmado com a notícia que arranquei dele, quando parou de tremer, que abracei o velho camarada. Não consegui adivinhar como ocorrera, mas fiquei sabendo que você estivera em Brie na noite anterior e partira naquela manhã com Passo Largo. — Passo Largo! Exclamei, gritando de alegria. — Sim, senhor, receio que sim, senhor, disse Carrapicho, compreendendo-me mal. Ele os pegou, apesar de tudo que pude fazer, e eles se foram com ele. Eles se comportaram de um jeito muito esquisito todo o tempo que estiveram aqui. Voluntariosos, poderíamos dizer. Asno, tolo, cevado 3 vezes valoroso e querido, disse eu. É a melhor notícia que tive desde o meio do verão. Vale pelo menos 1 moeda de ouro. Que sua cerveja receba um encantamento de suprema excelência por 7 anos, disse eu. Agora posso ter uma noite de descanso. A primeira, nem me lembro desde quando. Portanto, passei ali aquela noite, muito me perguntando o que fora feito dos cavaleiros, pois só de 2 havia relatos em Brie, ao que parecia. Mas à noite ouvimos mais. Pelo menos 5 vieram do oeste, derrubaram os portões e passaram por Brie como um vento uivante. E a gente de Brie ainda está tiritando e esperando o fim do mundo. Levantei-me antes do amanhecer e fui atrás deles. Não sei, mas parece-me claro que foi isto que aconteceu. O capitão deles ficou em segredo ao sul de Brie, enquanto 2 seguiram à frente, atravessando a aldeia, e mais 4 invadiram o condado. Mas estes, quando foram frustrados em Brie, em Cricôncavo, voltaram ao seu capitão trazendo notícias e assim deixaram a estrada por um tempo sem estar vigiada, exceto pelos seus espiões. Então o capitão mandou alguns para o leste, direto por cima do terreno, e ele mesmo, com os demais, cavalgou ao longo da estrada em grande fúria. Galopei para o topo do vento como um vendaval e cheguei ali antes do pôr do sol em meu 2º dia depois de Brie. E eles estavam lá antes de mim. Afastaram-se de mim porque sentiram a vinda de minha ira e não ousavam enfrentá-la enquanto o sol estava no céu. Mas cercaram-me à noite e fui assediado no topo da colina, no antigo anel de Amon-Sul. Fiquei de fato em apuros. Tal luz e chama não devem ter sido vistas no topo do vento desde os faróis de guerra de antigamente. Ao nascer do sol, escapei e fugi rumo ao norte. Não podia esperar fazer mais. Era impossível encontrá-lo, Frodo, no ermo, e seria loucura tentar com todos os 9 em meus calcanhares. Portanto, tive de confiar em Aragorn. Mas eu esperava desviar alguns deles, e, ainda assim, alcançar Valfenda antes de vocês e enviar socorros. 4 cavaleiros de fato me seguiram, mas deram a volta algum tempo depois e rumaram para o Val, ao que parece. Isso ajudou um pouco, pois eram somente 5, não 9, quando seu acampamento foi atacado. Finalmente cheguei aqui por uma via longa e difícil, subindo pelo Fontegris, atravessando a Charneca-Etten e descendo pelo norte. Levei quase 15 dias desde o topo do vento, pois não conseguia cavalgar entre as rochas dos morros dos Trolls, e Shadowfax partiu. Mandei-o de volta ao dono, mas cresceu grande amizade entre nós, e se eu precisar, ele virá ao meu chamado. Mas foi assim que vim a Valfenda somente 2 dias antes do anel,
e as novas do seu perigo já haviam sido trazidas aqui, o que acabou sendo muito bom. E esse, Frodo, é o fim do meu relato. Que Elrond e os demais perdoem o seu cumprimento. Mas tal coisa não aconteceu antes, que Gandalf faltou a um encontro e não veio quando prometeu. Penso que era necessário um relato de tão estranho evento ao portador do anel. Bem, agora o conto está contado, do começo ao fim. Aqui estamos todos, e aqui está o anel. Mas ainda não chegamos mais perto de nosso propósito. O que havemos de fazer com ele? Fez-se silêncio. Por fim, Elrond voltou a falar. Essas são novas aflitivas acerca de Saruman, disse ele, pois confiávamos nele, e ele conhece profundamente todas as nossas deliberações. É perigoso estudar com demasiado detalhe as artes do inimigo, pelo bem ou pelo mal. Mas tais quedas e traições, ai de nós, ocorreram antes. Das histórias que ouvimos neste dia, a de Frodo foi, para mim, a mais estranha. Conheci poucos hobbits, exceto por Bilbo aqui, e parece-me que talvez ele não seja tão único e singular quanto eu o considerava. O mundo mudou muito desde a última vez em que estive nas estradas rumo ao oeste. Conhecemos as coisas tumulares por muitos nomes, e da Floresta Velha muitas histórias se contaram. Agora tudo o que resta é apenas uma extensão de sua parte setentrional. Houve época em que um esquilo podia ir de árvore em árvore de onde hoje é o condado, até a Terra Parda, a oeste de Isengard. Nessas terras viajei certa vez, e conheci muitos seres selvagens e estranhos. Mas esquecera-me de Bombadil, se é que de fato ainda é o mesmo que caminhava nas matas e colinas muito tempo atrás, e que mesmo então era mais antigo que os antigos. Não era esse, então, o seu nome. Iarwain Ben-Adar, nós o chamávamos, mais velho e sem pai. Mas desde então recebeu muitos outros nomes de outros povos. Forn, dos anãos, Orald, dos homens do norte, e outros nomes além desses. É uma estranha criatura, mas quem sabe eu devesse ter convocado a nosso conselho. Não teria vindo, disse Gandalf. Não podemos ainda mandar-lhe mensagens para obter sua ajuda? Perguntou Erestor. Parece que tem poder até sobre o anel. Não, eu não diria isso, comentou Gandalf. Digamos antes que o anel não tem poder sobre ele. É mestre de si mesmo, mas ele não pode alterar o próprio anel, nem quebrar seu poder sobre os demais. E agora recolheu-se a uma terra pequena, entre limites que ele estabeleceu, apesar de ninguém conseguir vê-los, quem sabe esperando por uma mudança dos dias, e não porá os pés fora deles. Mas dentro desses limites nada parece afligi-lo, disse Erestor. Ele não tomaria o anel e o manteria lá inofensivo para sempre? Não, respondeu Gandalf. Não voluntariamente. Poderia fazê-lo se todos os povos livres do mundo lhe implorassem, mas não compreenderia a necessidade. E se lhe dessem um anel, ele logo o esqueceria, ou mais provavelmente o jogaria fora. Tais objetos não têm domínio sobre sua mente. Ele seria um guardião extremamente inseguro, e apenas isso é resposta o bastante. Mas, em todo caso, disse Glorfindel, mandar o anel a ele só adiaria o dia maligno. Ele está longe. Agora não poderíamos levá-lo de volta para ele insuspeito, despercebido por qualquer espião. E mesmo que conseguíssemos cedo ou tarde, o Senhor dos Anéis saberia do esconderijo e empenharia todo o seu poder na direção dele.
Esse poder poderia ser desafiado por Bombadil sozinho? Creio que não. Creio que no fim, se tudo mais for conquistado, Bombadil cairá, último como foi primeiro. Então virá a noite. Pouco sei de Arwain, exceto o nome, afirmou Galdor. Mas Glorfindel está certo, creio. Não há nele poder para desafiar nosso inimigo, salvo se tal poder estiver na própria terra. Porém vemos que Sauron pode torturar e destruir mesmo as colinas. O poder que ainda resta reside conosco, aqui em Imladris, ou com Círdan nos portos, ou em Lórien. Mas têm eles a força, temos nós aqui a força para resistir ao inimigo. A vinda de Sauron no final, quando tudo mais estiver derrotado? Não tenho a força, disse Elrond. Nem eles. Então, se o anel não pode ser sempre mantido longe dele pela força, retomou Glorfindel, só restam duas coisas para tentarmos: enviá-lo por sobre o mar ou destruí-lo. Mas Gandalf nos revelou que não podemos destruí-lo com qualquer perícia que aqui possuamos, respondeu Elrond. E os que habitam além do mar não o receberiam. Pelo bem ou pelo mal, ele pertence à Terra-média. Cabe a nós que ainda habitamos aqui lidarmos com ele. Então, disse Glorfindel, lancemo-lo nas profundas, e assim tornemos verdadeiras as mentiras de Saruman. Pois agora está claro que mesmo no conselho, seus pés já estavam numa trilha distorcida. Ele sabia que o anel não estava perdido para sempre, mas desejava que assim pensássemos, pois ele próprio começou a cobiçá-lo. Porém, muitas vezes nas mentiras a verdade se oculta. No mar, ele estaria a salvo. Não a salvo para sempre, ressaltou Gandalf. Há muitas coisas nas águas profundas, e os mares e as terras podem mudar. E aqui não é nosso papel pensar apenas em uma estação, ou em algumas poucas vidas de homens, ou em uma passageira era do mundo. Devemos buscar um fim definitivo dessa ameaça, mesmo que não tenhamos a esperança de obtê-lo. E não havemos de encontrá-lo nas estradas rumo ao mar, disse Galdor. Se o retorno a Iarwain é considerado perigoso demais, a fuga para o mar já é marcada pelo mais grave perigo. Meu coração me diz que Sauron esperará que tomemos o caminho do oeste, quando souber o que aconteceu. Logo saberá. Os 9 foram deveras desmontados, mas isso é apenas um adiamento antes que encontrem novas e mais velozes montarias. Agora só o poderio minguante de Gondor se interpõe entre ele e uma marcha poderosa ao longo das costas rumo ao norte. E se ele vier, assaltando as torres brancas e os portos, daqui em diante os elfos não terão como escapar das sombras crescentes da Terra-média. Ainda demorará muito para essa marcha ocorrer, afirmou Boromir. Gondor mingua, tu dizes? Mas Gondor está de pé, e mesmo o fim de seu vigor ainda é muito forte. Porém, sua vigilância não pode mais reter os 9, disse Galdor. E ele poderá encontrar outras estradas que Gondor não vigia. Então, pontuou Erestor, há apenas 2 caminhos, como Glorfindel já declarou: ocultar o anel para sempre ou destruí-lo. Mas ambos estão além de nossas forças. Quem resolverá esse enigma para nós? Ninguém aqui pode fazê-lo, disse Elrond com gravidade. Ninguém. Pelo menos pode prever o que ocorrerá se tomarmos esta ou aquela estrada. Mas agora parece-me claro qual é a estrada que devemos tomar. A estrada para o oeste parece a mais fácil. Portanto, precisa ser evitada. Ela estará vigiada. Com demasiada frequência, os elfos fugiram nessa direção. Agora, por fim, precisamos tomar uma estrada difícil, uma estrada imprevista. Aí reside nossa esperança.
se esperança for. Caminhar para o perigo, para Mordor. Precisamos enviar o anel para o fogo. Fez-se silêncio outra vez. Frodo, mesmo naquela bela casa, com vista para um vale ensolarado repleto do ruído de águas claras, sentiu no coração uma treva morta. Boromir agitou-se e Frodo olhou para ele. Ele manuseava sua grande trompa e franzia o senho. Por fim, Boromir falou. Não compreendo tudo isso, iniciou ele. Saruman é um traidor, mas ele não teve um vislumbre de sabedoria? Por que falais sempre de ocultar e destruir? Por que não deveríamos pensar que o grande anel veio a nossas mãos para nos servir na própria hora da necessidade? Usando-o, os senhores livres dos livres podem certamente derrotar o inimigo. E isso, julgo eu, é o que ele mais teme. Os homens de Gondor são valorosos e jamais se submeterão, mas podem ser abatidos. O valor precisa primeiro de força, depois de uma arma. Que o anel seja a vossa arma, se tem o poder que dizeis. Tomai-o e parti para a vitória. Ai de nós, não, disse Elrond. Não podemos usar o anel regente. Isso já sabemos bem demais. Ele pertence a Sauron. Foi feito por ele só, e é mau por completo. Sua força, Boromir, é demasiado grande para que alguém o use como quiser, exceto aqueles que já possuem grande poder por si. Mas para esses, ele contém um perigo ainda mais mortal. O próprio desejo de tê-lo corrompe o coração. Considera, Saruman. Se algum dos sábios derrotasse o Senhor de Mordor com esse anel, usando suas próprias artes, estabelecer-se-ia então no trono de Sauron e surgiria mais um Senhor sombrio. E essa é outra razão pela qual o anel deve ser destruído. Enquanto estiver no mundo, será um perigo até mesmo para os sábios, pois nada é mal no começo. O próprio Sauron não o era. Receio tomar o anel para escondê-lo. Não tomarei o anel para usá-lo. Nem eu, assentiu Gandalf. Boromir olhou-os em dúvida, mas inclinou a cabeça. Assim seja, disse ele. Então em Gondor precisamos confiar nas armas que temos. E pelo menos enquanto os sábios guardam esse anel, continuaremos combatendo. Quem sabe a espada que foi partida ainda possa deter a maré, se a mão que a empunha herdou não somente um legado, mas os nervos dos reis de homens. Quem pode dizer? Indagou Aragorn. Mas iremos pô-la à prova algum dia. Que o dia não tarde muito, disse Boromir, pois apesar de eu não pedir ajuda, precisamos dela. Consolar-nos-ia saber que outros também lutam com todos os meios que possuem. Então consola-te, disse Elrond, pois há outros poderes e reinos que não conheces, e eles estão ocultos de ti. Anduin o Grande flui por muitas margens antes de chegar às Argonath e aos portões de Gondor. Ainda assim, poderia ser bom para todos, comentou Glóin, o anão. Se todas essas forças fossem unidas e os poderes de cada uma fossem usados em aliança. Outros anéis pode haver, menos traiçoeiros, que poderiam ser usados em nossa necessidade. Os 7 estão perdidos para nós. Se Balin não encontrou o anel de Thror, que era o último. Nada se ouviu dele desde que Thror pereceu em Moria. De fato, posso revelar agora que foi em parte na esperança de encontrar esse anel que Balin partiu. Balin não encontrará anel em Moria, disse Gandalf. Thror o deu a seu filho Thrain, mas Thrain não o deu a Thorin. Ele foi tirado de Thrain com tormento nos calabouços de Dol Guldur. Cheguei tarde demais. Ah, ai de nós! Exclamou Glóin. Quando chegará o dia de nossa vingança?
Mas existem ainda os 3. E quanto aos 3 anéis dos elfos? Anéis muito poderosos, dizem. Os senhores élficos não os guardam? Porém, também eles foram feitos pelo Senhor Sombrio muito tempo atrás. Estão ociosos? Vejo senhores élficos aqui. Eles não dirão? Os elfos não deram resposta. Não me ouviste, Glóin? Indagou Elrond. Os 3 não foram feitos por Sauron. Nem ele jamais os tocou. Mas deles não é permitido falar. Apenas isto posso dizer agora, nesta hora de dúvida. Não estão ociosos, mas não foram feitos como armas de guerra ou conquista. Não é esse seu poder. Aqueles que os fizeram não desejam força, nem dominação, nem riqueza entesourada, e sim compreensão, feitura e cura para preservar imaculadas todas as coisas. Isso os elfos da Terra-média obtiveram em certa medida, porém com pesar. Mas tudo que foi produzido por aqueles que usam os 3 voltar-se-á para seu próprio desfazimento, e suas mentes e corações serão revelados a Sauron, se ele recuperar o 1. Seria melhor que os 3 nunca tivessem existido. Esse é o propósito dele. Mas o que aconteceria, então, se o Anel Regente fosse destruído, como aconselhas? Perguntou Glóin. Não sabemos com certeza, respondeu Elrond com tristeza. Alguns esperam que os 3 anéis, que Sauron jamais tocou, tornar-se-iam livres então, e seus possuidores poderiam curar as chagas do mundo que ele produziu. Mas talvez, quando o 1 se for, os 3 fracassem e muitas coisas belas desvaneçam e sejam esquecidas. Essa é minha crença. No entanto, todos os elfos estão dispostos a suportar esse acaso, disse Glorfindel, se por ele puder ser rompido o poder de Sauron e afastado para sempre o temor de seu domínio. Assim voltamos mais uma vez à destruição do Anel, disse Erestor, e mesmo assim não nos aproximamos dela. Que força temos nós para encontrarmos o fogo em que ele foi feito? Essa é a trilha do desespero. Da loucura, diria eu, se a longa sabedoria de Elrond não mo proibisse. Desespero? Ou loucura? Disse Gandalf. Desespero não é, pois o desespero é somente para aqueles que veem o fim além de qualquer dúvida. Não o vemos. É sabedoria reconhecer a necessidade quando todas as outras rotas foram sopesadas. Por muito que pareça loucura, há aqueles que se apegam à falsa esperança. Bem, que a loucura seja nossa capa, um véu diante dos olhos do inimigo. Pois ele é muito sábio e pesa todas as coisas com grande precisão na balança de sua malícia. Mas a única medida que conhece é o desejo de poder. E assim julga todos os corações. Não penetra em seu coração o pensamento de que alguém o recuse, de que possuindo o anel nós busquemos destruí-lo. Se buscarmos isso, havemos de frustrar seus cálculos. Pelo menos durante algum tempo, complementou Elrond. A estrada tem de ser trilhada, mas será muito difícil, e nem a força nem a sabedoria nos levarão longe nela. Esta demanda pode ser tentada pelos fracos com a mesma esperança dos fortes. Porém, assim costuma ser o curso dos feitos que movem as rodas do mundo. As mãos pequenas os fazem porque precisam, enquanto os olhos dos grandes estão alhures. Muito bem, mestre Elrond, disse Bilbo de repente. Não digas mais. Está bem claro o que estás indicando. Bilbo, hobbit tolo, começou esse assunto e é melhor que Bilbo acabe, ou se acabe. Eu estava muito confortável aqui, continuando meu livro.
Se queres saber, estou justamente escrevendo um desfecho para ele. Pensei em colocar, e viveu feliz para sempre até o fim de seus dias. É um bom desfecho, e não me importa que tenha sido usado antes. Agora vou ter de mudar isso. Não parece que vá se realizar. E, seja como for, evidentemente terá de haver mais vários capítulos, se eu viver para escrevê-los. É um terrível inconveniente. Quando devo partir? Boromir olhou surpreso para Bilbo, mas o riso morreu em seus lábios quando viu que todos os demais olhavam o velho hobbit com grave respeito. Só Glóin sorriu, mas seu sorriso vinha de antigas lembranças. É claro, meu caro Bilbo, comentou Gandalf. Se você realmente tivesse começado esse assunto, seria de se esperar que você o acabasse. Mas agora você sabe muito bem que começar é uma reivindicação demasiado grande para qualquer pessoa, e que só um pequeno papel é desempenhado por qualquer herói nos grandes feitos. Não precisa fazer mesura, mas a palavra foi sincera, e não duvidamos de que por baixo da brincadeira você está fazendo uma valente oferta. Mas ela está além de suas forças, Bilbo. Você não pode retomar esse objeto. Ele passou adiante. Se ainda precisa de meu conselho, eu diria que seu papel terminou, exceto como registrador. Termine seu livro e deixe o desfecho inalterado. Ainda há esperança para ele, mas prepare-se para escrever uma continuação quando eles voltarem. Bilbo riu. Não me lembro de você me dar um conselho agradável antes, disse ele. Como todos os seus conselhos desagradáveis foram bons, fico pensando se este conselho não é ruim. Ainda assim, acho que não me resta força nem sorte para lidar com o anel. Ele cresceu e eu não. Mas diga-me, o que quer dizer com eles? Os mensageiros que são enviados com o anel. Exatamente. E quem serão eles? Parece-me que é isso que este conselho deve decidir. E é só o que deve decidir. Os elfos podem prosperar com falas apenas, e os anãos suportam grande cansaço. Mas eu sou apenas um velho hobbit, e sinto falta da minha refeição ao meio-dia. Não podemos pensar em alguns nomes agora? Ou adiar isso para depois do almoço? Ninguém respondeu. O sino do meio-dia soou. Ainda ninguém falava. Frodo olhou de relance todos os rostos, mas não estavam voltados para ele. Todo o conselho estava sentado de olhos abaixados, como que em profundos pensamentos. Um grande pavor o dominou, como se ele esperasse o pronunciamento de algum julgamento que previra há muito tempo, e esperasse em vão que afinal nunca fosse dito. Um esmagador anseio de descansar e ficar em paz ao lado de Bilbo em Valfenda preenchia seu coração. Finalmente, com esforço, ele falou, e admirou-se de ouvir as próprias palavras, como se alguma outra vontade usasse sua pequena voz. Eu levarei o anel, disse ele, apesar de não conhecer o caminho. Elrond ergueu os olhos e o encarou. E Frodo sentiu o coração transpassado pela súbita agudeza do olhar. Se entendo bem tudo o que ouvi, disse ele, creio que essa tarefa está destinada a ti, Frodo. E que se não achares um caminho, ninguém o achará. Esta é a hora do povo do condado, quando se erguem de seus campos tranquilos para abalar as torres e os conselhos dos grandes. Quem dentre todos os sábios poderia tê-lo previsto? Ou, se sábios são, por que haveriam de esperar sabê-lo antes que soasse a hora? Mas é um fardo pesado, tão pesado que ninguém poderia impô-lo a outrem. Não o imponho a ti, mas, se o tomares livremente, direi que tua escolha é certa, e mesmo que todos os poderosos amigos dos elfos de outrora, Hador, e Húrin, e Túrin, e o próprio Beren, estivessem reunidos, teu assento haveria de ser entre eles.
Mas certamente não vai mandá-lo partir sozinho, mestre, exclamou Sam, incapaz de se conter por mais tempo, saltando do canto onde estivera sentado no chão em silêncio. Não, deveras, disse Elrond, voltando-se para ele de repente com um sorriso. Ao menos tu hás de ir com ele. É quase impossível separar-te dele, mesmo quando ele é convocado a um conselho secreto e tu não. Sam sentou-se corando e murmurando. Em que bela enrascada nos metemos, Sr. Frodo, disse ele balançando a cabeça. 3. O Anel vai para o sul. Mais tarde, no mesmo dia, os hobbits fizeram sua própria reunião no quarto de Bilbo. Merry e Pippin ficaram indignados quando ouviram que Sam se esgueirara para dentro do conselho e fora escolhido como companheiro de Frodo. É muito injusto, disse Pippin. Em vez de jogá-lo fora e metê-lo em corrente, Elrond vai e o recompensa pelo atrevimento? Recompensa, exclamou Frodo. Não consigo imaginar punição mais severa. Você não pensa no que está dizendo? Condenado a ir nessa viagem desesperada? Isso é recompensa? Ontem sonhei que minha tarefa estava cumprida e que eu poderia ficar aqui por longo tempo, quem sabe para sempre. Não me espanta, disse Merry. E gostaria que você pudesse. Mas estamos com inveja de Sam, não de você. Se precisar ir, será castigo para qualquer um de nós ficar para trás, mesmo em Valfenda. Viemos longe com você e passamos algumas horas difíceis. Queremos ir em frente. Foi isso que eu quis dizer, comentou Pippin. Nós, hobbits, precisamos ficar unidos e vamos ficar. Eu hei de ir a não ser que me acorrentem. Precisa haver alguém com inteligência no grupo. Então você certamente não será escolhido, Peregrine Took, disse Gandalf, espiando de fora pela janela, que era próxima ao solo. Mas todos vocês estão preocupados sem necessidade. Nada foi decidido ainda. Nada decidido? Exclamou Pippin. Então o que todos vocês estavam fazendo? Passaram horas trancados? Falando, disse Bilbo. Houve muito falatório, e cada um teve com o que arregalar os olhos. Até o velho Gandalf. Acho que a notícia de Legolas sobre Gollum espantou até a ele, mas ele passou por cima. Você se enganou, afirmou Gandalf. Estava desatento. Eu já ouvira falar disso por Gwaihir. Se quer saber, os únicos motivos reais para arregalar os olhos, como você se expressou, foram você e Frodo. E eu fui o único que não se surpreendeu. Bem, seja como for, disse Bilbo, nada foi decidido, a não ser a escolha dos pobres Frodo e Sam. O tempo todo eu temia que fosse chegar a esse ponto se me dispensassem. Mas, se me perguntarem, Elrond vai enviar um bom número quando os relatos chegarem. Já partiram, Gandalf? Sim, confirmou o mago. Alguns dos batedores já foram enviados. Mais irão amanhã. Elrond está mandando elfos, e eles vão entrar em contato com os caminheiros, e, quem sabe, com o povo de Thranduil em Treva-mata. E Aragorn partiu com os filhos de Elrond. Vamos ter que esquadrinhar todas as terras em volta, por muitas longas léguas, antes de fazermos qualquer movimento. Portanto, alegre-se, Frodo. Provavelmente sua estadia aqui será bem comprida. Ah, disse Sam, sombrio. Só vamos esperar que chegue o inverno. Não há como evitar isso, comentou Bilbo. Em parte é culpa sua, Frodo, meu rapaz. Insistir em esperar pelo meu aniversário. Não posso deixar de pensar que é um jeito engraçado de honrá-lo. Não é o dia que eu escolheria para deixar os SBs entrarem em Bolsão. Mas é isso. Agora você não pode esperar até a primavera. E não pode partir antes que voltem os relatos. Quando o inverno vibra o açoite e racha pedra na fria noite, entre árvores nuas, negros lagos, no ermo os passos são aziagos.
Mas receio que sua sorte será bem essa. Receio que sim, disse Gandalf. Não podemos partir antes de descobrirmos o que houve com os cavaleiros. Pensei que foram todos destruídos na inundação, disse Merry. Não se pode destruir espectros do anel desse modo, disse Gandalf. O poder de seu mestre está neles, e por ele mantêm-se de pé ou caem. Esperamos que todos tenham sido desmontados e desmascarados, e que, portanto, estejam menos perigosos por algum tempo. Mas precisamos descobrir com certeza. Enquanto isso, você deveria tentar esquecer suas aflições, Frodo. Não sei se posso fazer algo para ajudá-lo, mas vou sussurrar isto em seu ouvido. Alguém disse que seria necessária inteligência no grupo. Ele tinha razão. Creio que irei com vocês. O deleite de Frodo diante dessa revelação foi tão grande que Gandalf saiu do peitoril da janela onde estivera sentado, tirou o chapéu e fez uma mesura. Eu só disse, creio que irei. Não conte com nada ainda. Nesse assunto, Elrond terá muito a dizer. E seu amigo Passo Largo. O que me lembra de que quero encontrar Elrond. Preciso ir. Quanto tempo você acha que terei aqui? Perguntou Frodo a Bilbo quando Gandalf se fora. Não sei. Não consigo contar os dias em Valfenda, disse Bilbo. Mas um bom tempo, eu acho. Poderemos ter muitas boas conversas. Que tal ajudar-me com o meu livro e começar o próximo? Pensou em um desfecho? Sim, vários, e todos são sombrios e desagradáveis, disse Frodo. Assim não dá, disse Bilbo. Os livros precisam ter bons desfechos. Que tal isto? E todos se acomodaram e viveram juntos felizes para sempre. Vai servir bem se chegar a esse ponto, disse Frodo. Exclamou Sam. E onde eles vão viver? É nisso que muitas vezes fico pensando. Por algum tempo os hobbits continuaram conversando, pensando na jornada passada e nos perigos que tinham à frente. Mas era tal a virtude da terra de Valfenda que logo todo o medo e a ansiedade foram apagados de suas mentes. O futuro, bom ou mau, não foi esquecido, mas deixou de ter qualquer poder sobre o presente. A saúde e a esperança se fortaleceram neles, e contentavam-se com cada dia bom da forma em que ele vinha, com prazer em cada refeição e em cada palavra e canção. Assim fugiram os dias, cada manhã alvorecendo luminosa e bela, e cada tarde seguindo-se fresca e clara. Mas o outono minguava depressa. Lentamente a luz dourada se desfez em prata pálida, e as folhas restantes caíram das árvores nuas. Um vento gélido começou a soprar das montanhas nevoentas a leste. A lua do caçador arredondou-se no céu noturno e pôs em fuga todos os astros menores. Mas baixo no sul um astro brilhava, vermelho. A cada noite, à medida que a lua voltava a minguar, ele brilhava cada vez mais intenso. Frodo podia vê-lo de sua janela, na profundidade do firmamento, ardendo como um olho vigilante que espiava fixo por cima das árvores na beira do vale. Fazia quase 2 meses que os hobbits estavam na casa de Elrond, e novembro se fora com os últimos farrapos do outono, e dezembro passava, quando os batedores começaram a voltar. Alguns haviam rumado ao norte, além das nascentes do Fontegris, até a Charneca-Etan, e outros haviam rumado para o oeste, e com a ajuda de Aragorn e dos caminheiros, tinham buscado longe nas terras griságua abaixo até Tharbad, onde a antiga estrada do norte atravessava o rio junto a uma cidade em ruínas. Muitos haviam ido ao leste e sul, e alguns destes tinham cruzado as montanhas e penetrado em Treva-mata, enquanto que outros escalaram o passo nas nascentes do rio de Lys,
descendo as terras selváticas e atravessando os campos de lis, alcançando por fim o antigo lar de Radagast em Rosgobel. Radagast não estava ali, e retornaram por cima da alta passagem que se chamava Portão do Chifre Vermelho. Os filhos de Elrond, Elladan e Elrohir foram os últimos a voltar. Haviam feito uma grande jornada, descendo o Veio de Prata até uma região estranha, mas a ninguém falaram de sua missão, senão a Elrond. Em nenhuma região, os mensageiros haviam descoberto sinais nem notícias dos cavaleiros ou de outros serviçais do inimigo. Nem das águias das montanhas nevoentas haviam sabido de novas recentes. Nada fora visto nem ouvido de Gollum, mas os lobos selvagens ainda se reuniam e outra vez caçavam nas terras altas do grande rio. 3 dos cavalos negros foram achados ao mesmo tempo, afogados no val inundado. Nas rochas das corredeiras mais abaixo, os buscadores descobriram os corpos de mais 5 e também uma longa capa negra retalhada e esfarrapada. Nenhuma outra pista dos cavaleiros negros pôde ser vista, e em nenhum lugar se sentia sua presença. Parecia que tinham desaparecido do norte. 8 dos 9, pelo menos, estão considerados, disse Gandalf. É arriscado ter certeza demais, porém penso que agora podemos esperar que os espectros do Anel foram dispersos e obrigados a retornar, da melhor maneira possível, a seu mestre em Mordor, vazios e sem forma. Se assim é, levará algum tempo para poderem recomeçar a caçada. É claro que o inimigo tem outros serviçais, mas esses terão de viajar até os limites de Valfenda antes de conseguirem detectar nossa trilha. E ela será difícil de achar se formos cautelosos. Mas não podemos nos demorar mais. Elrond convocou a si os hobbits. Olhou gravemente para Frodo. A hora chegou, disse ele. Se o anel deve partir, precisa ir logo. Mas os que forem com ele não podem confiar em que sua missão seja auxiliada por guerra ou força. Devem penetrar no domínio do inimigo, longe da ajuda. Ainda mantens tua palavra, Frodo, de seres o portador do anel? Mantenho-a, assentiu Frodo. Irei com Sam. Então, não posso ajudar-te muito, nem com conselhos, disse Elrond. Bem pouco posso prever de tua estrada, e não sei como tua tarefa será cumprida. A sombra já se esgueirou até os sopés das montanhas e se aproxima das próprias bordas do Griságua. E embaixo da sombra tudo me é obscuro. Encontrarás muitos inimigos, alguns evidentes e outros disfarçados, e poderás encontrar amigos no caminho quando menos os esperares. Enviarei mensagens, do modo que posso tramar, aos que conheço no vasto mundo. Mas as terras já se tornaram tão perigosas que algumas poderão se extraviar ou não chegar antes de ti. E escolherei companheiros que irão contigo, até onde quiserem ou a sorte permitir. O número deve ser reduzido, visto que tua esperança está na velocidade e no segredo. Tivera eu uma hoste de elfos com armaduras dos dias antigos, de pouco serviria, exceto para atiçar o poder de Mordor. A comitiva do anel será de 9, e os 9 caminhantes hão de ser opostos aos 9 cavaleiros que são malignos. Contigo e com teu fiel servidor, Gandalf irá, pois esta será sua grande tarefa, e talvez o fim de sua labuta. Quanto aos demais, hão de representar os outros povos livres do mundo, elfos, anãos e homens. Legolas há de ir pelos elfos, e Gimli, filho de Glóin, pelos anãos. Estão dispostos a irem
pelo menos até os passos das montanhas, e quem sabe além. Pelos homens hás de ter Aragorn, filho de Arathorn, pois o anel de Isildur lhe diz respeito intimamente. Passo largo, exclamou Frodo. Sim, disse ele com um sorriso. Mais uma vez peço permissão para ser seu companheiro, Frodo. Eu lhe teria implorado para vir, disse Frodo. Só que pensei que você iria a Minas Tirith com Boromir. E vou, disse Aragorn. E a espada que foi partida há de ser reforjada antes que eu parta à guerra. Mas sua estrada e a nossa correm juntas por muitas centenas de milhas. Portanto, Boromir também estará na comitiva. É um homem valoroso. Restam mais 2 a encontrar, disse Elrond. Vou considerá-los. Em minha casa poderei encontrar alguém que me pareça bom mandar. Mas isso não vai deixar lugar para nós, exclamou Pippin consternado. Não queremos ser deixados para trás. Queremos ir com Frodo. Isso é porque não compreendeis, e não podeis imaginar o que está à frente, disse Elrond. Nem Frodo pode, disse Gandalf, inesperadamente apoiando Pippin. Nem qualquer um de nós enxerga com clareza. É verdade que, se estes hobbits entendessem o perigo, não se atreveriam a ir. Mas, ainda assim, desejariam ir, ou desejariam atrever-se, e ficariam envergonhados e infelizes. Creio, Elrond, que neste assunto seria bom fiar-se mais em sua amizade que em grande sabedoria. Mesmo que escolhesses para nós um senhor élfico como Glorfindel, ele não seria capaz de tomar de assalto a Torre Sombria, nem de abrir a estrada rumo ao fogo pelo poder que nele reside. Falas com gravidade, disse Elrond, mas tenho dúvidas. O condado, pressagio, já não está livre de perigo. E eu pensara em mandar estes 2 de volta para lá como mensageiros, para fazerem o que pudessem, de acordo com os modos de seu país, para alertarem o povo do perigo. Seja como for, julgo que o mais jovem dos 2, Peregrin Took, deveria ficar. Meu coração se opõe à sua ida. Então, mestre Elrond, vai ter que me trancar na prisão ou mandar-me de volta para casa amarrado de um saco, disse Pippin, pois do contrário hei de seguir a comitiva. Então assim seja, há vez de ir, disse Elrond e suspirou. Agora a contagem dos 9 está plena. Em 7 dias a comitiva deve partir. A espada de Elendil foi reforjada por ferreiros élficos, e em sua lâmina traçou-se um emblema de 7 estrelas postas entre a lua crescente e o sol raiado, e em volta havia muitas runas escritas, pois Aragorn, filho de Arathorn, partia à guerra nos confins de Mordor. Era muito luzidia a espada quando se tornou inteira outra vez. A luz do sol brilhava rubra nela, e a luz da lua brilhava fria, e seu gume era duro e afiado. E Aragorn lhe deu um novo nome, e a chamou Andúril, Chama do Oeste. Aragorn e Gandalf caminhavam juntos ou sentavam-se, falando da estrada e dos perigos que enfrentariam. E ponderavam os mapas descritos e ilustrados, e os livros de saber que havia na casa de Elrond. Às vezes Frodo estava com eles, mas contentava-se em se apoiar na sua liderança e passava quanto tempo podia com Bilbo. Naqueles últimos dias, os hobbits sentavam-se juntos à tardinha no Salão do Fogo e ali, entre muitas histórias, ouviram contada por completo a balada de Beren e Lúthien e a conquista da Grande Joia. Mas de dia, enquanto Merry e Pippin passeavam, Frodo e Sam podiam ser encontrados com Bilbo no quartinho deste. Então Bilbo lia trechos de seu livro, que ainda parecia bem incompleto, ou fragmentos de seus versos, ou tomava nota das aventuras de Frodo. Na manhã do último dia,
Frodo estava a sós com Bilbo, e o velho hobbit tirou debaixo da cama uma caixa de madeira. Ergueu a tampa e remexeu dentro dela. Aqui está a sua espada, disse ele. Mas ela se partiu, você sabe. Eu a peguei para mantê-la a salvo, mas esqueci de perguntar se os ferreiros podiam consertá-la. Agora não há tempo. Então pensei, talvez você gostasse de ter isto, sabe? Tirou da caixa uma pequena espada numa velha bainha surrada de couro. Então sacou-a, e a lâmina polida e bem cuidada reluziu subitamente, fria e brilhante. Esta é ferroada, comentou ele, e enfiou-a fundo, com pouco esforço, numa viga de madeira. Pegue-a, se quiser. Não vou precisar dela de novo, espero. Frodo aceitou-a com gratidão. E tem isto, disse Bilbo, tirando um pacote que parecia ser um tanto pesado para o tamanho. Desenrolou várias dobras de panos velhos e ergueu uma pequena cota de malha. Tinha uma trama fechada de muitos anéis, quase tão flexível quanto linho, fria como gelo e mais dura que aço. Brilhava como prata ao luar, e estava engastada com gemas brancas. Junto a ela havia um cinto de pérolas e cristais. É uma coisa linda, não é? Disse Bilbo, remexendo-a na luz. E útil. É minha malha anânica que Thorin me deu. Eu a resgatei em Grancava antes de partir e a embalei com minha bagagem. Trouxe comigo todas as lembranças de minha jornada, exceto o anel. Mas eu não esperava usar esta e agora não preciso dela, exceto para olhá-la de vez em quando. Mal se sente o peso quando se veste. Eu iria parecer... Olha, não acho que eu iria parecer bem nela, disse Frodo. Foi bem o que eu mesmo falei, disse Bilbo. Mas não se importe com a aparência. Pode usá-la por baixo das roupas externas. Vamos lá. Você precisa compartilhar este segredo comigo. Não conte a ninguém mais, mas eu me sentirei mais feliz sabendo que você a usa. Imagino que resistiria até aos punhais dos Cavaleiros Negros, terminou em voz baixa. Muito bem, vou pegá-la, disse Frodo. Bilbo a vestiu nele e prendeu ferroada ao cinto reluzente. E depois Frodo vestiu por cima suas velhas calças, túnica e jaqueta, manchadas pelo tempo. Você parece apenas um simples hobbit, disse Bilbo. Mas agora você contém mais do que aparece na superfície. Boa sorte para você. Deu-lhe as costas e olhou pela janela, tentando cantarolar uma melodia. Não consigo lhe agradecer como deveria, Bilbo, por isto e por todas as suas bondades do passado, disse Frodo. Não tente, disse o velho hobbit, virando-se e dando-lhe um tapa nas costas. Ai! Gritou ele. Agora você está duro demais para dar tapas. Mas é isso. Os hobbits precisam se unir, em especial os bolseiros. Só o que peço em troca é: cuide-se o máximo que puder e traga de volta todas as notícias que puder e quaisquer canções ou contos antigos que conseguir. Vou fazer o melhor para terminar meu livro antes que você volte. Gostaria de escrever o segundo livro se eu for poupado. Interrompeu-se e voltou-se outra vez para a janela, cantando baixinho. Sentado junto ao fogo eu penso em tudo que já vi, em cores e em flores do verão que já vivi, em folhas amarelas do outono já sem velo, com brumas e de prata um sol e vento em meu cabelo. Sentado junto ao fogo eu penso, no mundo se vier o inverno sem a primavera que eu haja de viver. Pois tanta coisa que existe eu nunca tive à frente. Em cada bosque, em cada fonte, o verde
é diferente. Sentado junto ao fogo eu penso em gente que passei e gente que verá um mundo que nunca eu verei. Mas lá, sentado a pensar na era que está morta, escuto passos que retornam e vozes junto à porta. Era um dia frio e cinzento, perto do fim de dezembro. O vento leste voava através dos ramos nus das árvores e fervilhava nos pinheiros escuros das colinas. Nuvens esfarrapadas corriam no alto, escuras e baixas. Quando as sombras tristonhas do início do entardecer começavam a cair, a comitiva se aprestava para a partida. Deviam partir quando anoitecesse, pois Elrond lhes aconselhara a viajarem ocultos pela noite tanto quanto pudessem até estarem longe de Valfenda. Deveis temer os muitos olhos dos serviçais de Sauron, disse ele. Não duvido de que a notícia do desbaratamento dos cavaleiros já o alcançou e deve estar repleto de ira. Já logo seus espiões, a pé e alados, estarão à larga nas terras setentrionais. Mesmo do céu acima, deveis vos cuidar quando fizerdes vosso percurso. A comitiva levou pouco equipamento de combate, pois sua esperança estava no segredo, não na batalha. Aragorn tinha Andúril e nenhuma outra arma, e partiu trajando apenas verde e pardo de ferrugem, como caminheiro do ermo. Boromir tinha uma espada comprida, de feitio semelhante a Andúril, porém de menor linhagem, e trazia também um escudo e sua trompa de guerra. Alta e nítida ela soa nos vales das colinas, disse, e que fujam, então, todos os adversários de Gondor. Levando-a aos lábios, deu um sopro, e os ecos saltaram de rocha em rocha, e todos os que ouviram aquela voz em Valfenda puseram-se de pé com um salto. Cuida-te de não soprares essa trompa de novo, Boromir, disse Elrond, enquanto não estiveres outra vez nas fronteiras de tua terra, e grave necessidade te afligir. Talvez, disse Boromir, mas sempre fiz minha trompa gritar à partida, e por muito que depois caminhemos nas sombras, eu não irei como um ladrão na noite. Somente o anão Gimli usava abertamente uma camisa curta de anéis de aço, pois os anãos carregam as cargas com facilidade, e em seu cinto havia um machado de lâmina larga. Legolas tinha arco e aljava e um longo punhal branco à cinta. Os hobbits mais jovens usavam as espadas que tinham tirado do túmulo, mas Frodo só levou ferroada, e sua cota de malha, por desejo de Bilbo, permanecia oculta. Gandalf trazia seu cajado, mas tinha no cinto a seu lado a espada élfica Glamdring, companheira de Orcrist, que agora jazia sobre o peito de Thorin, sob a montanha solitária. Todos foram bem equipados por Elrond com roupas espessas e quentes, e tinham jaquetas e capas forradas de pele. Alimentos de reserva, roupas, cobertores e outros apetrechos foram carregados em um pônei, que não era outro senão o pobre animal que haviam trazido de Bree. A estada em Valfenda lhe operara uma mudança maravilhosa. Estava lustroso e parecia ter o vigor da juventude. Fora Sam quem insistira em escolhê-lo, declarando que Bill, como o chamava, definharia se não viesse. Esse animal quase sabe falar, disse ele, e falaria se ficasse aqui mais tempo. Ele me deu um olhar tão claro quanto o Sr. Pippin falando. Se não me deixar ir com você, Sam, eu sigo você sozinho. Portanto, Bill ia como besta de carga, mas era o único membro da companhia que não parecia deprimido. As despedidas tinham acontecido no grande salão junto ao fogo, e agora só esperavam por Gandalf, que ainda não saíra da casa.
Um clarão de fogo saía pelas portas abertas, e luzes suaves brilhavam em muitas janelas. Bilbo, envolto numa capa, estava silencioso na soleira da porta, ao lado de Frodo. Aragorn estava sentado de cabeça inclinada até os joelhos. Só Elrond sabia plenamente o que aquela hora significava para ele. Os demais podiam ser vistos como formas cinzentas no escuro. Sam estava de pé ao lado do pônei, sugando os dentes e fitando melancolicamente a escuridão onde o rio rugia nas pedras lá embaixo. Seu desejo de aventura estava na mais baixa maré. Bil, meu rapaz, disse ele, você não devia ter se juntado conosco. Podia ter ficado aqui comendo o melhor feno até chegar o capim novo. Bil balançou a cauda e nada disse. Sam tirou a mochila dos ombros e repassou mentalmente com ansiedade todas as coisas que tinha alojado ali, perguntando-se se esquecera de algo. Seu principal tesouro, o equipamento de cozinha, e a caixinha de sal que sempre levava e completava quando podia. Um bom suprimento de erva de fumo, mas não o bastante, garanto. Pederneiras e iscas para fazer fogo, meias de lã, roupa branca, vários pequenos pertences do patrão que Frodo esquecera e Sam guardara para tirá-los em triunfo quando fossem necessários. Repassou-os todos. Corda, resmungou. Sem corda! E foi só na noite passada que você disse para si mesmo, Sam, que tal um pedaço de corda? Você vai precisar se não tiver. Bem, vou precisar. Não posso arranjar agora. Nesse momento, Elrond saiu com Gandalf e chamou a si a comitiva. Estas são minhas últimas palavras, disse ele em voz baixa. O portador do anel está partindo na demanda do Monte da Perdição. Só sobre ele pesa uma obrigação, de nem lançar fora o anel, nem entregá-lo a qualquer serviçal do inimigo, nem deveras deixar qualquer pessoa manuseá-lo, exceto os membros da comitiva e do conselho, e mesmo assim, apenas na mais grave necessidade. Os demais vão com ele como companheiros livres para auxiliá-lo no caminho. Podeis demorar-vos, ou voltar, ou desviar-vos para outras trilhas, conforme o acaso permitir. Quanto mais longe fordes, menos fácil será retirar-se. Porém, nenhum juramento nem vínculo vos é imposto para irdes mais longe do que quiserdes. Pois não conheceis ainda a força de vossos corações, e não conseguis prever o que cada um poderá encontrar na estrada. Infiel é aquele que diz adeus quando a estrada escurece, disse Gimli. Pode ser, respondeu Elrond, mas que não jure que caminhará no escuro aquele que não viu o anoitecer. Porém, a palavra jurada pode fortalecer o coração trêmulo, retrucou Gimli. Ou parti-lo, disse Elrond. Não olheis muito longe à frente, mas ide agora de bom grado. Adeus, e que a bênção dos elfos e homens e todos os povos livres vá convosco. Que as estrelas brilhem sobre vossos rostos. Boa sorte, exclamou Bilbo gaguejando de frio. Não acho que você consiga escrever um diário, Frodo, meu rapaz. Mas vou esperar um relato completo quando você voltar. E não demore muito. Boa viagem. Muitos outros da casa de Elrond estavam nas sombras, observando sua partida, desejando-lhes boa viagem com vozes suaves. Não havia risos, nem canção, nem música. Finalmente deram-lhes as costas e se desvaneceram em silêncio na penumbra. Atravessaram a ponte e, fazendo curvas, subiram devagar pelas trilhas longas e íngremes que levavam para fora do vale partido de Valfenda. E chegaram por fim à alta charneca, onde o vento sibilava através da urze. Então, com uma olhada para a última casa hospitaleira que cintilava abaixo deles,
foram-se caminhando fundo dentro da noite. No Val do Bruinen, deixaram a estrada e, virando para o sul, seguiram por trilhas estreitas em meio às terras acidentadas. Seu propósito era manter esse curso a oeste das montanhas por muitas milhas e dias. O terreno era muito mais rude e mais árido que no verde vale do Grande Rio, nas terras selváticas do lado oposto da cordilheira, e seu avanço seria lento. Mas, daquele modo, esperavam escapar à atenção de olhos inamistosos. Os espiões de Sauron pouco tinham sido vistos naquela região vazia até então, e as trilhas eram pouco conhecidas, a não ser da gente de Valfenda. Gandalf andava na frente, e com ele ia Aragorn, que conhecia a região até no escuro. Os demais faziam fila atrás, e Legolas, cujos olhos eram aguçados, estava na retaguarda. A primeira parte da viagem foi dura e enfadonha, e Frodo pouco recordou dela exceto pelo vento. Durante muitos dias sem sol, vinha um sopro gelado das montanhas a leste, e nenhuma roupa parecia capaz de repelir seus dedos esquadrinhadores. Apesar de a comitiva estar bem vestida, raramente se sentiam aquecidos, quer andando, quer parados. Dormiam inquietos durante o meio do dia, em alguma depressão do terreno, ou ocultos sob os espinheiros emaranhados que em muitos lugares cresciam em capões. No fim da tarde, eram acordados pela sentinela e comiam a refeição principal, normalmente fria e sem graça, pois raramente podiam se arriscar a acender fogo. À tardinha prosseguiam de novo, sempre tanto ao sul quanto conseguiam abrir caminho. No começo parecia aos hobbits que, apesar de caminharem e tropeçarem até a exaustão, estavam se arrastando adiante como lesmas e não chegavam a lugar nenhum. A cada dia o terreno parecia praticamente igual ao dia anterior. Porém as montanhas se aproximavam continuamente. Ao sul de Valfenda, elas se elevavam cada vez mais e curvavam-se para o oeste. E em torno do sopé da cadeia principal, revolvia-se uma terra cada vez mais ampla, de colinas áridas e fundos vales repletos de águas turbulentas. As trilhas eram poucas e tortuosas, e muitas vezes só os levavam à beira de algum precipício escarpado ou para dentro de pântanos traiçoeiros. Haviam viajado durante uma quinzena quando o tempo mudou. O vento amainou de repente e depois virou para o sul. As nuvens, que fluíam depressa, levantaram-se e derreteram, e o sol saiu pálido e luminoso. Veio um amanhecer frio e límpido ao final de uma longa e cambaleante marcha noturna. Os viajantes alcançaram uma crista baixa coroada de antigos pés de azevinho, cujos troncos cinza esverdeados pareciam ter sido esculpidos na própria pedra das colinas. Suas folhas escuras brilhavam, e as frutinhas reluziam vermelhas à luz do sol nascente. Longe no sul, Frodo podia ver as formas indistintas de montanhas altivas que agora pareciam se interpor no caminho que a comitiva estava trilhando. À esquerda daquela alta cordilheira erguiam-se 3 picos. O mais alto e mais próximo subia como um dente encimado de neve. Seu grande e descoberto precipício norte ainda estava quase todo na sombra, mas reluzia vermelho onde a luz do sol o atingia obliquamente. Gandalf, parado ao lado de Frodo, espiou por baixo da mão. Viemos bem, disse ele. Chegamos às bordas da região que os homens chamam Azevin. Aqui viviam muitos elfos em dias mais felizes, quando seu nome era Eregion. Percorremos 45 léguas a voo de corvo, apesar de nossos pés terem caminhado muitas longas milhas a mais. Agora, o terreno e o tempo serão mais amenos, mas quem sabe também mais perigosos. Perigosos ou não, o nascer do sol de verdade é muito bem-vindo, comentou Frodo,
jogando o capuz para trás e deixando a luz da manhã atingir seu rosto. Mas as montanhas estão à nossa frente, disse Pippin. Devemos ter virado para o leste durante a noite. Não, afirmou Gandalf. Mas enxerga-se mais longe a luz límpida. Além desses picos, a cordilheira se vira para o sudoeste. Há muitos mapas na casa de Elrond, mas imagino, você nunca pensou em olhá-los? Olhei sim, algumas vezes, respondeu Pippin. Mas não me lembro deles. Frodo tem melhor cabeça para esse tipo de coisa. Não preciso de mapa, disse Gimli, que chegara com Legolas e olhava diante de si atentamente com uma estranha luz nos olhos profundos. Ali está a terra onde nossos pais labutavam outrora, e lavramos a imagem dessas montanhas em muitas obras de metal e de pedra, e em muitas canções e histórias. Elevam-se alto em nossos sonhos. Baras Zirak Shathur. Só uma vez antes de hoje eu os vi de longe, desperto, mas eu os conheço e os seus nomes, pois embaixo deles fica Khazad-dûm, a Cova Nana, que agora se chama o Abismo Negro, Moria na língua élfica. Ali está Barazimbar, o Chifre Vermelho, o cruel Caradhras, e além dele ficam o Pico de Prata e a Cabeça de Nuvem. Celebridy o Branco e Fanuildol o Cinzento, a que chamamos Zirak-Zigil e Bundu-Shathur. Ali, as montanhas nevoentas se dividem, e entre seus braços está o vale de sombras profundas que não podemos esquecer. Azanulbizar, o vale do Riacho Escuro, que os elfos chamam de Nandorherion. É para o vale do Riacho Escuro que estamos rumando, comentou Gandalf. Se escalarmos o passo que se chama Portão do Chifre Vermelho, embaixo do lado oposto de Caradhrath, havemos de descer pela escada do Riacho Escuro para o fundo vale dos Anãos. Ali está o Espelhágua, e ali o rio Veio de Prata nasce em suas fontes geladas. Escura é a água de Keled-Zaran, disse Gimli, e escuras são as nascentes de Kibil-Nala. Meu coração estremece ao pensar que logo poderei vê-las. Que tenhas a alegria da visão, meu bom anão, exclamou Gandalf. Mas não importa o que faças, pelo menos nós não podemos nos demorar nesse vale. Precisamos descer o Veio de Prata até os bosques secretos, e depois ao grande rio. E depois... Fez uma pausa. Sim. E depois aonde? Perguntou Merry. Ao final da jornada. No fim, respondeu Gandalf. Não podemos olhar muito à frente. Contentemo-nos de que a primeira etapa foi cumprida em segurança. Creio que vamos descansar aqui, não só hoje, mas também esta noite. Há um ar sadio em Azevin. Muito mal precisa acontecer em uma região para que ela se esqueça dos elfos por completo, se alguma vez eles lá habitaram. Isso é verdade, assentiu Legolas. Mas os elfos desta terra eram de uma raça estranha a nós, que somos do povo silvestre, e as árvores e o capim já não se recordam deles. Só ouço as pedras lamentando-os. Fundo nos escavaram, belas nos edificaram, mas eles se foram. Eles se foram, em busca dos portos há muito tempo. Naquela manhã fizeram fogo em uma baixada funda oculta por grandes arbustos de Azevin, e seu jantar de jejum foi mais alegre do que fora desde que haviam partido. Não se apressaram a ir para a cama depois, já que esperavam ter a noite toda para dormir e não pretendiam prosseguir antes da tarde do dia seguinte. Somente Aragorn estava silencioso e inquieto. Depois de certo tempo, ele deixou a comitiva e perambulou até a crista. Ali ficou parado na sombra de uma árvore, espiando para o sul e o oeste, com a cabeça inclinada, como se estivesse escutando.
Depois voltou à beira da baixada e olhou os demais, rindo e conversando. "Qual é o problema, Passo Largo?" Mary o chamou lá em cima. "O que está procurando? Sente falta do vento leste?" "Não mesmo", respondeu ele. "Mas sinto falta de algo. Estive na região de Azevin em muitas estações. Agora não mora gente aqui, mas muitas outras criaturas vivem aqui o tempo todo, especialmente aves. Porém agora todos estão silenciosos, a não ser vocês. Posso senti-lo. Não há ruído por milhas em nossa volta, e as vozes de vocês parecem fazer o chão ecoar. Não compreendo." Gandalf ergueu os olhos com súbito interesse. "Mas qual é o motivo, você acha?" perguntou. "Ele representa mais do que a surpresa de ver 4 hobbits, sem falar no resto de nós, onde tão raramente se veem ou ouvem pessoas." "Espero que seja isso", respondeu Aragorn. "Mas tenho uma sensação de vigilância e de medo que nunca tive aqui antes." "Então precisamos ser mais cautelosos", disse Gandalf. "Se trouxemos um caminheiro conosco, é bom prestar atenção nele, especialmente se o caminheiro for Aragorn. Precisamos parar de falar em voz alta, descansar em silêncio e pôr uma sentinela." Naquele dia foi a vez de Sam montar a primeira guarda, mas Aragorn juntou-se a ele. Os demais pegaram no sono. Então o silêncio aumentou até o próprio Sam conseguir senti-lo. A respiração dos que dormiam podia ser ouvida claramente. O balanço da cauda do pônei e os movimentos ocasionais de seus pés tornaram-se ruídos altos. Sam podia ouvir suas próprias juntas rangendo quando se mexia. Um silêncio profundo estava em toda a sua volta, e por cima de tudo pendia um límpido céu azul, com o sol subindo do leste. Lá longe no sul, apareceu uma mancha escura e cresceu, e voou rumo ao norte como fumaça levada pelo vento. "O que é isso, Passo Largo?" "Não parece uma nuvem", disse Sam a Aragorn, sussurrando. Este não deu resposta, pois fitava o céu atentamente. Mas não passou muito tempo para o próprio Sam conseguir ver por si só o que estava se aproximando. Revoadas de aves, voando a grande velocidade, giravam e rodavam, e atravessavam toda a região como se estivessem em busca de alguma coisa, e estavam chegando cada vez mais perto. "Deite no chão imóvel", chiou Aragorn, puxando Sam para a sombra de um pé de azevinho, pois todo um regimento de aves havia se separado de repente da hoste principal e veio voando baixo, direto para a crista. Sam pensou que era uma espécie de corvo de grande tamanho. Quando passaram por cima deles, numa aglomeração tão densa que sua sombra os seguia, escura, no chão cá embaixo, ouviu-se um só grasnido rouco. Foi só depois que sumiram à distância no norte e no oeste, e o céu estava limpo outra vez, que Aragorn resolveu levantar-se. Então ergueu-se com um salto e foi acordar Gandalf. "Regimentos de corvos negros estão voando por cima de toda a região, entre as montanhas e o Griságua", disse ele, "e passaram sobre Azevin. Não são nativos daqui, são Crebain de Fangor e da Terra Parda. Não sei a que vieram. Possivelmente há algum distúrbio no sul do qual estão fugindo, mas acredito que estão espionando a região. Também vislumbrei muitos falcões voando bem alto no céu. Acho que deveríamos andar de novo à noitinha. Azevin não é mais salutar para nós. Está sendo vigiada." "E nesse caso, o passo do Chifre Vermelho também está", afirmou Gandalf. "E não consigo imaginar como podemos passar sobre ele sem sermos vistos. Mas vamos pensar nisso quando precisarmos. Quanto a andar assim que escurecer, receio que você tenha razão." Por sorte, nossa fogueira fez pouca fumaça e já estava baixa antes de os Crebain chegarem, comentou Aragorn. "Devemos apagá-la e não acendê-la de novo." "Bem,
Se isso não é uma praga e um incômodo, disse Pippin. Assim que ele acordara no final da tarde, tinham-lhe dado a notícia, sem fogo, e andar outra vez à noite. Tudo por causa de um bando de corvos? Eu estava esperando uma boa refeição de verdade esta noite, alguma coisa quente. Bem, pode continuar esperando, disse Gandalf. Para você poderá haver muitos banquetes inesperados à frente. Quanto a mim, gostaria de um cachimbo para fumar em conforto e de pés mais quentes. No entanto, pelo menos de uma coisa temos certeza. Ficará mais quente à medida que rumarmos para o sul. Quente demais não ia me espantar, murmurou Sam para Frodo. Mas estou começando a pensar que é hora de enxergar essa montanha de fogo e de ver o fim da estrada, por assim dizer. Primeiro pensei que podia ser este chifre vermelho aqui, ou seja qual for o nome dele, antes de Gimli fazer sua fala. Que belo quebra-queixo que deve ser a língua dos anãos. Os mapas nada diziam à mente de Sam, e todas as distâncias naquelas terras estranhas pareciam tão vastas que ele estava totalmente desorientado. Por todo aquele dia, a comitiva permaneceu escondida. As aves escuras passaram por cima, vez por outra. Mas, à medida que o sol poente se tornava vermelho, elas desapareceram para o sul. Na penumbra, a comitiva partiu, e agora, virando meio para o leste, dirigiu-se rumo a Caradhras, que lá longe ainda brilhava num vermelho apagado à última luz do sol desaparecido. Uma a uma, estrelas brancas surgiram à medida que o céu desbotava. Guiados por Aragorn, encontraram uma boa trilha. Parecia a Frodo ser o resto de uma antiga estrada, que outrora fora larga e bem planejada, de Azevin ao passo da montanha. A lua, agora cheia, nasceu sobre as montanhas e lançou uma luz pálida em que as sombras das pedras eram negras. Muitas pareciam ter sido lavradas à mão, apesar de estarem agora tombadas e arruinadas em uma terra árida e estéril. Era a hora gélida e inamistosa antes do primeiro raiar da aurora, e a lua estava baixa. Frodo ergueu os olhos para o céu. Repentinamente viu ou sentiu uma sombra passando diante das altas estrelas, como se por um momento elas se apagassem e depois voltassem a brilhar. Teve um calafrio. Viu alguma coisa passar por cima? Sussurrou ele a Gandalf, que estava logo à frente. Não, mas senti. O que quer que fosse, respondeu ele. Pode não ser nada, só um fiapo de nuvem fina. Então estava se movendo depressa, murmurou Aragorn, e não era com o vento. Nada mais aconteceu naquela noite. A manhã seguinte raiou ainda mais luminosa que antes, mas o ar estava gélido outra vez. O vento já se voltava para o leste. Durante mais 2 noites eles marcharam, subindo sempre, porém cada vez mais devagar. À medida que sua estrada serpenteava a colina acima e as montanhas se elevavam, cada vez mais próximas. Na terceira manhã, Caradhras se ergueu diante deles. Um pico imenso, encimado de neve como prata, mas com flancos íngremes e nus, de um vermelho mortiço, como se estivessem manchados de sangue. Havia um quê de escuro no céu, e o sol estava lívido. Agora o vento virara para nordeste. Gandalf farejou o ar e olhou para trás. O inverno se aprofunda atrás de nós, disse ele baixinho para Aragorn. Os altos ao norte estão mais brancos do que estavam. A neve se estende baixa em suas encostas. Esta noite havemos de estar a caminho, bem alto rumo ao portão do Chifre Vermelho. Podemos ser vistos por vigias naquela trilha estreita e atocaiados por algum mal. Mas o tempo poderá demonstrar ser o inimigo mais mortal de todos. O que acha de nosso trajeto agora, Aragorn? Frodo ouviu essas palavras por acaso e compreendeu que Gandalf e Aragorn estavam continuando algum debate que começara muito tempo antes.
escutou ansioso. Não gosto de nosso trajeto do começo ao fim, como você bem sabe, Gandalf, respondeu Aragorn. E os perigos conhecidos e desconhecidos crescerão à medida que avançarmos. Mas precisamos avançar. E não é bom retardar a passagem das montanhas. Mais ao sul não há passos, até que se chegue ao desfiladeiro de Rohan. Não confie nesse caminho desde suas notícias sobre Saruman. Agora quem sabe a que lado servem os marechais dos senhores de cavalos? Quem sabe deveras, disse Gandalf, mas existe outro caminho, e não é pelo passo de Caradhras, o caminho escuro e secreto de que falamos. Mas não falemos dele outra vez. Ainda não. Não diga nada aos outros, eu peço, enquanto não for evidente que não há outro caminho. Temos de decidir antes de avançarmos mais, respondeu Gandalf. Então vamos pesar o assunto em nossa mente enquanto os outros descansam e dormem, concluiu Aragorn. No final da tarde, enquanto os demais terminavam o de jejum, Gandalf e Aragorn se afastaram juntos e ficaram olhando para Caradhras. Agora seus flancos estavam escuros e tristonhos, e sua cabeça envolta em nuvens cinzentas. Frodo observava-os, perguntando-se qual rumo o debate tomaria. Quando voltaram à comitiva, Gandalf falou, e então ele soube que fora decidido enfrentar o tempo e o passo alto. Ficou aliviado. Não conseguia imaginar o que seria o outro caminho, escuro e secreto, mas a simples menção dele parecera encher Aragorn de apreensão, e Frodo ficou contente de que fora abandonado. Pelos sinais que vimos ultimamente, disse Gandalf, receio que o portão do Chifre Vermelho possa estar sendo vigiado. E também tenho dúvidas sobre o tempo que nos persegue. Poderá vir neve. Precisamos ir com toda a pressa que pudermos. Mesmo assim, levaremos mais de 2 marchas para alcançarmos o topo do passo. Esta tarde, o escuro chegará cedo. Precisamos partir assim que puderem se aprontar. Vou acrescentar um pequeno conselho, se puder, disse Boromir. Nasci sob a sombra das Montanhas Brancas e sei alguma coisa sobre viagens em lugares elevados. Havemos de encontrar um frio intenso, se não coisa pior, antes de descermos do outro lado. Não nos ajudará sermos tão furtivos se isso nos fizer morrer congelados. Quando sairmos daqui, onde ainda há algumas árvores e touceiras, cada um de nós deveria levar um feixe de lenha, o maior que puder carregar. E o Bill pode levar mais um pouco, não pode, rapaz? Indagou Sam. O pônei encarou, pesaroso. Muito bem, disse Gandalf. Mas não devemos usar a lenha, a não ser que tenhamos que escolher entre o fogo e a morte. A comitiva partiu novamente, de início a boa velocidade. Mas logo o caminho se tornou íngreme e difícil. A estrada que dava voltas e subia, em muitos lugares quase desaparecera e estava bloqueada por muitas pedras caídas. A noite tornou-se mortalmente escura sob grandes nuvens. Um vento doloroso fazia redemoinhos entre as rochas. À meia-noite, já haviam escalado até os joelhos das grandes montanhas. Agora a trilha estreita se curvava por uma parede escarpada de penhascos à esquerda, acima da qual os cruéis flancos de Caradhras se erguiam invisíveis na treva. À direita havia um abismo de escuridão, onde o terreno despencava repentinamente numa funda ravina. A muito custo escalaram uma encosta pronunciada e pararam por um momento no topo. Frodo sentiu um toque macio no rosto. Estendeu o braço e viu os flocos de neve, indistintos e brancos, pousando em sua manga. Foram em frente. Mas não demorou muito para a neve começar a cair depressa, preenchendo todo o ar e rodopiando nos olhos de Frodo. Mal se podiam ver as formas escuras e encurvadas de Gandalf e Aragorn, apenas 1 ou 2 passos à frente. Não gosto disto nem um pouco, disse Sam, ofegante, logo atrás. Neve é muito bom numa bela manhã, mas
Eu gosto de estar na cama enquanto ela cai. Gostaria que este quinhão fosse dar na Vila dos Hobbits. Lá as pessoas iriam apreciar. Exceto pelas altas charnecas da Quarta Norte, as nevascas intensas eram raras no condado e eram consideradas ocasiões agradáveis, oportunidades para diversão. Nenhum hobbit vivo, exceto Bilbo, lembrava-se do fero inverno de 1311, quando lobos brancos invadiram o condado, vindos por sobre o Brandavin congelado. Gandalf parou. Tinha neve espessa em seu capuz e ombros. Ela já estava na altura dos tornozelos de suas botas. Era isto que eu temia, disse ele. O que diz agora, Aragorn? Que eu também temia isto, respondeu Aragorn. Porém menos que outras coisas. Eu sabia do risco da neve, apesar de ser raro ela cair assim intensamente, tão ao sul, exceto no alto das montanhas. Mas ainda não estamos alto. Ainda estamos bem embaixo, onde normalmente as trilhas ficam abertas o inverno todo. Pergunto-me se isto é maquinação do inimigo, comentou Boromir. Em minha terra dizem que ele consegue governar as tempestades das montanhas de sombra que se erguem nos limites de Mordor. Ele tem estranhos poderes e muitos aliados. Seu braço alongou-se deveras, disse Gimli. Se ele consegue trazer neve do norte para nos afligir aqui a 300 léguas de distância. Seu braço alongou-se, afirmou Gandalf. Enquanto estavam parados, o vento amainou, e a neve diminuiu quase até cessar. Voltaram a avançar com dificuldade. Mas não haviam percorrido mais que 1/8 de milha quando a tempestade voltou com fúria renovada. O vento assobiava e a neve se transformou em nevasca cegante. Logo o próprio Boromir encontrou dificuldade em avançar. Os hobbits, curvados quase até os pés, morejavam atrás das pessoas mais altas, mas era evidente que não conseguiriam ir muito adiante se a neve continuasse. Os pés de Frodo pareciam chumbo. Pippin arrastava-se mais atrás. O próprio Gimli, robusto como qualquer anão, resmungava ao caminhar penosamente. A comitiva se deteve repentinamente, como se tivesse chegado a um acordo sem falar uma só palavra. Ouviam ruídos sinistros na escuridão ao redor. Podia ser apenas um ardil do vento nas frestas e nos sulcos da parede rochosa, mas os sons eram de gritos agudos e selvagens uivos de riso. Pedras começaram a cair do flanco da montanha, assobiando por cima de suas cabeças ou se espatifando na trilha ao lado deles. Vez por outra ouviam um ribombo abafado, quando um grande rochedo descia rolando das alturas ocultas acima deles. Não podemos ir mais longe esta noite, disse Boromir. Quem quiser que chame de vento. Há vozes cruéis no ar, e estas pedras nos têm por alvo. Eu chamo de vento, comentou Aragorn. Mas isso não torna falso o que dizes. Há muitos seres malignos e inamistosos no mundo que têm pouco apreço pelos que caminham em duas pernas, e ainda assim não estão aliados a Sauron, e sim têm seus próprios propósitos. Alguns têm estado neste mundo por mais tempo que ele. Caradhras era chamado o Cruel e tinha mau nome, disse Gimli. Longos anos atrás, quando o rumor de Sauron ainda não fora ouvido nestas terras. Pouco importa quem é o inimigo, se não pudermos rechaçar seu ataque, afirmou Gandalf. Mas o que podemos fazer? Exclamou Pippin, infeliz. Apoiava-se em Merry e Frodo e tiritava. Ou paramos onde estamos, ou damos a volta, respondeu Gandalf. Não adianta prosseguir. Só um pouco acima, se bem me lembro, esta trilha deixa o penhasco e corre para uma grota larga e rasa ao pé de um declive comprido e difícil. Ali não teríamos abrigo da neve, nem das pedras, nem de nada mais. E não adianta voltar enquanto a tempestade prossegue, disse Aragorn. Na subida não passamos por nenhum lugar que desse mais abrigo que esta parede do penhasco sob a qual estamos agora. Abrigo! Murmurou Sam. Se isto é abrigo,
Então uma parede e nenhum teto fazem uma casa. A comitiva agora se agrupou o mais possível junto ao penhasco. Este dava para o sul e, perto do sopé, inclinava-se um pouco para fora, de modo que esperavam que ele lhes desse alguma proteção do vento norte e das pedras que caíam. Mas lufadas em redemoinho rodopiavam ao redor deles por todos os lados, e a neve descia fluindo em nuvens cada vez mais densas. Ajuntaram-se com as costas contra a parede. O pônei Bill parou paciente, porém desalentado, diante dos hobbits, e os protegiu um pouco. Mas logo a neve à deriva estava acima de seus jarretes e continuava subindo. Se não tivessem companheiros maiores, os hobbits logo estariam inteiramente sepultados. Uma grande sonolência se apossou de Frodo. Ele se sentia afundando depressa em um sonho morno e nebuloso. Pensava que um fogo lhe aquecia os dedos dos pés, e das sombras do outro lado da lareira ouvia a voz de Bilbo falando. Não achei grande coisa o seu diário, ele dizia. Tempestades de neve em 12 de janeiro? Não havia necessidade de voltar para relatar isso. Mas eu queria descansar e dormir, Bilbo, respondeu Frodo com esforço, quando se sentiu sacudido e voltou dolorosamente ao estado desperto. Boromir o erguera do chão, tirando-o de um ninho de neve. Isto significará a morte dos pequenos, Gandalf, disse Boromir. É inútil nos sentarmos aqui até que a neve suba acima de nossas cabeças. Precisamos fazer algo para nos salvarmos. Dá-lhes isto, disse Gandalf, dando uma busca em sua mochila e tirando um frasco de couro. Só um gole para cada um, para nós todos. É muito precioso. É Mirúvor, o licor de Imladris. Elrond me deu quando nos despedimos. Passa-o adiante. Assim que Frodo engoliu um pouco do licor morno e perfumado, ele sentiu nova força em seu coração, e o pesado entorpecimento deixou seus membros. Os demais também se refizeram e encontraram esperança e vigor renovados. Mas a neve não amainou. Rodopiava ao redor deles mais espessa que nunca, e o vento soprava mais ruidoso. — O que achais de uma fogueira? — perguntou Boromir de repente. — Agora parece próxima a escolha entre o fogo e a morte, Gandalf. Sem dúvida estaremos ocultos de todos os olhos inamistosos quando a neve nos tiver coberto, mas isso não nos ajudará. — Podes fazer uma fogueira se quiseres, respondeu Gandalf. Se houver algum observador que possa suportar esta tempestade, ele poderá nos ver com ou sem fogo. Mas, apesar de terem trazido lenha e iscas a conselho de Boromir, estava além da habilidade de elfo, ou mesmo de anão, produzir uma chama que aguentasse em meio ao vento em turbilhão ou pegasse no combustível molhado. Por fim, o próprio Gandalf, relutante, pôs mãos à obra. Apanhando um feixe, ele o ergueu por um momento, e então, com a palavra de comando Naur an Edraif Amen, enfiou a extremidade do cajado no meio dele. E imediatamente rompeu um grande jorro de chamas verdes e azuis, e a lenha flamejou e crepitou. Se houver alguém para ver, eu pelo menos me revelei a ele, disse. Escrevi: Gandalf está aqui em sinais que todos podem ler, de Valfenda até as fozes do Anduin. Mas a comitiva não se importava mais com observadores nem com olhos inamistosos. Alegrou-lhes o coração ver a luz do fogo. A lenha queimava alegremente, e apesar de a neve chiar em toda a sua volta, e de poças de lama se insinuarem sob os seus pés, eles de bom grado aqueceram as mãos nas chamas. Ali ficaram em pé, curvados em círculo ao redor das pequenas chamas que dançavam e arfavam. Havia uma luz vermelha em seus rostos exaustos e ansiosos. Atrás deles a noite era como um muro negro. Mas a lenha queimava depressa, e a neve ainda caía. O fogo enfraqueceu, e o último feixe foi jogado sobre ele. A noite está envelhecendo,
disse Aragorn. O amanhecer não está longe. Se é que um amanhecer consegue penetrar nestas nuvens, disse Gimli. Boromir saiu do círculo e encarou o negror acima deles. A neve está diminuindo, disse ele, e o vento está mais quieto. Frodo, cansado, olhava para os flocos que ainda caíam da escuridão para se revelarem brancos por um momento à luz do fogo agonizante. Mas por muito tempo não conseguiu ver sinal de que estavam minguando. Então, de repente, quando o sono recomeçava a se insinuar sobre ele, deu-se conta de que realmente o vento amainara e de que os flocos se tornavam maiores e menos numerosos. Muito devagar, uma luz tênue começou a crescer. Finalmente a neve cessou por completo. À medida que a luz aumentava, ela revelava um mundo silencioso e amortalhado. Abaixo do refúgio deles havia montículos e cúpulas brancas, e profundezas informes sob as quais a trilha que haviam percorrido estava perdida por completo. Mas os altos, lá em cima, estavam ocultos por grandes nuvens, ainda pesadas com a ameaça de neve. Gimli ergueu os olhos e balançou a cabeça. Caradhras não nos perdoou, disse ele. Ele ainda tem mais neve para lançar sobre nós se prosseguirmos. Quanto antes voltarmos e descermos, melhor. Todos concordaram com isso, mas agora era difícil recuar. Poderia até demonstrar ser impossível. A uns poucos passos das cinzas da sua fogueira, a neve tinha muitos pés de altura, acima das cabeças dos hobbits. Em alguns lugares, ela fora varrida e amontoada pelo vento em grandes montes junto ao penhasco. Se Gandalf fosse à nossa frente com uma chama luminosa, poderia derreter uma trilha para vós, disse Legolas. A tempestade pouco perturbara, e da comitiva só ele ainda estava animado. Se os elfos pudessem voar acima das montanhas, poderiam buscar o sol para nos salvar, respondeu Gandalf. Mas eu preciso de alguma coisa sobre a qual possa agir. Não consigo queimar neve. Bem, disse Boromir, quando as cabeças estão perplexas, os corpos precisam trabalhar, como dizemos em meu país. Os mais fortes dentre nós precisam buscar um caminho. Vede, apesar de agora estar tudo envolto em neve, nossa trilha da subida dava uma volta naquela encosta rochosa ali embaixo. Foi ali que a neve começou a nos assolar. Se pudermos alcançar esse ponto, quem sabe adiante demonstre ser mais fácil. Não está a mais de 1/8 de milha, calculo. Então vamos abrir uma trilha à força até lá, tu e eu, disse Aragorn. Aragorn era o mais alto da comitiva, mas Boromir, pouca coisa mais baixo, era mais encorpado e de compleição mais maciça. Saiu na frente e Aragorn o seguiu. Afastaram-se devagar e logo estavam em pesada labuta. Em alguns lugares a neve era da altura do peito, e muitas vezes Boromir parecia não estar caminhando, e sim nadando ou escavando com os grandes braços. Legolas observou-os por algum tempo com um sorriso nos lábios, e depois voltou-se para os demais. Os mais fortes precisam buscar um caminho, vós dizeis? Mas eu digo que o arador are, mas escolhamos uma lontra para nadar e para correr leve sobre a grama e a folha, ou sobre a neve, um elfo. Com essas palavras, partiu em salto lépido, e então Frodo notou como se fosse a primeira vez, apesar de sabê-lo há muito tempo, que o elfo não usava botas, e sim, como sempre, apenas sapatos leves, e que seus pés pouco marcavam a neve. Adeus, disse ele a Gandalf. Vou em busca da sol. Então, veloz como um corredor em areia firme, partiu a toda, e, ultrapassando depressa os homens que morejavam, passou por eles com um aceno de mão e correu para longe, desaparecendo atrás da curva rochosa. Os demais esperaram aninhados uns contra os outros, vendo Boromir e Aragorn se reduzirem a pontos negros na brancura. Finalmente, também eles não podiam mais ser vistos. O tempo arrastou-se.
As nuvens baixaram e logo alguns flocos de neve voltaram a descer em espirais. Passou-se talvez 1 hora, apesar de parecer muito mais tempo, e então finalmente viram que Legolas voltava. Ao mesmo tempo, Boromir e Aragorn ressurgiram de trás da curva, bem atrás dele, e vieram subindo o aclive com esforço. "Bem", exclamou Legolas, aproximando-se a correr, "eu não trouxe a Sol. Ela caminha nos Campos Azuis do Sul e uma pequena grinalda de neve neste morrinho do Chifre Vermelho não a incomoda nem um pouco. Mas trouxe de volta um lampejo de boa esperança para aqueles que estão condenados a andar a pé. O maior monte de neve de todos está logo atrás da curva, e ali nossos homens fortes quase foram sepultados. Perderam a esperança até eu retornar e lhes dizer que o monte era pouco mais espesso que uma parede. E do outro lado a neve subitamente diminui, enquanto que mais embaixo ela nada mais é que um cobertor branco para esfriar os dedos dos pés de um hobbit." "Ah, é como eu disse", grunhiu Gimli. "Não era uma tempestade comum. É a má vontade de Caradhras. Ele não gosta de elfos nem de anãos. Esse monte foi depositado para interromper nossa fuga." "Mas felizmente teu Caradhras esqueceu que há homens contigo", disse Boromir, chegando nesse momento. "E são homens robustos, se assim posso dizer. Porém, homens menores com paz poderiam ter sido de mais valia. Ainda assim, abrimos uma passagem através do monte. E por isso todos aqui que não conseguem correr leves como os elfos devem ser gratos." "Mas como vamos descer ali, mesmo vocês tendo perfurado o monte?" disse Pippin, expressando o pensamento de todos os hobbits. "Tem esperança", disse Boromir. "Estou exausto, mas ainda me resta alguma força, e a Aragorn também. Vamos carregar a gente pequena. Os demais, sem dúvida, conseguirão caminhar na trilha atrás de nós. Vem, mestre Peregrine, começarei por ti." Ergueu o hobbit. "Agarra-te às minhas costas, precisarei de meus braços", disse ele, caminhando avante. Aragorn foi atrás com Merry. Pippin admirou-se com sua força, vendo a passagem que já abrira sem outro instrumento que não seus grandes membros. Mesmo agora, carregado como estava, alargava a trilha para os que vinham atrás, jogando a neve para os lados à medida que avançava. Finalmente chegaram ao grande monte de neve. Ele se estendia por cima da trilha da montanha como um muro escarpado e súbito, e sua crista, afiada como se tivesse sido escavada à faca, erguia-se a mais do dobro da altura de Boromir. Mas uma passagem fora aberta pelo meio, subindo e descendo como uma ponte. Do lado oposto, Merry e Pippin foram arriados, e ali esperaram com Legolas a chegada do restante da comitiva. Algum tempo depois, Boromir voltou carregando Sam. Atrás dele, na trilha estreita, mas àquela altura bem pisada, vinha Gandalf conduzindo Bill, com Gimli empoleirado no meio da bagagem. Por último veio Aragorn carregando Frodo. Passaram através da abertura, mas Frodo mal tocara ao chão quando uma avalanche de pedras e neve deslizante desceu rolando com um ribombo grave. O borrifo que produziu quase cegou a comitiva, agachando-se junto ao penhasco, e quando o ar voltou a ficar limpo, viram que a trilha estava bloqueada atrás deles. "Basta! Basta!" exclamou Gimli. "Estamos partindo o mais depressa possível." E, de fato, com esse último golpe, parecia estar gasta a malícia da montanha, como se Caradhras se certificasse de que os invasores haviam sido rechaçados e não ousariam voltar. A ameaça de neve ergueu-se. As nuvens começaram a se dissipar e a luz espalhou-se. Como Legolas relatara, descobriram que a neve ficava cada vez mais rasa à medida que desciam, de forma que os próprios hobbits conseguiam avançar com alguma dificuldade. Logo estavam todos parados outra vez na projeção plana, no topo da encosta íngreme onde haviam sentido os primeiros flocos de neve na noite anterior. A manhã já avançara bastante. Daquele lugar alto,
contemplaram outra vez as terras mais baixas a oeste. Bem longe, no terreno acidentado que se estendia ao pé da montanha, ficava o pequeno vale de onde haviam começado a escalar o passo. As pernas de Frodo doíam. Estava gelado até os ossos e faminto, e sua cabeça girava ao pensar na longa e dolorosa marcha para baixo. Manchas negras lhe nadavam diante dos olhos. Ele os esfregou, mas as manchas negras ficaram. Lá longe abaixo dele, mas ainda bem acima dos contrafortes inferiores, pontos escuros giravam no ar. As aves de novo, disse Aragorn, apontando para baixo. Agora não há como evitá-las, disse Gandalf. Quer sejam boas ou más, ou nada tenham a ver conosco, temos de descer imediatamente. Nem nos joelhos de Caradhras esperaremos por outro anoitecer. Um vento frio soprava atrás deles enquanto davam as costas para o portão do Chifre Vermelho e tropeçavam, exaustos, descendo a encosta. Caradhras os derrotara. 4. Uma jornada no escuro. Era o entardecer, e a luz cinzenta outra vez minguava depressa quando se detiveram para passar a noite. Estavam muito cansados. As montanhas estavam veladas no crepúsculo crescente, e o vento era frio. Gandalf distribuiu a cada um, com parcimônia, mais um gole do Miruvor de Valfenda. Depois de terem comido algum alimento, ele convocou um conselho. É claro que esta noite não podemos prosseguir, disse ele. O ataque no portão do Chifre Vermelho nos exauriu, e precisamos descansar um pouco aqui. E aonde devemos ir depois? Perguntou Frodo. Ainda temos diante de nós nossa jornada e nossa missão, respondeu Gandalf. Não temos opção senão irmos em frente, ou voltarmos a Valfenda. O rosto de Pippin iluminou-se visivelmente diante da simples menção da volta a Valfenda. Merry e Sam ergueram os olhos esperançosos, mas Aragorn e Boromir não deram sinal. Frodo parecia aflito. Gostaria de estar lá outra vez, comentou ele. Mas como posso voltar sem vergonha? A não ser que de fato não haja outra maneira e já estejamos derrotados? Tem razão, Frodo, disse Gandalf. Voltar é admitir a derrota e enfrentar uma derrota pior que virá. Se voltarmos agora, então o anel terá de ficar lá. Não conseguiremos partir de novo. Então, mais cedo ou mais tarde, Valfenda será sitiada e, após um tempo breve e amargo, será destruída. Os espectros do anel são inimigos mortais, mas ainda são apenas sombras do poder e do terror que possuiriam se o anel regente tivesse voltado à mão de seu mestre. Então precisamos prosseguir se houver caminho, disse Frodo suspirando. Sam afundou no abatimento outra vez. Há um caminho que podemos tentar, disse Gandalf. Pensei desde o começo, quando primeiro considerei esta jornada, que deveríamos tentá-lo. Mas não é um caminho agradável, e não falei dele antes à comitiva. Aragorn era contrário até que tivéssemos pelo menos tentado o passo sobre as montanhas. Se for uma estrada pior que o portão do Chifre Vermelho, então deve ser maligno de verdade, disse Merry. Mas é melhor você nos contar sobre ele e deixar que saibamos logo do pior. A estrada de que falo conduz às minas de Moria, disse Gandalf. Só Gimli ergueu a cabeça. Tinha nos olhos um fogo latente. Todos os demais sentiram pavor à menção daquele nome. Mesmo para os hobbits, era uma lenda de vago temor. A estrada pode conduzir a Moria, mas como podemos esperar que ela conduza através de Moria? Disse Aragorn sombrio. É um nome de mau agouro, afirmou Boromir.
e tampouco vejo necessidade de irmos para lá. Se não pudermos atravessar as montanhas, vamos viajar rumo ao sul até chegarmos ao desfiladeiro de Rohan, onde os homens são amigos de meu povo, tomando a estrada que segui vindo para cá. Ou poderíamos passar adiante e atravessar o Eisen para a Praia Comprida e Libenin, assim chegando a Gondor pelas regiões próximas do mar. As coisas mudaram desde que vieste para o norte, Boromir, respondeu Gandalf. Não ouviste que vos contei sobre Saruman? Com ele poderei resolver meus próprios assuntos antes que tudo termine. Mas o anel não pode chegar perto de Isengard, se isso puder ser evitado por algum meio. O desfiladeiro de Rohan está fechado para nós enquanto acompanharmos o portador. Quanto à estrada mais longa, não temos esse tempo para gastar. Poderíamos passar 1 ano em tal jornada e passaríamos por muitas terras que estão ermas e sem abrigo. Porém, não seriam seguras. Os olhos vigilantes, tanto de Saruman quanto do inimigo, estão sobre elas. Quando vieste para o norte, Boromir, eras aos olhos do inimigo somente um vagante extraviado do sul, e pouco lhe importavas. A mente dele estava ocupada com a perseguição do Anel. Mas agora retornas como membro da comitiva do Anel e estás em perigo enquanto permaneceres conosco. O perigo aumentará a cada légua que andarmos para o sul sob o céu descoberto. Receio que desde nossa tentativa declarada no Passo da Montanha, nosso apuro tenha se tornado mais desesperado. Agora vejo pouca esperança, se não desaparecermos logo de vista durante algum tempo e dissimularmos nossa trilha. Portanto, aconselho que nem passemos sobre as montanhas, nem ao redor delas, e sim por baixo delas. Essa, seja como for, é uma estrada que o inimigo pouco esperará que tomemos. Não sabemos o que ele espera, comentou Boromir. Ele poderá vigiar todas as estradas, as prováveis e as improváveis. Nesse caso, entrar em Moria seria penetrar em uma armadilha, pouco melhor que bater os portões da própria Torre Sombria. O nome de Moria é negro. Falas do que não conheces, quando comparas Moria ao baluarte de Sauron, respondeu Gandalf. Dentre vós, só eu já estive nos calabouços do Senhor Sombrio, e apenas em sua moradia mais antiga e menor, em Dol Guldur. Os que passam pelos portões de Barad-dûr não retornam. Mas eu não vos conduziria para dentro de Moria se não houvesse esperança de sair outra vez. Se há orques ali, é verdade que isso nos causará problemas. Porém, a maioria dos orques das Montanhas Nevoentas foi dispersa ou destruída na Batalha dos 5 Exércitos. As águias relatam que os orques se reúnem outra vez, vindos de longe, mas há esperança de que Moria ainda esteja livre. Há até uma chance de que haja anãos ali, e de que Balin, filho de Fundin, possa ser encontrado em algum profundo salão de seus pais. Seja como for, deve-se trilhar o caminho que a necessidade escolhe. Trilharei o caminho contigo, Gandalf, disse Gimli. Irei contemplar os salões de Durin. Não importa o que nos espere ali, se conseguires encontrar as portas que estão fechadas. Bom, Gimli, respondeu Gandalf. Tu me encorajas. Buscaremos juntos as portas ocultas. E atravessaremos. Nas ruínas dos anãos, uma cabeça de anão será mais difícil de confundir que elfos ou homens ou hobbits. Porém, não será a primeira vez que estive em Moria. Por longo tempo lá busquei Thrain, filho de Thror, depois que ele se perdeu. Atravessei e saí vivo. Também eu certa vez passei pelo portão do Riacho Escuro, disse Aragorn em voz baixa. Mas, apesar de eu também ter saído, a lembrança é muito má. Não desejo entrar em Moria pela segunda vez.
e eu não desejo entrar lá nenhuma vez, retrucou Pippin. Nem eu, murmurou Sam. É claro que não, disse Gandalf. Quem desejaria? Mas a questão é, quem irá me seguir se eu vos conduzir para lá? Eu irei, disse Gimli avidamente. Eu irei, disse Aragorn pesaroso. Tu seguiste minha liderança até o quase desastre na neve e não disseste palavra de acusação. Agora seguirei tua liderança, se este último alerta não te demover. Não penso agora no anel, nem nós outros, e sim em ti, Gandalf. E te digo, se passares pelas portas de Moria, toma cuidado. Eu não irei, disse Boromir, a não ser que o voto de toda a comitiva me seja contrário. O que dizem Legolas e o povo pequeno? Certamente precisa ser ouvida a voz do portador do anel? Eu não desejo ir a Moria, respondeu Legolas. Os hobbits nada disseram. Sam olhou para Frodo. Por fim, Frodo falou. Eu não desejo ir, disse ele, mas tampouco desejo recusar o conselho de Gandalf. Peço que não haja voto antes que tenhamos dormido. Gandalf obterá votos mais facilmente à luz da manhã do que nesta escuridão fria. Como uiva o vento! A estas palavras, todos caíram em pensamentos silenciosos. Ouviam o vento chiando entre as rochas e as árvores, e ao redor deles havia uivos e lamentos nos espaços vazios da noite. De repente, Aragorn se ergueu com um salto. Como uiva o vento! Exclamou. Está uivando com vozes de lobos. Os wargs vieram a oeste das montanhas. Então precisamos esperar pela manhã, disse Gandalf. É como eu disse, a caçada está em andamento. Mesmo que vivamos para ver o amanhecer, quem agora quererá viajar de noite rumo ao sul com os lobos selvagens em seu encalço? Qual a distância até Moria? Perguntou Boromir. Havia uma porta a sudoeste de Caradhras, a umas 15 milhas a voo de corvo, e quem sabe 20 a passo de lobo, respondeu Gandalf, sisudo. Então partamos assim que houver luz amanhã, se pudermos, disse Boromir. O lobo que se ouve é pior que o orc que se teme. Verdade, assentiu Aragorn, desprendendo a espada na bainha. Mas onde o warg uiva, o orc também vagueia. Queria ter ouvido o conselho de Elrond, murmurou Pippin para Sam. Afinal de contas, não sirvo para nada. Não há em mim o suficiente da estirpe de Bandobras, o berra-touro. Esses uivos me gelam o sangue. Não me recordo de jamais ter me sentido tão infeliz. Meu coração desceu até os dedos dos pés, Sr. Pippin, disse Sam. Mas ainda não fomos devorados e temos indivíduos valentes aqui conosco. Não sei o que está reservado para o velho Gandalf, mas aposto que não é uma barriga de lobo. Para se defender durante a noite, a comitiva escalou o topo da pequena colina sob a qual estiveram se abrigando. Era encimada por um capão de árvores velhas e retorcidas, em torno das quais havia um círculo rompido de matacães. Fizeram uma fogueira no meio delas, pois não havia esperança de a escuridão e o silêncio evitarem que sua trilha fosse descoberta pelas matilhas de caçadores. Ficaram sentados ao redor do fogo, e os que não estavam de sentinela cochilavam inquietos. O pobre pônei Bill, de pé, tremia e suava. Agora os uivos dos lobos estavam em toda a sua volta, às vezes mais perto e às vezes mais longe. Na madrugada viam-se muitos olhos luminosos espiando por cima da crista da colina. Alguns avançaram quase até o anel de pedras. Numa brecha do círculo, via-se um grande vulto escuro de lobo parado, espiando-os. Soltou um uivo estremecido, como se fosse um capitão, convocando a matilha ao ataque. Gandalf levantou-se e caminhou em frente, erguendo o cajado.
Ouve, cão de Sauron! Gritou. Gandalf está aqui! Foge se dás valor à tua pele imunda! Eu te farei murchar da cauda ao focinho se entrares neste anel! O lobo rosnou e pulou sobre eles em grande salto. Nesse momento ouviu-se um zunido agudo. Legolas disparara seu arco. Ouviu-se um berro hediondo e o vulto que saltava caiu pesadamente no chão. A flecha élfica lhe perfurara a garganta. Os olhos que vigiavam apagaram-se de súbito. Gandalf e Aragorn deram alguns passos para a frente, mas a colina estava deserta. As matilhas de caça tinham fugido. Em toda a volta deles, a escuridão se fez silenciosa e não veio nenhum grito no vento que suspirava. A noite estava avançada e no oeste a lua minguante se punha, brilhando caprichosa através das nuvens que se desfaziam. De repente, Frodo acordou num sobressalto. Sem aviso, uma tempestade de uivos irrompeu feroz e selvagem em torno do acampamento. Uma grande hoste de wargs se reunira em silêncio e agora os atacava de todos os lados ao mesmo tempo. «Joguem lenha na fogueira!» gritou Gandalf para os hobbits. «Saquem as armas e postem-se de costas uns para os outros!» À luz súbita da lenha nova que se inflamava, Frodo viu muitas formas cinzentas que saltavam por cima do anel de pedras. Outras e outras mais se seguiram. Num ímpeto, Aragorn perpassou a garganta de um enorme líder com a espada. Boromir, em movimento amplo, decepou a cabeça de outro. Ao lado deles, Gimli estava de pé, com as pernas robustas afastadas, empunhando seu machado anânico. O arco de Legolas cantava. À luz bruxuleante da fogueira, Gandalf pareceu crescer de repente. Ergueu-se em grande forma ameaçadora, como o monumento de um antigo rei de pedra posto sobre uma colina. Inclinando-se como uma nuvem, apanhou um galho em chamas e caminhou ao encontro dos lobos. Recuaram diante dele. Ele lançou a tocha ardente alto no ar. Ela arrebentou em chamas, com súbita radiância branca como de um raio, e a voz dele rolou como um trovão. «Nauran Edraith Amen! Naurdan Ingalroth!» exclamou. Ouviu-se um rugido e uma crepitação, e a árvore acima dele irrompeu numa folha e flor de chamas cegantes. O fogo saltou de copa em copa. Toda a colina estava coroada de luz ofuscante. As espadas e adagas dos defensores reluziam e fulguravam. A última flecha de Legolas incendiou-se no ar ao voar, e em chamas enterrou-se no coração de um grande chefe dos lobos. Todos os demais fugiram. O fogo apagou-se devagar, até nada restar senão cinzas e fagulhas a cair. Uma fumaça amarga enrolou-se sobre os tocos de árvore queimados e soprou da colina, escura, à medida que a primeira luz do amanhecer surgiu débil no céu. Seus inimigos estavam desbaratados e não voltaram. «O que foi que eu lhe disse, Sr. Pippin?» disse Sam, embainhando a espada. «Os lobos não o derrotam. Foi de encher os olhos, sem dúvida. Quase chamuscou os cabelos da minha cabeça.» Quando chegou a luz plena da manhã, não se via sinal dos lobos, e em vão eles procuraram os corpos dos mortos. Não restava vestígio da luta senão as árvores carbonizadas e as flechas de Legolas no chão do cume. Estavam todas intactas, exceto uma, da qual só sobrara a ponta. «É como eu temia», disse Gandalf. «Não eram lobos comuns caçando alimento no ermo. Vamos comer depressa e partir.»
Naquele dia o tempo mudou outra vez, quase como se fosse por ordem de algum poder que não tinha mais serventia para a neve, já que haviam recuado do passo. Um poder que agora desejava ter luz clara para ver de longe os seres que se movessem no ermo. O vento estivera virando pelo norte para o noroeste durante a noite, e agora parara. As nuvens se retiraram para o sul e o céu se abriu, alto e azul. Quando estavam de pé na encosta da colina, prontos para partir, a pálida luz do sol brilhava sobre os cimos das montanhas. Precisamos alcançar as portas antes do pôr do sol, disse Gandalf. Ou receio que nunca as alcancemos. Não é longe, mas nossa trilha poderá ser tortuosa, pois aqui Aragorn não pode nos guiar. Poucas vezes ele caminhou nesta terra, e eu só uma vez estive embaixo da muralha ocidental de Moria, e isso foi muito tempo atrás. Ali está ela, informou ele, apontando para o sudeste, onde os flancos das montanhas caíam íngremes para as sombras em seus sopés. Ao longe podia-se ver indistintamente uma linha de penhascos nus, e no meio deles, mais alta que o restante, uma grande muralha cinzenta. Quando deixamos o passo, eu vos conduzi rumo ao sul, e não de volta ao nosso ponto de partida, como alguns de vós podem ter notado. Foi bom fazer assim, pois agora temos várias milhas a menos para transpor, e a pressa é necessária. Vamos embora. Não sei o que esperar, disse Boromir sisudo. Que Gandalf encontre o que busca, ou que, chegando ao penhasco, descobramos que os portões se perderam para sempre. Todas as opções parecem ruins, e a maior probabilidade é sermos apanhados entre os lobos e a muralha. Conduze-nos. Agora Gimli caminhava à frente, ao lado do mago, de tão ávido para chegar a Moria. Juntos conduziram a comitiva de volta rumo às montanhas. A única estrada antiga que conduzia a Moria pelo oeste corria ao longo do curso de um riacho, o Ciranon, que saía do sopé dos penhascos perto de onde haviam estado as portas. Mas ou Gandalf se enganava, ou então o terreno mudara em anos recentes, pois ele não topou com o riacho onde pretendia encontrá-lo, algumas poucas milhas ao sul do seu ponto de partida. A manhã estava se tornando em meio-dia, e a comitiva ainda vagava e escalava em um terreno árido de pedras vermelhas. Em nenhum lugar conseguiam ver o brilho da água nem escutar o seu ruído. Estava tudo deserto e seco. Eles desanimaram. Não viam ser vivo, não havia nenhuma ave no céu. Mas o que a noite traria, se os apanhasse naquela terra perdida, nenhum deles se atrevia a pensar. De repente, Gimli, que havia avançado às pressas, os chamou. Estava de pé num outeiro e apontava para a direita. Apressando-se, viram abaixo deles um sulco profundo e estreito. Estava vazio e silencioso, e mal escorria um fio de água entre as pedras do seu leito, pardas e manchadas de vermelho. Mas na margem próxima havia uma trilha, muito estragada e decaída, que serpenteava entre as muralhas arruinadas e as pedras do pavimento de uma antiga estrada. — Ah! Aqui está, afinal! —exclamou Gandalf. — Era aqui que corria o riacho. Ciranon, o riacho do portão. Assim costumavam chamá-lo. Mas não consigo imaginar o que aconteceu com a água. Ela costumava ser veloz e ruidosa. Vinde! Precisamos nos apressar. Estamos atrasados. A comitiva tinha os pés doloridos e estava exausta. Mas caminharam penosa e obstinadamente por muitas milhas ao longo da trilha grosseira que fazia curvas. O sol desceu do meio-dia e começou a rumar para o oeste. Após uma breve parada e uma refeição feita às pressas,
seguiram em frente. Diante deles, as montanhas tinham a cara fechada, mas a trilha corria por uma funda cova do terreno, e só conseguiam ver as encostas mais altas e os picos mais orientais. Finalmente chegaram a uma curva fechada. Ali, a estrada, que viera tendendo para o sul entre a beira do sulco e um declive íngreme à esquerda, fazia uma volta e voltava a seguir direto para o leste. Virando a curva, viram diante de si um penhasco baixo, de umas 5 braças de altura, com um topo rompido e recortado. Por cima dele pingava um fio d'água, através de uma fenda larga que parecia ter sido escavada por uma cascata que fora outrora vigorosa e abundante. Deveras as coisas mudaram, disse Gandalf. Mas não há como se confundir o lugar. Ali está tudo o que resta da cachoeira da escada. Se bem me lembro, havia um lanço de degraus escavados na rocha ao lado dela, mas a estrada principal se curvava para a esquerda e subia, em várias voltas, até o terreno plano do topo. Havia um vale raso além da cachoeira, dali até as muralhas de Moria, e o Ciranon corria por ele tendo a estrada ao lado. Vamos ver como as coisas estão agora. Encontraram sem dificuldade os degraus de pedra, e Gimli os subiu em saltos rápidos, seguido por Gandalf e Frodo. Quando chegaram ao topo, viram que não podiam prosseguir por ali, e a razão pela qual o riacho do portão secara foi revelada. Atrás deles, a sol poente preenchia o frio céu ocidental com ouro rebrilhante. Diante deles, estendia-se um lago escuro e imóvel. Nem o céu nem o ocaso se refletiam em sua superfície tristonha. O Ciranon fora represado e preenchera todo o vale. Além da água agourenta, erguiam-se vastos penhascos, com faces severas e pálidas à luz minguante, finais e impassáveis. Frodo não podia ver sinal de portão nem de entrada, nenhuma fissura nem rachadura na pedra carrancuda. Ali estão as muralhas de Moria, disse Gandalf, apontando para o outro lado da água. E ali ficava antigamente o portão, a porta élfica no fim da estrada vinda de Azevin, pela qual chegamos. Mas este caminho está bloqueado. Nenhum membro da comitiva, imagino, quererá nadar nesta água sombria ao final do dia. Ela tem um aspecto doentio. Precisamos encontrar um meio de contornar a margem norte, disse Gimli. A primeira coisa que a comitiva deve fazer é escalar pela trilha principal e ver aonde isso nos levará. Mesmo que não houvesse lago, não poderíamos fazer nosso pônei de carga subir por esta escada. Mas, em todo caso, não podemos levar o pobre animal para dentro das minas, disse Gandalf. A estrada por baixo das montanhas é uma estrada obscura, e há lugares estreitos e íngremes onde ele não pode pisar, mesmo que nós possamos. Coitado do velho Bill, disse Frodo. Eu não tinha pensado nisso. E coitado do Sam. Pergunto-me o que ele dirá. Lamento, disse Gandalf. O coitado do Bill foi um companheiro útil. E me dói o coração deixá-lo à deriva agora. Eu poderia ter viajado com menos cargas, sem trazer animal, menos que todos este de que Sam gosta, se fosse a minha maneira. O tempo todo receei que haveríamos de ser obrigados a tomar esta estrada. O dia estava se aproximando do fim, e estrelas frias reluziam no céu muito acima do pôr-do-sol, quando a comitiva subiu pelas encostas com toda a pressa que podia e chegou à beira do lago. Não parecia não ter mais do que 2 ou 3 oitavos de milha de largura no ponto mais amplo. À luz minguante não conseguiam ver o quanto se estendia para o sul, mas a extremidade norte
não ficava a mais de meia milha de onde se encontravam, e entre as cristas de pedra que cercavam o vale e a beira da água, havia uma borda de terreno livre. Avançaram às pressas, pois ainda tinham que percorrer 1 ou 2 milhas até chegarem ao ponto da margem oposta aonde Gandalf estava rumando. E depois disso, ele ainda precisaria encontrar as portas. Quando chegaram à ponta norte do lago, encontraram um arroio estreito que lhes bloqueava o caminho. Era verde e estagnado, estendido como um braço viçoso para as colinas que os cercavam. Gimli foi em frente sem impedimento e descobriu que a água era rasa, não chegando acima dos tornozelos na borda. Caminharam enfileirados atrás dele, traçando seu caminho com cuidado, pois embaixo das poças cheias de algas havia pedras escorregadias e limosas, e o piso era traiçoeiro. Frodo estremeceu de repugnância diante do toque da água escura e imunda em seus pés. Quando Sam, o último da comitiva, conduzia Bill para a terra seca do lado oposto, ouviu-se um ruído baixo, um silvo, seguido de um estalo, como se um peixe tivesse mexido a superfície imóvel da água. Virando-se depressa, eles viram ondulações, delineadas em negro pela sombra à luz que minguava. Grandes anéis se alargavam a partir de um ponto bem longe no meio do lago. Fez-se um som borbulhante e depois silêncio. O crepúsculo aprofundou-se e os últimos raios do ocaso ficaram envoltos em nuvens. Agora Gandalf os impelia à grande pressa, e os demais seguiam o mais rapidamente que podiam. Alcançaram a faixa de terra seca entre o lago e os penhascos. Era estreita, muitas vezes medindo pouco mais de 12 jardas de largura, e estava impedida por rochedos e pedras caídas. Mas encontraram passagem, encostados ao penhasco e mantendo-se o mais longe que conseguiam da água escura. 1 milha mais ao sul, ao longo da beira, toparam com pés de azevinho. Tocos e ramos mortos apodreciam na água rasa, parecendo restos de antigas moitas ou de uma sebe que outrora ladeara a estrada através do vale submerso. Mas bem abaixo do penhasco, ainda fortes e vivos, havia 2 pés altos, maiores que qualquer azevinheiro que Frodo jamais vira ou imaginara. Suas grandes raízes se espalhavam da muralha até a água. Sob os penhascos que assomavam, haviam parecido simples arbustos, vistos de longe desde o topo da escada, mas agora erguiam-se acima de suas cabeças, rijos, escuros e silenciosos, projetando em torno de suas bases fundas sombras noturnas, eretos como colunas sentinelas no fim da estrada. Bem, eis-nos aqui finalmente, disse Gandalf. Aqui terminava o caminho élfico desde Azevin. O azevinho era o símbolo do povo daquela terra, e plantaram-no aqui para marcar o fim de seu domínio, pois a porta oeste foi feita mormente para uso deles em seus negócios com os senhores de Moria. Aqueles eram dias mais felizes, quando às vezes ainda havia amizade intensa entre povos de diferentes raças, até entre os anãos e os elfos. Não foi por culpa dos anãos que a amizade se extinguiu, disse Gimli. Não ouvi que tenha sido culpa dos elfos, respondeu Legolas. Ouvi ambas as coisas, continuou Gandalf. E agora não farei julgamento. Mas peço aos dois, Legolas e Gimli, que sejais amigos ao menos e que me ajudeis. Preciso de ambos. As portas estão fechadas e ocultas, e quanto antes as encontrarmos, melhor. A noite se avizinha.
voltando-se para os outros, disse: Enquanto procuro, aprontai-vos cada um para entrar nas minas. Pois aqui, receio, precisamos nos despedir de nosso bom animal de carga. Deveis descartar grande parte do material que trouxemos para o mau tempo. Não precisareis dele lá dentro, nem, assim espero, quando tivermos atravessado e prosseguirmos a jornada rumo ao sul. Ao invés disso, cada um de nós terá de carregar uma parcela do que o pônei levava, especialmente a comida e os odres de água. Mas não pode deixar o pobre velho Bill para trás neste lugar abandonado, Sr. Gandalf! Exclamou Sam, irado e perturbado. Não vou admitir isso, e está falado. Depois de ele chegar até aqui e tudo mais? Lamento, Sam, disse o mago, mas quando a porta se abrir, não acho que você será capaz de arrastar seu Bill para dentro, para a longa escuridão de Moria. Vai ter de escolher entre Bill e seu patrão. Ele seguiria o Sr. Frodo para dentro do covil de um dragão se eu o conduzisse, protestou Sam. Seria um verdadeiro assassinato soltá-lo com todos esses lobos por aí. Será menos que um assassinato, espero, disse Gandalf. Pôs a mão na cabeça do pônei e falou em voz baixa. Vá levando palavras de proteção e guia, disse ele. Você é um animal sábio e aprendeu muita coisa em Valfenda. Ache o caminho para lugares onde possa encontrar capim e chegue por fim à casa de Elrond, ou aonde quer que deseje ir. Aí está, Sam. Ele terá a mesma chance de escapar dos lobos e chegar em casa do que nós. Sam ficou parado junto ao pônei, tristonho, e não deu resposta. Bill, que parecia entender bem o que estava acontecendo, afocinhou, pondo o nariz na orelha de Sam. Sam rompeu em lágrimas e remexeu nas correias, descarregando todos os fardos do pônei e jogando-os no chão. Os demais distribuíram os pacotes, fazendo uma pilha de tudo que podia ser deixado para trás e dividindo o restante entre si. Quando isto estava feito, voltaram-se para observar Gandalf. Ele parecia não ter feito nada. Estava em pé entre as duas árvores, fitando a parede nua do penhasco, como se quisesse perfurá-la com os olhos. Gimli andava por perto, dando pancadinhas de machado na pedra aqui e ali. Legolas estava encostado ao rochedo, como quem escuta. Bem, aqui estamos nós, todos prontos, disse Merry. Mas onde estão as portas? Não consigo ver nenhum sinal delas. As portas anânicas são feitas para não serem vistas quando estão fechadas, disse Gimli. São invisíveis, e seus próprios construtores não conseguem encontrá-las nem abri-las se o seu segredo for esquecido. Mas esta porta não foi feita para ser um segredo conhecido apenas pelos anãos, disse Gandalf, adquirindo vida de repente e virando-se. A não ser que esteja tudo inteiramente mudado, os olhos que sabem o que buscar podem descobrir os sinais. Andou em frente até a muralha. Bem entre as sombras das árvores havia um espaço liso, e sobre este ele passou as mãos para lá e para cá, murmurando palavras a meia voz. Depois deu um passo para trás. — Vede, disse ele. Podeis ver algo agora? A lua já brilhava sobre a face cinzenta da rocha. Porém, nada mais puderam ver por algum tempo. Então, lentamente, na superfície onde haviam passado as mãos do mago, apareceram linhas débeis como finos veios de prata correndo pela pedra. No início, nada mais eram que pálidos filamentos de teia, tão delgados que só rebrilhavam intermitentemente onde a lua os iluminava.
mas foram continuamente ficando mais largos e nítidos até que se pudesse adivinhar seu desenho. No topo, tão alto quanto Gandalf podia alcançar, havia um arco de letras entrelaçadas em caracteres élficos. Mais abaixo, apesar de em alguns lugares os filamentos estarem borrados ou rompidos, podia-se ver o contorno de uma bigorna e um martelo encimados por uma coroa com 7 estrelas. Abaixo destes, por sua vez, estavam 2 árvores, cada uma carregada de luas crescentes. Mais claramente que tudo mais brilhava, no meio da porta, uma única estrela de muitos raios. Eis os emblemas de Durin! Exclamou Gimli. E eis a árvore dos altos elfos, disse Legolas. E a estrela da casa de Fëanor, disse Gandalf, são lavrados em Ithildin, que só reflete a luz das estrelas e o luar, e dorme até ser tocado por quem fale palavras já muito esquecidas na Terra-média. Faz muito tempo que as ouvi, e pensei intensamente até conseguir recordá-las em minha mente. O que diz a escrita? Perguntou Frodo, que tentava decifrar a inscrição do arco. Pensei que conhecia as letras élficas, mas não consigo ler estas. As palavras são na língua élfica do oeste da Terra-média nos dias antigos, respondeu Gandalf. Mas não dizem nada que tenha importância para nós. Dizem somente: as portas de Durin, senhor de Moria, fala, amigo, e entra. E embaixo, em letras pequenas e apagadas, está escrito: eu, Narvi, as fiz. Celebrimbor de Azevin desenhou estes sinais. O que quer dizer com fala, amigo, e entra? Indagou Merry. Isso é bem claro, disse Gimli. Se fores amigo, fala a senha, e as portas se abrirão e poderás entrar. Sim, assentiu Gandalf. Estas portas provavelmente são controladas por palavras. Alguns portões anânicos só se abrem em tempos especiais ou para pessoas determinadas. E alguns têm fechaduras e chaves que ainda são precisas quando são conhecidos todos os tempos e palavras necessários. Estas portas não têm chave. Nos dias de Durin, elas não eram secretas. Normalmente ficavam abertas e guarda-portões sentavam-se aqui. Mas quando eram fechadas, qualquer um que soubesse a palavra de abertura poderia falá-la e ingressar. Pelo menos é assim que está registrado, não está, Gimli? Está, respondeu o anão. Mas não é lembrado qual era a palavra. Narvi e seu ofício e toda a sua gente desapareceram da terra. Mas tu não conheces a palavra, Gandalf? Perguntou Boromir, surpreso. Não, disse o mago. Os demais pareceram consternados. Somente Aragorn, que conhecia Gandalf bem, permaneceu em silêncio e impassível. Então de que adiantou nos trazer a este lugar maldito? Exclamou Boromir, olhando com um estremecimento para a água escura atrás de si. Tu nos disseste que certa vez havias passado pelas minas. Como podia ser isso se não sabias como entrar? A resposta à tua primeira pergunta, Boromir, disse o mago, é que não sei a palavra. Ainda. Mas logo haveremos de ver. E acrescentou com um brilho nos olhos debaixo das sobrancelhas eriçadas. Podes perguntar de que servem meus feitos quando demonstram ser inúteis. Quanto à tua outra pergunta, duvidas de meu relato? Ou não te sobra esperteza? Não entrei por aqui. Vim do leste. Se queres saber, eu te direi que estas portas se abrem para fora. De dentro podes empurrá-las com as mãos. De fora, nada as move senão um encantamento de comando. Não podem ser forçadas para dentro. O que vai fazer então?
perguntou Pippin, pouco intimidado pelas sobrancelhas eriçadas do mago. Bater nas portas com tua cabeça, Peregrine Took, disse Gandalf. Mas se isso não as despedaçar e me permitirem um pouco de paz ante perguntas tolas, vou buscar as palavras de abertura. Já conheci todos os encantamentos em todas as línguas, dos elfos ou homens ou orques, que foram usados para tal finalidade. Ainda consigo recordar 10 vintenas deles sem dar busca em minha mente. Mas algumas poucas tentativas, eu penso, serão necessárias. E não hei de pedir a Gimli as palavras da língua secreta dos anãos, que não ensinam a ninguém. As palavras de abertura eram élficas, como a escrita no arco. Isso parece certo. Aproximou-se da rocha mais uma vez e tocou de leve com o cajado a estrela de prata no meio, abaixo do sinal da bigorna. Anonedelen, Edro e Amnan, Fenas Nogothrin, Lastobeth Lamen, disse ele em voz imperiosa. As linhas de prata esmaeceram, mas a pedra lisa e cinzenta não se moveu. Muitas vezes ele repetiu essas palavras em ordem diferente, ou as variou. Depois tentou outros encantos, um após o outro, falando ora mais depressa e alto, ora baixo e devagar. Depois falou muitas palavras isoladas da fala élfica. Nada aconteceu. O penhasco se erguia na noite, as incontáveis estrelas se acenderam, o vento soprava frio e as portas permaneceram firmes. Outra vez Gandalf se aproximou da muralha e, erguendo os braços, falou em tons imperiosos e ira crescente. Edro! Edro! Exclamou ele, e golpeou a rocha com o cajado. Abre! Abre! Gritou. E em seguida disse o mesmo comando em todos os idiomas que já foram falados no oeste da Terra-média. Depois, jogou o cajado no chão e sentou-se em silêncio. Naquele momento o vento trouxe de longe, aos ouvidos atentos deles, o uivo dos lobos. O Pônei Bill teve um sobressalto de medo, e Sam saltou para junto dele e lhe sussurrou baixinho. Não o deixes fugir, disse Boromir. Parece que ainda precisaremos dele, se os lobos não nos encontrarem. Como odeio esta lagoa imunda! Abaixou-se e, pegando uma grande pedra, lançou-a longe na água escura. A pedra sumiu com um impacto mole, mas no mesmo instante houve um silvo e um borbulhamento. Grandes anéis ondulantes formaram-se na superfície distante onde caíra a pedra e moveram-se devagar na direção do sopé do penhasco. — Por que fizeste isso, Boromir? Indagou Frodo. — Também odeio este lugar e tenho medo. Não sei do quê. Não dos lobos nem da escuridão atrás das portas, mas de outra coisa. Tenho medo da lagoa. Não a agites. — Queria que pudéssemos ir embora, disse Merry. — Por que Gandalf não faz alguma coisa depressa? Perguntou Pippin. Gandalf não lhes deu atenção. Estava sentado de cabeça baixa, fosse por desespero ou pensamento ansioso. Ouviram-se outra vez os uivos lamentosos dos lobos. As ondulações da água cresceram e chegaram mais perto. Algumas já marulhavam na margem. Com um repente que sobressaltou a todos, o mago se levantou de um salto. Estava rindo. — Achei! Exclamou ele. — É claro, é claro! Absurdamente simples, como a maioria dos enigmas quando se vê a resposta. Apanhando o cajado, postou-se diante da rocha e disse em voz clara: — Melon! A estrela brilhou brevemente e apagou-se outra vez. Então, silenciosamente,
Um grande portal se delineou, apesar de nenhuma fenda ou junção estar visível antes. Devagar ele se dividiu ao meio e girou para fora, polegada após polegada, até ambas as portas estarem encostadas à parede. Através da abertura, podia-se ver uma escada sombria que subia íngreme. Mas, além dos degraus inferiores, a treva era mais profunda que a noite. A comitiva fitava assombrada. Eu estava errado, afinal, disse Gandalf. E Gimli também. Merry, imaginai só. Estava na pista certa. A palavra de abertura estava inscrita no arco o tempo todo. A tradução deveria ser: dize amigo e entra. Só precisei dizer a palavra élfica para amigo e as portas se abriram. Bem simples. Simples demais para um erudito mestre do saber nestes dias suspeitos. Aqueles eram tempos mais felizes. Agora vamos. Deu um passo para frente e pôs o pé no degrau inferior. Mas, nesse momento, várias coisas aconteceram. Frodo sentiu que algo o agarrava pelo tornozelo e caiu com um grito. O pônei Bill soltou um relincho selvagem de pavor, deu as costas e fugiu a toda pela beira do lago para a escuridão. Sam saltou em seu encalço e depois, ouvindo o grito de Frodo, voltou correndo, chorando e praguejando. Os demais viraram-se e viram as águas do lago fervilhando, como se uma hoste de serpentes estivesse nadando vinda do extremo sul. Um tentáculo longo e sinuoso havia se arrastado para fora da água. Tinha cor verde pálida, era luminoso e úmido. A extremidade semelhante a um dedo agarrou o pé de Frodo e o estava arrastando para dentro da água. Sam, de joelhos, já estava golpeando com uma faca. O braço soltou Frodo e Sam o puxou para longe, gritando por socorro. 20 outros braços surgiram ondulando. A água escura fervia e o mau cheiro era hediondo. Para o portal! Escada acima! Depressa! Gritou Gandalf, saltando para trás. Despertando-os do horror que parecia ter enraizado a todos, exceto Sam, no chão onde estavam parados, ele os impeliu para a frente. Foi bem a tempo. Sam e Frodo só haviam galgado alguns degraus e Gandalf mal começara a subir quando os tentáculos tateantes, contorcendo-se, atravessaram a beira estreita e sondaram a parede do penhasco e as portas. Um deles retorceu-se e transpôs a soleira, reluzindo à luz das estrelas. Gandalf virou-se e parou. Se estava imaginando qual palavra voltaria a fechar o portão por dentro, isso não foi necessário. Muitos braços enroscados agarraram as portas de ambos os lados e as giraram com força horrível. Elas bateram com um eco dilacerante e toda a luz se perdeu. Um ruído de algo despedaçando-se e caindo com estrondo passou surdamente através da pesada pedra. Sam, agarrado ao braço de Frodo, despencou no degrau na treva negra. Coitado do velho Bill, disse ele com voz embargada. Coitado do velho Bill. Lobos e cobras. Mas as cobras foram demais para ele. Eu tive de escolher, Sr. Frodo. Eu tive de vir com o senhor. Ouviram Gandalf descendo os degraus e golpeando as portas com o cajado. Houve um tremor na pedra e a escada estremeceu, mas as portas não se abriram. Bem, bem, disse o mago. Agora a passagem está bloqueada atrás de nós, e só há um caminho de saída, do outro lado das montanhas. Pelos ruídos, receio que os rochedos tenham sido amontoados, e as árvores arrancadas e lançadas, fechando o portão. Lamento, pois as árvores eram belas e estiveram de pé por muito tempo.
Senti que havia algo horrível por perto desde o momento em que meu pé tocou a água, disse Frodo. O que era a coisa? Ou havia muitas delas? Não sei, respondeu Gandalf, mas todos os braços eram dirigidos por um propósito. Alguma coisa se arrastou ou foi expulsa das águas escuras sob as montanhas. Há seres mais antigos e mais imundos nas profundas do mundo. Não falou em voz alta seu pensamento de que o habitante do lago, fosse o que fosse, havia agarrado Frodo primeiro dentre toda a comitiva. Boromir resmungou em voz baixa, mas a pedra ecoante ampliou o som a um sussurro rouco que todos conseguiram ouvir. Nas profundas do mundo! E é para lá que estamos indo contra minha vontade. Quem nos conduzirá agora nesta treva mortal? Eu, respondeu Gandalf, e Gimli há de caminhar comigo. Segui meu cajado. Ao passar à frente subindo os grandes degraus, o mago ergueu o cajado, e uma radiância débil luziu em sua extremidade. A ampla escadaria estava ilesa e incólume. 200 degraus eles contaram, largos e rasos. E no topo encontraram uma passagem em arco com um piso horizontal que conduzia para a escuridão. Vamos sentar e descansar e comer alguma coisa aqui no patamar, já que não podemos encontrar um refeitório, disse Frodo. Tinha começado a se livrar do terror do braço que o agarrara e sentiu-se, de repente, extremamente faminto. A proposta foi bem recebida por todos, e sentaram-se nos degraus superiores, vultos sombrios no escuro. Depois de comerem, Gandalf deu a cada um o terceiro gole do Miruvor de Valfenda. Receio que não dure muito mais, disse ele. Mas creio que precisamos dele depois daquele horror no portão. E, a não ser que tenhamos muita sorte, vamos precisar de tudo o que resta antes de vermos o outro lado. Tomai cuidado com a água também. Há muitos riachos e poços nas minas, mas eles não devem ser tocados. Poderemos não ter oportunidade de encher nossos odres e frascos até descermos ao vale do Riacho Escuro. Quanto tempo vamos levar para isso? Perguntou Frodo. Não sei dizer, respondeu Gandalf. Isso depende de muitos acasos. Mas andando direto, sem termos contratempos, nem nos perdermos, espero que levemos 3 ou 4 marchas. Não pode haver menos de 40 milhas da porta oeste ao portão leste em linha reta, e o caminho poderá fazer muitas curvas. Depois de um breve descanso, voltaram a se pôr a caminho. Todos estavam ansiosos por terminar a jornada o mais depressa possível, e mesmo estando exaustos, dispunham-se a seguir marchando por mais algumas horas. Gandalf caminhava na frente como antes. Na mão esquerda erguia seu cajado reluzente, cuja luz só mostrava o chão diante dos seus pés. Na direita segurava a espada Glandrin. Atrás dele vinha Gimli, com os olhos brilhando na luz fraca, enquanto virava a cabeça para um e outro lado. Atrás do anão caminhava Frodo, e havia sacado a espada curta, ferroada. Nenhum brilho vinha das lâminas de Ferroada nem Glandrin. E isso era um alívio, pois, visto que essas espadas eram obra de ferreiros élficos dos dias antigos, elas luziam com luz fria, se houvesse orques nas redondezas. Atrás de Frodo vinha Sam, e depois dele Legolas, e os hobbits jovens, e Boromir. Na escuridão da retaguarda, carrancudo e silencioso, caminhava Aragorn. A passagem contornou algumas curvas e depois começou a descer. Fez um declive constante por longo tempo antes de nivelar-se outra vez. O ar ficou quente e sufocante, mas não era fétido, e às vezes eles sentiam correntes de ar mais fresco em seus rostos, saídas de aberturas meio adivinhadas nas paredes. Havia muitas.
ao pálido raio do cajado do mago, Frodo vislumbrou escadas e arcos e outras passagens e túneis que subiam ou desciam íngremes ou se abriam em escuro vazio de ambos os lados. Era desnorteante para além da possibilidade de se recordar. Gimli ajudou Gandalf muito pouco, exceto por sua robusta coragem. Pelo menos não estava, como a maioria dos outros, perturbado pela mera escuridão. Muitas vezes o mago o consultou em pontos onde a escolha do caminho era duvidosa, mas era sempre Gandalf quem tinha a última palavra. As minas de Moria eram vastas e intrincadas além da imaginação de Gimli, filho de Glóin, por muito que ele fosse anão da raça montanhesa. A Gandalf, as lembranças remotas de uma jornada muito anterior já não eram de grande ajuda, mas, mesmo na treva e apesar de todas as voltas do caminho, ele sabia onde queria ir, e não titubeava enquanto houvesse uma trilha que conduzisse rumo à sua meta. "Não temais", disse Aragorn. Houve uma pausa mais longa que o usual, e Gandalf e Gimli estavam cochichando entre si. Os demais aglomeravam-se atrás deles, esperando ansiosos. "Não temais. Estive com ele em muitas jornadas, se bem que nunca em uma tão escura. E há histórias em Valfenda sobre feitos seus, maiores que os que eu tenha visto. Ele não se extraviará se houver uma trilha para encontrar. Ele nos trouxe aqui contra nossos temores, mas vai nos levar para fora, não importa o custo para si mesmo. Ele tem mais segurança ao achar o caminho de casa numa noite cega que os gatos da rainha Berúfiel." A comitiva tinha sorte de ter tal guia. Não tinham combustíveis, nem quaisquer meios de fazerem tochas. Na correria desesperada diante das portas, muitas coisas tinham sido deixadas para trás. Mas, sem luz, logo teriam malogrado. Não somente havia muitos caminhos para escolher, também havia em muitos lugares buracos e alçapões, e poços escuros junto à trilha, onde seus pés ecoavam ao passar. Havia fissuras e abismos nas paredes e no piso, e de vez em quando uma fenda se abria bem diante dos seus pés. A mais larga tinha mais de 7 pés, e passou muito tempo antes que Pippin juntasse coragem bastante para saltar sobre a brecha pavorosa. O ruído de água em agitação vinha de grande profundidade, como se uma grande roda de moinho estivesse girando nas profundezas. "Corda", murmurou Sam. "Eu sabia que ia precisar se não tivesse." À medida que esses perigos aumentavam em frequência, a marcha se tornava mais lenta. Já parecia que tinham perambulado avante, incessantemente, até as raízes das montanhas. Estavam mais do que exaustos, e, no entanto, não parecia haver alívio na ideia de parar em algum lugar. O ânimo de Frodo havia melhorado por algum tempo depois de seu escape, e depois da comida e do gole do licor. Mas agora um profundo desconforto, crescendo até se tornar pavor, insinuou-se de novo sobre ele. Apesar de ter sido curado do golpe de punhal em Valfenda, aquela ferida cruel não ficara sem efeito. Seus sentidos estavam mais aguçados e mais conscientes de coisas que não se podia ver. Um sinal de mudança que ele logo percebeu foi que conseguia enxergar no escuro melhor que seus companheiros, exceto talvez por Gandalf. E de qualquer maneira, ele era o portador do anel. Este pendia em sua corrente junto ao peito dele, e parecia às vezes um peso enorme. Sentia a certeza do mal à frente e do mal a segui-los. Mas nada dizia. Aferrou-se mais ao punho da espada e seguiu em frente, obstinado. Atrás dele a comitiva pouco falava, e só em sussurros apressados. Não havia ruído senão o dos seus próprios pés, a pisada surda das botas anânicas de Gimli, os passos pesados de Boromir, a passada leve de Legolas, o tropear suave, mal audível, dos pés dos hobbits,
E, na retaguarda, o ruído lento e firme de Aragorn caminhando a passos largos. Quando se detinham por um momento, nada ouviam, a não ser, ocasionalmente, um débil gotejar e pingar de água invisível. Porém, Frodo começou a ouvir, ou a imaginar que ouvia, algo diferente, como os tênues passos de pés descalços e macios. Nunca eram altos o bastante, nem próximos o bastante, para lhe dar certeza de que os ouvira. Mas, uma vez iniciados, eles não pararam nunca enquanto a comitiva se movia. Mas não era um eco, pois quando eles paravam, o ruído continuava um pouco por si só e depois se calava. Haviam entrado nas minas depois do cair da noite. Tinham avançado por várias horas, apenas com breves paradas, quando Gandalf chegou ao seu primeiro impasse sério. Diante dele estava um amplo arco escuro que se abria em 3 passagens. Todas levavam na mesma direção geral, para o leste. Mas a passagem da esquerda mergulhava para baixo, enquanto que a da direita subia, e o caminho do meio parecia seguir em frente, liso e horizontal, mas muito estreito. Não tenho nenhuma lembrança deste lugar, afirmou Gandalf, parado hesitante embaixo do arco. Ergueu o cajado esperando encontrar alguma marca ou inscrição que o pudesse auxiliar na escolha, mas não se via nada parecido. Estou exausto demais para decidir, disse ele, balançando a cabeça. E imagino que todos estáis tão exaustos quanto eu, ou mais. Seria melhor pararmos aqui pelo que resta da noite. Sabeis o que quero dizer. Aqui dentro está sempre escuro, mas lá fora a lua tardia ruma para o oeste e a meia-noite passou. Coitado do velho Bill, disse Sam. Eu me pergunto onde ele está. Espero que aqueles lobos ainda não o tenham pegado. À esquerda do grande arco, encontraram uma porta de pedra. Estava meio fechada, mas rodou facilmente para dentro com um leve empurrão. Além dela, parecia haver um recinto amplo, escavado na rocha. Devagar, devagar, exclamou Gandalf, quando Merry e Pippin correram à frente, contentes por acharem um lugar onde podiam descansar, pelo menos com a sensação de mais abrigo que na passagem aberta. Devagar! Vocês ainda não sabem o que há lá dentro. Eu vou primeiro. Entrou com cautela, e os demais fizeram fila atrás. Aí está, disse ele, apontando com o cajado o meio do piso. Diante dos seus pés, viram um grande buraco redondo, como a boca de um poço. Correntes rompidas e enferrujadas jaziam na borda e se estendiam para dentro da cova negra. Havia fragmentos de pedra ao redor. Um de vocês poderia ter caído aí dentro e ainda estaria pensando quando é que iria atingir o fundo, disse Aragorn a Merry. Deixem o guia ir à frente enquanto vocês têm um. Parece que esta era uma sala de guarda feita para vigiar as 3 passagens, disse Gimli. Esse buraco claramente era um poço para uso dos vigias, coberto com uma tampa de pedra. Mas a tampa está quebrada, e todos precisamos tomar cuidado no escuro. Pippin sentia-se curiosamente atraído pelo poço. Enquanto os demais desenrolavam cobertores e montavam leitos junto às paredes do recinto, o mais longe possível do buraco no chão, ele engatinhou até a beira e espiou para dentro. Um ar gélido pareceu atingir seu rosto, ascendendo de profundidades invisíveis. Movido por um impulso súbito, tateou para achar uma pedra solta e a deixou cair. Sentiu o coração bater muitas vezes antes de ouvir algum som. Então, muito embaixo, como se a pedra tivesse caído em água profunda em algum lugar cavernoso, veio um plunk muito distante, mas ampliado e repetido no poço oco. — O que é isso? — exclamou Gandalf.
Ficou aliviado quando Pippin confessou o que fizera. Mas estava furioso, e Pippin podia ver seu olho rebrilhando. Tolo de um Tuk! Rosnou ele. Esta é uma jornada séria, não uma caminhada festiva de hobbits. Jogue-se lá dentro da próxima vez e não será mais incômodo. Agora fique quieto. Nada mais se ouviu por vários minutos. Mas depois disso, vieram pancadas fracas das profundezas. Tom, tap, tap, tom. Elas pararam, e quando os ecos silenciaram, repetiram-se. Tap, tom, tom, tap, 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 tom. Soavam inquietantemente como algum tipo de sinal. Mas pouco tempo depois, as pancadas silenciaram e não foram mais ouvidas. Isso foi o som de um martelo. Se é que já ouvi um, disse Gimli. Sim, assentiu Gandalf. E não gosto dele. Pode não ter nada a ver com a tola pedra de Peregrine, mas provavelmente foi perturbado algo que seria melhor deixar quieto. Por favor, não faça mais nada parecido. Esperemos descansar um pouco sem mais problemas. Você, Pippin, pode fazer a primeira guarda como recompensa, rosnou ele, enrolando-se num cobertor. Pippin, infeliz, ficou sentado junto à porta na escuridão profunda. Mas virava-se de tempos em tempos, temendo que algum ser desconhecido se arrastasse para fora do poço. Desejava poder tapar o buraco, nem que fosse só com um cobertor, mas não se atrevia a se mexer nem a aproximar-se dele, mesmo com Gandalf parecendo adormecido. Na verdade, Gandalf estava acordado, apesar de jazer imóvel e em silêncio. Estava em profundos pensamentos, tentando relembrar cada memória de sua jornada anterior nas minas e meditando ansiosamente sobre o próximo rumo que deveria tomar. Uma direção errada agora poderia ser desastrosa. 1 hora depois, ergueu-se e chegou até Pippin. Vá para um canto e tire uma soneca, meu rapaz, disse ele em tom bondoso. Imagino que você queira dormir. Eu não consigo fechar o olho, por isso bem que posso ser a sentinela. Eu sei qual é meu problema, murmurou ele, sentando-se junto à porta. Preciso de fumaça. Não a provei desde a manhã antes da nevasca. A última coisa que Pippin viu, sendo tomado pelo sono, foi um vislumbre obscuro do velho mago acocorado no chão, protegendo um cavaco em brasa com as mãos enrugadas entre os joelhos. Por um momento, o lampejo mostrou seu nariz adunco e a baforada de fumaça. Foi Gandalf quem os acordou a todos. Havia ficado sentado, vigiando sozinho, por cerca de 6 horas e deixar os demais descansarem. E na vigia eu me decidi, disse ele. Não gosto da sensação do caminho do meio. E não gosto do cheiro do caminho da esquerda. Ar fétido lá embaixo. Ou então não sou um guia. Hei de tomar a passagem da direita. É hora de começarmos a subir de novo. Durante 8 horas escuras, sem contar 2 breves paradas, seguiram em marcha. E não encontraram nenhum perigo, e nada ouviram, e nada viram senão o débil brilho da luz do mago, balouçando como um fogo fátuo diante deles. A passagem que haviam escolhido serpenteava subindo sempre. Até onde podiam julgar, ela avançava em grandes curvas de aclive, e ao subir, tornava-se mais alta e mais larga. Já não havia aberturas para outras galerias ou túneis de ambos os lados, e o piso era nivelado e íntegro, sem buracos nem fendas. Evidentemente haviam topado com um caminho outrora importante, e prosseguiram mais depressa do que em sua primeira marcha. Desta forma, avançaram umas 15 milhas, medidas rumo ao leste em linha reta, apesar de, na verdade, deverem ter caminhado 20 milhas ou mais. À medida que o caminho ascendia, o ânimo de Frodo melhorou um pouco, mas ainda se sentia oprimido
e às vezes ainda ouvia ou pensava ouvir, longe atrás da comitiva e além das pisadas e passadas de seus pés, um passo que os seguia e que não era eco. Haviam marchado mais longe que os hobbits podiam suportar sem descanso, e todos pensavam em um lugar onde pudessem dormir quando, de repente, as paredes à direita e à esquerda sumiram. Pareciam ter passado através de algum portal em arco para um espaço escuro e vazio. Havia uma grande corrente de ar mais morno atrás deles, e, diante deles, a escuridão era fria em seus rostos. Pararam e se agruparam ansiosos. Gandalf parecia contente. Escolhi o caminho certo, disse ele. Pelo menos estamos chegando às partes habitáveis. E creio que já não estamos longe do lado leste. Mas estamos muito alto. Bem mais que o portão do Riacho Escuro. A não ser que me engane. Pela sensação do ar, devemos estar em um salão amplo. Agora vou arriscar um pouco de luz de verdade. Ergueu o cajado, e por um breve instante houve um resplendor semelhante a um relâmpago. Grandes sombras saltaram e fugiram, e por um segundo viram um vasto teto, muito acima de suas cabeças, sustentado por muitas enormes colunas talhadas em pedra. Diante deles, e de ambos os lados, estendia-se um imenso salão vazio. Suas paredes negras, polidas e lisas como vidro, cintilavam e rebrilhavam. Viram 3 outras entradas, obscuros arcos negros. Um bem diante deles a leste e um de cada lado. Então a luz se apagou. Isso é tudo a que me arriscarei no momento, comentou Gandalf. Costumava haver grandes janelas no flanco da montanha e poços que conduziam à luz nos confins superiores das minas. Creio que agora chegamos até eles, mas lá fora é noite outra vez, e não podemos saber antes que amanheça. Se eu estiver certo, amanhã poderemos mesmo ver a manhã espiando para dentro. Mas enquanto isso é melhor não avançarmos mais. Vamos descansar se pudermos. Até aqui tudo correu bem, e a maior parte do caminho escuro já passou. Mas ainda não atravessamos, e é longa a descida até os portões que se abrem para o mundo. A comitiva passou aquela noite no grande salão cavernoso, aninhada junto em um canto para fugir da corrente de ar. Parecia haver uma entrada constante de ar gelado através do arco oriental. Em toda a volta deles, deitados, pendia a escuridão, oca e imensa, e oprimia-os a solidão e vastidão dos salões escavados e das escadas e passagens infinitamente ramificadas. A mais arrebatada imaginação que os obscuros rumores já haviam sugerido aos hobbits reduzia-se a bem pouco diante do verdadeiro pavor e assombro de Moria. Aqui deve ter havido uma enorme multidão de anãos em alguma época, disse Sam, e cada um deles mais ocupado que texugos durante 500 anos para fazer tudo isto, e na maioria ainda em rocha dura. Por que fizeram isso tudo? Com certeza não moravam nesses buracos escuros? Não são buracos, disse Gimli. Este é o grande reino e cidade de Cova Nana. E antigamente não era escura, e sim cheia de luz e esplendor, como ainda é recordada em nossas canções. Ergueu-se e, de pé no escuro, começou a recitar com voz grave, enquanto os ecos se perdiam no teto. O mundo era jovem, verde a montanha, sem mancha a lua cuja luz nos banha. Nem de rio nem de pedra o nome soou. Ergueu-se Durin e a sós andou. Denominou os vales e os montes, bebeu de ainda incógnitas fontes. No espelhágua esteve a vê-las. Diante dele, coroa de estrelas, de gemas, num fio de prata a miragem, da sua cabeça sobre a imagem.
O mundo era belo, a montanha era alta. Nos dias antigos antes da falta, em Nargothrond dos reis, e também em Gondolin, que agora além, passaram do mar do oeste profundo. Nos dias de Durin, belo era o mundo. Foi rei entronado de longa data, em salões de pedra com colunata, com telhado de ouro, de prata o chão, e mágicas runas no seu portão. A luz solar, lunar, astral, em lâmpadas feitas de cristal, sem sombra noturna ou nuvem que vela, brilhava sempre, clara e bela. Lá estava o martelo a soar na bigorna, lá se entalhava a letra que orna, forjavam espadas, atavam bainhas, abriam túneis por retas linhas. Berilo, pérola, opala em chama, metal trabalhado como escama, broquel e couraça, machado e espada, e lança no arsenal guardada. A gente de Durin não se cansava, e sob as montanhas canções entoava. As harpas tocando, a cantar menestréis, soando ao portão as trombetas fiéis. Cinzento é o mundo, as montanhas são velhas, as forjas têm cinzas sobre as grelhas. Calaram martelos, da harpa as canções. Reside a treva em seus amplos salões. Seu túmulo jaz, sem brilho nenhum, em Moria, em Khazad-dûm. Vinda estrelas submersas, se vêem um momento, no espelhágua, átrio sem vento. Nas águas profundas, jaz a coroa, até que de Durin o sono se escoa. Eu gosto disso, disse Sam. Gostaria de aprender. Em Moria, em Khazad-dûm. Mas faz o escuro parecer mais pesado. Pensar em todas essas lâmpadas. Ainda tem montes de joias e ouro jogados por aqui. Gimli silenciou. Depois de cantar sua canção, não queria dizer mais nada. Montes de joias? Indagou Gandalf. Não. Os orques frequentemente saquearam Moria. Nada resta nos salões superiores. E desde que os anãos fugiram, ninguém se atreve a fazer buscas nos poços e tesouros dos lugares profundos. Estão submersos na água, ou em uma sombra de pavor. Então, por que os anãos querem voltar? Perguntou Sam. Por Mithril, respondeu Gandalf. A fortuna de Moria não estava em ouro e joias, os brinquedos dos anãos, nem em ferro, seu serviçal. É verdade que encontraram essas coisas aqui, especialmente ferro, mas não precisavam escavar para obtê-las. Tudo o que desejavam podiam obter pelo comércio, pois só aqui, em todo o mundo, encontrava-se a prata de Moria, ou prata vera, como alguns a chamaram. Mithril é o nome élfico. Os anãos têm um nome que não contam. Seu valor era 10 vezes o do ouro, e agora não tem preço, pois resta pouco na superfície do solo, e os próprios orques não ousam escavá-lo aqui. Os veios rumam para o norte, na direção de Caradhras, e descem à treva. Os anãos não contam nenhuma história, mas, assim como Mithril foi o fundamento de sua riqueza, foi também sua destruição. Escavaram com demasiada ganância e demasiado fundo, e perturbaram aquilo de que fugiram, a ruína de Durin. De quanto trouxeram à luz do dia, os orques recolheram quase tudo, e o deram em tributo a Sauron, que o ambiciona. Mithril, todos o desejavam. Podia ser batido como cobre
e polido como vidro. E os anãos sabiam fazer dele um metal leve, porém mais duro que aço temperado. Sua beleza era semelhante à da prata comum, mas a beleza do mithril não se embaçava nem se toldava. Os elfos gostavam muito dele, e entre muitos usos faziam dele Ithildin, lua-estrela, que vistes nas portas. Bilbo tinha um colete de anéis de mithril que Thorin lhe deu. Pergunto-me o que foi feito dele. Ainda pegando pó na casa Mathon de Grancava, imagino. O quê? Exclamou Gimli, arrancado do silêncio pelo espanto. Um colete de prata de Moria? Esse foi um presente de rei? Sim, assentiu Gandalf. Eu nunca disse a ele, mas seu valor era maior que o do condado inteiro e de tudo o que ele contém. Frodo nada disse, mas pôs a mão por baixo da túnica e tocou os anéis de sua cota de malha. Sentia-se atordoado em pensar que estivera caminhando com o preço do condado sob a jaqueta. Bilbo sabia. Não tinha dúvida de que Bilbo sabia muito bem. Fora de fato um presente de rei. Mas agora seus pensamentos haviam sido levados das escuras minas para Valfenda, para Bilbo e para Bolsão, nos dias em que Bilbo ainda estava ali. Desejava de todo o coração estar outra vez lá, e naqueles dias, cortando a grama ou passando tempo entre as flores, e jamais ter ouvido falar de Moria, ou de Mithril, ou do Anel. Fez-se um silêncio profundo. Um a um os demais caíram no sono. Frodo estava de vigia. Como se fosse um sopro entrando por portas invisíveis, vindo de lugares profundos, o pavor o acometeu. Tinha as mãos frias e a testa úmida. Apurou o ouvido. Toda a sua mente foi entregue a escutar e nada mais por 2 lentas horas. Mas não ouviu ruído, nem mesmo o eco imaginado de uma passada. Sua guarda estava quase terminada quando lá longe, onde queria que se erguesse o arco ocidental, imaginou que podia ver 2 pálidos pontos de luz, quase como se fossem olhos luminosos. Teve um sobressalto. Tinha cabeceado. Devo ter quase adormecido durante a vigia, pensou. Eu estava à beira de um sonho. Pôs-se de pé, esfregou os olhos e ficou parado, espiando no escuro, até ser rendido por Legolas. Quando se deitou, adormeceu depressa, mas lhe parecia que o sonho continuava. Ouvia sussurros e viu os 2 pálidos pontos de luz aproximando-se lentamente. Despertou e percebeu que os demais falavam baixinho junto dele e que uma luz fraca lhe caía no rosto. Muito do alto acima do arco oriental, vinha um longo e pálido raio de luz através de um poço próximo ao teto, e do outro lado do salão também brilhava uma luz, fraca e distante, pelo arco do norte. Frodo sentou-se. — Bom dia, disse Gandalf, pois finalmente já é manhã de novo. Eu tinha razão, como vê. Estamos bem alto do lado leste de Moria. Antes que o dia de hoje termine, deveremos encontrar os grandes portões e ver as águas do espelhágua estendendo-se no vale do Riacho Escuro à nossa frente. — Estarei contente, comentou Gimli. Contemplei Moria, e é muito grande, mas tornou-se escura e pavorosa, e não encontramos sinal de minha gente. Agora duvido de que Balin alguma vez tenha vindo aqui. Depois do dejejum, Gandalf decidiu prosseguir de imediato. Estamos cansados, mas descansaremos melhor quando estivermos fora, disse ele. Creio que nenhum de nós desejará passar mais uma noite em Moria. Não, deveras, exclamou Boromir. Que caminho havemos de tomar? Aquele arco a leste? Quem sabe, disse Gandalf. Mas ainda não sei exatamente onde estamos. A não ser que eu esteja totalmente perdido.
Estimo que estamos acima e ao norte dos grandes portões, e poderá não ser fácil encontrar o caminho certo para descer até eles. O Arco do Leste provavelmente demonstrará ser o caminho que devemos tomar. Mas antes de nos decidirmos, deveríamos olhar em redor. Vamos na direção daquela luz na porta do norte. Se conseguirmos achar uma janela, isso será útil. Mas receio que a luz está apenas descendo por profundos poços. Seguindo sua orientação, a comitiva passou sob o Arco do Norte. Viram-se em um largo corredor. À medida que o seguiam, o brilho se intensificou, e viram que ele vinha através de um portal à direita. Era alto, de topo chato, e a porta de pedra ainda pendia dos gonzos, meio aberta. Além dela havia uma grande sala quadrada. Era fracamente iluminada, mas aos olhos deles, depois de tanto tempo no escuro, parecia de um fulgor cegante, e piscavam ao entrar. Seus pés remexeram uma poeira funda no chão e tropeçaram em objetos deitados no portal cujas formas de início não conseguiam distinguir. A sala era iluminada por um largo poço nas alturas da parede oposta, a do leste. Ele se inclinava para cima e, bem no alto, podia-se ver uma pequena mancha quadrada de céu azul. A luz do poço caía diretamente numa mesa no meio da sala. Um único bloco oblongo, com cerca de 2 pés de altura, sobre o qual estava posta uma grande laje de pedra branca. Parece um túmulo, murmurou Frodo, e inclinou-se para a frente com uma curiosa sensação de pressentimento para olhá-la mais de perto. Gandalf veio depressa para seu lado. Na laje havia runas profundamente entalhadas. Estas são runas de Daeron, como se usavam antigamente em Moria, disse Gandalf. Aqui está escrito nas línguas dos homens e dos anãos. Balin, filho de Fondin, senhor de Moria. Então ele está morto, disse Frodo. Eu temia isso. Gimli puxou o capuz sobre o rosto. 5. A Ponte de Khazad-dûm. A comitiva do Anel postou-se em silêncio junto ao túmulo de Balin. Frodo pensava em Bilbo e sua longa amizade com o anão, e na visita de Balin ao condado, muito tempo atrás. Naquela sala poeirenta nas montanhas, parecia que fora há 1000 anos, e do outro lado do mundo. Por fim mexeram-se e ergueram os olhos, e começaram a procurar qualquer coisa que lhes desse notícias do destino de Balin, ou que mostrasse o que fora feito do seu povo. Havia outra porta menor do lado oposto da sala, embaixo do poço. Agora podiam ver que muitos ossos jaziam junto a ambas as portas, e no meio deles havia espadas e lâminas de machado quebradas, e escudos e elmos partidos. Algumas das espadas eram recurvas, cimitarras órquicas com lâminas enegrecidas. Havia muitas reentrâncias talhadas na rocha das paredes, e nelas estavam grandes arcas de madeira com amarras de ferro. Todas tinham sido quebradas e saqueadas, mas ao lado da tampa despedaçada de uma delas jaziam os restos de um livro. Fora talhado e perfurado e parcialmente queimado, e estava tão manchado de negro e com outras marcas escuras como sangue seco, que pouco se podia ler nele. Gandalf ergueu-o com cuidado, mas as folhas racharam e quebraram quando ele o depositou na laje. Estudou por algum tempo sem falar. Frodo e Gimli, parados ao seu lado, podiam ver, à medida que ele virava cautelosamente as folhas, que estas eram escritas por muitas mãos diferentes, em runas, de Moria e de Vale, e aqui e ali em escrita élfica. Finalmente Gandalf ergueu os olhos.
Parece ser um registro da sina do povo de Balin, disse ele. Creio que começou com sua vinda ao Vale do Riacho Escuro, cerca de 30 anos atrás. As páginas parecem ter números que se referem aos anos após a sua chegada. A página superior está marcada 1-3, de modo que faltam pelo menos 2 do início. Escutai isto. Expulsamos orques do grande portão e sala da... eu creio. A palavra seguinte está borrada e queimada. Provavelmente guarda. Matamos muitos ao claro, creio, sol no vale. Floy foi morto por uma flecha. Ele matou o grande. Depois há um borrão seguido de Floy sob a grama junto ao espelho d'água. Não consigo ler a linha seguinte, ou 2. Depois vem, tomamos o 21º salão da extremidade norte para habitar. Não consigo ler o quê? Mencionam um poço. Depois, Balin estabeleceu seu assento na Câmara de Mazarbul. A Câmara dos Registros, disse Gimli. Creio que é onde estamos agora. Bem, por um longo trecho não consigo ler mais nada, disse Gandalf, exceto pela palavra ouro e machado de Durin e elmo alguma coisa. Depois, Balin é agora senhor de Moria. Aí parece terminar um capítulo. Depois de algumas estrelas, começa outra caligrafia e posso ver encontramos Pratavera. E mais tarde a palavra bem forjado. E depois alguma coisa descobri. Mithril. E as últimas 2 linhas. Oin para buscar os arsenais superiores da Terceira Profunda. Alguma coisa ir para o oeste. Um borrão ao portão de Azevin. Gandalf fez uma pausa e pôs algumas folhas de lado. Há várias páginas do mesmo tipo, escritas com alguma pressa e muito danificadas, disse ele. Mas com esta luz consigo ver pouca coisa nelas. Agora deve haver algumas folhas faltantes, porque começam a estar numeradas 5, o 5º ano da colônia, imagino. Deixai-me ver. Não, estão cortadas e manchadas demais. Não consigo lê-las. Poderíamos fazer melhor à luz do sol. Esperai. Eis algo. Uma caligrafia grande e confiante, usando uma escrita élfica. Seria a caligrafia de Ori, disse Gimli, olhando por cima do braço do mago. Ele sabia escrever bem e depressa, e frequentemente usava os caracteres élficos. Receio que ele tivesse mais notícias para registrar com bela letra, comentou Gandalf. A primeira palavra clara é pesar, mas o resto da linha se perdeu, a não ser que termine em tem. Sim, deve ser ontem, seguido de foi 10 de novembro, Balin, senhor de Moria, tombou no Vale do Riacho Escuro. Foi a sós olhar no espelho d'água. Um orque o alvejou de trás de uma pedra. Matamos o orque, porém muitos mais. Do leste subindo veio de prata. O restante da página está tão borrado que mal consigo distinguir qualquer coisa, mas acho que posso ler. Trancamos os portões e depois segurá-los muito tempo, se... E depois, talvez, horrível e sofrer. Pobre Balin. Parece ter mantido por menos de 5 anos o título que assumiu. Pergunto-me o que aconteceu depois. Mas não há tempo para decifrar as últimas páginas. Eis a última de todas. Fez uma pausa e suspirou. É uma leitura impiedosa, disse ele. Receio que o fim deles tenha sido cruel. Escutai. Não podemos sair. Não podemos sair. Tomaram a ponte
e segundo salão. Frar e Lone e Nali tombaram ali. Depois há 4 linhas esfregadas, de modo que só posso ler foram 5 dias atrás. As últimas linhas dizem: a lagoa chegou até a muralha no portão oeste. O vigia na água apanhou Oin. Não podemos sair. O fim chega. E depois, tambores, tambores na profundeza. Pergunto-me o que isso significa. A última coisa escrita é num rabisco arrastado de letras élficas. Eles estão chegando. Não há mais nada. Gandalf deteve-se e ficou parado, pensando em silêncio. Um súbito pavor e um horror da sala abateram-se sobre a comitiva. Não podemos sair, murmurou Gimli. Tivemos sorte de a lagoa ter baixado um pouco e de o vigia estar dormindo lá na extremidade sul. Gandalf ergueu a cabeça e olhou em volta. Parece que fizeram a última defesa junto às 2 portas, disse ele. Mas não haviam restado muitos àquela hora. Assim acabou a tentativa de retomar Moria. Foi valorosa, mas tola. A hora ainda não chegou. Agora, receio, precisamos nos despedir de Balin, filho de Fundin. Aqui ele tem de jazer nos salões de seus pais. Vamos levar este livro, o livro de Mazarbul, e depois consultá-lo mais detidamente. É melhor tu o guardares, Gimli, e o levares de volta a Dain, se tiveres oportunidade. Ele lhe interessará, porém o entristecerá profundamente. Vinde, vamos embora. Amanhã está passando. Que caminho havemos de tomar? Perguntou Boromir. De volta ao salão, respondeu Gandalf. Mas nossa visita a esta sala não foi em vão. Agora sei onde estamos. Esta deve ser, como diz Gimli, a Câmara de Mazarbul. E o salão deve ser o 21º da extremidade norte. Portanto, deveríamos partir pelo arco leste do salão e rumar para a direita e para o sul e descer. O 21º salão deve estar no 7º nível, ou seja, 6 níveis acima daquele dos portões. Vinde agora, de volta ao salão. Gandalf mal dissera estas palavras, quando houve um grande ruído. Um bum ribombante que parecia vir das profundezas lá embaixo e estremecer na pedra aos pés deles. Saltaram na direção da porta alarmados. Dum, dum reboou outra vez, como se enormes mãos estivessem transformando as próprias cavernas de Moria em um vasto tambor. Depois veio um clangor ecoante. Uma grande trompa soou no salão, e em resposta ouviram-se ao longe trompas e gritos estridentes. Ouviu-se o som da correria de muitos pés. — Eles estão chegando! Exclamou Legolas. — Não podemos sair! Disse Gimli. — Apanhados! Exclamou Gandalf. — Por que me demorei? Aqui estamos nós, pegos exatamente como eles foram antes. Mas daquela vez eu não estava aqui. Vamos ver o que... Dum, dum veio o toque de tambor, e as paredes estremeceram. Batei as portas e entalai-as, gritou Aragorn, e ficai com as mochilas enquanto puderdes. Ainda poderemos ter oportunidade de forçar a saída. Não, disse Gandalf. Não podemos ser presos. Deixai a porta leste entreaberta. Vamos para lá se tivermos chance. Ouviram-se outro toque de trompa estridente e gritos esganiçados. Desciam pés pelo corredor. Houve um tinido e um fragor quando a comitiva sacou as espadas. Glamdring brilhou com luz pálida e Ferroada reluziu nos gumes. Boromir pôs o ombro de encontro à porta oeste. — Espera um momento! Não a feches ainda! Disse Gandalf. Saltou em frente para o lado de Boromir e ergueu-se à plena altura.
Quem vem aqui para perturbar o repouso de Balin, senhor de Moria? Exclamou em alta voz. Houve um repente de risadas roucas, como a queda de pedras deslizando para dentro de um abismo. Em meio ao clamor ergueu-se uma voz grave de comando. Dum, bum, dum, soavam os tambores na profundeza. Com um movimento rápido, Gandalf postou-se diante da estreita abertura da porta e empurrou o cajado para a frente. Produziu-se um lampejo cegante que iluminou a sala e a passagem do lado de fora. Por um instante o mago se pôs a vigiar. Flechas zuniram e assobiaram, vindas pelo corredor, enquanto ele saltava para trás. Há orques! Muitíssimos! Afirmou ele. E alguns são grandes e malignos. Uruks, negros de Mordor. No momento estão contidos, mas há algo mais ali. Penso que é um grande troll das cavernas, ou mais de um. Não há esperança de escapar por ali. E não há esperança nenhuma se entrarem pela outra porta também, disse Boromir. Aqui ainda não há ruído do lado de fora, disse Aragorn, que estava parado junto à porta oriental, escutando. A passagem deste lado desce direto por uma escada. Claramente ela não leva de volta ao salão. Mas não adianta fugir cegamente por aqui com os perseguidores logo atrás. Não podemos bloquear a porta. Sua chave se perdeu e a fechadura está quebrada, e ela abre para dentro. Precisamos primeiro fazer alguma coisa para atrasar o inimigo. Vamos fazer com que temam a Câmara de Mazarbul, disse ele inflexível, apalpando o gume de sua espada Andúril. Ouviram-se pés pesados no corredor. Boromir jogou-se contra a porta e empurrou para fechá-la. Depois entalou-a com lâminas de espada quebradas e lascas de madeira. A comitiva recuou para o outro lado da sala, mas ainda não tinham chance de fugir. Veio um golpe na porta que a fez estremecer, e então ela começou a se abrir devagar, com atrito, empurrando as cunhas para trás. Um enorme braço e ombro, com pele escura de escamas esverdeadas, insinuou-se pela abertura crescente. Depois um grande pé, chato e sem dedos, forçou passagem embaixo. Lá fora havia um silêncio de morte. Boromir saltou para a frente e golpeou o braço com toda a força. Mas sua espada retiniu, resvalou e lhe caiu da mão abalada. A lâmina tinha um entalhe. Subitamente, para sua própria surpresa, Frodo sentiu que uma ira ardente se acendia em seu coração. "O condado!" exclamou ele, e saltando para o lado de Boromir, abaixou-se e golpeou o pé hediondo com ferroada. Ouviu-se um berro e o pé recuou com um solavanco, quase arrancando ferroada do braço de Frodo. Gotas negras pingavam da lâmina e fumegavam no chão. Boromir lançou-se contra a porta e a bateu de novo. "Um para o condado!" exclamou Aragorn. "A mordida do hobbit é funda. Você tem uma boa lâmina, Frodo, filho de Drogo." Houve um estrondo na porta, seguido por mais um estrondo e mais outro. Arietes e martelos batiam contra ela. Ela rachou e cedeu, trêmula, e, de repente, a abertura se alargou. Flechas entraram assobiando, mas atingiram a parede norte e caíram no chão inofensivas. Ouviu-se um toque de trompa e um correr de pés, e orques saltaram para dentro da sala, um após o outro. A comitiva não conseguia contar quantos eram. O embate foi violento, mas os orques ficaram consternados com a ferocidade da defesa. Legolas atingiu 2 na garganta. Gimli golpeou as pernas de outro que saltara sobre o túmulo de Balin. Boromir e Aragorn mataram muitos. Quando 13 haviam tombado, o restante fugiu guinchando, deixando ilesos os defensores, exceto por Sam, que tinha um arranhão no couro cabeludo. Uma esquivada rápida o havia salvo, e derrubara o seu orque, um vigoroso impulso com sua lâmina do túmulo. Em seus olhos castanhos ardia um fogo, que faria até de Ruivão dar um passo para trás se o tivesse visto. "Agora é a hora!" exclamou Gandalf. "Vamos embora antes que o troll volte!" Porém,
bem quando estavam recuando e antes que Pippin e Merry tivessem chegado à escada do lado de fora, um enorme chefe órquico, quase da altura de um homem, trajando cota de malha negra da cabeça aos pés, pulou para dentro da sala. Atrás dele, seus seguidores se apinhavam no portal. Sua cara larga e chata era escura, tinha olhos como brasas e a língua vermelha. Empunhava uma grande lança. Com um empurrão do enorme escudo de couro, desviou a espada de Boromir e o arrojou para trás, lançando-o ao chão. Mergulhando por baixo do golpe de Aragorn com a velocidade de uma cobra no bote, investiu contra a comitiva e arremeteu com a lança direto contra Frodo. O golpe atingiu do lado direito e Frodo foi jogado contra a parede e imobilizado. Sam, com um grito, golpeou a haste da lança e ela se partiu. Mas no momento em que o orc lançou fora o bastão e sacou a cimitarra, Andúril desceu sobre seu elmo. Houve um lampejo como uma chama e o elmo se partiu em dois. O orc tombou com a cabeça partida. Seus seguidores fugiram uivando, enquanto Boromir e Aragorn saltavam sobre eles. Dum, dum, soavam os tambores na profundeza. A grande voz voltou a ribombar. Agora! Gritou Gandalf. Agora é a última chance! Correi por vossas vidas! Aragorn apanhou Frodo, que estava deitado junto à parede, e rumou para a escada, empurrando Merry e Pippin à sua frente. Os demais o seguiram, mas Gimli teve de ser arrastado por Legolas. Apesar do perigo, ele se demorava de cabeça baixa junto ao túmulo de Balin. Boromir empurrou a porta leste, fechando-a com rangido de gonzos. Ela tinha grandes anéis de ferro de ambos os lados, mas não podia ser trancada. Estou bem, arfou Frodo. Consigo andar. Ponha-me no chão. Aragorn quase o derrubou de tão admirado. Pensei que você estivesse morto, exclamou. Ainda não, disse Gandalf. Mas não há tempo para espanto. Ide embora, todos vós, escada abaixo. Esperai por mim alguns minutos ao pé dela, mas se eu não vier logo, segui em frente. Ide depressa e escolhei trilhas que vão para a direita e para baixo. Não podemos deixá-lo defendendo a porta sozinho, disse Aragorn. Fazei o que digo, disse Gandalf com ferocidade. As espadas nada mais adiantam aqui. Ide! A passagem não era iluminada por nenhum poço e estava totalmente no escuro. Desceram um longo lanço de escadas, apalpando o caminho, e depois olharam para trás, mas nada podiam ver exceto o débil brilho do cajado do mago, longe acima deles. Ele parecia ainda estar de vigia junto à porta fechada. Frodo respirou com dificuldade e se apoiou em Sam, que o amparou com os braços. Estavam parados espiando escada acima para a escuridão. Frodo imaginou que ouvia a voz de Gandalf lá em cima, murmurando palavras que desciam pelo teto inclinado com um eco suspirante. Não conseguia entender o que estava sendo dito. As paredes pareciam estremecer. De quando em vez os toques de tambor vibravam e rolavam. Dum, dum. Subitamente, no topo da escada, viu-se um relâmpago de luz branca. Depois vieram um ribombar abafado e um pesado baque. Os toques de tambor irromperam selvagens. Dum, bum, dum, bum. E então pararam. Gandalf desceu as escadas a toda e caiu ao chão no meio da comitiva. Bem, bem, isso está acabado, disse o mago erguendo-se com esforço. Fiz tudo o que podia, mas encontrei um adversário à altura e quase fui destruído. Mas não fiqueis parados aqui, avante! Tereis de aguentar sem luz por algum tempo. Estou bastante abalado. Avante, avante! Onde estás, Gimli? Vem comigo à frente! Ficai logo atrás, todos vós! Seguiram-no aos tropeços, perguntando-se o que acontecera. Dum, dum, recomeçaram os toques de tambor. Agora soavam abafados e distantes, mas seguiam-nos. Não havia outro ruído de perseguição, nem impacto de passadas, nem qualquer voz. Gandalf não se desviou para a direita ou esquerda, pois a passagem parecia seguir na direção que ele queria. De tempos em tempos, ela descia por um lanço de degraus, 50 ou mais, até um nível inferior. No momento era esse o principal perigo,
pois no escuro não conseguiam ver a descida até darem com ela e porem os pés no vazio. Gandalf apalpava o chão com o cajado como um cego. Ao cabo de 1 hora, haviam percorrido 1 milha, ou talvez pouco mais, e tinham descido muitos lanços de escada. Ainda não havia ruído de perseguição. Quase começavam a crer que conseguiriam escapar. Ao pé do 7º lanço, Gandalf parou. Está esquentando, disse ofegante. Agora devemos ter descido pelo menos até o nível dos portões. Creio que logo precisaremos procurar uma curva à esquerda que nos leve para o leste. Espero que não esteja longe. Estou muito cansado. Preciso descansar aqui por um momento, mesmo que todos os orques que já foram gerados estejam em nosso encalço. Gimli o tomou pelo braço e o ajudou a sentar-se no degrau. O que aconteceu lá em cima junto à porta? Perguntou. Encontraste o tocador de tambor? Não sei, respondeu Gandalf. Mas de repente vi-me encarando algo que não encontrei antes. Não consegui pensar em mais nada senão tentar lançar um encanto de fechamento na porta. Conheço muitos, mas fazer certo esse tipo de coisa exige tempo, e mesmo assim a porta poderá ser rompida à força. Ali, parado, eu podia ouvir vozes órquicas do outro lado. Pensei que a qualquer momento eles a arrombariam. Não consegui ouvir o que diziam. Pareciam falar em sua própria língua hedionda. Tudo o que percebi foi Rash. Isso é fogo. Então algo entrou na sala. Eu senti através da porta e os próprios orques tiveram medo e silenciaram. O ser agarrou o anel de ferro e aí percebeu a mim e ao meu encantamento. Não posso imaginar o que fosse, mas jamais senti tal desafio. O contra-encanto era terrível. Ele quase me destruiu. Por um instante a porta escapou ao meu controle e começou a se abrir. Tive de proferir uma palavra de comando. Isso acabou sendo um esforço excessivo. A porta se partiu em pedaços. Algo escuro como uma nuvem bloqueava toda a luz do lado de dentro. E fui jogado de costas escada abaixo. Toda a parede cedeu. E o teto da sala também, eu creio. Receio que Balin esteja sepultado muito fundo. E quem sabe algo mais também esteja sepultado ali. Não sei dizer. Mas ao menos a passagem atrás de nós foi completamente bloqueada. Ah, nunca me senti tão exaurido. Mas está passando. E agora, quanto a você, Frodo? Não houve tempo de dizer isso, mas nunca estive tão deleitado em minha vida quanto no momento em que você falou. Temia que Aragorn estivesse carregando um hobbit valente, mas morto. Quanto a mim, comentou Frodo, eu estou vivo e acho que inteiro. Estou contundido e dolorido, mas não é muito grave. Bem, disse Aragorn, só posso dizer que os hobbits são feitos de um material tão duro que jamais vi coisa parecida. Se eu soubesse, teria falado mais macio na estalagem em Bree. Aquele golpe de lança teria transpassado um javali selvagem. Bem, não me transpassou, folgo em dizer, disse Frodo, apesar de eu me sentir como quem foi apanhado entre um martelo e uma bigorna. Não disse nada mais. Respirar era dolorido. Você saiu a Bilbo, disse Gandalf. Sempre há mais a seu respeito do que qualquer um espera, como eu disse sobre ele muito tempo atrás. Frodo perguntou-se se a observação queria dizer mais do que parecia. Logo seguiram em frente, mas não passou muito tempo para Gimli falar. Tinha olhos aguçados no escuro. Penso, disse ele, que há uma luz à frente. Mas não é a luz do dia. É vermelha. O que pode ser? Rash! Murmurou Gandalf. Pergunto-me se é isso que eles queriam dizer. Que os níveis inferiores estão incendiados? Ainda assim, só podemos ir em frente. Logo a luz se tornou evidente e podia ser vista por todos. Tremeluzia e ardia nas paredes, lá longe na passagem diante deles. Agora conseguiam enxergar aonde iam. À frente o caminho descia depressa, e um tanto adiante erguia-se um arco baixo,
Através dele vinha a luz crescente. O ar estava ficando muito quente. Quando chegaram ao arco, Gandalf o atravessou, fazendo sinal para que esperassem. Viram seu rosto, parado logo além da abertura, iluminado por um fulgor vermelho. Deu um passo para trás depressa. Aqui existe alguma nova crueldade, disse ele, criada para nos receber, sem dúvida. Mas agora sei onde estamos. Alcançamos a primeira profunda, o nível imediatamente abaixo dos portões. Este é o segundo salão da antiga Moria, e os portões estão próximos. Para além da extremidade leste à esquerda, a não mais de 1/4 de milha. Atravessando a ponte, subindo por uma escala larga, seguindo um caminho amplo, atravessando o primeiro salão e para fora. Mas vinde ver! Espiaram à frente. Diante deles havia outro salão cavernoso. Era mais alto e muito mais comprido que aquele onde haviam dormido. Estavam próximos da extremidade oriental. A oeste, ele se estendia para a escuridão. Pelo centro alinhava-se uma fileira dupla de colunas altíssimas. Eram talhadas como troncos de árvores enormes, cujos ramos sustentavam o teto com uma renda ramificada de pedra. Tinham hastes lisas e negras, mas um brilho rubro se espelhava obscuramente em seus flancos. Bem do lado oposto do piso, junto aos pés de 2 colunas imensas, abrira-se uma grande fissura. Dela vinha uma feroz luz vermelha, e vez por outra chamas lambiam a beira e se enrolavam nas bases das colunas. Fiapos de fumaça escura oscilavam no ar quente. Se tivéssemos vindo pelo caminho principal, descendo dos salões superiores, estaríamos aprisionados aqui, disse Gandalf. Esperemos que agora o fogo esteja entre nós e os perseguidores. Vinde, não há tempo a perder. No momento em que ele falava, ouviram novamente o toque de tambor que os seguia. Dum, dum, dum. De longe, além das sombras na extremidade oeste do salão, vieram gritos e toques de trompa. Dum, dum. As colunas pareciam tremer e as chamas palpitar. Agora é a última corrida, disse Gandalf. Se o sol estiver brilhando lá fora, ainda poderemos escapar. Segui-me! Virou para a esquerda e correu pelo chão liso do salão. A distância era maior do que parecera. Ao correr, ouviram a batida e o eco de muitos pés que os seguiam às pressas. Ergueu-se um berro estridente. Tinham sido vistos. Houve um retinir e estrépito de aço. Uma flecha sobeou por cima da cabeça de Frodo. Boromir riu. Eles não esperavam por isto, disse ele. O fogo os encurralou. Estamos do lado errado. Olhe em frente, exclamou Gandalf. A ponte está próxima. É perigosa e estreita. De repente, Frodo viu à sua frente um abismo negro. No final do salão, o piso desaparecia e caía a uma profundidade desconhecida. A porta exterior só podia ser alcançada por uma delgada ponte de pedra, sem parapeito nem corrimão, que transpunha o abismo em um salto curvo de 50 pés. Era uma antiga defesa dos anãos contra algum inimigo que capturasse o primeiro salão e as passagens exteriores. Só podiam atravessá-la em fila única. Na beira, Gandalf se deteve, e os demais o alcançaram agrupados. Lidera a fila, Gimli, disse ele. Pippin e Merry em seguida, direto em frente e subindo a escada além da porta. Flechas caíram entre eles. Uma atingiu Frodo e resvalou. Outra perfurou o chapéu de Gandalf, e ali ficou, espetada como uma pena negra. Frodo olhou para trás. Além do fogo, viu vultos negros enxameando. Parecia haver centenas de orques. Brandiam lanças e cimitarras que brilhavam rubras como sangue à luz do fogo. Dum, dum, rolavam os toques de tambor, cada vez mais alto. Dum, dum. Legolas virou-se e pôs uma flecha na corda, apesar de ser um tiro longo para seu pequeno arco. Puxou a corda, mas sua mão caiu e a flecha tombou ao chão. Deu um grito de aflição e medo. Surgiram 2 grandes trolls. Carregavam grandes lajes de pedra.
e as jogaram ao chão para servirem de passadiços por cima do fogo. Mas não foram os trolls que encheram o elfo de terror. As fileiras dos orques se abriram e espremiam-se para os lados como se eles próprios estivessem aterrorizados. Algo estava chegando por trás deles. Não era possível ver o que era. Parecia uma grande sombra, em cujo meio estava um vulto escuro, talvez em forma de homem, porém maior. E um poder e terror pareciam estar nele e vir diante dele. Chegou até a borda do fogo e a luz minguou como se uma nuvem a tivesse toldado. Então, num ímpeto, saltou por cima da fissura. As chamas subiram rugindo para saudá-lo e se enroscaram nele, e uma fumaça negra rodopiou no ar. Sua crina ondulante incendiou-se e ardeu às suas costas. Tinha na mão direita uma lâmina semelhante a uma língua trespassante de fogo. Na esquerda, segurava um açoite de muitas correias. Ai, ai! Lamentou-se Legolas. Um Balrog! Um Balrog chegou! Gimli fitava de olhos arregalados. A ruína de Durin! Exclamou, e deixando cair o machado, cobriu o rosto. Um Balrog! Murmurou Gandalf. Agora compreendo. Titubeou e apoiou-se pesadamente no cajado. Que má sorte! E já estou exausto. O vulto escuro, num caudal de fogo, correu na direção deles. Os orques berraram e se espalharam pelos passadiços de pedra. Então, Boromir ergueu a trompa e soprou. O desafio ressoou alto e bramiu como o grito de muitas gargantas sob o teto cavernoso. Por um momento os orques se acovardaram e a sombra ígnea se deteve. Então os ecos morreram repentinamente, como uma chama apagada por um vento obscuro, e o inimigo avançou outra vez. Por cima da ponte! Gritou Gandalf, recuperando a força. Correi! Este é um adversário maior que qualquer um de vós! Preciso sustentar o caminho estreito! Correi! Aragorn e Boromir não obedeceram ao comando, mas ainda mantiveram suas posições, lado a lado atrás de Gandalf, na extremidade distante da ponte. Os demais pararam bem dentro do portal na ponta do salão e se viraram, incapazes de deixar seu líder encarando o inimigo a sós. O Balrog alcançou a ponte. Gandalf estava de pé no meio da ponte, apoiado no cajado na mão esquerda, mas na outra mão, Glamdring reluzia, fria e branca. Seu inimigo parou outra vez, encarando-o, e a sombra ao seu redor estendeu-se como duas vastas asas. Ergueu o açoite, e as correias gemeram e estalaram. Saía-lhe fogo pelas ventas, mas Gandalf manteve-se firme. Não podes passar! Disse ele. Os orques estavam imóveis e fez-se um grande silêncio. Sou servidor do fogo secreto, brandindo a chama de Anor. Não podes passar! O fogo escuro não te valerá, chama de Udun! Volta para a sombra! Não podes passar! O Balrog não deu resposta. O fogo em seu interior pareceu morrer, mas a treva cresceu. Avançou devagar para cima da ponte e, de súbito, ergueu-se a grande altura, e suas asas se expandiram de parede a parede. Mas Gandalf ainda podia ser visto, tremeluzindo na escuridão. Parecia pequeno e totalmente só, cinzento e encurvado, como uma árvore mirrada antes da investida de uma tempestade. De dentro da sombra, uma espada rubra saltou chamejante. Glamdring reluziu branca em resposta. Houve um estrondo ressoante e um lampejo de fogo branco. O Balrog recuou e sua espada voou em fragmentos derretidos. O mago oscilou na ponte, deu um passo para trás e depois se deteve outra vez. Não podes passar! Disse ele. De um salto,
o Balrog pulou na ponte com o corpo todo. Seu açoite girou e chiou. Ele não pode resistir sozinho! Exclamou Aragorn, de repente, e correu de volta pela ponte. Elendil! Gritou. Estou contigo, Gandalf! Gondor! Exclamou Boromir e saltou atrás dele. Nesse momento, Gandalf ergueu o cajado e, gritando em alta voz, golpeou a ponte à sua frente. O cajado se rompeu e lhe caiu da mão. Brotou uma parede cegante de chama branca. A ponte estalou. Quebrou-se bem aos pés do Balrog, e a pedra onde ele estava despencou no abismo, enquanto o restante permaneceu equilibrado, estremecendo como uma língua de rocha estendida para o vazio. Com um grito terrível, o Balrog caiu para a frente, e sua sombra mergulhou na profundeza e desapareceu. Mas enquanto caía, vibrou o açoite, e as correias chicotearam e se enrolaram nos joelhos do mago, arrastando-o para a beira. Ele cambaleou e caiu, em vão agarrando-se à pedra, e deslizou para o abismo. Correi, tolos! Gritou ele, e sumiu. Os fogos se apagaram, e caiu uma escuridão absoluta. A comitiva estava enraizada de horror, fitando o despenhadeiro. Enquanto Aragorn e Boromir vinham correndo de volta, o restante da ponte partiu-se e caiu. Aragorn reanimou-os com um grito. Vinde! Eu vos guiarei agora! Chamou ele. Precisamos obedecer ao seu último comando! Segui-me! Desordenadamente subiram às pressas pela grande escadaria além da porta, com Aragorn à frente e Boromir na retaguarda. No alto havia uma ampla passagem ecoante. Fugiram por ela. Frodo ouviu Sam chorando ao seu lado, e então descobriu que ele próprio chorava enquanto corria. Dum, 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 rolavam os toques de tambor atrás deles, agora lamentosos e lentos. Dum. Seguiram correndo. A luz surgia diante deles. Grandes poços perfuravam o teto. Correram mais depressa. Entraram em um salão iluminado pela luz do dia que vinha das altas janelas no leste. Fugiram através dele. Passaram por suas enormes portas quebradas e, de súbito, abriram-se diante deles os grandes portões, um arco de luz resplandecente. Havia uma guarda de orques acocorada nas sombras, atrás dos grandes batentes que se erguiam de ambos os lados. Mas os portões estavam despedaçados e derrubados. Aragorn derrubou ao chão o capitão que se pôs no seu caminho, e os demais fugiram aterrados por sua ira. A comitiva passou por eles precipitada e não lhes deu atenção. Correram para fora dos portões e saltaram descendo os degraus enormes e gastos pelas eras, o limiar de Moria. Assim, finalmente, além da esperança, chegaram sob o céu e sentiram o vento no rosto. Não pararam antes de se afastarem das muralhas, além da distância de uma flechada. O vale do Riacho Escuro estava em torno deles. A sombra das montanhas nevoentas jazia sobre ele, mas a leste havia uma luz dourada sobre a terra. Passava apenas 1h do meio-dia. O sol brilhava. As nuvens eram brancas e altas. Olharam para trás. O arco dos portões escancarava-se escuro sob a sombra das montanhas. Fracos e distantes, embaixo da terra, rolavam os lentos toques de tambor. Dum! Uma tênue fumaça negra arrastava-se para fora. Nada mais podia ser visto. O vale em todo o redor estava vazio. Dum! Finalmente, o pesar os dominou por completo e choraram por muito tempo. Alguns em pé e silenciosos, outros lançados ao solo.
Dum, dum. Os toques de tambor minguavam. 6. Lothlórien. Ai de nós! Receio que não podemos ficar mais tempo por aqui, comentou Aragorn. Olhou para as montanhas e ergueu a espada. Adeus, Gandalf! Exclamou. Eu não te disse. Se passares pelas portas de Moria, toma cuidado. Ai de mim que falei a verdade. Que esperança temos sem ti? Voltou-se para a comitiva. Precisamos nos arranjar sem esperança, disse ele. Pelo menos ainda poderemos nos vingar. Aprestemo-nos e não choremos mais. Vinde, temos uma longa estrada e muito que fazer. Levantaram-se e olharam em torno. Ao norte, o vale subia para uma ravina de sombras entre dois grandes braços das montanhas, acima da qual reluziam 3 picos brancos. Celebdil, Fanuidol e Caradhras, as montanhas de Moria. Na ponta da ravina corria uma torrente como renda branca sobre uma escada infinda de breves cascatas, e uma névoa de espuma pendia no ar em torno dos sopés das montanhas. Ali está a escada do Riacho Escuro, disse Aragorn, apontando a cachoeira. Deveríamos ter descido pelo caminho profundamente entalhado que vem pelo flanco da torrente, se tivesse sido mais clemente a sorte. Ou menos cruel, Caradhras, comentou Gimli. Ali se ergue ele sorrindo ao sol. Sacudiu o punho para o mais longínquo dos picos encimados de neve e lhe deu as costas. A leste, o braço estendido das montanhas atingia um fim súbito, e além delas era possível divisar terras distantes, amplas e vacas. Ao sul, as montanhas nevoentas afastavam-se infindas até onde a vista alcançava. A menos de 1 milha de distância, e um pouco abaixo delas, visto que ainda estavam bem alto na borda ocidental do vale, estendia-se um lago. Era longo e oval, em forma de uma grande ponta de lança que penetrava fundo na ravina ao norte. Mas a extremidade sul estava além das sombras, sob o céu ensolarado. Porém, suas águas eram escuras, de um azul profundo como o límpido céu do anoitecer visto de um recinto iluminado por lâmpadas. Sua superfície era imóvel e imperturbada. Um relvado liso o circundava, descendo em camadas por todos os lados até a beira nua e ininterrupta. Ali jaz o espelhágua, o profundo Celed-Zaran, disse Gimli tristemente. Lembro-me de que ele disse: que tenhas a alegria da visão. Mas não podemos nos demorar ali. Agora hei de viajar longe antes de ter alegria outra vez. Sou eu quem preciso partir às pressas, e é ele quem precisa ficar. Então a comitiva desceu pela estrada dos portões. Era áspera e destruída, reduzindo-se a uma trilha serpenteante entre Urze e Tojo que se espremia em meio às pedras rachadas. Mas ainda era possível ver que outrora uma grande estrada calçada subira, fazendo curvas das terras baixas rumo ao reino dos anãos. Em alguns lugares havia obras de pedra arruinadas junto à trilha, e montículos verdes encimados por bétulas esguias, ou abetos suspirando ao vento. Uma curva para o leste levou-os mesmo à borda do gramado do espelhágua, e ali, não longe da beira da estrada, erguia-se uma coluna isolada de topo quebrado. Essa é a pedra de Durin, exclamou Gimli. Não posso passar sem me desviar por um momento para contemplar a maravilha do vale. Então sê breve, disse Aragorn, olhando para os portões atrás dele. O sol se põe cedo. Quem sabe os orques não saiam antes do entardecer, mas temos de estar bem longe antes do cair da noite.
A luz está quase sumida, e hoje a noite será escura. Vem comigo, Frodo! Exclamou o anão, saltando da estrada. Não gostaria que te fosses sem veres Keled-Zaran. Desceu correndo a longa encosta verde. Frodo o seguiu devagar, atraído pela água ainda azul, a despeito da dor e da exaustão. Sam veio atrás. Ao lado da pedra fincada, Gimli parou e ergueu os olhos. Ela estava rachada e gasta pela intempérie, e as runas apagadas em seu flanco não podiam ser lidas. Este pilar marca o local onde Durin olhou pela primeira vez no espelhágua, disse o anão. Olhemos nós uma vez, antes de partirmos. Inclinaram-se sobre a água escura. De início nada puderam ver. Depois, lentamente, viram as formas das montanhas circundantes espelhadas em um azul profundo, e os picos eram como penachos de chama branca acima deles. Além delas havia um espaço de céu. Ali, como joias submersas no abismo, resplandeciam estrelas reluzentes, apesar de o sol brilhar lá em cima no céu. De seus próprios vultos curvados não se via nem sombra. Oh, Keled-Zaran, belo e maravilhoso, disse Gimli. Ali jaz a coroa de Durin, até que ele desperte. Adeus. Fez uma mesura, virou-se e subiu às pressas pelo gramado até a estrada. O que você viu? Indagou Pippin a Sam, mas este estava demasiado imerso em pensamentos para responder. Agora, a estrada se voltava para o sul e descia rapidamente, saindo do meio dos braços do vale. Pouco abaixo do lago toparam com um fundo poço d'água, límpida como cristal, do qual uma torrente caía sobre uma borda de pedra e descia rebrilhando e balbuciando por um íngreme canal rochoso. Eis a nascente de onde provém o veio de prata, disse Gimli. Não bebei dela. É fria como gelo. Logo ela se transforma em um rio veloz e recolhe água de muitas outras correntezas das montanhas, disse Aragorn. Nossa estrada ladeia por muitas milhas. Pois hei de vos levar pela estrada que Gandalf escolheu, e primeiro espero chegar às florestas onde o veio de prata conflui com um grande rio, lá além. Olharam para onde ele apontava e puderam ver adiante deles a correnteza que descia saltando para o fundo do vale, e depois seguia adiante para as terras mais baixas, até se perder em uma névoa dourada. Ali ficam as florestas de Lothlórien, disse Legolas. É a mais bela dentre todas as moradas de meu povo. Não há árvores como as árvores dessa terra, pois no outono suas folhas não caem, mas se transformam em ouro. Só caem quando vem a primavera e o verde novo se abre, e então os ramos ficam carregados de flores amarelas. E o chão da floresta é dourado, e dourado é o teto, e suas colunas são de prata, pois a casca das árvores é lisa e cinzenta. Assim dizem ainda nossas canções em Treva Mata. Meu coração se alegraria se eu estivesse sob o beiral dessa floresta e fosse primavera. Meu coração se alegrará mesmo no inverno, disse Aragorn, mas está a muitas milhas de distância. Apressemo-nos. Durante algum tempo, Frodo e Sam conseguiram acompanhar os demais, mas Aragorn os liderava a grande velocidade, e pouco depois eles ficaram para trás. Não haviam comido nada desde o começo da manhã. O corte de Sam queimava como fogo, e sua cabeça girava. Apesar do sol que brilhava, o vento parecia gelado depois da morna escuridão de Moria. Tinha calafrios. Frodo sentia que cada passo era mais dolorido e respirava ofegante. Por fim, Legolas virou-se, e vendo que eles estavam muito atrás, falou com Aragorn. Os demais pararam, e Aragorn voltou correndo, chamando Boromir para vir com ele. Lamento, Frodo,
exclamou ele pleno de preocupação. Tanta coisa aconteceu hoje, e temos tanta necessidade de pressa que esqueci que você estava ferido. E Sam também. Deviam ter falado. Nada fizemos para aliviá-los como devíamos, apesar de todos os orques de Moria nos perseguirem. Agora venham. Um pouco adiante há um lugar onde podemos ter algum descanso. Ali farei o que puder por vocês. Vem, Boromir, vamos carregá-los. Logo depois deram com outro riacho que descia do oeste e juntava suas águas borbulhantes com um apressado veio de prata. Juntos, mergulhavam por uma cascata de pedra esverdeada e caíam espumando em um pequeno vale. Em torno havia abetos baixos e encurvados, e suas bordas eram íngremes e recobertas de fetos e moitas de arandos. No fundo havia um espaço plano atravessado pelo riacho, que corria ruidoso sobre pedregulhos brilhantes. Ali descansaram. Já passavam quase 3 horas do meio-dia, e só haviam percorrido algumas poucas milhas desde os portões. O sol já começava a se pôr. Enquanto Gimli e os 2 hobbits mais jovens acendiam uma fogueira com lenha de moitas e abetos e buscavam água, Aragorn cuidou de Sam e Frodo. O ferimento de Sam não era profundo, mas tinha aspecto feio, e o rosto de Aragorn era grave enquanto o examinava. Um momento depois ergueu os olhos aliviado. Teve sorte, Sam, afirmou ele. Muitos receberam coisa pior em paga por matarem seu primeiro orc. O corte não é venenoso como demasiadas vezes são as feridas das lâminas de orcs. Deverá sarar bem quando eu o tiver tratado. Banhe-o enquanto Gimli tiver aquecido água. Abriu a bolsa e tirou algumas folhas murchas. Estão secas, e parte de sua virtude se foi, disse ele. Mas aqui ainda tenho algumas das folhas de átelas que colhi perto do topo do vento. Esmague uma na água e lave a ferida, e eu vou enfaixá-la. Agora é a sua vez, Frodo. Estou bem, disse Frodo, relutando em deixar que mexessem em suas roupas. Só precisava de um pouco de comida e de algum descanso. Não, disse Aragorn. Precisamos olhar para ver o que o martelo e a bigorna fizeram com você. Ainda me admiro de que esteja vivo. Com cuidado tirou a velha jaqueta de Frodo e a túnica surrada e ofegou de espanto. Depois riu. O colete de prata rebrilhava diante de seus olhos como a luz num mar encrespado. Tirou-o com cuidado e o ergueu, e suas gemas piscavam como estrelas, e o som dos anéis agitados era como o tinir da chuva numa lagoa. Olhai, meus amigos, chamou ele. Eis uma bela pele de hobbit para envolver um príncipezinho élfico. Se soubessem que os hobbits têm um couro assim, todos os caçadores da Terra-média estariam cavalgando rumo ao condado. E todas as flechas de todos os caçadores do mundo seriam em vão, disse Gimli, contemplando a malha admirado. É um colete de Mithril. Mithril! Nunca vi nem ouvi falar de um tão belo. É este o colete de que Gandalf falou? Então ele o subestimou. Mas foi bem dado. Muitas vezes me perguntei o que você e Bilbo estavam fazendo tão fechados em seu quartinho, disse Merry. Bendito velho hobbit. Eu o amo mais do que nunca. Espero que tenhamos a oportunidade de lhe contar sobre isso. O flanco e peito direito de Frodo tinham uma contusão escura e enegrecida. Por baixo da cota de malha, havia uma camisa de couro macio, mas em certo ponto os anéis haviam sido forçados através dela, chegando à carne. O flanco esquerdo de Frodo também fora marcado e contundido quando ele tinha sido arremessado contra a parede. Enquanto os demais aprontavam a comida, Aragorn banhou as feridas com a água em que fora embebida átelas. A fragrância pungente preencheu o pequeno vale, e todos os que se inclinavam sobre a água fumegante sentiam-se refeitos e fortalecidos. Logo Frodo sentiu que a dor o abandonava, e a respiração estava mais fácil. Porém, ficou rígido e sensível ao toque por muitos dias.
Aragorn lhe atou aos flancos algumas almofadas de pano macio. A malha é maravilhosamente leve, disse ele. Vista-a de novo se puder suportar. Meu coração se alegra em saber que você tem um colete assim. Não o deixe de lado, mesmo dormindo, a não ser que a sorte o leve aonde estiver seguro por algum tempo. Isso raramente acontecerá enquanto durar sua demanda. Depois de comerem, a comitiva se aprontou para prosseguir. Apagaram a fogueira e esconderam todos os vestígios dela. Depois, saindo do valezinho, tomaram a estrada outra vez. Não haviam ido longe quando o sol se escondeu atrás dos altos a oeste e grandes sombras se insinuaram, descendo os flancos das montanhas. A penumbra lhes ocultou os pés e a névoa subiu nas baixadas. Lá longe, a leste, a luz da tardinha se estendia pálida sobre as terras obscuras de planícies e matas distantes. Agora, Sam e Frodo, sentindo-se aliviados e bem refeitos, conseguiam avançar a bom passo e com apenas uma breve parada, Aragorn conduziu a comitiva por quase 3 horas mais. Estava escuro. Caíra uma noite profunda. Havia muitas estrelas nítidas, mas a lua, que minguava depressa, só apareceria mais tarde. Gimli e Frodo estavam na retaguarda, caminhando com cuidado e sem falar, escutando qualquer ruído na estrada atrás deles. Por fim, Gimli quebrou o silêncio. Não há som senão o do vento, comentou ele. Não há goblins por perto. Ou então meus ouvidos são feitos de madeira. Esperemos que os orcs se contentem em nos expulsar de Moria. E quem sabe fosse esse todo o seu propósito e não tivessem nada mais a ver conosco, com o anel. Porém, os orcs muitas vezes perseguem os inimigos por muitas milhas na planície, se tiverem um capitão morto para vingar. Frodo não respondeu. Olhou para a ferroada e a lâmina estava apagada. Porém, ouvira alguma coisa, ou pensava ter ouvido. Assim que as sombras haviam caído em torno e a estrada atrás estava indistinta, ouvira outra vez as passadas de pés rápidos. Ouvia-as mesmo agora. Virou-se depressa. Havia 2 minúsculos lampejos de luz atrás dele. Ou pensou vê-los por um momento, mas, de imediato, eles se afastaram para um lado e sumiram. — O que foi? — disse o anão. — Não sei — respondeu Frodo. Pensei ter ouvido pés e pensei ver uma luz, como olhos. Muitas vezes pensei desde que entramos em Moria. Gimli parou e se agachou no chão. — Não ouço nada senão a fala noturna das plantas e pedras, disse ele. — Bem, vamos apressar-nos. Os outros estão fora de vista. O vento noturno soprava gelado do vale ao encontro deles. À frente erguia-se uma larga sombra cinzenta, e ouviram um interminável farfalhar de folhas, como álamos na brisa. — Lothlórien! —exclamou Legolas. — Lothlórien! Chegamos ao beiral da Floresta Dourada. É pena que seja inverno. Sob a noite, as árvores se erguiam altas diante deles, formando arcos sobre a estrada e o córrego que fluía repentinamente embaixo dos seus ramos espalhados. À débil luz das estrelas, seus troncos eram cinzentos e as folhas trêmulas tinham um quê de ouro não cultivado. — Lothlórien, disse Aragorn. Alegram-me de ouvir outra vez o vento nas árvores. Ainda estamos a pouco mais de 5 léguas dos portões, mas não podemos ir mais longe. Esperemos que a virtude dos elfos nos proteja esta noite do perigo que nos segue. — Se deveras ainda habitam elfos aqui, no mundo que se obscurece, disse Gimli. Muito tempo faz que alguém de meu próprio povo viajou para cá, de volta à terra de onde nos afastamos em eras passadas, comentou Legolas. Mas ouvimos que Lórien ainda não está deserta, pois aqui há um poder secreto que afasta o mal da terra. Ainda assim seu povo raramente se vê, e, quem sabe, habitem agora na profundeza das matas, longe da borda setentrional.
Deveras habitam na profundeza da mata, disse Aragorn, e suspirou como se uma lembrança se tivesse atiçado dentro dele. Esta noite, temos de nos defender sozinhos. Vamos avançar um pouco até que as árvores estejam em toda a nossa volta, e então nos desviaremos da trilha e buscaremos um lugar para descansar. Deu um passo à frente, mas Boromir ficou parado, indeciso, e não o seguiu. Não há outro caminho? Disse ele. Que outro caminho mais belo desejarias? Disse Aragorn. Uma estrada direta, por muito que levasse através de uma moita de espadas, disse Boromir. Por estranhas trilhas esta comitiva foi conduzida, e a má sorte até agora. Contra minha vontade passamos sob as sombras de Moria e sofremos perda. E agora precisamos entrar na Floresta Dourada, tu dizes? Mas dessa terra perigosa ouvimos falar em Gondor, e dizem que dentre os que entram poucos saem. E desses poucos nenhum escapou ileso. Não digas ileso, mas se disseres inalterado, talvez fales a verdade, disse Aragorn. Mas o saber mingua em Gondor, Boromir. Se na cidade dos que outrora foram sábios, agora se fala mal de Lothlórien. Acredita no que quiseres. Não há outro caminho para nós, a não ser que queiras voltar ao portão de Moria, ou escalar as montanhas sem trilha, ou nadar a sós no grande rio. Então guia-nos, disse Boromir. Mas é perigosa. Perigosa deveras, disse Aragorn. Bela e perigosa. Mas só o mal deve temê-la, ou aqueles que trazem algum mal consigo. Segui-me. Haviam avançado pouco mais de 1 milha na floresta, quando toparam com outro riacho, que descia depressa das encostas cobertas de árvores que se estendiam a oeste, na direção das montanhas. Ouviam-no borrifando por cima de uma cascata entre as sombras do lado direito. Suas velozes águas escuras cruzavam a trilha à frente deles e juntavam-se ao veio de prata em um redemoinho de lagoas obscuras entre as raízes das árvores. Eis o Nimrodel, disse Legolas. Sobre este riacho os elfos silvestres fizeram muitas canções tempos atrás, e ainda as cantamos no norte, recordando o arco-íris em suas cascatas e as flores douradas que flutuavam em sua espuma. Agora está tudo escuro, e a ponte de Nimrodel está derrubada. Vou banhar meus pés, pois dizem que a água cura os exaustos. Avançou, desceu pela margem escarpada e pôs os pés no riacho. Segui-me! Exclamou. A água não é funda. Vamos passar a val. Na margem oposta podemos repousar, e o som da água caindo poderá nos trazer o sono e o esquecimento do pesar. Um a um desceram e seguiram Legolas. Por um momento, Frodo parou na margem e deixou a água correr sobre os pés cansados. Era fria, mas seu toque era limpo, e, à medida que prosseguiu, e ela lhe subiu até os joelhos, sentiu que a nódoa da viagem e toda a exaustão eram lavadas dos seus membros. Quando toda a comitiva tinha atravessado, sentaram-se e descansaram, e comeram algum alimento. E Legolas lhes contou histórias de Lothlórien que os elfos de Treva-mata ainda mantinham no coração, da luz do sol e das estrelas nos prados, junto ao grande rio, antes que o mundo ficasse cinzento. Por fim fez-se silêncio, e ouviram a música da cascata fluindo docemente nas sombras. Frodo quase imaginava poder ouvir uma voz a cantar, mesclada ao som da água. Ouves a voz de Nimrodel? Perguntou Legolas. Cantar-vos-ei uma canção da donzela Nimrodel, que levava o mesmo nome do riacho junto do qual vivia muito tempo atrás. É uma bela canção em nossa língua da floresta, mas é assim que soa na fala Westron, como alguns a cantam agora em Valfenda. Em voz suave que mal se ouvia em meio ao farfalhar das folhas acima deles, ele começou. Donzela élfica, ouve outrora, qual astro de dia armado. Ouro seu alvo manto decora, e prata o seu calçado. Estrela leva
a fronte atada, luz nos cabelos tem, qual sol na áurea ramada, na bela Lorien. Tem longos cachos, mãos de neve, livres caminhos trilha, no vento a passear tão leve, qual folha de uma tilha. Na cachoeira de Nimrodel, de clara água corrente, qual prata caía o canto seu, no belo lago luzente. Ignora-se onde anda agora, se a sombra ou o sol desceu, pois Nimrodel se foi embora, nos montes se perdeu. A nau dos elfos em Porto Gris, na costa abrigada, por muitos dias notícias quis, esperando sua chegada. À noite um vento das terras do norte, rugindo se levantou, a nau tomando de tal sorte, que da praia a afastou. A terra sumira ao romper da aurora, e cinzentas as montanhas, por trás das ondas, iam-se embora, para além de espumas tamanhas. Amroth contempla a costa ao léu, e a vaga longe o arrasta, amaldiçoando a nau infiel, que de Nimrodel o afasta. Rei élfico de outrora era, senhor de vale e mata, sob ramos d'ouro que a primavera em Lothlórien desata. Do leme o viram, saltando ao mar, qual flecha deixando o arco, na água profunda a mergulhar, gaivota voando do barco. Cabelo ao vento, triste sorte, em torno clara espuma, já longe o viam, belo e forte, qual cisne a terra ruma. Do oeste não veio voz propícia, na costa de cá, nos cais, os elfos não ouviram notícia de Amroth nunca mais. A voz de Legolas vacilou e a canção cessou. Não posso cantar mais, afirmou ele. Esta é somente uma parte, pois esqueci muita coisa. É longa e triste, pois conta como o pesar acometeu Lothlórien, Lórien da Flor, quando os anãos despertaram o mal nas montanhas. Mas os anãos não fizeram o mal, disse Gimli. Eu não disse isso, porém o mal veio, respondeu Legolas com tristeza. Então muitos dos elfos da gente de Nimrodel deixaram suas moradas e partiram, e ela se perdeu longe no sul, nos passos das Montanhas Brancas, e não chegou ao navio onde Amroth, seu amante, a aguardava. Mas na primavera, quando o vento sopra nas folhas novas, o eco de sua voz ainda pode ser ouvido junto às cascatas que têm o seu nome. E quando o vento está no sul, a voz de Amroth vem subindo do mar, pois o Nimrodel conflui com o veio de prata, que os elfos chamam Celebrand, e o Celebrand com Anduin o Grande, e o Anduin flui para a baía de Belfalas, de onde os elfos de Lórien zarparam. Mas nem Nimrodel, nem Amroth jamais voltaram. Contam que ela tinha uma casa construída nos ramos de uma árvore que crescia junto às cascatas, pois era esse o costume dos elfos de Lórien, habitar nas árvores. Quem sabe ainda seja assim? Por isso eram chamados de Galadrin, o povo das árvores. Na profundeza de sua floresta, as árvores são muito grandes. O povo das matas não escavava o solo como os anãos, nem construíam fortificações de pedra antes que viesse a sombra. E mesmo nestes dias recentes, pode-se pensar que habitar nas árvores é mais seguro que sentar-se no chão, disse Gimli. Olhou o outro lado da correnteza para a estrada que levava de volta ao vale do Riacho Escuro e depois
ergueu os olhos para o teto de ramos escuros lá em cima. Tuas palavras trazem bom conselho, Gimli, disse Aragorn. Não podemos construir uma casa, mas esta noite faremos como os Galadrim e buscaremos refúgio nas copas das árvores, se pudermos. Já ficamos sentados aqui à beira da estrada por mais tempo que o recomendável. Então a comitiva abandonou a trilha e penetrou na sombra das matas mais profundas, para oeste ao longo do riacho da montanha, afastando-se do veio de prata. Não longe das cascatas de Ninrodel, encontraram um grupo de árvores, algumas das quais se inclinavam sobre o riacho. Seus grandes troncos cinzentos tinham circunferência enorme, mas a altura não podia ser estimada. Vou escalar, disse Legolas. Entre as árvores estou em casa. Por raiz ou ramo, apesar de estas serem de uma espécie que me é estranha, exceto como nome nas canções. Melin, elas se chamam, e são as que dão à flor amarela, mas jamais escalei uma. Agora verei qual é a sua forma e modo de crescer. Qualquer que seja, disse Pippin, serão árvores maravilhosas de fato se puderem oferecer repouso à noite, exceto aos pássaros. Não posso dormir num poleiro. Então cava um buraco no chão, disse Legolas, se isso for mais à moda de tua espécie. Mas deves cavar depressa e fundo se quiseres esconder-te dos orques. Saltou leve, deixando o solo e apanhando um galho que saía do tronco muito acima de sua cabeça. Mas, enquanto pendia ali por um momento, uma voz falou de repente nas sombras da árvore acima dele. Daro! Disse ela em tom de comando, e Legolas deixou-se cair de volta ao solo, surpreso e temeroso. Encostou-se ao tronco da árvore. Ficai imóveis, cochichou para os demais. Não vos mexei nem falai. Ouviu-se o som de risos suaves sobre suas cabeças, e então outra voz falou em língua élfica. Frodo pouco conseguiu entender do que foi dito, pois a fala que o povo silvestre a leste das montanhas usava entre si era diverso daquele do oeste. Legolas ergueu os olhos e respondeu na mesma língua. Quem são eles e o que dizem? Perguntou Merry. São elfos, disse Sam. Não está ouvindo as vozes deles? Sim, são elfos, disse Legolas, e dizem que respiras tão alto que poderiam te alvejar no escuro. Sam, apressado, pôs a mão sobre a boca. Mas também dizem que não precisas temer. Faz tempo que estão a par de nós. Ouviram minha voz do outro lado do Ninrodel e souberam que eu era de sua gente do norte e por isso não impediram que atravessássemos. E depois ouviram minha canção. Agora pedem-me que eu suba com Frodo, pois parecem ter tido alguma notícia dele e de nossa jornada. Pedem que os outros esperem um pouco e que vigiem ao pé da árvore até que decidam o que deve ser feito. Uma escada foi baixada das sombras. Era feita de corda, cinza-prata, e rebrilhando no escuro. E, apesar de parecer delgada, demonstrou ser bastante forte para suportar muitos homens. Legolas subiu veloz e leve, e Frodo o seguiu devagar. Atrás dele foi Sam, tentando não respirar alto. Os galhos do Malorn cresciam quase retos a partir do tronco, e depois se viravam para cima. Mas, junto ao topo, o caule principal se dividia numa copa de muitos ramos, e entre esses eles descobriram que fora construída uma plataforma de madeira, ou eirado, como tais coisas eram chamadas naqueles dias. Os elfos chamavam aquilo de Talan. O acesso era por um buraco redondo no centro, através do qual passava a escada. Quando Frodo finalmente chegou em cima do eirado, encontrou Legolas sentado com 3 outros elfos. Trajavam cinza sombrio, e não podiam ser vistos entre os caules da árvore a não ser que se mexessem de repente. Levantaram-se, e um deles destapou uma pequena lâmpada que emitia um estreito facho prateado. Ergueu-a, olhando o rosto de Frodo e o de Sam. Depois voltou a fechar a luz e falou palavras de boas-vindas em sua língua élfica. Frodo respondeu hesitante. Bem-vindo,
repetiu então o elfo na língua comum, falando devagar. Raramente usamos outra língua que não a nossa, pois agora habitamos no coração da floresta e não lidamos de bom grado com qualquer outro povo. Mesmo nossa própria gente no norte está apartada de nós. Mas há alguns dentre nós que ainda deixam nossa terra para saber de notícias e vigiar nossos inimigos. Eles falam os idiomas de outras terras. Eu sou um deles. Haldir é meu nome. Meus irmãos Rúmil e Orofin pouco falam de vossa língua. Mas ouvimos rumores de vossa vinda, pois os mensageiros de Elrond passaram por Lórien a caminho de casa, subindo pela escada do Riacho Escuro. Não tínhamos ouvido falar dos hobbits, dos pequenos, por muitos longos anos, e não sabíamos que ainda habitavam na Terra-média. Não pareceis malvados, e já que vindes com um elfo de nossa gente, estamos dispostos a vos amparar, como Elrond pediu, porém não é nosso costume conduzir estranhos por nossa terra. Mas deveis ficar aqui esta noite. Quantos sois? 8, disse Legolas. Eu, 4 hobbits, e 2 homens, um dos quais, Aragorn, é um amigo dos elfos do povo de Ocidente. O nome de Aragorn, filho de Arathor, é conhecido em Lórien, comentou Haldir, e ele tem o favor da senhora. Então, tudo está bem. Mas até agora só falaste de 7. O 8º é um anão, respondeu Legolas. Um anão? Disse Haldir. Isso não está bem. Não lidamos com os anãos desde os dias sombrios. Não lhes permitimos entrar em nossa terra. Não posso consentir que ele passe. Mas ele vem da Montanha Solitária. É do confiável povo de Dain e amigo de Elrond, disse Frodo. O próprio Elrond o escolheu para ser um de nossos companheiros e tem sido bravo e fiel. Os elfos confabularam em voz baixa e questionaram Legolas em sua própria língua. Muito bem, respondeu Haldir finalmente. Faremos isso, apesar de ser a contragosto. Se Aragorn e Legolas o vigiarem e responderem por ele, há de passar, mas deve andar vendado por Lothlórien. Mas agora não devemos debater mais. Vossa gente não pode permanecer no solo. Estivemos vigiando os rios desde que vimos uma grande tropa de orques rumando ao norte, na direção de Moria, ao longo dos sopés das montanhas, muitos dias atrás. Os lobos uivam nos limites da floresta. Se deveras viestes de Moria, o perigo não pode estar muito atrás. Amanhã cedo deveis prosseguir. Os 4 hobbits hão de subir aqui e ficar conosco. Não os tememos. Há outro Talan na árvore ao lado. Ali devem refugiar-se os demais. Tu, Legolas, precisas responder-nos por eles. Chamam-nos se houver algo errado. E mantém os olhos nesse anão. Legolas desceu a escada de imediato para levar a mensagem de Haldir. E logo depois Merry e Pippin subiram com dificuldade para o eirado alto. Estavam ofegantes e pareciam um tanto assustados. Aí está, disse Merry arfando. Alçamos os cobertores de vocês junto com os nossos. Passo Largo escondeu todo o resto de nossa bagagem em um monte alto de folhas. Não tinhais necessidade de vossos fardos, disse Haldir. Nos topos das árvores faz frio no inverno, apesar de hoje o vento estar no sul. Mas temos comida e bebida para vos dar que afastarão a gelidez noturna, e temos peles e mantos de sobra. Os hobbits aceitaram este segundo, e bem melhor, jantar de muito bom grado. Depois, envolveram-se para se aquecerem, não apenas nas mantas de peles dos elfos, mas também em seus próprios cobertores,
e tentaram pegar no sono. Mas, por muito que estivessem exaustos, só Sam teve facilidade em fazê-lo. Os hobbits não gostam de alturas e não dormem no andar de cima, mesmo que haja andar de cima. O eirado não lhes agradava nem um pouco como dormitório. Não tinha paredes, nem mesmo corrimão. Só de um lado havia uma leve tela trançada, que podia ser movida e fixada em diferentes lugares conforme o vento. Pippin ficou conversando um pouco. Espero que, se eu realmente adormecer neste poleiro de aves, não role para fora, disse ele. Uma vez que eu adormecer, disse Sam, vou continuar dormindo, quer role para fora ou não. Quanto menos falar, mais cedo vou dormir, se me entende. Frodo ficou algum tempo deitado desperto e olhou as estrelas lá em cima, brilhando através do pálido teto de folhas trêmulas. Sam roncava ao seu lado muito antes de ele próprio fechar os olhos. Podia ver indistintamente os vultos cinzentos de 2 elfos sentados imóveis, com os braços em torno dos joelhos, falando em sussurros. O outro descera para vigiar em um dos ramos inferiores. Por fim, embalado pelo vento nos galhos lá em cima e pelo doce murmúrio das cascatas do Nimrodel lá embaixo, Frodo adormeceu com a canção de Legolas rodando em sua mente. Acordou tarde da noite. Os outros hobbits dormiam. Os elfos haviam ido embora. A lua de foice reluzia fraca entre as folhas. O vento parara. A pouca distância ouviu um riso áspero e as pisadas de muitos pés no chão lá embaixo. Houve um retinir de metal. Os sons desapareceram pouco a pouco e pareceram rumar para o sul, entrando na floresta. De repente surgiu uma cabeça pelo buraco do eirado. Frodo sentou-se alarmado e viu que era um elfo de capuz cinzento. Ele olhou para os hobbits. — O que é? Disse Frodo. — disse o elfo num sussurro chiado, e jogou no eirado a escada de corda enrolada. — Orques! Exclamou Frodo. — O que estão fazendo? Mas o elfo se fora. Não houve mais ruídos. Até as folhas estavam em silêncio, e as próprias cascatas pareciam ter calado. Frodo sentou-se e sentiu calafrios em suas cobertas. Estava grato por não terem sido apanhados no chão, mas sentia que as árvores proporcionavam pouca proteção, exceto como esconderijo. Os orques eram alertas como cães de caça farejando, dizia-se, mas também sabiam escalar. Sacou ferroada. Ela reluziu e brilhou como uma chama azul. E depois voltou a se apagar lentamente e perdeu o brilho. Apesar de sua espada ter se apagado, a sensação de perigo imediato não abandonou Frodo. Na verdade, ficou mais forte. Levantou-se, engatinhou até a abertura e espiou para baixo. Tinha quase certeza de que podia ouvir movimentos furtivos ao pé da árvore bem abaixo. Não eram elfos, pois o povo da floresta era bem silencioso em seus movimentos. Depois, ouviu fracamente um som como de fungada, e algo parecia estar subindo pela casca do tronco. Fitou o escuro lá embaixo, segurando a respiração. Agora algo escalava devagar, e sua respiração parecia um chiado baixinho através de dentes apertados. Então, subindo perto do caule, Frodo viu 2 olhos pálidos. Eles pararam e olharam para cima, sem piscar. De repente viraram-se e um vulto sombrio deslizou em torno do tronco da árvore e desapareceu. Imediatamente depois, Haldir chegou, escalando depressa através dos ramos. Havia algo nesta árvore que nunca vi antes, disse ele. Não era um orque. Fugiu assim que toquei o caule da árvore. Parecia ser cauteloso e ter alguma habilidade com árvores. Do contrário, eu pensaria que era um de vós, hobbits. Não atirei porque não ousava provocar gritos. Não podemos nos arriscar ao combate. Passou uma forte companhia de orques. Atravessaram o Nimrodel,
Malditos pés imundos na água limpa, e seguiram descendo pela velha estrada ao lado do rio. Parecia que seguiam algum faro, e esquadrinharam o chão por algum tempo, junto ao lugar onde tinhais parado. Nós três não podíamos desafiar uma centena, por isso fomos em frente e falamos com vozes fingidas, conduzindo-os para dentro da floresta. Agora, Orofin voltou às pressas para nossas moradas para alertar nosso povo. Nenhum dos orques jamais voltará a sair de Lórien. E haverá muitos elfos ocultos na fronteira norte antes que caia outra noite. Mas deveis tomar a estrada do sul assim que amanhecer por completo. O dia chegou pálido do leste. A luz, à medida que aumentava, era filtrada pelas folhas amarelas do Malorn. E, aos hobbits, parecia que brilhava o sol precoce de uma fresca manhã de verão. O céu azul claro espiava por entre os galhos em movimento. Olhando por uma abertura do lado sul do eirado, Frodo viu todo o vale do Veio de Prata estendendo-se como um mar de ouro não cultivado, ondulando de leve na brisa. A manhã ainda era jovem e fria quando a comitiva partiu outra vez, agora guiada por Haldir e seu irmão Rúmil. "Adeus, doce Ninrodel!" exclamou Legolas. Frodo olhou para trás e vislumbrou um lampejo de espuma branca entre os caules cinzentos das árvores. "Adeus", disse ele. Parecia-lhe que nunca mais ouviria uma água corrente tão bela, sempre mesclando suas incontáveis notas numa música infinda e variegada. Voltaram à trilha que ainda prosseguia ao longo da margem oeste do Veio de Prata e, por alguma distância, seguiram-na rumo ao sul. Havia pegadas de pés de orques na terra. Mas logo Haldir se desviou entre as árvores e parou na margem do rio, sob as sombras delas. "Ali está um do meu povo na outra margem do rio", disse ele, apesar de não poder desvê-lo. Emitiu um chamado como o assobio baixo de uma ave, e um elfo saiu de um matagal de árvores jovens, trajando cinza, mas com o capuz jogado para trás. Seus cabelos brilhavam como ouro ao sol da manhã. Haldir, habilmente, lançou por cima do rio um rolo de corda cinzenta, e ele a apanhou e amarrou a extremidade ao redor de uma árvore perto da margem. "O Celebrant já é um rio vigoroso aqui, como vedes", comentou Haldir, "e corre ao mesmo tempo veloz e fundo, e é muito frio. Não pomos os pés nele tanto ao norte, a não ser que precisemos. Mas nestes dias de vigilância, não fazemos pontes. É assim que atravessamos. Segui-me." Prendeu sua ponta da corda em torno de outra árvore e depois correu leve sobre ela, por cima do rio e de volta, como se estivesse numa estrada. "Eu consigo andar nessa trilha", disse Legolas, "mas os outros não têm tal habilidade. Precisarão nadar?" "Não", disse Haldir. "Temos mais 2 cordas. Vamos prendê-las acima da outra, uma na altura dos ombros e a outra à meia altura, e segurando-as, os estrangeiros deverão ser capazes de atravessar com cuidado." Quando estava pronta aquela ponte delgada, a comitiva atravessou, alguns com cautela e lentamente, outros com maior facilidade. Dentre os hobbits, Pippin demonstrou ser o melhor, pois tinha pés firmes, e passou andando depressa, segurando-se com uma mão apenas. Mas manteve a vista na margem oposta e não olhou para baixo. Sam passou arrastando os pés, agarrando-se com força e olhando a água pálida em redemoinhos lá embaixo como se fosse um precipício nas montanhas. Respirou aliviado quando passara a salvo. "Vivendo e aprendendo", como costumava dizer o feitor. Mas ele estava pensando em jardinagem, não em se empoleirar como pássaro ou tentar andar como aranha. Nem meu tio Andy jamais fez um truque assim. Quando finalmente toda a comitiva estava reunida na margem leste do Veio de Prata, os elfos desamarraram as cordas e enrolaram 2 delas. Rúmil, que ficara do outro lado, puxou a última de volta
colocou a tiracolo e partiu com um aceno de mão, voltando ao Nimrodel para vigiar. Agora, amigos, disse Haldir, entrastes no Naif de Lórien, ou no Gomo, como poderíeis dizer, pois é a terra que fica como uma ponta de lança entre os braços do Veio de Prata e de Anduin, o Grande. Não permitimos que estrangeiros espionem os segredos do Naif. A poucos deveras é mesmo permitido pôr os pés ali. Como combinamos, aqui hei de vendar os olhos de Gimli, o anão. Os demais podem andar livres por algum tempo, até que nos aproximemos mais de nossas moradas lá embaixo, em Egladil, no ângulo entre as águas. E isso não agradou a Gimli nem um pouco. A combinação foi feita sem meu consentimento, disse ele. Não caminharei vendado como um mendigo ou prisioneiro. E não sou espião. Meu povo jamais tratou com qualquer dos serviçais do inimigo. Nem causamos mal aos elfos. Não é mais provável que eu vos traia do que Legolas ou qualquer outro de meus companheiros. Não duvido de ti, disse Haldir. No entanto, é esta nossa lei. Não sou mestre da lei e não posso pô-la de lado. Fiz muito ao deixá-lo pôr os pés na outra margem do Celebrant. Gimli estava obstinado. Plantou os pés no chão firmes e afastados e pôs a mão no cabo do machado. Irei em frente livre, retrucou ele, ou voltarei em busca de minha própria terra, onde é sabido que sou fiel à minha palavra, por muito que pereça sozinho no ermo. Não podes voltar, disse Haldir com severidade. Agora que vieste até este ponto, terás de ser levado diante do Senhor e da Senhora. Eles hão de te julgar para segurar-te ou deixar-te ir, conforme queiram. Não podes atravessar os rios outra vez, e agora há sentinelas secretas atrás de ti, pelas quais não podes passar. Serias morto antes que as visses. Gimli sacou o machado do cinto. Haldir e seus companheiros armaram os arcos. Uma praga sobre os anãos e sua obstinação, disse Legolas. Ora, exclamou Aragorn, se eu for ainda liderar esta comitiva, deveis fazer o que vos peço. Para o anão é duro ser isolado desse modo. Seremos vendados todos, até Legolas. Isso será o melhor, por muito que torne a jornada lenta e monótona. Gimli riu-se de repente. Vamos parecer uma bela tropa de tolos. Haldir nos conduzirá a todos numa corda, como muitos mendigos cegos com um cão? Mas estarei contente se apenas Legolas aqui compartilhar minha cegueira. Sou um elfo, e aqui eu sou membro da gente, disse Legolas, zangando-se por sua vez. Agora vamos exclamar. Uma praga sobre a obstinação dos elfos, disse Aragorn. Mas toda a comitiva há de ter o mesmo tratamento. Vamos, venda nossos olhos, Haldir. Hei de reivindicar plena restituição por cada queda e topada, se não nos conduzires bem, disse Gimli, quando lhe amarraram um pano nos olhos. Não terás o que reivindicar, disse Haldir. Hei de vos conduzir bem, e as trilhas são lisas e retas. Ai de nós pela loucura destes dias, disse Legolas. Todos aqui são inimigos do único inimigo, e mesmo assim eu tenho de caminhar cego enquanto o sol brilha alegre na mata sob as folhas de ouro. Pode parecer loucura, disse Haldir. Deveras, o poder do Senhor Sombrio em nada se mostra mais claramente que na desavença que divide a todos que ainda se lhe opõem. Porém, agora encontramos tão pouca fé e confiança no mundo além de Lothlórien, exceto talvez em Valfenda, que não ousamos pôr nossa terra em perigo por nossa própria confiança. Vivemos agora em uma ilha em meio a muitos perigos, e nossas mãos mais frequentemente pegam a corda do arco que a harpa. Os rios
nos defenderam por muito tempo, porém não são mais proteção segura, pois a sombra se esgueirou rumo ao norte em toda a nossa volta. Alguns falam em partir, mas já parece demasiado tarde para isso. As montanhas a oeste tornam-se malignas. A leste, as terras são ermas e repletas das criaturas de Sauron. E há boatos de que agora não podemos passar a salvo rumo ao sul através de Rohan, e que as fozes do grande rio são vigiadas pelo inimigo. Mesmo que conseguíssemos chegar às praias do mar, não encontraríamos mais abrigo ali. Disse que ainda existem portos nos Altos Elfos, mas ficam muito ao norte e oeste, além da Terra dos Pequenos. Mas onde pode ser isso, por muito que o saibam o senhor e a senhora, eu não o sei. Deverias pelo menos adivinhar, já que nos viste, disse Merry. Há portos élficos a oeste de minha terra, o condado onde vivem os hobbits. Um povo feliz são os hobbits por viverem perto das costas do mar, disse Haldir. Deveras faz muito tempo que alguém do meu povo o contemplou, porém ainda o recordamos em canções. Conta-me desses portos enquanto caminhamos. Não posso, respondeu Merry. Eu nunca os vi. Nunca antes estive fora de minha própria terra. E se eu soubesse como era o mundo aqui fora, não acho que teria tido coragem de deixá-la. Nem mesmo para ver a bela Lothlórien, disse Haldir. O mundo está deveras repleto de perigos, e há nele muitos lugares escuros. Mas ainda existe muita coisa que é bela, e por muito que em todas as terras o amor já esteja mesclado ao pesar, talvez ele se torne maior. Há alguns dentre nós que cantam que a sombra recuará e a paz há de vir de novo. Porém, não creio que o mundo ao nosso redor volte outra vez a ser como foi outrora, ou a luz do sol como era antigamente. Para os elfos, receio, acabará sendo, no melhor caso, uma trégua, na qual poderão chegar ao mar sem impedimento e abandonar a Terra-média para sempre. Ai de Lothlórien que amo! Seria uma vida miserável em uma terra onde não crescesse o Malorn. Mas, se há árvores Malorn além do grande mar, ninguém o relatou. Enquanto falavam assim, a comitiva andava devagar, enfileirada ao longo das trilhas da floresta, conduzida por Haldir, enquanto o outro elfo caminhava atrás. Sentiam que o solo sob seus pés era liso e macio, e, algum tempo depois, caminhavam mais livremente, sem temer ferimento nem queda. Como estava privado da visão, Frodo descobriu que sua audição e os demais sentidos estavam aguçados. Podia sentir o cheiro das árvores e da grama pisada. Podia ouvir muitas notas diferentes no farfalhar das folhas sobre sua cabeça, o rio passando a murmurar à sua direita, e as vozes agudas e nítidas dos pássaros alto no céu. Sentia o sol no rosto e nas mãos, quando atravessavam uma clareira aberta. Assim que pusera os pés na outra margem do veio de prata, assaltara-o uma sensação estranha, que se intensificava à medida que avançava para dentro do Knife. Parecia-lhe ter transposto uma ponte de tempo, chegando a um canto dos dias antigos, e que agora caminhava em um mundo que não mais existia. Em Valfenda havia a lembrança de coisas antigas. Em Lórien, as coisas antigas ainda sobreviviam no mundo desperto. O mal fora visto e ouvido ali. O pesar fora conhecido. Os elfos temiam o mundo lá fora e desconfiavam dele. Lobos uivavam nas bordas da mata, mas, na terra de Lórien, não residia nenhuma sombra. Por todo aquele dia a comitiva seguiu marchando até sentirem chegar a tardinha fresca e ouvirem o vento noturno precoce sussurrando entre muitas folhas.
Então, repousaram e dormiram sem medo no chão, pois seus guias não permitiam que desvendassem os olhos e não eram capazes de escalar. De manhã, prosseguiram outra vez, andando sem pressa. Ao meio-dia pararam, e Frodo se deu conta de que haviam saído para o sol brilhante. De repente, ouviu o som de muitas vozes em toda a sua volta. Uma hoste de elfos em marcha se aproximara em silêncio. Rumava às pressas para as divisas do norte para se proteger contra algum ataque de Moria, e traziam notícias, algumas das quais foram relatadas por Haldir. Os orques saqueadores tinham sido emboscados e quase todos destruídos. Os remanescentes fugiram para o oeste, rumo às montanhas, e estavam sendo perseguidos. Também fora vista uma criatura estranha, correndo encurvada e com as mãos junto ao solo, como uma fera, porém não em forma de fera. Escapara à captura, e não tinham atirado nela, pois não sabiam se era boa ou má, e ela desaparecera para o sul, descendo o veio de prata. Também, comentou Haldir, trazem-me uma mensagem do senhor e da senhora dos Galadrim. Todos devem caminhar livres, mesmo o anão Gimli. Parece que a senhora sabe quem e o que é cada membro de vossa comitiva. Quem sabe tenham vindo novas mensagens de Valfenda. Primeiro removeu a bandagem dos olhos de Gimli. Seu perdão, disse ele, inclinando-se muito. Olha-nos agora com olhos amigáveis. Olha e sê contente, pois és o primeiro anão a contemplar as árvores do Naif-Telórian desde o dia de Durin. Quando, por sua vez, teve os olhos descobertos, Frodo olhou para cima e tomou fôlego. Estavam de pé em um espaço aberto. À esquerda, erguia-se um grande morro, coberto por um gramado verde como a primavera dos dias antigos. Sobre ele, como dupla coroa, cresciam 2 círculos de árvores. As exteriores tinham casca branca como a neve, e estavam sem folhas, mas belas em sua formosa nudez. As interiores eram Melir de grande altura, ainda enfeitados de ouro pálido. Bem no alto, em meio aos ramos de uma árvore altaneira posta no centro de tudo, reluzia um eirado branco. Aos pés das árvores e por todos os verdes flancos do morro, a grama estava semeada de florezinhas douradas em forma de estrela. Entre elas, balançando em caules delgados, havia outras flores, brancas e de verde muito pálido. Lampejavam como névoa em meio ao tom intenso da grama. Por cima de tudo, o céu era azul, e o sol da tarde brilhava no morro e lançava longas sombras verdes sob as árvores. Contemplai, chegastes a Keren Anroth, disse Haldir, pois é este o coração do antigo reino, tal como foi há muito tempo. E aqui está o morro de Amroth, onde em dias mais felizes foi construída sua alta casa. Aqui florescem sempre as flores do inverno na grama imarcessível. A Elanor amarela e a pálida Nifredil. Aqui ficaremos por um tempo e chegaremos à cidade dos Galadrim ao anoitecer. Os demais se deixaram cair na grama perfumada, mas Frodo ficou mais um tempo em pé, ainda perdido em pasmo. Parecia-lhe ter transposto uma alta janela que dava para um mundo desaparecido. Havia sobre ele uma luz para a qual sua língua não possuía nome. Tudo o que via era formoso, mas as formas pareciam ao mesmo tempo bem delineadas, como se acabassem de ser concebidas e desenhadas quando desvendara os olhos, e antigas, como se tivessem durado para sempre. Não via cores além das que conhecia, ouro e branco, e azul e verde, mas eram frescas e pungentes, como se naquele momento ele as tivesse percebido pela primeira vez e feito para elas nomes novos e maravilhosos.
Aqui, no inverno, nenhum coração poderia lamentar-se pelo verão ou pela primavera. Nenhum defeito, nem doença, nem deformidade era visível em qualquer coisa que crescesse na terra. Na terra de Lórien não havia nódoa. Virou-se e viu que agora Sam estava parado ao seu lado, olhando em volta com expressão perplexa e esfregando os olhos como quem não tem certeza de que está desperto. Tem luz do sol e é dia claro, sem dúvida, comentou ele. Eu pensava que os elfos eram mais chegados à lua e às estrelas, mas isto é mais élfico que qualquer coisa de que já ouvi falar. Eu me sinto como se estivesse dentro de uma canção, se me entende. Haldir olhou para eles, e de fato parecia compreendê-los em pensamento e palavra. Sorriu. Sentis o poder da senhora dos Galadrim, disse ele. Agradar-vos-ia subir comigo a Kerin Amroth? Seguiram-no quando ele pisou de leve as encostas gramadas. Apesar de estar caminhando e respirando, e as folhas vivas e as flores em seu redor serem agitadas pelo mesmo vento fresco que lhe soprava no rosto, Frodo sentiu que estava em uma terra fora do tempo, que não se apagava, nem mudava, nem caía no esquecimento. Quando tivesse partido e passado outra vez ao mundo exterior, o errante Frodo do Condado ainda iria caminhar ali, na grama, entre Elenor e Nifredil, na bela Lothlórien. Entraram no círculo de árvores brancas. Nesse momento, o vento sul soprou em Kerin Amroth e suspirou entre os ramos. Frodo ficou imóvel, ouvindo muito ao longe os grandes mares, em praias que há tempos haviam sido arrastadas pelas águas, e o grito de aves marinhas, cuja raça perecera na terra. Haldir fora em frente, e agora estava subindo ao alto eirado. Quando Frodo se preparava para segui-lo, pôs a mão na árvore ao lado da escada. Nunca antes estivera cônscio, tão súbita e nitidamente, da sensação e da textura de uma casca de árvore e da vida que ela continha. Sentiu o deleite da madeira e de seu toque, nem como silvicultor nem como marceneiro. Era o deleite da própria árvore vivente. Quando finalmente pôs os pés na plataforma elevada, Haldir o tomou pela mão e o virou para o sul. Olha primeiro para este lado, disse ele. Frodo olhou e viu, ainda a alguma distância, uma colina com muitas árvores enormes, ou uma cidade de torres verdes. Não sabia dizer qual dos dois. Pareceu-lhe que era dali que provinha todo o poder e a luz que mantinha toda aquela região sob controle. Subitamente, almejou voar como uma ave para pousar na Cidade Verde. Depois olhou para o leste e viu toda a terra de Lórien descendo rumo ao brilho pálido do Anduin, o grande rio. Ergueu os olhos para o outro lado do rio e toda a luz se apagou, e ele estava de volta no mundo que conhecia. Além do rio, o terreno parecia plano e vazio, informe e vago, até muito longe voltar a se erguer como uma muralha, escura e lúgubre. O sol que brilhava sobre Lothlórien não tinha o poder de iluminar a sombra daquela altura distante. Ali está a fortaleza de Treva-mata Meridional, disse Haldir. Está envolta em uma floresta de escuros abetos, onde as árvores porfiam umas contra as outras e seus ramos apodrecem e murcham. No meio, em uma elevação rochosa, ergue-se Dol Guldur, onde por muito tempo o inimigo oculto teve sua morada. Receamos que agora esteja habitado de novo e com poder septuplicado. Ultimamente costuma jazer uma nuvem negra sobre ele. Neste lugar elevado, podes ver os dois poderes que se opõem um ao outro. E agora porfiam sempre em pensamento, mas, enquanto a luz percebe o coração mesmo da treva, seu próprio segredo não foi descoberto. Ainda não. Virou-se e desceu a escada depressa, e eles o seguiram.
No sopé do morro, Frodo encontrou Aragorn, parado imóvel e silencioso como uma árvore. Mas tinha na mão uma florzinha dourada de Elanor e luz em seus olhos. Estava envolto em alguma bela lembrança. E Frodo, ao olhá-lo, soube que ele contemplava as coisas como haviam sido outrora naquele mesmo lugar, pois os anos cruéis tinham sido removidos do rosto de Aragorn, e ele parecia trajado de branco, um jovem senhor alto e belo, e falou palavras em língua élfica a alguém que Frodo não podia ver. Arwen Vanimelda Namari, disse ele, e então deu um suspiro, e ao retornar de seus pensamentos, olhou para Frodo e sorriu. Aqui é o coração da gente élfica na terra, disse ele, e aqui meu coração habita sempre, a não ser que haja uma luz além das estradas escuras que ainda temos de trilhar, você e eu. Venha comigo. E tomando a mão de Frodo, deixou o morro de Carin Amroth e nunca mais retornou ali, enquanto viveu. 7. O Espelho de Galadriel. O sol se punha atrás das montanhas e as sombras se aprofundavam na floresta quando seguiram em frente outra vez. Agora suas trilhas entravam em matagais onde a penumbra já se avolumara. A noite chegou sob as árvores à medida que caminhavam, e os elfos destaparam suas lamparinas de prata. De repente voltaram a sair para um lugar aberto e viram-se embaixo de um pálido céu vespertino perfurado por algumas estrelas precoces. Diante deles havia um amplo espaço sem árvores, fazendo um grande círculo e curvando-se de ambos os lados. Além dele estava um grande fosso perdido em sombra suave, mas a grama em sua borda era verde, como se ainda fulgurasse com a lembrança do sol que se fora. Do outro lado, erguia-se a grande altura um muro verde, cercando uma colina verde apinhada de Melern, mais altos que quaisquer outros que já houvessem visto em toda aquela terra. Sua altura não podia ser estimada, mas erguia-se na penumbra como torres vivas. Em seus galhos de muitos níveis e entre suas folhas sempre em movimento, reluziam incontáveis luzes, em verde e ouro e prata. Haldir voltou-se para a comitiva. Bem-vindos a Caras Galadon, disse ele. Esta é a cidade dos Galadrin, onde habitam o Senhor Celeborn e Galadriel, Senhora de Lórien. Mas aqui não podemos entrar, pois os portões não dão para o norte. Devemos dar a volta para o lado sul, e o caminho não é curto, pois a cidade é grande. Havia uma estrada calçada de pedras brancas que circundavam a borda externa do fosso. Seguiram-na rumo ao oeste, com a cidade erguendo-se sempre à esquerda como uma nuvem verde. E à medida que a noite avançava, outras luzes se acenderam, até que toda a colina parecesse arder com estrelas. Por fim chegaram a uma ponte branca, e ao atravessar encontraram os grandes portões da cidade. Davam para o sudoeste, postos entre as extremidades da muralha circundante, que ali se sobrepunham, e eram altos e fortes e guarnecidos de muitas lâmpadas. Haldir bateu e falou, e os portões se abriram silenciosamente. Mas Frodo não conseguia ver sinal de guardas. Os viajantes passaram para dentro e os portões se fecharam atrás deles. Estavam em uma alameda funda entre as extremidades da muralha e, atravessando-a depressa, entraram na cidade das árvores. Não podiam ver gente nem ouvir pés nas trilhas, mas havia muitas vozes em sua volta e no ar acima. Bem longe na colina, podiam ouvir o som de cantos que desciam do alto como chuva suave sobre as folhas. Percorreram muitas trilhas e subiram por muitas escadarias até chegarem aos lugares elevados e verem à sua frente, em meio a um amplo gramado, uma fonte que rebrilhava. Era iluminada por lâmpadas de prata que oscilavam nos ramos das árvores, e a água caía em uma bacia de prata, da qual se derramava uma torrente branca. Do lado sul do gramado erguia-se
a mais imensa de todas as árvores. Seu grande caule liso brilhava como seda cinzenta, e ela subia até que os primeiros galhos, bem no alto, abrissem seus enormes membros embaixo de sombrias nuvens de folhas. Junto a ela estava apoiada uma larga escada branca, e ao pé desta estavam sentados 3 elfos. Levantaram-se de um salto quando os viajantes se aproximaram, e Frodo viu que eram altos e trajavam cotas de malhas cinzentas, e de seus ombros pendiam longos mantos brancos. Aqui habitam Celeborn e Galadriel, disse Haldir. É desejo deles que subais e faleis com eles. Então, um dos guardiões élficos soprou uma nota límpida numa pequena trompa, e ela foi respondida 3 vezes muito do alto. Eu irei primeiro, disse Haldir. Que Frodo seja o próximo e Legolas com ele. Os demais podem seguir como desejarem. É uma longa escalada para os que não estão acostumados com tais escadas, mas podeis descansar a caminho. À medida que subia lentamente, Frodo passou por muitos eirados, alguns de um lado, outros do outro, e alguns postos junto ao tronco da árvore, de modo que a escada passava através deles. A grande altura acima do solo, ele chegou a um amplo talan, como o convés de um grande navio. Sobre ele estava construída uma casa, tão grande que quase teria servido de passo aos homens sobre a terra. Entrou atrás de Haldir e viu-se em um salão de forma oval, no meio do qual crescia o tronco do grande Malorn, que já se afunilava na direção da copa e ainda assim formava um pilar de grande circunferência. O salão estava repleto de uma luz suave. Suas paredes eram verdes e prateadas e seu teto de ouro. Muitos elfos estavam assentados ali. Em 2 cadeiras abaixo do caule da árvore, tendo um ramo vivente por dossel, estavam sentados lado a lado Celeborn e Galadriel. Levantaram-se para saudar os visitantes, à maneira dos elfos, mesmo os que eram tidos por reis poderosos. Eram muito altos, e a senhora não era menor que o senhor, e eram graves e belos. Estavam trajados todos de branco, e os cabelos da senhora eram de dourado profundo, e os cabelos do senhor Celeborn eram de prata, longos e luzidios, mas não portavam sinal de idade, a não ser no fundo de seus olhos, pois estes eram aguçados como lanças à luz das estrelas e, no entanto, profundos, poços de intensa memória. Haldir conduziu Frodo diante deles, e o senhor lhe deu boas-vindas em sua própria língua. A senhora Galadriel não disse palavra, mas fitou-lhe o rosto por muito tempo. Senta-te agora ao lado de minha cadeira, Frodo do Condado, disse Celeborn. Quando todos tiverem vindo, falaremos entre nós. Saudou cortesmente pelo nome cada um dos companheiros à medida que entravam. Bem-vindo, Aragorn, filho de Arathorn, disse ele. Faz 30 anos do mundo exterior que vieste a esta terra, e esses anos jazem pesados sobre ti. Mas o fim está próximo por bem ou por mal. Depõe tua carga aqui por algum tempo. Bem-vindo, filho de Thranduil. Muito raramente minha gente viaja para cá vindo do norte. Bem-vindo, Gimli, filho de Glóin. Muito tempo faz deveras que vimos alguém do povo de Durin em Caras Galadon. Mas hoje quebramos nossa longa lei. Que seja um sinal de que, apesar de agora o mundo estar escuro, dias melhores se avizinham e de que a amizade haja de se renovar entre nossos povos. Gimli fez uma mesura profunda. Quando todos os visitantes estavam sentados diante de sua cadeira, o senhor os olhou de novo. Aqui estão 8, disse ele. 9 deviam ter partido. Assim diziam as mensagens.
Mas talvez tenha ocorrido alguma mudança de conselho que não ouvimos. Elrond está longe, e a treva se acumula entre nós, e por todo este ano as sombras se tornaram mais compridas. Não houve mudança de conselho, disse a senhora Galadriel, falando pela primeira vez. Sua voz era límpida e musical, porém mais grave que o costumeiro nas mulheres. Gandalf o Cinzento partiu com a comitiva, mas não atravessou as fronteiras desta terra. Agora contai-nos onde ele está, pois eu muito desejava falar outra vez com ele. Mas não consigo vê-lo de longe, a não ser que venha ter entre as barreiras de Lothlórien. Há uma névoa cinzenta em seu redor, e os caminhos de seus pés e de sua mente me são ocultos. Ai de nós! Exclamou Aragorn. Gandalf o Cinzento tombou na sombra. Ele ficou em Moria e não escapou. Diante dessas palavras, todos os elfos do salão clamaram em alta voz, de pesar e espanto. Estas são notícias malignas, disse Celeborn. As mais malignas que foram ditas aqui em longos anos repletos de feitos aflitivos. Voltou-se para Haldir. Por que nada disto me foi contado antes? Perguntou na língua élfica. Não falamos a Haldir sobre nossos feitos ou propósitos, disse Legolas. De início estávamos exaustos e o perigo estava muito perto atrás de nós. E depois quase nos esquecemos de nosso pesar por um tempo, caminhando contentes nas belas trilhas de Lórien. Porém, nossa aflição é grande e nossa perda não pode ser reparada, comentou Frodo. Gandalf foi nosso guia e nos conduziu através de Moria. E quando nossa fuga parecia estar além da esperança, ele nos salvou e tombou. Contai-nos agora toda a história, disse Celeborn. Então, Aragorn relatou tudo o que ocorrera no passo de Caradhras e nos dias que se seguiram. E falou de Balin e seu livro, e do combate na Câmara de Mazarbul, e do fogo, e da ponte estreita, e da vinda do terror. Parecia um mal do mundo antigo, tal como jamais vi antes, disse Aragorn. Era ao mesmo tempo sombra e chama, forte e terrível. Era um Balrog de Morgoth, disse Legolas, dentre todas as ruínas dos elfos a mais mortífera, exceto pelo que se assenta na Torre Sombria. Deveras vi sobre a ponte aquilo que assombra nossos mais sombrios sonhos. Vi a ruína de Durin, disse Gimli em voz baixa, e tinha pavor nos olhos. Ai de nós, disse Celeborn. Por muito tempo tememos que um terror dormisse sob Caradhras. Mas soubesse eu que os anãos voltaram a instigar esse mal em Moria, ter-te-ia proibido ultrapassar as fronteiras do norte, a ti e a todos os que vinham contigo. E se fosse possível, dir-se-ia que no fim Gandalf caiu da sabedoria para a loucura, entrando sem necessidade na rede de Moria. Seria deveras temerário quem dissesse tal coisa, disse Galadriel com gravidade. Não foi inútil nenhum dos feitos de Gandalf em sua vida. Os que o seguiam não lhe conheciam a mente, e não podem relatar seu pleno propósito. Mas não importa o guia, os seguidores são inocentes. Não te arrependas de tuas boas-vindas ao anão. Se nosso povo tivesse sido exilado de Lothlórien por muito tempo e muito longe, quem dentre os Galadrin, mesmo Celeborn o sábio, passaria por perto e não desejaria contemplar seu antigo lar, por muito que tivesse se tornado morada de dragões? Escura é a água de Keledzaran, e frias são as nascentes de Kibil-Nala, e belos foram os salões de muitas colunas de Khazad-dûm nos dias antigos, antes da queda de reis poderosos sob a pedra. Fitou Gimli,
que estava sentado carrancudo e triste, e sorriu. E o anão, ouvindo os nomes ditos em sua própria língua antiga, ergueu os olhos e encontrou os dela. E lhe pareceu que olhava de súbito para dentro do coração de um inimigo, e via ali amor e compreensão. O pasmo lhe veio ao rosto, e então ele sorriu em resposta. Levantou-se desajeitado e fez uma mesura à maneira dos anãos, dizendo: Porém, ainda mais bela é a terra vivente de Lórien, e a senhora Galadriel está acima de todas as joias que jazem sob a terra. Fez-se silêncio. Por fim, Celeborn falou de novo. Não sabia que vosso apuro era tão maligno, disse ele. Que Gimli esqueça minhas palavras rudes. Falei pela inquietação de meu coração. Farei o que puder para auxiliar-vos, a cada um conforme seu desejo e necessidade, mas especialmente àquele do povo pequeno que leva o fardo. Tua demanda nos é conhecida, comentou Galadriel olhando para Frodo. Mas aqui não falaremos mais abertamente dela. Porém, não se provará em vão, quem sabe, que viestes a esta terra em busca de auxílio, como o próprio Gandalf obviamente pretendia. Pois o Senhor dos Galadrim é considerado o mais sábio dos elfos da Terra-média e doador de dádivas além do poder dos reis. Ele habitou no oeste desde os dias do amanhecer, e eu habitei com ele por anos incontados. Pois antes da queda de Nargothrond ou Gondolin, passei por cima das montanhas, e juntos, através das eras do mundo, combatemos a longa derrota. Fui eu quem primeiro convocou o Conselho Branco, e se meus desígnios não tivessem malogrado, ele teria sido governado por Gandalf o Cinzento, e então talvez as coisas tivessem se passado de outro modo. Mas mesmo agora resta esperança. Não vos darei conselhos, dizendo fazei isto ou fazei aquilo, pois não na feitura e na trama, nem na escolha entre este caminho e outro posso valer, mas apenas em saber o que foi e o que é, e em parte também o que há de ser. Mas isto vos direi. Vossa demanda repousa sobre o gume de uma faca. Desviai-vos apenas um pouco e ela fracassará, para a ruína de todos. No entanto, a esperança permanece enquanto toda a comitiva for fiel. E com essas palavras, ela os deteve com os olhos, e em silêncio os olhou um a um, esquadrinhando-os. Nenhum, exceto Legolas e Aragorn, pôde suportar seu olhar por muito tempo. Sam enrubesceu depressa e deixou a cabeça pender. Por fim, a senhora Galadriel os liberou do seu olhar e sorriu. Não deixai vossos corações se afligirem, disse ela. Esta noite é a vez de dormir em paz. Então eles suspiraram e sentiram-se subitamente exaustos, como quem foi interrogado longa e profundamente, apesar de nenhuma palavra ter sido falada em público. Ide agora, disse Celeborn. Estais esgotados de pesar e grande labuta. Mesmo que vossa demanda não nos dissesse a respeito intimamente, deveríeis ter refúgio nesta cidade até estar descurados e refeitos. Agora a vez de descansar, e por algum tempo não falaremos da continuação de vossa estrada. Naquela noite a comitiva dormiu no chão, para grande satisfação dos hobbits. Os elfos abriram para eles um pavilhão entre as árvores junto à fonte e puseram nele almofadões macios. Então, dizendo palavras de paz em belas vozes élficas, deixaram-nos. Por breve tempo os viajantes falaram da noite anterior nas copas das árvores, e da jornada daquele dia, e do senhor e da senhora, pois ainda não tinham coragem de se voltar mais para o passado. Por que ficou vermelho, Sam? Indagou Pippin. Você logo se abateu.
Qualquer um pensaria que você tinha um peso na consciência. Espero que não fosse nada mais que um complô malvado para roubar um dos meus cobertores. Nunca pensei em nada disso, respondeu Sam, sem humor para brincadeiras. Se quer saber, eu me senti como se não estivesse usando nenhuma roupa e não gostei disso. Ela parecia que estava olhando dentro de mim e me perguntando o que eu faria se ela me desse a oportunidade de voar de volta para casa, para o condado, para uma bela tocazinha com um jardinzinho só para mim. Isso é esquisito, disse Mary. Quase exatamente o que eu senti. Só que, bem, acho que eu não vou dizer mais nada. Terminou sem grande convicção. Todos eles, ao que parecia, tinham tido experiências parecidas. Cada um sentira que lhe davam a opção entre uma sombra repleta de pavor que estava à frente e algo que desejava intensamente. Isto estava nítido diante de sua mente, e, para obtê-lo, bastava que se desviasse da estrada e deixasse para outros a demanda e a guerra contra Sauron. E também me pareceu, disse Gimli, que minha escolha permaneceria secreta e que só eu saberia dela. A mim pareceu deveras estranho, comentou Boromir. Quem sabe fosse apenas um teste, e ela buscava ler nossos pensamentos para seus próprios bons propósitos. Mas eu quase diria que ela nos tentava e nos oferecia o que fingia ter o poder de dar. Nem é preciso dizer que me recusei a escutar. Os homens de Minas Tirith são fiéis à sua palavra. Mas Boromir não contou o que pensava que a senhora lhe oferecera. E quanto a Frodo, este não falou, apesar de Boromir pressioná-lo com perguntas. Por muito tempo ela te manteve presa ao seu olhar, portador do anel, disse ele. Sim, assentiu Frodo, mas aquilo que então me veio à mente, eu vou manter lá. Bem, toma cuidado, recomendou Boromir. Não me sinto muito seguro com essa senhora élfica e seus propósitos. Não fales mal da senhora Galadriel, disse Aragorn com severidade. Não sabes o que dizes. Nela e nesta terra não existe mal, a não ser que um homem o traga para cá ele mesmo. Nesse caso, ele que se cuide. Mas esta noite hei de dormir sem medo pela primeira vez desde que deixei Valfenda. E que durma profundamente e esqueça meu pesar por alguns momentos. Estou exausto de corpo e de coração. Lançou-se no almofadão e caiu de imediato num sono profundo. Os demais logo fizeram o mesmo, e nenhum som nem sonho lhes perturbou o sono. Quando despertaram, viram que a luz do dia se espalhava pelo gramado diante do pavilhão e que a fonte subia e caía, rebrilhando ao sol. Ficaram alguns dias em Lothlórien, na medida em que conseguiam saber ou recordar. Durante todo o tempo que lá passaram, o sol era claro, exceto por uma chuva suave que caía às vezes e passava deixando tudo novo e limpo. O ar era fresco e suave, como se fosse o começo da primavera. No entanto, sentiam em torno a quietude profunda e pensativa do inverno. Parecia-lhes que pouca coisa faziam senão comer e beber, e repousar, e caminhar entre as árvores. E era o bastante. Não haviam revisto o senhor e a senhora, e pouco conversavam com o povo élfico, pois poucos dentre estes conheciam ou usavam a língua Westron. Haldir despedira-se deles e voltara às divisas do norte, onde havia agora grande vigilância desde as novas de Moria que a comitiva trouxera. Legolas passava muito tempo fora entre os Galadrim, e, após a primeira noite, não dormiu com os demais companheiros, apesar de voltar para comer e conversar com eles. Muitas vezes levava Gimli consigo quando saía pelas terras, e os outros se admiravam com essa mudança. Agora, quando os companheiros se sentavam ou caminhavam juntos, falavam de Gandalf, e tudo o que cada um dele conhecera e vira tornou-se claro diante das suas mentes. À medida que se curavam da dor e do cansaço do corpo, o pesar da sua perda
tornava-se mais penetrante. Muitas vezes ouviam vozes élficas cantando por perto e sabiam que faziam canções de lamento pela queda dele, pois percebiam seu nome entre as palavras doces e tristes que não podiam compreender. Mifrandir, Mifrandir, cantavam os elfos, ó peregrino cinzento, pois assim apreciavam chamá-lo. Mas quando Légolas estava com a comitiva, ele não lhes interpretava as canções, dizendo não ter essa habilidade, e que para ele o desgosto ainda estava demasiado próximo, assunto para lágrimas e não ainda para canção. Foi Frodo quem primeiro pôs parte do seu pesar em palavras hesitantes. Raramente tinha a compulsão de compor canções ou versos. Mesmo em Valfenda, ele escutara e não cantara ele próprio, apesar de sua memória estar repleta de muitas coisas que outros haviam feito antes dele. Mas agora, sentado junto à fonte em Lórien e ouvindo em redor as vozes dos elfos, seu pensamento se moldou numa canção que lhe pareceu bela. Porém, ao tentar repeti-la para Sam, só restavam fragmentos, desbotados como um punhado de folhas murchas. Em tardes cinzentas no condado, na colina se ouvia andar sem demora. Antes da aurora, sem mais ter falado, em longa jornada foi-se embora. Das terras selváticas ao mar do ocidente, dos desertos do norte às colinas do sul, pela porta oculta e a toca ardente, caminhou como quis em mata e paul. Com elfo e homem, hobbit e anão, com todo mortal ou imortal, com ave no ramo e bicho no chão, falou a língua de cada qual. A mão que cura, a espada mortal, as costas com fardo sempre curvadas, a voz de trombeta, na treva um fanal, andante exausto nas longas estradas. Senhor da sapiência num trono assentado, veloz na ira a rir sem demora, um velho usando um chapéu bem surrado, e que num rude cajado se escora. Sozinho esteve na ponte aprumado, e o fogo e a sombra desafiou. Na pedra dura rompeu o cajado, em Khazad-dûm sua sapiência tombou. Ora, logo vai derrotar o Sr. Bilbo, disse Sam. Não, receio que não, respondeu Frodo. Mas isso é o melhor que posso fazer por enquanto. Bem, Sr. Frodo, se tentar de novo, espero que diga umas palavras sobre os fogos de artifício dele, disse Sam. Alguma coisa assim. Os mais belos fogos de artifício, astros verdes e azuis desde o início, ou borrifos dourados depois do trovão, como chuva de flores caindo no chão. Mas isso não lhes faz justiça nem de longe. Não, deixo isso para você, Sam. Ou quem sabe para Bilbo. Mas, bem, não posso mais falar nisso. Não suporto pensar em levar a notícia a ele. Certa tardinha, Frodo e Sam andavam juntos na penumbra fresca. Ambos sentiam-se inquietos outra vez. Sobre Frodo caíra de repente a sombra da partida. De algum modo, sabia estar muito próximo à hora em que teria de deixar Lothlórien. — Que você acha dos elfos agora, Sam? Indagou ele. Eu já lhe fiz a mesma pergunta antes. Parece que faz muito tempo. Mas desde então você viu mais deles. Vi mesmo, assentiu Sam. E acho que tem elfos e elfos. São todos bastante élficos, mas não são todos iguais. Este povo daqui não é vagante nem sem lar, e parece um pouco mais próximo de gente como nós. Parece que pertencem a este lugar, ainda mais do que os hobbits pertencem ao condado. Se foram eles que fizeram a terra ou a terra que os fez, é difícil dizer, se me entende. Aqui é maravilhosamente tranquilo. Nada parece que está acontecendo e ninguém parece querer que aconteça. Se tem magia por aí, ela está bem no fundo, onde não consigo pôr a mão, por assim dizer. Pode-se vê-la e senti-la em
toda parte, disse Frodo. Bem, respondeu Sam, não dá para ver ninguém fazendo ela. Não tem fogos de artifício como o pobre e velho Gandalf costumava exibir. Me admira que não vimos sinal do senhor e da senhora esses dias todos. Mas imagino que ela poderia fazer algumas coisas maravilhosas se quisesse. Gostaria imensamente de ver alguma magia élfica, Sr. Frodo. Eu não, comentou Frodo. Estou contente. E não sinto falta dos fogos de artifício de Gandalf. E sim, das suas sobrancelhas cerradas, do seu gênio impaciente e da sua voz. Tem razão, disse Sam. E não pense que estou me queixando. Muitas vezes eu quis ver uma magia, como dizem nos velhos contos, mas nunca ouvi falar de uma terra melhor que esta. É como estar em casa e de férias ao mesmo tempo, se me entende. Não quero ir embora. Ainda assim, estou começando a sentir que, se precisamos ir em frente, seria melhor começar logo. É o serviço que nunca começa, que leva mais tempo para acabar, como costumava dizer meu velho feitor. E não acho que esta gente pode fazer muito mais para nos ajudar, com ou sem magia. É quando sairmos desta terra que vamos sentir mais falta de Gandalf, é o que penso. Receio que isso seja bem verdade, Sam, disse Frodo. Mas tenho grande esperança de que, antes de partir, havemos de ver a Senhora dos Elfos outra vez. Enquanto ele falava, eles viram, como se viesse em resposta às suas palavras, a Senhora Galadriel que se aproximava. Alta e alva e bela, caminhava sob as árvores. Não disse palavra, mas lhes acenou que viessem. Desviando-se, levou-os rumo às encostas meridionais da colina de Caras-Galadon, e, atravessando uma alta sebe verde, eles chegaram a um jardim cercado. Ali não crescia nenhuma árvore, e ele estava aberto para o céu. O astro vespertino nascera e brilhara com fogo branco sobre as matas a oeste. Descendo por um longo lanço de escadas, a senhora entrou no profundo côncavo verde, atravessado pelo murmurante riacho de prata que saía da nascente na colina. No fundo, sobre um pedestal baixo entalhado como árvore ramificada, havia uma bacia de prata, larga e rasa, e um jarro de prata ao lado dela. Com a água do riacho, Galadriel encheu a bacia até a borda e soprou nela, e quando a água voltou a se aquietar, ela falou. Eis o espelho de Galadriel, disse ela. Trouxe-vos aqui, para que possais olhar nele se quiserdes. O ar estava muito tranquilo, e o valezinho escuro, e a senhora élfica ao seu lado, era alta e pálida. O que havemos de buscar e o que havemos de ver? Perguntou Frodo repleto de pasmo. Muitas coisas posso mandar que o espelho revele, respondeu ela. E a alguns posso mostrar o que desejam ver. Mas o espelho também mostra coisas inesperadas, e essas muitas vezes são mais estranhas e mais vantajosas que aquelas que desejamos contemplar. O que verás, se deixares o espelho livre para agir, não sei dizer, pois ele mostra coisas que foram, e coisas que são, e coisas que ainda poderão ser. Mas qual delas ele vê, mesmo o mais sábio não pode sempre saber. Desejas olhar? Frodo não respondeu. E tu? Disse ela, voltando-se para Sam. Pois isto é o que teu povo chamaria de magia, creio eu. Porém não compreendo claramente o que querem dizer. E parecem usar a mesma palavra sobre os engodos do inimigo. Mas esta, se assim quiseres, é a magia de Galadriel. Não falaste que querias ver magia élfica? Falei, comentou Sam, um pouco trêmulo entre o medo e a curiosidade. Vou dar uma espiada, senhora, se for do seu agrado. E não me importaria com uma olhadela no que está acontecendo em casa,
disse ele à parte para Frodo. Parece que estou longe há um tempo terrivelmente longo. Mas é bem provável que eu só vá ver as estrelas, ou alguma coisa que não vou entender. Bem provável, disse a senhora com um riso suave. Mas vamos lá. Hás de olhar e verás o que puderes. Não toques a água. Sam subiu na base do pedestal e se inclinou sobre a bacia. A água parecia dura e escura. As estrelas se refletiam nela. Só tem estrelas como eu pensei, disse ele. Então sua voz foi entrecortada, pois as estrelas se apagaram. Como se tivesse sido retirado um véu escuro, o espelho se tornou cinzento e depois límpido. O sol brilhava e os galhos das árvores balançavam e se agitavam ao vento. Mas, antes que Sam pudesse decidir o que estava vendo, a luz se desfez. E agora queria ver Frodo de rosto pálido, jazendo profundamente adormecido sob um grande penhasco escuro. Então pareceu ver-se a si próprio caminhando por uma passagem sombria e escalando uma escadaria infindável e serpenteante. Deu-se conta de repente de que procurava algo com urgência, mas não sabia o que era. Como um sonho, a visão se alterou e retornou, e ele viu as árvores outra vez. Mas dessa vez não estavam tão próximas, e ele conseguia ver o que estava ocorrendo. Não estavam balançando ao vento. Estavam caindo, despencando no chão. "Ei!" exclamou Sam com voz ultrajada. "É aquele Ted ruivão cortando árvores, o que não devia fazer. Elas não podiam ser derrubadas. É aquela avenida além do moinho que faz sombra na estrada de Beirágua. Queria pegar o Ted e derrubar ele." Mas então, Sam notou que o velho moinho tinha desaparecido e que estavam erguendo uma grande construção de tijolos vermelhos onde ele estivera. Muita gente estava trabalhando com afinco. Havia uma alta chaminé vermelha ali perto. Fumaça negra parecia toldar a superfície do espelho. "Tem alguma crueldade acontecendo no condado", disse ele. "Elrond sabia o que estava fazendo quando quis mandar o Sr. Merry de volta." Então, de repente, Sam soltou um grito e se afastou com um salto. "Não posso ficar aqui", disse ele agitado. "Preciso ir para casa. Escavaram a Rua do Bolsinho e ali está o pobre velho feitor descendo a colina com suas tralhas num carrinho de mão. Preciso ir para casa." "Não podes ir para casa a sós", disse a senhora. "Não querias ir para casa sem teu patrão antes de olhares no espelho, e ainda assim sabias que coisas más podiam muito bem estar ocorrendo no condado. Lembra-te de que o espelho mostra muitas coisas, e nem todas já chegaram a acontecer. Algumas não acontecem jamais, a não ser que os que contemplam as visões se desviem de sua trilha para evitá-las. O espelho é perigoso como guia dos feitos." Sam sentou-se no chão e pôs a cabeça entre as mãos. "Queria nunca ter vindo aqui. E não quero mais ver nenhuma magia", disse ele. E silenciou. Um momento depois voltou a falar com dificuldade, como se lutasse com as lágrimas. "Não. Vou para casa pela estrada comprida com o Sr. Frodo. Ou nem vou", continuou ele. "Mas espero voltar algum dia. Se virar verdade o que vi, alguém vai pagar por isso." "Agora desejas olhar, Frodo?", disse a senhora Galadriel. "Não querias ver magia élfica e estavas contente. Me aconselhais a olhar?", perguntou Frodo. "Não", disse ela. "Não te aconselho nem uma coisa, nem outra. Não sou conselheira. Podes aprender algo, e se for belo ou maligno que vires, isso poderá ser proveitoso. Ou pode ser que não. Ver é ao mesmo tempo bom e perigoso.
No entanto, penso, Frodo, que tens coragem e sabedoria bastantes para te arriscares. Do contrário, eu não te teria trazido aqui. Faze como quiseres. Vou olhar, disse Frodo, e subiu no pedestal e se curvou por cima da água escura. De imediato o espelho se tornou límpido, e ele viu uma terra crepuscular. Montanhas erguiam-se escuras ao longe, diante de um céu pálido. Uma longa estrada cinzenta fazia curvas até se perder de vista. À distância, um vulto vinha devagar pela estrada, de início indistinto e pequeno, porém tornando-se maior e mais nítido à medida que se aproximava. De repente, Frodo se deu conta de que ele lhe lembrava Gandalf. Quase chamou o nome do mago em voz alta, e depois viu que o vulto estava vestido não de cinza, e sim de branco, um branco que luzia fracamente na penumbra, e tinha na mão um cajado branco. A cabeça estava tão inclinada que ele não podia ver o rosto, e por fim o vulto se desviou em torno de uma curva da estrada e saiu da visão do espelho. A dúvida tomou conta da mente de Frodo. Seria uma visão de Gandalf em uma de suas muitas viagens solitárias de outrora? Ou seria Saruman? Logo a visão mudou. Breve e pequena, mas muito vívida, ela lhe mostrou um vislumbre de Bilbo caminhando inquieto pelo quarto. A mesa estava atulhada de papéis em desordem. A chuva batia nas janelas. Então houve uma pausa, e depois seguiram-se muitas cenas rápidas que, de alguma forma, Frodo sabia fazerem parte de uma grande história em que ele se envolvera. A névoa sumiu, e ele viu uma visão que jamais vira antes, mas reconheceu de imediato. O mar. A escuridão caiu. O mar se ergueu e se agitou em grande tempestade. Então viu diante do sol, piscando num vermelho de sangue em nuvens esparsas, o contorno negro de uma alta nau, com velas rotas, navegando vinda do oeste. Depois um largo rio correndo através de uma cidade populosa. Depois uma fortaleza branca com 7 torres. E depois ainda uma nau de velas negras. Mas já era manhã de novo e a água ondulava de luz. E um estandarte adornado do emblema de uma árvore branca brilhou ao sol. Levantou-se uma fumaça como de fogo e batalha, e outra vez o sol desceu num vermelho abrasado que se desfez em névoa cinzenta. E na névoa zarpou uma pequena nau, rebrilhando com luzes. Ela desapareceu, e Frodo suspirou e se preparou para afastar-se. Mas de súbito o espelho escureceu por completo, tão escuro como se um buraco se abrisse no mundo da visão, e Frodo contemplou o vazio. No abismo negro surgiu um olho isolado que cresceu lentamente até preencher quase todo o espelho. Era tão terrível que Frodo ficou enraizado, incapaz de gritar ou afastar o olhar. O olho tinha bordas de fogo, mas ele próprio era embaçado, amarelo como se fosse de gato, vigilante e atento, e a fenda negra de sua pupila dava para um poço, uma janela para o nada. Então, o olho começou a vaguear, buscando para cá e para lá. E Frodo soube com certeza e horror que, entre as muitas coisas que eram buscadas, estava ele próprio. Mas soube também que ele não o podia ver. Ainda não, a não ser que quisesse. O anel que pendia na corrente ao redor de seu pescoço tornou-se pesado, mais pesado que uma grande pedra, e sua cabeça estava sendo arrastada para baixo. O espelho parecia aquecer-se e anéis de vapor subiam da água. Ele deslizava para a frente. "Não toques a água", disse suavemente a senhora Galadriel. A visão se apagou, e Frodo percebeu-se olhando para as frias estrelas que piscavam na bacia de prata. Deu um passo para trás, todo trêmulo,
e olhou para a senhora. Sei o que foi que viste por último, comentou ela, pois isso está também em minha mente. Não temas, mas não creias que é só pelas canções em meio às árvores, nem mesmo pelas esguias setas dos arcos élficos, que esta terra de Lothlórien mantém-se e defende-se contra seu inimigo. Eu te digo, Frodo, que neste momento em que te falo, percebo o Senhor Sombrio e conheço sua mente, ou toda a sua mente que concerne aos elfos. E ele sempre tateia para ver a mim e ao meu pensamento. Mas ainda a porta está fechada. Ergueu os alvos braços e estendeu as mãos rumo ao leste, num gesto de rejeição e negação. E Elendil, a estrela vespertina, mais adorada dos elfos, brilhava intensamente acima dela. Era tão clara que o vulto da senhora élfica lançava uma fraca sombra no solo. Seus raios roçavam um anel em seu dedo. Ele rebrilhava como ouro polido recoberto de luz prateada, e nele uma pedra branca piscava, como se a estrela Vesper tivesse descido para repousar em sua mão. Frodo contemplou o anel pasmado, pois de súbito lhe pareceu que compreendia. Sim, disse ela, adivinhando seu pensamento. Não é permitido falar nele, e Elrond não podia fazê-lo. Mas ele não pode ser ocultado do portador do anel e de alguém que viu o olho. Deveras é na terra de Lórien, no dedo de Galadriel, que permanece um dos três. Este é Nenya, o anel de diamante, e sou eu quem o guarda. Ele suspeita, mas não sabe. Ainda não. Não vês agora por que tua vinda é para nós como as passadas da condenação? Pois se fracassares, estaremos revelados ao inimigo. Porém, se tiveres sucesso, nosso poder diminuirá, e Lothlórien minguará, e as marés do tempo a varrerão. Teremos de partir para o oeste, ou definhar em um povo rústico de vale e caverna para lentamente esquecermos e sermos esquecidos. Frodo curvou a cabeça. E o que desejas? Disse ele por fim. Que seja aquilo que deva ser, respondeu ela. O amor dos elfos por sua terra e suas obras é mais profundo que as profundas do mar, e seu remorso é imorredouro e jamais pode ser aliviado por completo. No entanto, lançarão tudo ao longe antes de se submeterem a Sauron, pois agora o conhecem. Pela sina de Lothlórien, tu não respondes, e sim apenas pela realização de tua própria tarefa. No entanto, eu desejaria, se de alguma coisa servisse, que um anel jamais tivesse sido feito, ou que tivesse ficado perdido para sempre. Vós sois sábia e destemida e bela, senhora Galadriel, disse Frodo. Dar-vos-ei o um anel se mo pedirdes. É algo demasiado grande para mim. Galadriel riu um riso repentino e nítido. Sábia pode ser a senhora Galadriel, disse ela. Porém aqui ela encontrou seu igual em cortesia. Gentilmente te vingas por meu escrutínio de teu coração quando primeiro nos encontramos. Começas a ver com olho penetrante. Não nego que meu coração muito desejou pedir o que ofereces. Por muitos longos anos ponderei o que haveria de fazer caso o grande anel me caísse nas mãos. E eis que ele foi trazido a meu alcance. O mal que outrora foi tramado continua agindo de muitas formas, quer o próprio Sauron perdure ou caia. Não teria sido um nobre feito para ser creditado ao seu anel se eu o tivesse tirado de meu hóspede à força ou pelo medo? E agora ele vem, afinal. Tu me darás o anel de livre vontade. No lugar do Senhor Sombrio, colocarás uma rainha. E não hei de ser sombria, e sim linda e terrível como a manhã e a noite.
bela como o mar e o sol e a neve na montanha, terrível como a tempestade e o relâmpago, mais forte que os fundamentos da terra. Todos hão de me amar e se desesperar. Ergueu a mão, e do anel que usava brotou uma grande luz que iluminava só ela, deixando tudo mais no escuro. Agora estava de pé diante de Frodo, parecendo alta além de qualquer medida, e linda além do que podia ser suportado, terrível e venerável. Então deixou cair a mão e a luz se extinguiu, e de repente ela riu outra vez, e eis que havia minguado. Uma elfa esbelta, trajada de branco singelo, cuja voz gentil era suave e triste. Passo pelo teste, disse ela. Diminuirei e partirei para o oeste, e continuarei sendo Galadriel. Ficaram muito tempo parados em silêncio. Por fim a senhora voltou a falar. Vamos retornar, comentou ela. Pela manhã deveis partir, pois agora decidimos, e as marés do destino estão fluindo. Eu perguntaria uma coisa antes de partirmos, disse Frodo. Uma coisa que muitas vezes quis perguntar a Gandalf em Valfenda. É permitido a mim usar um anel? Por que eu não posso ver todos os demais e conhecer os pensamentos dos que os usam? Não tentaste, disse ela. Só 3 vezes puseste o anel no dedo desde que soubeste o que possuías? Não tentes. Ele te destruiria. Gandalf não te disse que os anéis conferem poder de acordo com a medida de cada possuidor? Antes que pudesses usar esse poder, precisarias tornar-te muito mais forte e treinar tua vontade para o domínio dos demais. Mas mesmo assim, como portador do anel e alguém que o teve no dedo e viu o que está oculto, tua visão se aguçou. Percebeste meu pensamento mais claramente do que muitos que são tidos por sábios. Viste o olho daquele que detém os 7 e os 9, e não viste e reconheceste o anel em meu dedo? Tu viste meu anel? Perguntou ela, voltando-se outra vez para Sam. Não, senhora, respondeu ele. Para dizer a verdade, estava me perguntando do que estavam falando. Vi uma estrela através dos vossos dedos, mas se perdoardes minha fala, acho que meu patrão estava certo. Gostaria que pegasseis o anel dele. Irias consertar as coisas. Irias evitar a escavação do feitor e o abandono dele. Irias fazer com que algumas pessoas pagassem pelo trabalho sujo. Eu iria, disse ela. Assim é que começaria. Mas não pararia por aí, ai de vós. Não falaremos mais disso. Vamos embora. 8. Adeus a Lórien. Naquela noite a comitiva foi outra vez convocada à sala de Celeborn. E ali o senhor e a senhora os saudaram com belas palavras. Por fim, Celeborn falou de sua partida. Esta é a hora, disse ele, em que os que desejam prosseguir na demanda devem endurecer os corações para deixarem esta terra. Os que não desejam mais avançar podem ficar aqui por algum tempo. Mas, quer fique, quer parta, ninguém poderá ter certeza de paz. Pois agora chegamos à beira da sina. Aqui, os que desejarem poderão aguardar a chegada da hora, até que os caminhos do mundo se abram outra vez, ou os convoquemos para a última necessidade de Lórien. Então, poderão voltar às próprias terras, ou então ir ao longínquo lar dos que tombam em combate. Fez-se silêncio. Todos estão resolvidos a ir adiante, disse Galadriel, fitando-os nos olhos. Quanto a mim, disse Boromir, meu caminho do lar está à frente, não atrás. Isso é verdade, respondeu Celeborn.
Mas toda esta comitiva vai contigo a Minas Tirith. Não decidimos nosso curso, comentou Aragorn. Além de Lothlórien, não sei o que Gandalf pretendia fazer. De fato, não creio que ele mesmo tivesse um propósito definido. Talvez não, disse Celeborn. Porém, quando deixardes esta terra, não podereis mais esquecer o grande rio. Como alguns de vós bem sabem, ele não pode ser atravessado por viajantes com bagagem entre Lórien e Gondor, a não ser de barco. E não estão derrubadas as pontes de Osgiliath, e tomados pelo inimigo todos os desembarcadouros? De qual lado ireis viajar? O caminho para Minas Tirith fica deste lado, a oeste, mas a rota direta da demanda está a leste do rio, na margem mais obscura. Qual margem tomareis agora? Se meu conselho for levado em conta, será a margem oeste o caminho para Minas Tirith, respondeu Boromir. Mas não sou eu o líder da comitiva. Os demais nada disseram, e Aragorn parecia duvidoso e perturbado. Vejo que ainda não sabeis o que fazer, disse Celeborn. Não é papel meu decidir por vós, mas ajudar-vos-ei como puder. Há alguns dentre vós que sabem manejar barcos. Legolas, cujo povo conhece o veloz rio da floresta, e Boromir de Gondor, e Aragorn, o viajante. E um hobbit, exclamou Merry. Nem todos nós enxergamos barcos como cavalos bravios. Meu povo vive junto às margens do Brandevin. Isso é bom, disse Celeborn. Então equiparei vossa comitiva com barcos. Precisam ser pequenos e leves, pois se fordes longe pela água, existem lugares onde sereis obrigados a carregá-los. Chegareis às corredeiras de Sarn-Gebir, e por fim, quem sabe, às grandes cachoeiras de Rauros, onde o rio despenca trovejando, de Nen-Hithoel. E há outros perigos. Os barcos poderão tornar vossa jornada menos laboriosa por algum tempo. No entanto, não vos darão conselhos. No fim tereis de abandoná-los e ao rio e vos voltar para o oeste, ou leste. Aragorn agradeceu muitas vezes a Celeborn. O presente dos barcos muito o confortou, nem que fosse porque agora não precisariam decidir seu curso por alguns dias. Também os outros pareciam mais esperançosos. Não importavam os perigos à frente. Parecia melhor enfrentá-los flutuando, descendo a larga correnteza do Anduin, que caminhar em frente com esforço e costas encurvadas. Somente Sam tinha dúvidas. Ele, fosse como fosse, ainda considerava os barcos tão ruins quanto cavalos bravios, ou piores, e nem todos os perigos a que sobrevivera faziam com que pensasse melhor deles. Tudo há de ser preparado para vós, e vos aguardará no porto antes do meio-dia de amanhã, disse Celeborn. Enviar-vos-ei, minha gente, pela manhã, para vos auxiliarem nos preparativos da jornada. Agora vamos desejar a todos uma boa noite e um sono despreocupado. Boa noite, meus amigos, disse Galadriel. Dormi em paz. Esta noite não ocupeis demasiado os vossos corações com pensamentos da estrada. Quem sabe as trilhas que cada um há de percorrer já estejam estendidas diante de vossos pés, apesar de não as verdes. Boa noite. A comitiva então se despediu e voltou a seu pavilhão. Legolas foi com eles, pois aquela seria sua última noite em Lothlórien, e apesar das palavras de Galadriel, eles queriam se aconselhar uns com os outros. Por longo tempo debateram o que deveriam fazer e como seria melhor tentar a realização de seu propósito com o anel. Mas não chegaram a nenhuma decisão. Estava claro que a maioria desejava ir primeiro a Minas Tirith e escapar pelo menos por algum tempo do terror do inimigo.
Estariam dispostos a seguir um líder para o outro lado do rio e até a sombra de Mordor. Mas Frodo não disse palavra, e Aragorn ainda tinha a mente dividida. Seu próprio plano, enquanto Gandalf estava com eles, fora o de ir com Boromir e ajudar a libertar Gondor com sua espada, pois acreditava que a mensagem dos sonhos era uma convocação, e que finalmente chegara a hora de o herdeiro de Elendil se revelar e competir com Sauron pelo domínio. Mas em Moria, o fardo de Gandalf fora imposto a ele, e sabia que já não podia abandonar o anel se no fim Frodo se recusasse a ir com Boromir. E, no entanto, que ajuda ele ou qualquer membro da comitiva podia prestar a Frodo, exceto caminhar às cegas rumo à treva com ele. Hei de ir a Minas Tirith, a só se necessário for, pois é meu dever, disse Boromir. E depois disso ficou em silêncio por algum tempo, sentado de olhos fixos em Frodo, como se estivesse tentando ler os pensamentos do pequeno. Finalmente voltou a falar em voz baixa, como quem debate consigo mesmo. Se quiserdes apenas destruir o anel, disse ele, então de pouco servem guerra e armas. E os homens de Minas Tirith não podem ajudar. Mas se quiserdes destruir o poderio armado do Senhor Sombrio, então é loucura entrar sem forças em seu domínio, e loucura lançar fora. Deteve-se de repente, como se tivesse se dado conta de que dizia seus pensamentos em voz alta. Seria loucura lançar fora as vidas, quero dizer, concluiu. É uma escolha entre defender um local fortificado e caminhar abertamente para os braços da morte. Assim, pelo menos é como vejo. Frodo percebeu algo novo e estranho no olhar de Boromir, e fitou-o intensamente. Claramente o pensamento de Boromir era diverso de suas palavras finais. Seria loucura lançar fora. O quê? O Anel de Poder? Ele dissera algo semelhante no conselho, mas depois aceitara a correção de Elrond. Frodo olhou para Aragorn, mas este parecia imerso em seu próprio pensamento, e não deu sinal de ter atentado para as palavras de Boromir. E assim terminou o debate deles. Merry e Pippin já estavam adormecidos, e Sam cabeceava. A noite avançava. Pela manhã, quando começavam a embalar seus parcos pertences, vieram ter com eles elfos que falavam sua língua, e lhes trouxeram muitos presentes de comida e roupas para a viagem. A comida era mormente em forma de biscoitos muito finos, feitos de farinha que por fora era assada, de cor parda clara, e no interior era cor de creme. Gimli pegou um dos biscoitos e o examinou com um olhar duvidoso. Cram, disse ele em voz baixa, quebrando um canto tostado e mordiscando. Sua expressão mudou depressa, e ele comeu deliciado todo o resto do biscoito. Nada mais, exclamaram os elfos rindo. Já comeste o suficiente para um longo dia de marcha. Pensei que era apenas uma espécie de crân que os homens de vale fazem para jornadas no ermo, disse o anão. E é, responderam, mas nós o chamamos lembas, ou pão de viagem, e é mais fortificante que qualquer alimento feito pelos homens e mais saboroso que crân, por tudo que nos dizem. De fato é, disse Gimli. Ora, é melhor que os biscoitos de mel dos Beornings. E isso é grande elogio, pois os Beornings são os melhores padeiros que conheço. Mas não estão muito dispostos a distribuir seus biscoitos aos viajantes nos dias de hoje. Vós sois anfitriões bondosos. Assim mesmo pedimos que poupeis a comida, disseram eles. Comei pouco de cada vez, e só quando necessário, pois estes alimentos vos são dados para servirem quando tudo mais faltar. Os biscoitos continuarão doces por muitos, muitos dias, se não forem quebrados e permanecerem em seus embrulhos de folhas, assim como os trouxemos. Cada um manterá um viajante de pé por um dia de longa labuta, mesmo que seja um dos altos homens de Minas Tirith.
Em seguida, os elfos desembrulharam e deram a cada membro da comitiva as roupas que haviam trazido. Para cada um haviam providenciado um capuz e um manto, feitos de acordo com seu tamanho, do material sedoso, leve, mas quente, que os Galadhrim teciam. Era difícil dizer de que cor eram. Pareciam cinzentos, do tom do crepúsculo sob as árvores. E, no entanto, quando se moviam, ou eram postos em outra luz, eram verdes como folhas à sombra, ou pardos como campos não cultivados à noite, de prata sombreada como água sob as estrelas. Cada manto era preso ao pescoço com um broche semelhante a uma folha verde de veios prateados. — Estes são mantos mágicos? Perguntou Pippin, olhando-os admirado. — Não sei o que queres dizer com isso, respondeu o líder dos elfos. São belas vestes, e o tecido é bom, pois foi feito nesta terra. Certamente são roupas élficas, se é isso que queres dizer. Folha e ramo, água e pedra, possuem o tom e a beleza de todas essas coisas na penumbra da Lórien que amamos, pois colocamos o pensamento de tudo o que amamos em tudo o que fazemos. Porém, são vestes, não armaduras, e não desviarão haste nem lâmina. Mas devem servir-vos bem. São leves do uso e bastante quentes, ou bastante frescos, conforme necessário. E descobrireis que muito vos auxiliarão a vos manter fora da vista de olhos hostis, quer caminheis entre as pedras ou as árvores. Estais deveras em alta conta com a senhora, pois ela própria e suas donzelas teceram este material, e nunca antes vestimos estrangeiros nos trajes de nosso próprio povo. Depois da refeição matutina, a comitiva se despediu do gramado junto à fonte. Tinham um peso no coração, pois era um belo local e se tornara como um lar para eles, por muito que não conseguissem contar os dias e noites que ali haviam passado. Enquanto estavam por um momento olhando a água branca à luz do sol, Haldir veio caminhando em sua direção pela grama verde da clareira. Frodo saudou-o com deleite. — Voltei das divisas do norte, disse o elfo, e agora fui enviado para ser vosso guia de novo. O vale do Riacho Escuro está cheio de vapor e nuvens de fumaça, e as montanhas estão inquietas. Há ruídos nas profundezas da terra. Se algum de vós pensava em voltar ao lar rumo ao norte, não seria capaz de passar por ali. Mas vinde, agora vossa trilha segue para o sul. Ao caminharem através de Caras Galadhon, os caminhos verdes estavam vazios, mas nas árvores acima deles muitas vozes murmuravam e cantavam. Eles mesmos iam em silêncio. Por fim, Haldir os fez descer as encostas meridionais da colina e chegaram outra vez ao grande portão repleto de lâmpadas, e depois à Ponte Branca. E assim saíram e deixaram a cidade dos elfos. Então desviaram-se da estrada calçada e tomaram uma trilha que entrava em um fundo capão de Melirn e prosseguia, serpenteando por bosques ondulantes de sombra prateada, levando-os sempre para baixo, para o sul e o leste, rumo às margens do rio. Haviam percorrido cerca de 10 milhas, e o meio-dia estava próximo, quando toparam com um alto muro verde. Passando por uma abertura, saíram subitamente das árvores. Diante deles, estendia-se um longo gramado de erva reluzente, salpicado de douradas flores de Elanor, que brilhavam ao sol. O gramado acabava em uma língua estreita entre margens claras. À direita e a oeste, o veio de prata corria rebrilhando. À esquerda e a leste, o grande rio rolava suas largas águas, fundas e escuras. Na beira oposta às matas, ainda marchavam rumo ao sul até onde a vista alcançava, mas todas as margens estavam áridas e nuas. Nenhum Malhorn erguia seus ramos de ouro pendente além da terra de Lórien. Na margem do veio de prata, um pouco acima do encontro dos rios, havia um atracadouro de pedras brancas e madeira branca.
Junto a ele estavam amarradas muitas canoas e barcaças. Algumas eram pintadas de cores vivas e luziam em prata e ouro e verde, mas a maioria era branca ou cinzenta. 3 pequenos barcos cinzentos estavam preparados para os viajantes, e neles os elfos arranjaram seus pertences. E acrescentaram também rolos de corda, 3 em cada barco. Pareciam delgados, mas fortes, sedosos ao tato, de tom cinzento como os mantos élficos. O que são estes? Perguntou Sam, mexendo em um que estava sobre o gramado. Cordas deveras, respondeu um elfo dos barcos. Nunca viajeis longe sem uma corda. Uma que seja comprida, forte e leve. Estas são assim. Podem ser de ajuda em muitas necessidades. Não precisa me contar isso, disse Sam. Eu vim sem nenhuma e me preocupo desde então. Mas estava pensando do que estas são feitas, pois sei alguma coisa de cordoaria. É de família, como se poderia dizer. São feitas de rifline, disse o elfo. Mas agora não há tempo de te instruir na arte de sua feitura. Se soubéssemos que esse ofício te deleitava, muito te poderíamos ter ensinado. Mas agora, ai de ti, a não ser que alguma vez voltes para cá, terás de te contentar com nosso presente. Que te sirva bem. Vinde, disse Haldir. Tudo já está preparado para vós. Entrai nos barcos. Mas cuidai-vos primeiro. Ouvi estas palavras, acrescentaram os outros elfos. Estes barcos são de construção leve e são artificiosos e diversos dos barcos de outros povos. Não afundam, não importa como os carregueis, mas são caprichosos se forem mal manejados. Seria de bom alvitre vos acostumardes a entrar e sair deles, aqui onde há um atracadouro, antes de partirdes rio abaixo. A comitiva dispôs-se deste modo. Aragorn, Frodo e Sam estavam em um barco. Boromir, Merry e Pippin em outro. E no terceiro estavam Legolas e Gimli, que àquela altura eram bons amigos. Neste último barco estava armazenada a maior parte dos pertences e pacotes. Os barcos eram movidos e dirigidos com remos de cabo curto que tinham lâminas largas em forma de folha. Quando estava tudo pronto, Aragorn os levou num ensaio subindo o veio de prata. A correnteza era rápida e avançaram devagar. Sam estava sentado à proa, agarrado às bordas, olhando melancólico para a margem lá atrás. A luz do sol que brilhava na água lhe ofuscava os olhos. Ao passarem além do campo verde da língua, as árvores se aproximaram da beira da água. Aqui e ali, folhas douradas balançavam e flutuavam na correnteza ondulante. O ar era muito claro e imóvel, e reinava o silêncio, exceto pelo canto alto e distante das cotovias. Passaram por uma curva fechada do rio e ali, navegando altivo, correnteza abaixo em sua direção, viram um cisne de grande tamanho. A água encrespava-se de ambos os lados do peito branco, por baixo do pescoço encurvado. O bico luzia como ouro lustrado, e os olhos brilhavam como azeviche engastado em pedras amarelas. As enormes asas brancas estavam meio elevadas. Uma música desceu pelo rio à medida que se aproximou. E de repente perceberam que era uma nau, trabalhada e entalhada com habilidade élfica à semelhança de uma ave. 2 elfos trajando branco a dirigiam com remos negros. No meio do navio estava sentado Celeborn, e atrás dele, Galadriel estava de pé, alta e alva. Tinha nos cabelos um diadema de flores douradas, e na mão uma harpa, e cantava. Triste e doce era o som de sua voz, no ar fresco e límpido. De folhas canto, folhas douro, e folhas douro vem. De vento canto, um vento chega,
nos ramos se detém. Além do sol, além da lua, espuma sobre o mar. Junto à praia de Ilmarim, árvore douro a medrar. Em sempre noite, em Eldamar, sob astros que lá vão, ao pé das élficas muralhas da bela Tirion. As folhas d'ouro sobre os anos crescem entretanto, e aqui, além do mar divisa, dos elfos soa o pranto. Ó, Lórien, chega o inverno, o dia tão vazio. As folhas caem na corrente e longe flui o rio. Ó, Lórien, na costa de cá, demais eu já pousei. E a Elanor dourada, em grinalda, inerte até. Se agora eu cantasse a nau, que nau iria chegar, que nau me restituiria por tão amplo mar. Aragorn parou seu barco quando o anão cisne emparelhou com ele. A senhora terminou sua canção e os saudou. Viemos dar nosso último adeus, disse ela, e enviar-vos de nossa terra com bênçãos. Apesar de ter sido nossos hóspedes, comentou Celeborn, ainda não comestes conosco, e, portanto, vos convidamos a um banquete de partida, aqui, entre as águas correntes, que vos levarão para longe de Lórien. O cisne aproximou-se lentamente do atracadouro. Eles deram a volta nos barcos e o seguiram. Ali, no último extremo de Egladil, sobre a grama verde, foi festejado o banquete de partida. Mas Frodo pouco comeu e bebeu, atentando apenas para a beleza da senhora e sua voz. Não parecia mais perigosa nem terrível, nem repleta de poder oculto. Já lhe parecia assim como os elfos por vezes são vistos pelos homens dos tempos posteriores. Presente e, no entanto, remota. Uma visão viva daquilo que já foi deixado muito para trás pelas fluidas correntezas do tempo. Depois que haviam comido e bebido, e estavam sentados na grama, Celeborn outra vez lhes falou de sua viagem, e erguendo a mão apontou ao sul, para as matas além da língua. Ao descerdes pela água, disse ele, vereis que as árvores vão rarear e chegareis a uma região árida. Ali, o rio corre em vales pedregosos entre altas charnecas, até chegar por fim, após muitas léguas, à alta ilha da Rocha do Espigão, que chamamos Tol Brandir. Ali ele lança os braços em torno das íngremes costas da ilha e depois cai, com grande ruído e fumaça, sobre as cataratas de Irauros, em direção a Nindalf, o campo alagado, como o chamam em vossa língua. É uma região ampla de pântanos indolentes, onde o rio se torna tortuoso e muito dividido. Ali, o Entágua conflui por muitas fozes, desde a floresta de Fangorn a oeste. Junto a essa correnteza, deste lado do grande rio, está Rohan. Do lado oposto, ficam as colinas desertas de Emenmuil. Lá o vento sopra do leste, pois eles dão para os pântanos mortos
e as terras de ninguém até Kirith Gorgor e os portões negros de Mordor. Boromir, e quem quer que o acompanhe em demanda a Minas Tirith, fará bem em deixar o grande rio acima de Rauros e atravessar o Entágua antes que este encontre os pântanos. Porém, não devem subir muito longe por esse rio, nem se arriscar a ficarem enredados na floresta de Fangorn. Aquela é uma terra estranha e agora pouco conhecida. Mas Boromir e Aragorn, sem dúvida, não precisam deste alerta. De fato, ouvimos falar de Fangorn em Minas Tirith, comentou Boromir. Mas o que ouvi me parecem ser mormente histórias de anciãs, como as que contamos a nossas crianças. Agora tudo que fica ao norte de Rohan está tão longe de nós que a fantasia pode vagar livremente por ali. Outrora Fangorn estava na fronteira de nosso reino, mas agora faz muitas vidas de homens que algum dentre nós a visitou para provar ou refutar as lendas que foram transmitidas de anos distantes. Eu mesmo estive em Rohan algumas vezes, mas jamais o atravessei rumo ao norte. Quando fui enviado como mensageiro, passei pelo desfiladeiro junto ao sopé das Montanhas Brancas e atravessei o Eisen e o Griságua para a Terra do Norte. Uma jornada longa e extenuante. Calculo que fossem 400 léguas e levou-me muitos meses, pois perdi meu cavalo em Farbad, passando o val do Griságua. Depois dessa jornada e da estrada que trilhei com a comitiva, não tenho muitas dúvidas de que hei de encontrar um caminho através de Rohan e de Fangorn também, se necessário. Então nada mais preciso dizer, comentou Celeborn. Mas não desprezes o saber que foi transmitido de anos distantes, pois com frequência pode ocorrer que anciãs guardem na memória o conhecimento de coisas outrora necessárias ao saber dos sábios. Então, Galadriel se ergueu da grama e, tomando uma taça de uma de suas donzelas, encheu-a de hidromel branco e a deu a Celeborn. Esta é a hora de beber a taça do adeus, disse ela. Bebe, senhor dos Galadrim, e não deixes teu coração se entristecer, por muito que a noite deva seguir-se ao meio-dia e já se aproxime nosso entardecer. Levou então a taça a cada membro da comitiva e pediu que bebessem e se despedissem. Mas, quando haviam bebido, mandou que se sentassem outra vez na grama e foram arrumadas cadeiras para ela e Celeborn. Suas donzelas a cercavam em silêncio e ela contemplou os hóspedes por algum tempo. Por fim, voltou a falar. Bebemos a taça da partida, disse ela. E as sombras caem entre nós. Mas antes de partirdes, eu trouxe em minha nau dádivas que o senhor e a senhora dos Galadrim agora vos oferecem como lembrança de Lothlórien. Então chamou cada um por sua vez. Eis a dádiva de Celeborn e Galadriel ao líder de vossa comitiva, disse ela a Aragorn, e deu-lhe uma bainha que fora feita para se ajustar à sua espada. Era imbricada com um rendilhado de flores e folhas, lavradas em prata e ouro, e sobre ela estavam postos, em runas élficas formadas de muitas gemas, o nome Andúril e a linhagem da espada. A lâmina que for sacada desta bainha não há de se manchar nem romper, mesmo na derrota, disse ela. Mas há algo mais que desejes de mim em nossa despedida? Pois a escuridão fluirá entre nós, e pode ser que não mais nos encontremos, a não ser daqui a muito tempo, em uma estrada que não tem retorno. E Aragorn respondeu, Senhora, conheceis todo o meu desejo, e por muito tempo guardastes o único tesouro que busco. Porém, não é vosso para mudardes, mesmo que quisesseis, e só através da treva
hei de chegar a ele. Porém, quem sabe isto te alivie o coração, disse Galadriel, pois foi deixado aos meus cuidados para te ser dado, caso passasses por esta terra. Então apanhou do colo uma grande pedra de verde límpido, engastada em um broche de prata lavrado à semelhança de uma águia de asas estendidas. E quando a ergueu, a gema reluziu como o sol brilhando através das folhas da primavera. Esta pedra eu dei à minha filha, Celebrian, e ela à filha dela. E agora vem a ti como sinal de esperança. Nesta hora, assume o nome que te foi vaticinado. Elessar, pedra élfica da casa de Elendil. Então Aragorn tomou a pedra e prendeu o broche no peito, e os que o viram se admiraram, pois antes não haviam percebido quão alto e régio se portava, e pareceu-lhes que muitos anos de labuta lhe haviam caído dos ombros. Pelas dádivas que me destes, eu vos agradeço, respondeu ele, ó Senhora de Lórien, de quem descendem Celebrian e Arwen Vespestrela. Que maior louvor posso dizer? A senhora inclinou a cabeça e depois se voltou para Boromir e deu a ele um cinto de ouro. E a Merry e Pippin deu pequenos cintos de prata, cada um com uma fivela lavrada com flor dourada. A Legolas deu um arco dos que usavam os Galadrim, mais longo e robusto que os arcos de Treva-mata, encordoado com uma corda de cabelos élficos. Com ele foi uma aljava de flechas. Para ti, pequeno jardineiro e amante das árvores, disse ela a Sam, tenho apenas uma pequena dádiva. Pôs-lhe na mão uma caixinha de madeira cinzenta lisa, sem adornos, exceto por uma única runa de prata na tampa. Aqui está posto G de Galadriel, continuou ela, mas também pode significar gazão em vossa língua. Nesta caixa, a terra de meu pomar, e nela está a bênção que Galadriel ainda possui para outorgar. Não te manterá na estrada, nem te defenderá contra qualquer perigo, mas, se aguardares e ao fim voltares a ver teu lar, talvez ela te recompense. Por muito que encontres tudo árido e devastado, haverá poucos jardins na Terra-média que florirão como o teu, se ali esparzires esta terra. Então poderás recordar Galadriel e ter um vislumbre longínquo de Lórien, que só viste em nosso inverno. Pois nossa primavera e nosso verão se foram, e nunca mais serão vistos na terra, exceto em lembranças. Sam enrubesceu até as orelhas e murmurou algo inaudível, segurando a caixa e fazendo a melhor mesura que podia. E que dádiva um anão pediria aos elfos? Indagou Galadriel, voltando-se para Gimli. Nenhuma, senhora, respondeu Gimli. Basta-me ter visto a senhora dos Galadrim e ter ouvido suas palavras gentis. Ouvi todos, elfos, exclamou ela aos que a cercavam. Que ninguém volte a dizer que os anãos são possessivos e descorteses. Mas, certamente, Gimli, filho de Glóin, desejas algo que eu possa dar? Dize-o, eu te peço. Não hás de ser o único hóspede sem dádiva. Não há nada, senhora Galadriel, comentou Gimli, fazendo uma mesura profunda e gaguejando. Nada, a não ser que fosse... A não ser que seja permitido pedir, não, mencionar, uma única mecha de vosso cabelo, que supera o ouro da terra assim como as estrelas superam as gemas da mina. Não peço tal dádiva, mas me mandastes dizer qual era meu desejo. Os elfos agitaram-se e murmuraram com espanto, e Celeborn encarou o anão admirado. Mas a senhora sorriu.
Dizem que a habilidade dos anãos está em suas mãos, não em suas línguas, disse ela. Porém, isso não vale para Gimli, pois ninguém jamais me fez um pedido tão ousado e ao mesmo tempo tão cortês. E como hei de recusar, visto que o mandei falar? Mas dize-me, o que farias com tal dádiva? Guardá-la-ia como um tesouro, senhora, respondeu ele, em memória de vossas palavras para mim em nosso primeiro encontro. E, se algum dia eu retornar às forjas de meu lar, ela há de ser posta em cristal imperecível, para ser herança de minha casa e penhor de boa vontade entre a montanha e a floresta, até o fim dos dias. Então, a senhora destrançou um de seus longos cachos, cortou 3 cabelos dourados e os colocou na mão de Gimli. Estas palavras hão de acompanhar a dádiva, disse ela. Não predigo, pois agora toda predição é vã. De um lado está a treva, e do outro apenas a esperança. Mas, se a esperança não fracassar, então digo a ti, Gimli, filho de Glóin, que tuas mãos transbordarão de ouro. E mesmo assim, o ouro não terá domínio sobre ti. E tu, portador do anel, disse ela, voltando-se para Frodo, venho por último a ti, que não és o último em meus pensamentos. Para ti preparei isto. Ergueu nas mãos um pequeno frasco de cristal. Ele rebrilhava quando ela o movia, e raios de luz branca emanavam de sua mão. Neste frasco, comentou ela, está presa a luz da estrela de Earendil, posta entre as águas de minha fonte. Luzirá ainda mais forte quando a noite estiver ao teu redor. Que te seja uma luz nos lugares escuros, quando todas as outras luzes se apagam. Recorda Galadriel e seu espelho. Frodo tomou o frasco e, por um momento, quando ele brilhava entre eles, viu-a de novo de pé como rainha, grande e bela, porém não mais terrível. Inclinou-se, mas não achou palavras para dizer. Então a senhora se ergueu e Celeborn os levou de volta para o atracadouro. Um meio-dia amarelo se estendia sobre a verde terra da língua, e a água reluzia com prata. Por fim, estava tudo preparado. A comitiva ocupou seus lugares nos barcos como antes. Com exclamações de despedida, os elfos de Lórien os empurraram para o rio corrente com longas varas cinzentas, e lentamente as águas encrespadas os levaram embora. Os viajantes estavam sentados imóveis, sem se mexer nem falar. Na margem verde, junto à ponta extrema da língua, a senhora Galadriel estava só e silenciosa. Quando passaram por ela, viraram-se e seus olhos a observaram, flutuando devagar para longe deles. Pois assim lhes parecia. Lórien deslizava para trás, como uma nau luminosa com árvores encantadas por mastros, navegando rumo a costas esquecidas, enquanto eles permaneciam indefesos na margem do mundo cinzento e desfolhado. Enquanto observavam, o veio de prata se juntou às correntezas do grande rio, e seus barcos viraram e começaram a correr rumo ao sul. Logo o vulto branco da senhora estava pequeno e distante. Ela luzia como uma janela de vidro numa colina distante ao sol poente, ou como um lago remoto visto de uma montanha, um cristal caído no colo da terra. Então pareceu a Frodo que ela levantava os braços num adeus final e longínquo, mas com penetrante nitidez. No vento que os seguia veio o som de sua voz que cantava. Mas cantava agora na língua antiga dos elfos além do mar. E ele não compreendia as palavras. Bela era a música, mas não o consolava.
Porém, como só ia acontecer com as palavras élficas, elas permaneceram gravadas em sua memória, e muito tempo depois, ele as interpretou o melhor que pôde. A língua era a das canções élficas, e falava de coisas pouco conhecidas na Terra-média. Aurielantar lassi surinen, ieni un'ottime veramar aldaron, ieni velinte iuldar avanier, mio romar dilisse miru voreva. Andune pella vardotellum arnuluini, jassentintilari eleni, o Mario airetari lirinen. Simani julmaninen quantu va. Ansit in talle varda oiolosseo, ve fani armariat erentari ortane, arilietier undulave lumbule. Arsindan oriello caeta morniei falmalinna rindemet, archisie untupa calacirio miri oiale. Si vanuana, Romello vanua vallimar. Na Marie, nai hiruvalie valimar, nai elie hiruva na Marie. Ah, como ouro caem as folhas ao vento, longos anos inumeráveis, como as asas das árvores. Os anos passaram como breves goles do doce hidromel em altivos salões além do oeste, sob as azuis abóbadas de Varda, onde as estrelas estremecem na canção de sua voz, sacra e régia. Quem agora há de voltar a encher minha taça? Pois agora, inflamadora, Varda, rainha das estrelas, do monte sempre branco, ergueu as mãos como nuvens, e todas as trilhas estão submersas em funda sombra. E de uma terra cinzenta, a treva se estende nas ondas espumantes entre nós, e a névoa cobre as joias de Calaquíria para sempre. Agora perdida, perdida para os do leste está Valimar. Adeus. Quem sabe tu encontres Valimar. Quem sabe tu mesmo a encontres. Adeus. Varda é o nome da senhora que os elfos nessas terras do exílio chamam de Elbereth. Repentinamente o rio circundou uma curva e as margens subiram de ambos os lados, e a luz de Lórien se escondeu. Àquela bela terra, Frodo nunca mais voltou. Agora os viajantes voltaram os rostos para a jornada. O sol estava à sua frente, e seus olhos foram ofuscados, pois estavam todos repletos de lágrimas. Gimli chorava abertamente. Por último, contemplei o que era mais belo, disse ele ao companheiro Legolas. Daqui em diante, não chamarei nada de belo senão a dádiva dela. Pôs a mão no peito. Conta-me, Legolas, por que vim nesta demanda? Mal sabia eu onde estava o principal perigo. Bem falou Elrond, dizendo que não poderíamos prever o perigo que encontraríamos em nossa estrada. O tormento na treva era o perigo que eu temia, e isso não me reteve. Mas eu não teria vindo se conhecesse o perigo da luz e da alegria. Agora recebi minha pior ferida nesta despedida. Mesmo que hoje à noite eu rumasse direto para o Senhor Sombrio. Ai de Gimli, filho de Glói! Não! Exclamou Legolas. Ai de nós todos, e de todos os que caminham no mundo nestes dias posteriores. Pois é assim que as coisas são, encontrar e perder, como parece àqueles cujo barco está no rio corrente.
Mas considero-te abençoado, Gimli, filho de Glói, pois sofres tua perda pela própria livre vontade, e poderias ter escolhido de outro modo. Não renegaste teus companheiros, e a mínima recompensa que terás é que a lembrança de Lothlórien há de restar sempre clara e imaculada em teu coração, e não há de minguar nem deteriorar-se. Quem sabe, disse Gimli. E te agradeço por tuas palavras. Palavras verdadeiras, sem dúvida. Porém, todo esse consolo é frio. A lembrança não é o que deseja o coração. Ela é apenas um espelho, apesar de límpido como Keled-Zaran. Ou assim diz o coração de Gimli, o anão. Pode ser que os elfos enxerguem de outro modo. Deveras ouvir dizer que para eles a lembrança é mais semelhante ao mundo desperto que ao sonho. Não é assim com os anãos. Mas não falemos mais disso. Cuida do barco. Está muito baixo na água com toda esta bagagem, e o grande rio é veloz. Não desejo afogar meu pesar em água fria. Apanhou um remo e dirigiu rumo à margem ocidental, seguindo o barco de Aragorn à frente, que já saíra da correnteza mediana. Assim, a companhia prosseguiu em seu longo caminho, descendo pelas águas largas e apressadas, levadas sempre rumo ao sul. Matas nuas espreitavam em ambas as margens, e não conseguiam ter vislumbre das terras atrás delas. A brisa morreu, e o rio corria sem ruído. Nenhuma voz de ave rompeu o silêncio. O sol ficou enevoado à medida que o dia envelhecia, até brilhar no céu pálido como uma elevada pérola branca. Depois minguou no oeste, e o crepúsculo chegou cedo, seguido de uma noite cinzenta e desprovida de estrelas. Seguiram flutuando por muito tempo nas horas escuras e silenciosas, guiando os barcos por baixo das sombras salientes das matas ocidentais. Grandes árvores passavam como fantasmas, estendendo suas raízes retorcidas e sedentas através da névoa para chegar à água. Era monótono e fazia frio. Frodo, sentado, escutava o fraco marulhar e gorgolejar do rio, encrespando-se entre as raízes das árvores e a madeira flutuante junto à margem, até que cabeceou e caiu em um sono inquieto. 9. O Grande Rio. Frodo foi despertado por Sam. Descobriu que estava deitado, bem envolto, debaixo de altas árvores de casca cinza, num canto tranquilo das matas na margem oeste do grande rio, Anduin. Dormira a noite toda, e o cinzento da manhã passava indistinto entre os ramos desnudos. Gimli estava ocupado com uma pequena fogueira ali perto. Partiram outra vez antes de o dia avançar. Não que a maior parte da comitiva estivesse ávida para se apressar rumo ao sul. Contentavam-se com o fato de que a decisão que tinham de tomar o mais tardar quando chegassem a Araurus e à ilha da Rocha do Espigão ainda estava alguns dias à frente, e deixavam que o rio os carregasse à sua própria velocidade, sem desejarem correr em direção aos perigos que ficavam mais além, não importando o curso que tomassem no fim. Aragorn deixou-os derivarem com a correnteza como quisessem, poupando forças com vistas à exaustão que viria. Mas insistia em que pelo menos partissem cedo todos os dias e viajassem até tarde no anoitecer, pois sentia no coração que o tempo urgia e temia que o Senhor Sombrio não tivesse estado ocioso enquanto eles se demoravam em Lórien. Não obstante, não viram sinal de nenhum inimigo naquele dia, nem no seguinte. As monótonas horas cinzentas passavam sem ocorrência. À medida que o terceiro dia da viagem avançava, o terreno mudava lentamente. As árvores escassearam e depois desapareceram por completo. Na margem leste, à esquerda,
viam longas encostas informes que se erguiam em direção ao céu. Pareciam pardas e murchas, como se o fogo tivesse passado por ali, sem deixar viva uma só folha verde. Um ermo inóspito sem mesmo uma árvore quebrada ou uma pedra destacada que aliviasse o vazio. Haviam chegado às terras castanhas que se estendiam, vastas e desoladas, entre Trevamata Meridional e as colinas das Emin-Muil. O próprio Aragorn não sabia dizer que pestilência ou guerra, ou feito maligno do inimigo, havia arruinado a região daquele modo. A oeste, à sua direita, o terreno também era isento de árvores, mas era plano e em muitos lugares era verde com amplas planícies gramadas. Daquele lado do rio passaram por florestas de grandes juncos, tão altos que bloqueavam toda a vista para o oeste, enquanto os barquinhos margeavam, farfalhando suas beiras palpitantes. Seus penachos, escuros e mirrados, dobravam-se e balançavam nos ares claros e frios, chiando com um som fraco e triste. Aqui e ali, através de aberturas, Frodo podia ver súbitos vislumbres de prados ondulantes, e longe atrás deles, colinas ao pôr do sol, e mais além, na margem da visão, uma linha escura, onde marchavam as fileiras mais meridionais das montanhas nevoentas. Não havia sinal de seres vivos que se mexessem, exceto aves. Havia muitas delas, pequenos pássaros que assobiavam e piavam nos juncos, mas raramente podiam ser vistos. Uma ou duas vezes, os viajantes ouviram o sopro e o gemido de asas de cisnes, e ao erguerem os olhos, viram uma grande falange percorrendo o céu. "Cisnes!" exclamou Sam. "E são muito grandões." "Sim", disse Aragorn. "E são cisnes negros." "Como parece ampla, vazia e tristonha toda esta região", comentou Frodo. "Sempre imaginei que, à medida que se viajasse para o sul, o clima ficasse mais quente e alegre, até o inverno ficar para trás definitivamente." "Mas ainda não viajamos muito para o sul", respondeu Aragorn. "Ainda é inverno, e estamos longe do mar. Aqui o mundo é frio até a súbita primavera, e ainda poderemos ter neve novamente. Muito longe, na baía de Belfalas, aonde corre o Anduin, faz calor e o clima é alegre, quem sabe, ou assim seria se não fosse pelo inimigo. Mas aqui, eu estimo, não estamos a mais de 60 léguas ao sul da Quarta Sul, lá no seu condado, a centenas de longas milhas daqui. Agora você está olhando para o sudoeste, por cima das planícies setentrionais da Marca dos Cavaleiros, Rohan, a terra dos senhores de cavalos. Em pouco tempo chegaremos à foz do Lim Claro, que corre desde Fangorn para se juntar ao grande rio. Essa é a fronteira norte de Rohan. E outrora tudo que ficava entre o Lim Claro e as Montanhas Brancas pertencia aos Rohirrim. É uma terra rica e agradável, e seu capim não tem rival. Mas nesses dias malignos, o povo não habita junto ao rio nem cavalga com frequência até suas margens. O Anduin é largo, no entanto os orques conseguem atirar suas flechas longe através da correnteza. E ultimamente, dizem, atreveram-se a atravessar a água e atacar os rebanhos e as codelarias de Rohan. Sam olhava de uma margem para outra, inquieto. Antes as árvores lhe pareciam hostis, como se abrigassem olhos secretos e perigos furtivos. Agora ele desejava que as árvores ainda estivessem lá. Sentia que a comitiva estava descoberta demais, flutuando em barquinhos em meio a terras sem abrigo e num rio que era a fronteira da guerra. Em 1 ou 2 dias seguintes, à medida que avançavam, continuamente levados para o sul, essa sensação de insegurança se apossou de toda a comitiva. Durante um dia inteiro, pegaram nos remos e avançaram às pressas. As margens passavam deslizando. Logo o rio alargou-se e se tornou mais raso.
A leste ficavam longas praias pedregosas, e havia baixios de cascalho na água, de forma que era preciso manobrar com cuidado. As terras castanhas ergueram-se em áridos descampados por cima dos quais fluía um ar gelado do leste. Do outro lado, os prados haviam se transformado em morros ondulados de capim murcho em meio a uma paisagem de pântanos e moitas. Frodo arrepiou-se ao pensar nos gramados e fontes, no sol brilhante e nas chuvas suaves de Lothlórien. Havia pouca fala e nenhum riso em todos os barcos. Cada membro da comitiva estava ocupado com seus próprios pensamentos. O coração de Legolas corria sob as estrelas de uma noite de verão em alguma clareira do norte em meio aos bosques de faias. Gimli manuseava ouro em sua mente e perguntava-se se era adequado para produzir um estojo para a dádiva da senhora. Merry e Pippin, no barco do meio, estavam desconfortáveis, pois Boromir estava sentado resmungando para si mesmo, às vezes mordendo as unhas, como se o consumisse alguma inquietação ou dúvida, às vezes agarrando um remo e impelindo o barco para logo atrás do de Aragorn. Então, Pippin, sentado à proa olhando para trás, viu de relance um estranho brilho no olho de Boromir, que espiava adiante, fitando Frodo. Há muito tempo, Sam decidira que, apesar de talvez os barcos não serem tão perigosos quanto sua criação o fizera crer, eram muito mais desconfortáveis do que ele mesmo imaginara. Estava apertado e infeliz, sem nada para fazer senão encarar as terras invernais que passavam se arrastando e a água cinzenta de ambos os lados. Mesmo quando os remos eram usados, não confiavam um a Sam. Com a tardinha descendo no quarto dia, ele estava olhando para trás, por cima das cabeças inclinadas de Frodo e Aragorn e dos barcos seguintes. Estava sonolento, ansiando por um acampamento e pela sensação da terra sob os dedos dos pés. De repente, uma coisa atraiu sua visão. De início, ele a fitou com indiferença. Depois sentou-se ereto e esfregou os olhos. Mas quando olhou de novo, não podia mais vê-la. Naquela noite acamparam em uma ilhota próxima da margem oeste. Sam estava deitado ao lado de Frodo, enrolado em cobertores. Tive um sonho engraçado 1 ou 2 horas antes de pararmos, Sr. Frodo, disse ele. Ou quem sabe não foi um sonho. Foi engraçado, seja como for. Bem, o que foi? Indagou Frodo, sabendo que Sam não sossegaria até contar sua história, fosse qual fosse. Não vi nada, nem pensei em nada que me fizesse sorrir desde que deixamos Lothlórien. Não foi engraçado desse jeito, Sr. Frodo. Foi esquisito. Tudo errado se não foi sonho. E é melhor o senhor ouvir. Foi assim. Eu vi um tronco com olhos. O tronco é normal, disse Frodo. Há muitos no rio, mas deixe os olhos de fora. Isso eu não vou fazer, disse Sam. Foram os olhos que me fizeram sentar direito, por assim dizer. Eu vi algo que achei que era um tronco flutuando ali na meia-luz atrás do barco de Gimli, mas não dei muita atenção a ele. Então pareceu que o tronco estava nos alcançando devagar. E isso era estranho, como se poderia dizer, já que estávamos todos flutuando juntos na correnteza. Foi bem aí que vi os olhos. 2 espécies de pontos pálidos, meio luminosos, numa corcova na ponta de cada tronco. E mais ainda, não era tronco, porque tinha pés com nadadeiras, quase como um cisne, só que pareciam maiores, e ficavam entrando e saindo da água. Foi aí que me sentei reto e esfreguei os olhos, e pretendia dar um grito se ele ainda estivesse lá quando eu tivesse esfregado a sonolência da cabeça. Porque agora, ou fosse o que fosse, estava avançando depressa e chegando perto atrás de Gimli. Mas se aquelas 2 lâmpadas me apanharam mexendo e espiando, ou se eu tomei consciência, não sei dizer. Quando olhei de novo, ele não estava lá. Mas acho que apanhei um vislumbre, com o rabo do olho, como dizem, de alguma coisa escura correndo para baixo da sombra da margem. Mas não consegui ver mais os olhos.
Eu disse para mim mesmo. Sonhando outra vez, Sam Dandy, disse eu. E não disse mais nada naquela hora. Mas estive pensando desde então, e agora eu não tenho tanta certeza. O que pensa disso, Sr. Frodo? Eu não pensaria nada, exceto que era um tronco. O anoitecer e o sono nos seus olhos, Sam, respondeu Frodo. Se fosse a primeira vez que esses olhos foram vistos. Mas não foi. Eu os vi lá longe no norte antes de chegarmos a Lórien. E vi uma criatura estranha com olhos escalando o eirado naquela noite. Haldir também a viu. E você se lembra do relato dos elfos que perseguiram o bando de orques? Ah, disse Sam. Lembro. E também lembro mais. Não gosto dos meus pensamentos. Mas pensando em uma coisa e outra, e nas histórias do Sr. Bilbo e tudo isso, imagino que posso dar um nome à criatura, adivinhando. Um nome asqueroso. Gollum, quem sabe? Sim, é isso que receio desde algum tempo, assentiu Frodo. Desde aquela noite no eirado. Suponho que ele estava espreitando em Moria e ali pegou nossa pista. Mas eu esperava que nossa estada em Lórien confundisse seu faro outra vez. A criatura desgraçada deve ter se escondido na floresta junto ao veio de prata, vendo-nos partir. É mais ou menos isso, disse Sam. E é melhor nós mesmos ficarmos um pouco mais vigilantes. Do contrário, vamos sentir uns dedos asquerosos ao redor do pescoço uma noite dessas, se é que vamos acordar para sentir alguma coisa. E é nesse ponto que eu queria chegar. Não é preciso incomodar Passo Largo ou os outros hoje à noite. Eu vou ficar de vigia. Posso dormir amanhã, já que sou só bagagem num barco, como você poderia dizer? Eu poderia, respondeu Frodo, e poderia dizer bagagem com olhos. Você vai ficar de vigia, mas só se prometer me acordar a meio tempo da manhã, se nada acontecer até lá. Nas horas mortas, Frodo emergiu de um sono profundo e obscuro com Sam sacudindo. É pena acordar o senhor, sussurrou Sam. Mas foi o que o senhor disse. Não tem nada para contar, ou não tem muita coisa. Pensei que ouvi uns borrifos leves e um som de fungadas faz pouco tempo. Mas a gente ouve muitos desses sons esquisitos junto ao rio de noite. Deitou-se e Frodo se sentou, aconchegado em seus cobertores, e tentou enxotar o sono. Minutos ou horas passaram devagar, e nada aconteceu. Frodo estava a ponto de ceder à tentação de se deitar outra vez, quando um vulto escuro, quase invisível, flutuou perto de um dos barcos atracados. Podia-se ver indistintamente uma mão comprida e esbranquiçada, estendendo-se de repente e agarrando a murada. 2 olhos pálidos, semelhantes a lâmpadas, brilharam frios ao espiarem lá dentro, e depois ergueram-se e olharam para Frodo na ilhota. Não estavam a mais de 1 ou 2 jardas de distância, e Frodo ouviu o chiado leve de uma inspiração. Pôs-se de pé, sacando ferroada da bainha, e encarou os olhos. Imediatamente sua luz se apagou. Houve outro chiado e um borrifo, e a escura forma de tronco partiu a toda, rio abaixo no meio da noite. Aragorn mexeu-se no sono, virou o corpo e sentou-se. — O que é? — sussurrou ele, pondo-se de pé com um salto e vindo até Frodo. — Senti alguma coisa durante o sono. Por que sacou a espada? — Gollum! — respondeu Frodo. — É o que acho, pelo menos. — Ah! — disse Aragorn. — Então você sabe do nosso salteadorzinho, não é? Ele veio andando atrás de nós em silêncio através de toda a Moria e até Ninrodel. Desde que embarcamos, ele esteve deitado em um tronco, remando com as mãos e os pés. Tentei apanhá-lo 1 ou 2 vezes à noite, mas ele é mais manhoso que uma raposa e escorregadio como um peixe. Eu esperava que a viagem pelo rio o enganasse, mas ele tem demasiada habilidade na água. Vamos ter de tentar um avanço mais rápido amanhã. Agora vá deitar-se, vou montar guarda pelo resto da noite. Gostaria de pôr as mãos no desgraçado. Poderíamos fazer uso dele. Mas, se eu não puder, vamos tentar perdê-lo. Ele é muito perigoso.
A parte de ele próprio cometer um assassinato à noite poderá pôr em nosso encalço algum outro inimigo que esteja por aí. A noite passou sem que Gollum voltasse a mostrar nenhuma sombra. Depois disso, a comitiva manteve vigilância atenta, mas não viram mais sinal de Gollum enquanto a viagem durou. Se ainda os estava seguindo, era com muita cautela e astúcia. A pedido de Aragorn, passaram a remar por longos trechos, e as margens passavam rapidamente. Mas viam pouca coisa da paisagem, pois viajavam mormente à noite e à meia-luz, descansando de dia e mantendo-se tão ocultos quanto o terreno permitia. Deste modo, o tempo passou sem ocorrências até o 7º dia. O tempo ainda estava cinzento e encoberto, com vento do leste, mas à medida que a tarde se transformou em noite, o céu limpou do lado oeste, e poças de luz fraca, amarela e verde pálida, abriram-se sob as costas cinzentas das nuvens. Ali, a lasca branca da lua nova podia ser vista reluzindo nos lagos remotos. Sam olhou para ela e franziu a testa. No dia seguinte, o terreno de ambos os lados começou a mudar rapidamente. As ribanceiras começaram a subir e a ficar pedregosas. Logo estavam passando por uma região de colinas rochosas, e em ambas as margens havia encostas íngremes encobertas por fundas moitas de espinhos e abrunheiros, emaranhadas com sarças e trepadeiras. Atrás deles erguiam-se penhascos baixos e esfarelados e chaminés de pedra cinzenta e desgastada, cobertas de era escura. E mais atrás, por sua vez, subiam altas cristas coroadas de abetos retorcidos pelo vento. Estavam se aproximando da região dos morros cinzentos das Emin Muil, a divisa sul das terras selváticas. Havia muitas aves em torno dos penhascos e das chaminés de rocha, e durante todo o dia, altas no ar, revoadas de pássaros voavam em círculos, negros diante do céu pálido. Naquele dia, enquanto estavam acampados, Aragorn observava os bandos duvidoso, pensando se Gollum cometer alguma malícia e se a notícia da viagem deles já andava pelo ermo. Mais tarde, ao pôr do sol, quando a comitiva se agitava, aprontando-se para partir de novo, ele divisou uma mancha escura diante da luz que minguava. Uma grande ave, alta e distante, ora dando voltas, ora voando devagar rumo ao sul. — O que é aquilo, Legolas? Perguntou ele, apontando para o céu ao norte. — É uma águia, como penso? — Sim, disse Legolas. É uma águia caçadora. Pergunto-me o que isso pressagia. Está longe das montanhas. Não partiremos até que esteja totalmente escuro, disse Aragorn. Veio a 8ª noite da jornada. Era silenciosa e sem vento. O cinzento vento leste havia passado. O estreito crescente da lua caíra cedo no pálido pôr do sol, mas acima deles o céu estava limpo, e apesar de haver longe ao sul grandes cordilheiras de nuvens que ainda luziam fracamente, no oeste as estrelas brilhavam luminosas. — Vamos, disse Aragorn. Arriscaremos mais uma jornada de noite. Estamos chegando a trechos do rio que não conheço bem, pois nunca antes viajei pela água nestas regiões, não entre este lugar e as corredeiras de Sarngebir. Mas, se meus cálculos estão certos, até lá ainda há muitas milhas à frente. Ainda há lugares perigosos mesmo antes de lá chegarmos. Rochas e ilhotas rochosas na correnteza. Precisamos vigiar atentamente e não tentar remar depressa. A Sam, no barco dianteiro, foi dada a tarefa de vigia. Ele ficava à proa, espiando a treva. A noite tornou-se escura, mas lá em cima as estrelas estavam estranhamente luminosas e havia um brilho na superfície do rio. Era quase meia-noite e tinham passado algum tempo à deriva, mal usando os remos, quando de repente Sam deu um grito. Apenas algumas jardas à frente, vultos escuros assomavam na correnteza, e ele ouvia o redemoinho da água corrente. Havia uma correnteza veloz que virava para a esquerda, rumo à margem leste onde o canal estava livre.
Enquanto eram carregados para o lado, os viajantes puderam ver muito de perto agora a pálida espuma do rio que açoitava rochas afiadas, bem projetadas na correnteza como uma fileira de dentes. Os barcos estavam todos agrupados. "Ó de bordo, Aragorn!" gritou Boromir quando seu barco abalroou o do líder. "Isso é loucura! Não podemos enfrentar as corredeiras de noite. Mas nenhum barco sobrevive a Sarngebir, seja de noite ou de dia." Para trás! Para trás! Gritou Aragorn. Vira! Vira, se puderes! Enfiou o remo na água, tentando segurar o barco e fazê-lo dar a volta. Calculei mal, disse ele a Frodo. Não sabia que tínhamos vindo tão longe. O Anduin corre mais depressa do que eu pensava. Sarngebir já deve estar perto. Com grande esforço, contiveram os barcos e os viraram devagar. Mas, inicialmente, só conseguiram avançar pouco contra a corrente e o tempo todo eram arrastados cada vez mais perto da margem leste. Ela já surgia na noite, escura e agourenta. "Todos juntos, remar!" gritou Boromir. "Remar! Do contrário, seremos jogados nos baixios!" Enquanto ele falava, Frodo sentiu que a quilha abaixo dele ralava na pedra. Nesse momento ouviu-se um zunido de cordas de arco. Várias flechas assobiaram por cima deles, e algumas caíram em seu meio. Uma atingiu Frodo entre os ombros, e ele cambaleou para a frente com um grito, largando o remo, mas a flecha resvalou, frustrada por sua cota de malha oculta. Outra atravessou o capuz de Aragorn, e uma terceira se cravou na amurada do segundo barco, perto da mão de Merry. Sam pensou vislumbrar vultos negros que corriam para cá e para lá nas longas encostas de seixos que ficavam abaixo da margem leste. Pareciam muito próximos. "Ir!" disse Legolas, recaindo em sua própria língua. "Orques!" exclamou Gimli. Obra de Gollum, aposto, disse Sam a Frodo. E que belo lugar escolheu! O rio parece disposto a nos levar reto aos braços deles. Todos se inclinaram para a frente, fazendo força nos remos. O próprio Sam deu uma mão. A cada momento esperavam sentir a ferroada de setas de penas negras. Muitas assobiaram por cima deles e atingiram a água por perto, mas não houve mais nenhum tiro certeiro. Estava escuro, mas não demais para os olhos noturnos dos orques, e no lampejo das estrelas eles haveriam de ser alvos para seus inimigos astuciosos, não fosse pelos mantos cinzentos de Lórien e pelas madeiras cinzentas dos barcos de feitura élfica, iludindo a malícia dos arqueiros de Mordor. Remada a remada, prosseguiram com esforço. No escuro era difícil ter certeza de que estavam se movendo de fato, mas lentamente o redemoinho da água amainou e a sombra da margem leste desapareceu na noite. Finalmente, até onde podiam julgar, haviam alcançado de novo o meio da correnteza e afastado os barcos a certa distância acima das rochas salientes. Então, dando metade de uma volta, lançaram-nos com toda a força rumo à margem oeste. Sob a sombra de moitas que se inclinavam sobre a água, pararam e tomaram fôlego. Legolas largou o remo e apanhou o arco que trouxera de Lórien. Depois saltou para a margem e subiu alguns passos na ribanceira. Ajustando a corda no arco e encaixando uma seta, voltou-se e espiou por cima do rio na escuridão. Do outro lado da água, ouviram-se gritos estridentes, mas nada podia ser visto. Frodo ergueu os olhos para o elfo, em pé bem acima dele, fitando a noite, buscando um alvo para atirar. Sua cabeça era escura, coroada de nítidas estrelas brancas que brilhavam nos poços negros do céu atrás dele. Mas agora, subindo e navegando desde o sul, as grandes nuvens avançavam, enviando escuros emissários aos campos estrelados. Um súbito pavor se abateu sobre a comitiva. "Elbereth Githoniel", suspirou Legolas, olhando para cima. Quando o fez, um vulto escuro como uma nuvem, porém não uma nuvem, pois se movia muito mais depressa, surgiu do negrume no sul
e voou em direção à comitiva, maculando toda a luz à sua chegada. Logo, apareceu como grande criatura alada, mais negra que os poços da noite. Vozes selvagens se ergueram para saudá-la do lado oposto da água. Frodo sentiu um súbito ar gelado a lhe percorrer e lhe agarrar o coração. Em seu ombro havia um frio mortal, como a lembrança de uma antiga ferida. Agachou-se como se fosse se esconder. De súbito, o grande arco de Lórien cantou. Estridente, a flecha partiu da corda élfica. Frodo ergueu os olhos. Quase acima dele, o vulto alado deu uma guinada. Ouviu-se um berro áspero e grasnante quando ele caiu do alto, desaparecendo na escuridão da margem leste. O céu estava limpo outra vez. Houve um tumulto de muitas vozes ao longe, praguejando e choramingando na treva, e depois silêncio. Nem seta, nem grito vieram outra vez do leste naquela noite. Algum tempo depois, Aragorn conduziu os barcos rio acima de novo. Tatearam ao longo da beira da água por alguma distância até encontrarem uma pequena baía rasa. Algumas árvores baixas cresciam ali, perto da água, e atrás delas se elevava uma ribanceira íngreme e rochosa. Ali a comitiva decidiu ficar para esperar o amanhecer. Era inútil tentar avançar mais de noite. Não montaram acampamento nem fizeram fogueira, mas deitaram-se agrupados nos barcos, amarrados uns junto aos outros. Louvados sejam o arco de Galadriel e a mão e o olho de Legolas, disse Gimli, mastigando um pedaço de lembas. Foi um poderoso tiro no escuro, meu amigo. Mas quem pode saber o que ele atingiu? Disse Legolas. Eu não posso, disse Gimli, mas estou contente de que a sombra não se aproximou mais. Não gostei nada dela. Lembrou-me demasiado a sombra em Moria, da sombra do Balrog, concluiu num sussurro. Não era um Balrog, disse Frodo, ainda trêmulo pela gelidez que o acometera. Era algo mais frio. Acho que era... Então deteve-se e silenciou. O que pensas? Perguntou Boromir ansiosamente, inclinando-se do seu barco como se tentasse vislumbrar o rosto de Frodo. Penso... Não vou dizer, respondeu Frodo. Não importa o que fosse. Sua queda desesperou nossos inimigos. Assim parece, disse Aragorn. Porém, onde estão, quantos são e o que farão a seguir? Isso não sabemos. Esta noite todos precisamos passar sem dormir. A escuridão nos oculta agora. Mas quem pode dizer o que o dia mostrará? Mantende as armas à mão. Sam estava sentado batendo de leve no punho da espada como quem conta nos dedos e olhando o céu lá em cima. É muito estranho, murmurou ele. O Lua é o mesmo no condado e nas terras selváticas, ou devia ser. Mas ou ele está rodando errado, ou meus cálculos estão todos enganados. Lembra-se, Sr. Frodo? O Lua era minguante quando estávamos deitados no eirado em cima daquela árvore. Uma semana depois de cheio, calculo. E ontem à noite faz uma semana que estamos a caminho. E lá surge um Lua novo, estreito como uma para de unha, como se não tivéssemos passado tempo nenhum na terra élfica. Bem, consigo me lembrar, com certeza, de 3 noites lá, e parece que me lembro de várias mais, mas juraria que de jeito nenhum foi um mês inteiro. A gente poderia pensar que o tempo não conta lá dentro. E quem sabe seja assim mesmo, disse Frodo. Naquela terra, talvez, estávamos em um tempo que em outros lugares faz muito que já passou. Acho que foi só quando o veio de prata nos levou de volta para o Anduin que retornamos ao tempo que flui através das terras mortais, rumo ao grande mar. E não me lembro de nenhum Lua, nem novo nem velho, em Caras Galadon. Só estrelas de noite e sol de dia. Legolas mexeu-se em seu barco. Não, o tempo não se detém jamais, disse ele.
Mas a mudança e o crescimento não são iguais em todas as coisas e lugares. Para os elfos, o mundo se move, e move-se ao mesmo tempo muito depressa e muito devagar. Depressa porque eles próprios pouco mudam, e tudo mais passa fugaz. É um desgosto para eles. Devagar porque não precisam contar os anos correntes, não para si. As estações que passam são apenas ondulações sempre repetidas na longa, longa correnteza. Porém, sob a sol, todas as coisas finalmente devem se desgastar e acabar. Mas o desgaste é lento em Lórien, disse Frodo. O poder da senhora está ali. Ricas são as horas, por muito que pareçam breves, em Caras Galadon, onde Galadriel controla o anel élfico. Isso não deveria ter sido dito fora de Lórien, nem para mim, disse Aragorn. Não fale mais disso. Mas assim é, Sam. Naquela terra, você perdeu as contas. Ali o tempo nos ultrapassou fluindo depressa, como para os elfos. A lua velha passou e a lua nova cresceu e mingou no mundo cá fora enquanto nos demorávamos ali. E ontem à noite uma nova lua voltou. O inverno está quase acabado. O tempo flui adiante, rumo a uma primavera de pouca esperança. A noite passou em silêncio. Não se ouviu mais voz, nem chamado do outro lado da água. Os viajantes aninhados em seus barcos sentiram a mudança do tempo. O ar tornou-se morno e bem imóvel sob as grandes nuvens úmidas que flutuaram vindas do sul e dos mares distantes. O ímpeto do rio nas rochas das corredeiras parecia tornar-se mais alto e mais próximo. Os ramos das árvores acima deles começaram a gotejar. Quando chegou o dia, o humor do mundo em torno deles tornara-se indolente e triste. Lentamente o amanhecer surgiu em luz pálida, difusa e sem sombras. Havia uma névoa sobre o rio, e uma neblina branca envolvia a margem. A ribanceira oposta não estava visível. Não suporto neblina, disse Sam. Mas esta parece que é de sorte. Quem sabe agora podemos ir embora sem que esses malditos goblins nos vejam. Quem sabe, comentou Aragorn. Mas será difícil encontrar a trilha, a não ser que a neblina se erga um pouco mais tarde. E precisamos encontrar a trilha se formos ultrapassar Sarn-Gebir e chegar às Emyn-Muil. Não vejo por que deveríamos passar pelas corredeiras ou seguir o rio mais adiante, disse Boromir. Se as Emyn-Muil estão à nossa frente, então podemos abandonar estas cascas de nós e avançar para o oeste e o sul até atingirmos o Entágua e atravessarmos a minha própria terra. Podemos, se estivermos rumando para Minas Tirith, disse Aragorn. Mas isso ainda não está combinado. E tal curso pode ser mais perigoso do que parece. O vale do Entágua é plano e pantanoso, e lá a neblina é um perigo mortal para quem está a pé e carregado. Eu não abandonaria nossos barcos até sermos obrigados a isso. O rio, pelo menos, é uma trilha que não se pode perder. Mas o inimigo domina a margem leste, objetou Boromir. E mesmo que passes pelos portões das Argonath e chegues à rocha do Espigão sem seres importunado, o que farás então? Saltar cascata abaixo e pousar nos pântanos? Não, respondeu Aragorn. Dize antes que carregaremos nossos barcos pelo antigo caminho ao sopé de Eraurus, e ali tomaremos a água de novo. Não conheces Boromir? Ou escolhes ignorar a escadaria do norte e o alto assento no topo de Amon-Hen, que foram feitos nos dias dos grandes reis? Eu, ao menos, pretendo me postar de novo naquele lugar elevado antes de decidir a continuação de meu trajeto. Quem sabe ali hajamos de ver algum sinal que nos guie. Por muito tempo, Boromir resistiu a essa escolha. Mas quando se tornou claro que Frodo seguiria Aragorn, aonde quer que este fosse, ele cedeu. Não é costume dos homens de Minas Tirith desertar de seus amigos na necessidade, disse ele. E precisareis de minha força se pretendeis alcançar a rocha do Espigão. A alta ilha irei, mas não além. Ali hei de me voltar para meu lar, a sós,
se meu auxílio não tiver merecido a recompensa de algum companheirismo. O dia já avançava, e a neblina se erguera um pouco. Ficou decidido que Aragorn e Legolas iriam avançar de imediato ao longo da margem, enquanto os demais permaneceriam junto aos barcos. Aragorn esperava encontrar algum caminho por onde pudesse carregar seus barcos e também sua bagagem até a água mais tranquila além das corredeiras. Pode ser que os barcos dos elfos não afundem, disse ele, mas isso não quer dizer que passemos vivos por San-Gebir. Ninguém ainda fez isso. Nenhuma estrada foi construída pelos homens de Gondor nesta região, pois mesmo em seus dias de grandeza seu reino não alcançava o Anduin acima além das Emin-Muil. Mas existe um caminho de varação em algum lugar da margem oeste, se eu puder encontrá-lo. Não pode ter se deteriorado ainda, pois barcos leves costumavam fazer a viagem vindos das terras selváticas, descendo até Osgiliath, e ainda o faziam até poucos anos atrás, quando os orques de Mordor começaram a se multiplicar. Raramente em minha vida veio qualquer barco do norte, e os orques vagueiam pela margem leste, disse Boromir. Se fores em frente, o perigo aumentará a cada milha, mesmo que encontres um caminho. O perigo está diante de nós em todas as estradas rumo ao sul, respondeu Aragorn. Esperai por nós um dia. Se não retornarmos nesse tempo, sabereis que deveras o mal nos assaltou. Então deveis tomar um novo líder e segui-lo da melhor forma que puderdes. Foi com um peso no coração que Frodo viu Aragorn e Legolas escalarem a ribanceira íngreme e desaparecerem nas névoas. Mas seus temores acabaram sendo infundados. Só 2 ou 3 horas haviam passado e mal chegara o meio do dia quando os vultos sombrios dos exploradores ressurgiram. Está tudo bem, disse Aragorn, descendo a ribanceira com dificuldade. Há uma trilha, e ela leva a um bom desembarcadouro que ainda é usável. A distância não é grande. O topo das corredeiras está apenas meia milha abaixo de nós, e elas têm um pouco mais de 1 milha de comprimento. A pouca distância, além delas, a correnteza volta a ficar límpida e lisa, apesar de ser veloz. Nossa tarefa mais difícil será levar os barcos e a bagagem ao antigo caminho de varação. Nós o encontramos, mas aqui ele fica bem afastado da beira da água e corre a sotavento de uma parede de rocha a 1/8 de milha ou mais da margem. Não descobrimos onde fica o desembarcadouro do norte. Se ele ainda existir, devemos ter passado por ele ontem à noite. Poderíamos subir o rio com esforço e ainda assim perdê-lo na neblina. Receio que agora precisamos abandonar o rio e rumar daqui para o caminho de varação do melhor modo que pudermos. Isso não seria fácil, mesmo que fôssemos todos homens, disse Boromir. No entanto, vamos tentar assim como somos, disse Aragorn. Sim, vamos tentar, disse Gimli. As pernas dos homens se atrasam numa estrada acidentada, enquanto um anão vai em frente, nem que a carga seja o dobro do seu próprio peso, mestre Boromir. A tarefa demonstrou ser difícil de fato, porém acabou sendo realizada. A carga foi tirada dos barcos e levada ao topo da ribanceira, onde havia um espaço plano. Depois os barcos foram puxados para fora da água e carregados para o alto. Eram bem menos pesados do que esperavam. Nem Legolas sabia de que árvore que crescia na terra élfica eles eram feitos. Mas a madeira era dura e, ainda assim, estranhamente leve. Merry e Pippin sozinhos puderam facilmente carregar seu barco pelo trecho plano. Ainda assim foi necessária a força dos 2 homens para erguê-los e transportá-los sobre o terreno que a comitiva teve de atravessar depois. Ele subia ao se afastar do rio, numa confusa extensão de rochedos de calcário cinzento, com muitos buracos ocultos cobertos de ervas daninhas e touceiras. Havia moitas de sarças e depressões repentinas, e aqui e ali havia poças lodosas alimentadas por águas que escorriam dos terraços mais no interior. Um a um, Boromir e Aragorn carregaram os barcos, enquanto os demais morejaram e lutaram seguindo-os com a bagagem. Por fim, tudo tinha sido removido e depositado no caminho de varação. Depois, sem muito empecilho adicional,
exceto pelas urzes escarrapachadas e muitas pedras caídas, todos seguiram em frente juntos. A neblina ainda se estendia em véus na parede de pedra esfarelada, e à esquerda deles a névoa encobria o rio. Podiam ouvi-lo marulhando e espumando por cima dos baixios afiados e dos dentes rochosos de Sarngebir, mas não podiam vê-lo. 2 vezes fizeram o percurso antes de tudo estar trazido a salvo ao desembarcadouro do sul. Ali o caminho de varação, virando-se outra vez para a margem da água, descia suavemente até a margem rasa de uma pequena lagoa. Esta parecia ter sido escavada na beira do rio, não por mãos, e sim pela água que descia rodopiando de Sarngebir e dava contra um pilar abaixo de rocha que se projetava alguma distância para dentro da correnteza. Além dele, a margem subia íngreme até um penhasco cinzento, e mais além não havia passagem para quem estivesse a pé. A tarde breve já terminava, e um crepúsculo sombrio e nublado se aproximava. Sentaram-se junto à água, escutando o ímpeto e o rugido confuso das corredeiras escondidas na névoa. Estavam exaustos e sonolentos, e tinham os corações abatidos como o dia que acabava. Bem, aqui estamos nós, e aqui vamos ter de passar mais uma noite, disse Boromir. Precisamos dormir, e mesmo que Aragorn pretendesse passar pelos portões das Argonath à noite, estamos todos demasiado cansados, exceto por nosso robusto anão, sem dúvida. Gimli não deu resposta. Estava sentado, cabeceando. Agora vamos repousar o mais que pudermos, disse Aragorn. Amanhã teremos de viajar de dia outra vez. A não ser que o tempo mude de novo e nos engane, havemos de ter uma boa chance de atravessar sem sermos vistos por olhos na margem leste. Mas esta noite 2 terão de vigiar juntos em turnos, 3 horas livres e 1 de guarda. Naquela noite nada aconteceu de pior que um breve chuvisco 1 hora antes do amanhecer. Assim que estava totalmente claro, eles partiram. A neblina já rareava. Mantiveram-se o mais perto possível do lado oeste e podiam ver as formas indistintas dos penhascos baixos que se elevavam cada vez mais, muralhas sombrias com os pés no rio apressado. Na metade da manhã as nuvens desceram mais e começou a chover intensamente. Puxaram as capotas de couro sobre os barcos para evitar que se alagassem e seguiram à deriva. Pouco podiam enxergar à frente ou em volta através das cortinas cinzentas que caíam. A chuva, porém, não durou muito. Lentamente o céu acima deles foi clareando, e então, de repente, as nuvens se abriram e suas beiradas rotas foram arrastadas rio acima para o norte. As neblinas e garoas se foram. Diante dos viajantes, estendia-se uma larga ravina, com grandes bordas rochosas às quais se agarravam, em cima de plataformas e em frestas estreitas, algumas árvores retorcidas. O canal estreitou-se e o rio corria mais depressa. Já avançavam velozes, com pouca esperança de pararem ou virarem, não importa o que encontrassem à frente. Por cima deles havia uma vereda de céu azul pálido. Em torno deles o rio escuro e sombreado, e diante deles, negras, eclipsando o sol, as colinas das Emin-Muil, em que não se via nenhuma abertura. Espiando à frente, Frodo viu ao longe 2 grandes rochas que se aproximavam. Pareciam 2 grandes pináculos ou pilares de pedra. Erguiam-se altas, íngremes e agourentas de ambos os lados da correnteza. Uma brecha estreita apareceu entre elas, e o rio arrastou os barcos em sua direção. "Contemplai as Argonath, os pilares dos reis!" exclamou Aragorn. "Logo havemos de passar por eles. Mantende os barcos em linha e o mais afastados que puderdes. Ficai no meio da correnteza." À medida que Frodo era levado em sua direção, os grandes pilares subiam ao seu encontro como torres. Pareciam-lhe gigantescos, vastos vultos cinzentos, silenciosos, mas ameaçadores. Então ele viu que, de fato,
tinham sido moldados e lavrados. A perícia e o poder de outrora os haviam trabalhado, e ainda preservavam, depois dos sóis e das chuvas de olvidados anos, as imensas semelhanças em que tinham sido esculpidos. Sobre grandes pedestais alicerçados nas águas profundas, elevavam-se 2 grandes reis de pedra. Com olhos embaçados e frontes gretadas, ainda olhavam para o norte de senho franzido. A mão esquerda de cada um estava erguida, com a palma para fora, em gesto de advertência. Na direita, cada um trazia um machado. Cada cabeça havia um elmo e uma coroa esfacelados. Ainda envergavam grande poder e majestade, guardiões silenciosos de um reino há muito desaparecido. O pasmo e o medo se abateram sobre Frodo, e ele se encolheu, fechando os olhos sem ousar erguê-los quando o barco se aproximava. O próprio Boromir abaixou a cabeça quando os barcos passaram rodopiando, frágeis e fugazes como folhinhas, sob a sombra duradoura das sentinelas de Númenor. Assim, penetraram no escuro abismo dos portões. Os penhascos terríveis erguiam-se de ambos os lados até alturas inimaginadas. O céu indistinto estava longe. As águas negras rugiam e ecoavam, e um vento guinchava acima delas. Frodo, agachado de joelhos, ouviu Sam à sua frente murmurando e gemendo. Que lugar! Que lugar horrível! Só me deixem sair deste barco e nunca mais vou molhar os dedos dos pés numa poça, muito menos num rio. Não temais! Disse uma voz estranha atrás dele. Frodo virou-se e viu Passo Largo, e, no entanto, não era Passo Largo, pois o caminheiro curtido pelo tempo não estava mais ali. Na proa estava sentado Aragorn, filho de Arathorn, altivo e ereto, conduzindo o barco com remadas hábeis. Seu capuz estava jogado para trás, e seus cabelos escuros voavam ao vento, e tinha uma luz nos olhos. Um rei retornando do exílio à sua própria terra. Não temais, disse ele. Há muito desejo contemplar as imagens de Isildur e Anarion, meus antepassados de outrora. Sob a sombra deles, Elessar, o Pedra Élfica, filho de Arathorn da casa de Valandil, filho de Isildur, herdeiro de Elendil, nada tem a temer. Então a luz de seus olhos minguou, e ele falou para si mesmo. Gostaria que Gandalf estivesse aqui. Como meu coração anseia por Minas Anor e as muralhas de minha própria cidade. Mas agora aonde hei de ir? O abismo era comprido e escuro, repleto com o ruído do vento, da água corrente e da pedra ecoante. Inclinava-se um pouco para o oeste, de forma que inicialmente estava tudo escuro à frente. Mas logo Frodo viu diante de si uma alta brecha de luz que crescia constantemente. Aproximou-se depressa, e de súbito os barcos a atravessaram a toda, saindo para uma luz ampla e límpida. O sol, que já descera há muito do meio-dia, brilhava em um céu tempestuoso. As águas confinadas se espalhavam em um longo lago oval, o pálido Nen Hithoel, cercado de íngremes colinas cinzentas, cujas encostas estavam cobertas de árvores, mas cujos topos eram vazios de vegetação, reluzindo frios à luz do sol. Na extremidade sul erguiam-se 3 picos. O do meio avançava um pouco à frente dos outros e estava separado deles, uma ilha nas águas ao redor da qual o rio corrente lançava braços pálidos e rebrilhantes. Distante, mas grave, subia pelo vento um som de rugido como o ribombar do trovão ouvido de longe. Contemplai Tol Brandir, disse Aragorn, apontando o pico alto ao sul. À esquerda está Amon-Lhó e à direita Amon-Hen, os morros da audição e da visão. Nos dias dos grandes reis, havia altos assentos em seus topos, e ali se mantinha vigia. Mas dizem que nenhum pé de homem ou animal jamais pisou em Tol Brandir. Antes que caia a sombra da noite, havemos de chegar até eles. Ouço a voz infinda de Rauros que chama. Então a comitiva repousou um pouco, derivando rumo ao sul,
na correnteza que fluía pelo meio do lago. Comeram algum alimento e depois apanharam os remos e avançaram com pressa. Os flancos das colinas a oeste caíram na sombra e o sol ficou redondo e rubro. Aqui e ali espiava uma estrela enevoada. Os 3 picos erguiam-se diante deles, obscuros no crepúsculo. Rauros rugia com voz possante. A noite já se estendia nas águas correntes quando os viajantes finalmente alcançaram a sombra das colinas. O 10º dia de viagem terminara. As terras selváticas estavam atrás deles. Não podiam avançar mais sem escolher entre o caminho do leste e o do oeste. A última etapa da demanda estava diante deles. 10. O rompimento da sociedade. Aragorn conduziu-os até o braço direito do rio. Ali, na margem oeste, sob a sombra de Tol Brandir, um gramado verde se estendia para a água desde o sopé de Amon Hen. Atrás dele, erguiam-se as primeiras encostas suaves do morro, cobertas de árvores, e as árvores marchavam para oeste ao longo da costa curva do lago. Uma pequena nascente despencava do alto e regava a grama. Vamos descansar aqui hoje à noite, disse Aragorn. Este é o gramado de Parth Galen, um belo lugar nos dias de verão de outrora. Esperemos que nenhum mal ainda tenha chegado aqui. Puxaram os barcos para as ribanceiras verdes e montaram acampamento ao lado deles. Puseram guarda, mas não viam nem ouviam seus inimigos. Se Gollum achara um modo de segui-los, continuava invisível e inaudível. Ainda assim, à medida que a noite avançava, Aragorn ficou inquieto, revirando-se no sono e acordando muitas vezes. De madrugada, levantou-se e veio ter com Frodo, que estava no turno de vigia. — Por que está acordado? — perguntou Frodo. — Não é seu turno? — Não sei — respondeu Aragorn. Mas uma sombra e uma ameaça estiveram crescendo em meu sono. Seria bom você sacar sua espada. — Por quê? Disse Frodo. — Há inimigos por perto? Vejamos o que Ferroada nos mostra, respondeu Aragorn. Então Frodo sacou a lâmina élfica da bainha. Para sua consternação, os gumes reluziam fracamente na noite. Orques! Exclamou ele. Não muito próximos, porém próximos demais ao que parece. Era o que eu temia, disse Aragorn. Mas talvez não estejam deste lado do rio. A luz de Ferroada é fraca e pode não indicar nada mais que espiões de Mordor vagando nas encostas de Amon-Ló. Nunca antes ouvi falar de orques em Amon-Hen, mas quem sabe o que pode acontecer nestes dias malignos, agora que Minas Tirith não mantém mais seguras as passagens do Anduin. Amanhã precisamos andar com cautela. O dia chegou como fogo e fumaça. Perto do horizonte leste havia estrias negras de nuvens, como os fumos de um grande incêndio. O sol nascente as iluminava por baixo com chamas de um vermelho sujo, mas logo subiu acima delas para um céu límpido. O cume de Tol Brandir tinha uma ponta de ouro. Frodo olhou para o leste e contemplou a alta ilha. Seus flancos subiam escarpados da água corrente. Muito alto, acima dos grandes penhascos, havia encostas íngremes escaladas pelas árvores, erguendo uma copa por cima da outra. E mais acima, por sua vez, havia faces cinzentas de rochas inacessíveis, coroadas com um grande ápice de pedra. Muitas aves giravam em torno dele, mas não se via sinal de outros seres vivos. Depois de comerem, Aragorn convocou a comitiva. O dia por fim chegou, disse ele. O dia da decisão que por longo tempo retardamos. Agora o que há de ser de nossa comitiva que até aqui viajou em sociedade? Havemos de nos voltar para o oeste com Boromir e ir às guerras de Gondor? Ou nos voltar para o leste ao medo e à sombra,
ou havemos de romper nossa sociedade e ir para cá e para lá, aonde cada um escolher. Não importa o que façamos, temos de fazê-lo logo. Não podemos nos deter aqui por muito tempo. O inimigo está na margem leste, isso sabemos. Mas temo que os orques já possam estar deste lado da água. Fez-se um longo silêncio em que ninguém falou nem se mexeu. Bem, Frodo, disse Aragorn por fim. Receio que o fardo recaia sobre você. Você é o portador designado pelo Conselho. Só você pode decidir seu próprio caminho. Neste assunto não posso aconselhá-lo. Não sou Gandalf, e apesar de ter tentado desempenhar o papel dele, não sei que intenção ou esperança ele tinha para esta hora, se é que tinha alguma. Parece mais provável que, se ele estivesse aqui agora, ainda assim a decisão caberia a você. Essa é sua sina. Frodo não respondeu de imediato. Depois, falou devagar. Sei que é necessária pressa. E, no entanto, não consigo decidir. O fardo é pesado. Dai-me mais uma hora e falarei. Deixai-me a sós. Aragorn me olhou com bondosa compaixão. Muito bem, Frodo, filho de Drogo, assentiu ele. Você terá uma hora e há de ficar a sós. Ficaremos aqui por um tempo. Mas não se afaste longe nem fora do alcance da voz. Frodo ficou um momento sentado de cabeça baixa. Sam, que estivera observando o patrão com grande preocupação, balançou a cabeça e murmurou. É claro como o dia. Mas não é bom Sam Gandhi meter o bedelho nesta hora. Logo Frodo se ergueu e saiu andando. E Sam viu que, enquanto os demais se controlaram e não o encaravam, os olhos de Boromir seguiram Frodo atentamente, até que este saísse de vista nas árvores do sopé de Amon-Hen. Depois de inicialmente vagar sem destino na floresta, Frodo viu que seus pés o conduziam para cima, rumo às encostas do morro. Chegou a uma trilha às ruínas definhantes de uma estrada de antigamente. Nos lugares íngremes haviam sido talhados degraus de pedra, mas estavam agora rachados, gastos e fendidos pelas raízes das árvores. Durante algum tempo ele subiu, sem se importar para que lado ia, até chegar a um lugar gramado. Cresciam sorveiras ao redor, e no meio havia uma larga pedra chata. O pequeno gramado de montanha era aberto a leste e agora estava repleto de luz do sol precoce. Frodo parou e olhou por sobre o rio, muito abaixo dele até Tol Brandir e as aves que circulavam no grande golfo de ar entre ele e a ilha inexplorada. A voz de Eraurus era um imenso rugido misturado a um ribombo grave e pulsante. Sentou-se na pedra e apoiou o queixo nas mãos, fitando o leste, mas pouco enxergando com os olhos. Tudo o que acontecera desde que Bilbo deixara o condado lhe passava pela mente, e ele rememorou e ponderou tudo o que conseguia lembrar das palavras de Gandalf. O tempo passou, e ainda assim, ele não estava mais perto de decidir. De súbito, despertou dos seus pensamentos. Veio-lhe uma estranha sensação de que havia algo atrás dele, de que olhos inamistosos o fitavam. Deu um salto e se virou. Mas, para sua surpresa, tudo o que viu foi Boromir, e seu rosto estava risonho e gentil. Estava com medo por ti, Frodo, disse ele avançando. Se Aragorn tem razão, e há orques por perto, então nenhum de nós deveria vagar sozinho, e tu menos que todos. Tanta coisa depende de ti. E meu coração também está apreensivo. Posso ficar aqui e conversar um pouco, já que te encontrei? Isso me consolaria. Onde há tantos, toda a fala se transforma em debate sem fim. Mas quem sabe dois juntos possam encontrar a sabedoria. És bondoso, respondeu Frodo. Mas não creio que a conversa vá me ajudar. Pois eu sei o que deveria fazer, mas tenho medo de fazê-lo, Boromir. Medo. Boromir manteve-se em silêncio.
Raurus prosseguia em seu rugido infindo. O vento murmurava nos ramos das árvores. Frodo teve um calafrio. De repente, Boromir veio sentar-se a seu lado. Tens certeza de que não sofres inutilmente? Disse ele. Desejo ajudar-te. Precisas de conselho em tua difícil decisão. Não aceitas o meu? Creio que já sei que conselho me darias, Boromir, disse Frodo. E pareceria sábio, não fosse pela advertência de meu coração. Advertência? Advertência contra o quê? Indagou Boromir bruscamente. Contra o adiamento. Contra o caminho que parece mais fácil. Contra a recusa do fardo que me foi imposto. Contra... Bem, se é preciso dizê-lo, contra a confiança na força e na fidelidade dos homens. Porém, essa força há muito vos protege lá longe em vossa pequena terra, apesar de não o saberdes. Não duvido da valentia de teu povo, mas o mundo está mudando. As muralhas de Minas Tirith podem ser fortes, mas não são fortes o bastante. Se fracassarem, o que será então? Havemos de tombar valentemente na batalha. Porém, ainda há esperança de que não fracassem. Nenhuma esperança enquanto perdurar o anel, disse Frodo. Ah, o anel, disse Boromir, e seus olhos se iluminaram. O anel. Não é uma sina estranha que devamos sofrer tanto medo e dúvida por um objeto tão pequeno. Um objeto tão pequeno. E eu o vi apenas por um instante na casa de Elrond. Não poderia dar-lhe uma olhadela de novo? Frodo olhou para cima. Seu coração esfriou de repente. Vislumbrou um estranho brilho nos olhos de Boromir. Porém o rosto deste ainda era gentil e amistoso. É melhor que permaneça oculto, respondeu. Como quiseres, não me importa, comentou Boromir. No entanto, nem mesmo posso falar dele, pois parece sempre pensar apenas no seu poder em mãos do inimigo, em seus usos maus, não nos bons. O mundo está mudando, dizes. Minas Tirith tombará se o anel perdurar. Mas por quê? Certamente se o anel estivesse com o inimigo. Mas por quê, se estiver conosco? Não estiveste no conselho? Respondeu Frodo. Porque não podemos usá-lo, e o que se faz com ele torna-se mau. Boromir levantou-se e andou para lá e para cá, impaciente. Então tu vais em frente, exclamou. Gandalf, Elrond, toda essa gente te ensinou a dizê-lo. Para si mesmos eles podem ter razão. Esses elfos e meio-elfos e magos, quem sabe eles possam malograr. Mas muitas vezes me pergunto se são sábios e não meramente tímidos. Mas cada um faz como os seus. Os homens leais, esses não se corrompem. Nós de Minas Tirith nos mantivemos firmes por longos anos de provação. Não desejamos o poder dos senhores magos, apenas força para nos defendermos, força numa causa justa. E eis, em nossa necessidade, o acaso traz à luz o anel de poder. É uma dádiva, digo eu, uma dádiva aos adversários de Mordor. É tolice não usá-lo, não usar o poder do inimigo contra ele. Os destemidos, os impiedosos, só estes alcançarão a vitória. O que não poderia fazer um guerreiro nesta hora? Um grande líder? O que não poderia fazer Aragorn? Ou, se ele se recusar, por que não Boromir? O anel me daria o poder do comando. Como eu afugentaria as hostes de Mordor, e todos os homens se congregariam junto a meu estandarte. Boromir caminhava para cima e para baixo, falando cada vez mais alto. Parecia quase ter esquecido Frodo, enquanto sua fala se ocupava de muralhas e armas e da convocação de homens, e traçava planos para grandes alianças e gloriosas vitórias do porvir. E abatia Mordor, e ele próprio se tornava um rei poderoso
benévolo e sábio. Subitamente parou e agitou os braços. E nos mandam jogá-lo fora! Gritou. Não! Digo, para o destruir! Isso poderia estar bem se a razão mostrasse alguma esperança de fazê-lo. Não mostra! O único plano que nos propõe é que um pequeno caminhe cegamente para Mordor e ofereça ao inimigo todas as oportunidades de ele mesmo recapturá-lo. Tolice! Certamente tu vês, meu amigo, disse ele, já se voltando outra vez subitamente para Frodo. Dizes que tens medo. Se assim for, o mais audaz deveria perdoar-te. Mas, na verdade, não é teu bom senso que se revolta? Não, tenho medo, disse Frodo. Simplesmente medo. Mas estou contente de ter te ouvido falar tão detalhadamente. Agora minha mente está mais clara. Então, virás a Minas Tirith, exclamou Boromir. Seus olhos brilhavam e seu rosto era impaciente. Interpretas-me mal, disse Frodo. Mas virás, pelo menos por algum tempo, insistiu Boromir. Minha cidade já não está longe. E de lá é pouco mais longe até Mordor do que daqui. Faz muito tempo que estamos no ermo. E precisas de notícias do que o inimigo está fazendo antes de te moveres? Vem comigo, Frodo, disse ele. Precisas de repouso antes de tua aventura, se é que precisas ir. Pôs a mão amistosamente no ombro do hobbit, mas Frodo sentiu a mão tremer de ansiedade reprimida. Afastou-se depressa com um passo e encarou alarmado o alto homem, com quase o dobro de sua altura e muitas vezes sua própria força. Por que és tão hostil? Disse Boromir. Sou um homem fiel. Não sou ladrão nem perseguidor. Preciso de teu anel. Isso já sabes, mas dou-te minha palavra de que não desejo guardá-lo. Não me deixarás, pelo menos, fazer um ensaio de meu plano? Empresta-me o anel. Não, não! Gritou Frodo. O conselho me encarregou de portá-lo. É por tua própria tolice que o inimigo nos derrotará, exclamou Boromir. Como isso me irrita! Tolo! Tolo obstinado! Correndo de propósito para a morte e arruinando nossa causa! Se quaisquer mortais têm pretensão ao anel, são os homens de Númenor e não os pequenos. Não é teu senão por infeliz acaso. Poderia ter sido meu. Deveria ser meu. Dá-o a mim. Frodo não respondeu, mas afastou-se até que a grande pedra chata estivesse entre eles. Vamos, vamos, meu amigo, continuou Boromir em voz mais amena. Por que não se livrar dele? Por que não ficar livre de tua dúvida e de teu medo? Podes pôr a culpa em mim se quiseres. Podes dizer que eu era forte demais e o tomei à força. Porque sou forte demais para ti, pequeno, exclamou. E repentinamente pulou por cima da pedra e saltou sobre Frodo. Seu rosto belo e agradável estava hediondamente mudado. Em seus olhos havia um fogo raivoso. Frodo esquivou-se para o lado e outra vez deixou a pedra entre eles. Só havia uma coisa que podia fazer. Trêmulo, puxou o anel pela corrente e o pôs depressa no dedo, no próprio momento em que Boromir saltava sobre ele outra vez. O homem deu um grito sufocado, ficou um momento fitando espantado e depois correu loucamente para um lado e outro, procurando aqui e ali entre as rochas e árvores. Trapaceiro miserável! Gritou. Deixa-me pôr as mãos em ti! Agora vejo o que pensas. Levarás o anel a Sauron e nos venderás a todos! Só esperaste pela oportunidade de nos deixar em apuros. Malditos sejais tu e todos os pequenos com morte e treva! Então, topando o pé numa pedra, caiu estatelado de rosto para baixo. Por um instante ficou imóvel como se sua própria praga o tivesse abatido. Depois, subitamente, chorou. Ergueu-se e passou a mão nos olhos, afastando as lágrimas num ímpeto.
O que eu disse? Exclamou. O que fiz? Frodo! Frodo! Chamou. Volta! Uma loucura me tomou, mas já passou. Volta! Não houve resposta. Frodo nem mesmo ouviu seus gritos. Já estava bem longe, saltando cegamente trilha acima, rumo ao topo da colina. O terror e o pesar o sacudiam, e ele via em pensamento o rosto doido e feroz de Boromir e seus olhos em brasa. Logo foi dar sozinho no cume de Amon-Hen e parou, arfando ao respirar. Via, como que através de uma névoa, um amplo círculo plano calçado de lajes enormes e cercado por uma ameia arruinada. E no meio, posto sobre 4 colunas esculpidas, havia um alto assento acessível por uma escada de muitos degraus. Subiu por ela e se sentou na antiga cadeira, sentindo-se uma criança perdida que escalou o trono dos reis da montanha. De início pouco conseguia enxergar. Parecia estar em um mundo de névoa onde só havia sombras. O anel o dominava. Depois, aqui e ali, a névoa cedeu e ele viu muitas visões, pequenas e nítidas, como se estivessem sob seus olhos em uma mesa, e, no entanto, remotas. Não havia som, apenas imagens vivas e luminosas. O mundo parecia ter encolhido e silenciado. Estava sentado no assento da visão em Amon-Hen, o morro do olho dos homens de Númenor. Olhou para o leste, para terras amplas e desconhecidas, planícies inominadas e florestas inexploradas. Olhou para o norte, e o grande rio se estendia abaixo dele como uma fita, e as montanhas nevoentas se erguiam pequenas e duras como dentes quebrados. Olhou para o oeste e viu os largos pastos de Rohan, Yorthang, o pináculo de Isengard, como um espigão negro. Olhou para o sul e, sob seus próprios pés, o grande rio se enrodilhava como uma onda desabando e despencava por cima das cataratas de Irauros em um poço espumante. Um reluzente arco-íris dançava sobre o vapor. E viu Ethir-Anduin, o imenso delta do rio, e miríades de aves marinhas rodopiando como uma poeira branca ao sol, e, abaixo delas, um mar verde e prata, ondulando em linhas infindas. Mas onde quer que olhasse, via os sinais da guerra. As montanhas nevoentas pululavam como formigueiros. Orques emergiam de 1 milhar de buracos. Sob os ramos de treva-mata, havia combate mortal de elfos, homens e feras cruéis. A terra dos Beornings estava em chamas. Havia uma nuvem sobre Moria. A fumaça subia nas fronteiras de Lórien. Cavaleiros galopavam no capim de Rohan. Lobos arremetiam de Isengard. Dos portos de Harad, naus de guerra zarpavam rumo ao mar. E do leste os homens vinham infindos. Espadachins, lanceiros, arqueiros a cavalo, carruagens de chefes e carroças com suas cargas. Todo o poderio do Senhor Sombrio estava em movimento. Então, voltando-se outra vez para o sul, ele divisou Minas Tirith. Parecia muito distante e linda, de muralhas brancas e muitas torres, altiva e bela em seu assento montanhoso. Suas ameias rebrilhavam com aço e seus torreões eram coloridos com muitos estandartes. A esperança se agitou em seu coração. Mas a Minas Tirith opunha-se outra fortaleza maior e mais possante. Para ali, rumo ao leste, seu olho era involuntariamente atraído. Passava pelas pontes arruinadas de Osgiliath, pelos portões arreganhados de Minas Morgul e pelas montanhas assombradas e contemplava Gorgoroth, o vale do terror na terra de Mordor. Ali a treva se estendia sob o sol. O fogo ardia em meio à fumaça. O monte da perdição queimava e erguia-se um grande fumo. Então, finalmente, seu olhar se deteve. Muralha sobre muralha, ameia sobre ameia, negra, incalculavelmente possante,
Montanha de ferro, portão de aço, torre de diamante, ele a viu. Barad-dûr, a fortaleza de Sauron. Toda a esperança o abandonou. E repentinamente ele sentiu o olho. Havia na torre sombria um olho que não dormia. Ele sabia que tomara consciência do seu olhar. Havia ali uma vontade feroz e ávida. Ela saltou em sua direção. Ele a sentiu quase como um dedo, procurando por ele. Muito logo ela o localizaria. Saberia exatamente onde ele estava. Tocou a Monló. Resvalou em Tol Brandir. Ele se jogou do assento, agachando-se, cobrindo a cabeça com o capuz cinzento. Ouviu-se exclamando: "Nunca! Nunca!" Ou seria: "Deveras eu venho a ti?" Não sabia dizer. Então, como um lampejo de algum outro ponto de poder, veio-lhe à mente outro pensamento. Tira-o! Tira-o! Tolo, tira-o! Tira o anel! Os dois poderes digladiavam-se nele. Por um momento perfeitamente equilibrado entre suas pontas penetrantes, ele se contorceu, atormentado. De repente estava outra vez consciente de si, Frodo, nem a voz e nem o olho, livre para escolher, e com um instante que lhe restava para fazê-lo. Tirou o anel do dedo. Estava ajoelhado diante do alto assento à clara luz do sol. Uma sombra negra pareceu passar como um braço acima dele. Desviou-se de Amon-Hen, tateou rumo ao oeste e se desfez. Então todo o céu ficou limpo e azul, e pássaros cantavam em todas as árvores. Frodo pôs-se de pé. Uma grande exaustão o dominava, mas sua vontade era firme e seu coração mais leve. Falou consigo em voz alta. "Agora vou fazer o que é preciso", disse ele. "Pelo menos isto está claro. O mal do anel já está agindo na própria comitiva, e o anel precisa abandoná-los antes de causar mais mal. Irei sozinho. Em alguns não posso confiar, e aqueles em quem confio me são caros demais. O pobre velho Sam e Merry e Pippin. Passo Largo também. Seu coração anseia por Minas Tirith, e ele será necessário lá agora que Boromir caiu na maldade. Irei sozinho. Imediatamente." Desceu rápido pela trilha e voltou ao gramado onde Boromir o encontrara. Então parou, escutando. Pensou ouvir gritos e chamados da mata próxima, à margem, lá embaixo. "Devem estar me caçando", disse ele. "Pergunto-me por quanto tempo estive longe. Horas, imagino." Hesitou. "O que posso fazer?" murmurou. "Preciso ir agora ou não irei jamais. Não vou ter outra oportunidade. Detesto deixá-los, e assim sem qualquer explicação. Mas com certeza entenderão. Sam entenderá. E que outra coisa posso fazer?" Lentamente puxou o anel e o pôs outra vez no dedo. Desapareceu e foi-se colina abaixo, menos que um farfalhar do vento. Os outros permaneceram longamente junto à margem. Por algum tempo haviam mantido silêncio, remexendo-se inquietos. Mas agora estavam sentados em círculo e conversavam. Vez por outra faziam um esforço para falar de outras coisas, da sua longa estrada e muitas aventuras. Interrogavam Aragorn acerca do reino de Gondor e sua história antiga, e dos restos de suas grandes obras que ainda podiam ser vistos naquela estranha terra fronteiriça das Emyn-Muil, os Reis de Pedra e os assentos de Lhon e Ren, e a grande escadaria junto às cataratas de Irauros. Mas seus pensamentos e suas palavras sempre vagavam de volta a Frodo e ao anel. O que Frodo decidiria fazer? Por que hesitava? Está debatendo qual o caminho mais desesperado, pensou eu. Disse Aragorn. E isso faz sentido. Agora é mais desesperançoso que nunca a comitiva rumar para o leste, já que fomos rastreados por Gollum e devemos recear que o segredo de nossa jornada já foi traído.
Mas Minas Tirith não é mais próxima do fogo e da destruição do fardo. Podemos ficar aqui um pouco e resistir bravamente, mas o Sr. Denethor e todos os seus homens não podem esperar fazer o que o próprio Elrond disse estar além do seu poder: manter o fardo em segredo, ou então rechaçar o pleno poderio do inimigo quando ele vier tomá-lo. Como algum de nós decidiria no lugar de Frodo? Eu não sei. Agora deveras sentimos a maior falta de Gandalf. Aflitiva é nossa perda, disse Legolas. Porém temos de deliberar sem seu auxílio. Por que não podemos decidir e assim ajudar Frodo? Chamemo-lo de volta e então votemos. Eu votaria a favor de Minas Tirith. E também eu, assentiu Gimli. É claro que nós só fomos enviados para auxiliar o portador em seu caminho, para não irmos além do que quiséssemos. E nenhum de nós está sob juramento ou comando para ir em busca do Monte da Perdição. Dura foi minha partida de Lothlórien. Porém, cheguei até aqui, digo isto. Agora que alcançamos a última decisão, está claro para mim que não posso abandonar Frodo. Eu escolheria Minas Tirith, mas se ele não escolher, então o seguirei. E eu também irei com ele, disse Legolas. Seria desleal despedir-se agora. Seria deveras uma traição se todos o abandonássemos, comentou Aragorn. Mas se ele rumar para o leste, nem todos precisam ir com ele. Nem penso que todos deveriam. Essa aventura é desesperada. Tanto para 8 quanto para 3 ou 2, ou um sozinho. Se me deixasseis escolher, eu designaria 3 companheiros. Sam, que não suportaria de outro modo, e Gimli, e eu mesmo. Boromir retornará à sua própria cidade, onde seu pai e seu povo necessitam dele. E com ele deveriam ir os demais, ou, ao menos, Meriadoc e Peregrin, se Legolas não estiver disposto a nos deixar. Isso não está certo, exclamou Merry. Não podemos deixar Frodo. Pippin e eu sempre pretendemos ir aonde ele fosse, e ainda é assim. Mas não nos dávamos conta do que isso significaria. Parecia diferente lá longe, no condado ou em Valfenda. Seria loucura e crueldade deixar Frodo ir a Mordor. Por que não podemos detê-lo? Precisamos detê-lo, disse Pippin. E é com isso que ele está preocupado, tenho certeza. Ele sabe que não vamos concordar se ele rumar para o leste. E ele não quer pedir a ninguém para ir com ele, pobre rapaz. Imagine só, partir para Mordor sozinho. Pippin estremeceu. Mas o querido velho e tolo Hobbit, ele devia saber que não precisa pedir. Devia saber que, se não podemos detê-lo, não havemos de deixá-lo. Com sua licença, disse Sam. Não acho que estão compreendendo meu patrão nem um pouco. Ele não está hesitando sobre o caminho que vai tomar. Claro que não. De que serve Minas Tirith, afinal? Para ele, quero dizer com sua licença, mestre Boromir, acrescentou e virou-se. Foi aí que descobriram que Boromir, que de início estivera sentado em silêncio fora do círculo, não estava mais lá. Agora onde ele foi? Exclamou Sam, parecendo preocupado. Esteve meio esquisito ultimamente, na minha opinião. Mas, de qualquer jeito, ele não está neste negócio. Está a caminho de casa, como ele sempre disse, e não dá para culpá-lo. Mas o Sr. Frodo, esse sabe que precisa encontrar as fendas da perdição, se puder. Mas está com medo. Agora que chegou a hora, ele está simplesmente apavorado. É esse o problema dele. É claro que ele teve umas aulinhas, por assim dizer, todos nós, desde que saímos de casa. Do contrário, eu estaria tão apavorado que simplesmente jogaria o anel no rio e sairia correndo. Mas ainda está com medo demais para partir. E também não está se preocupando conosco, se vamos junto com ele ou não. Ele sabe que pretendemos ir. Aí está outra coisa que o incomoda. Se ele tomar coragem para ir, vai querer ir sozinho. Ouçam o que digo. Vamos ter problemas quando ele voltar, porque ele vai mesmo tomar coragem, tão certo como se chama bolseiro. Creio que você fala mais sabiamente que qualquer um de nós, Sam, disse Aragorn. O que havemos de fazer se você estiver correto?
Pará-lo! Não o deixar ir! Exclamou Pippin. Será deveras? Disse Aragorn. Ele é o portador, e a sina do fardo está sobre ele. Não creio que seja nosso papel impeli-lo para um lado ou outro. Nem creio que teríamos êxito se tentássemos. Há outros poderes muito mais fortes em ação. Bem, gostaria que Frodo tomasse coragem e voltasse, e que acabássemos com isso, disse Pippin. Esta espera é horrível. O tempo já não acabou? Sim, disse Aragorn. A hora passou faz tempo. Amanhã está terminando. Precisamos chamá-lo. Nesse momento, Boromir reapareceu. Saiu do meio das árvores e caminhou na direção deles sem falar. Seu rosto parecia severo e triste. Deteve-se como quem conta os que estavam presentes e depois sentou-se à parte com os olhos no chão. — Onde estiveste, Boromir? Perguntou Aragorn. — Viste Frodo? Boromir hesitou por um segundo. — Sim e não, respondeu lentamente. — Sim, eu o encontrei um tanto colina acima e falei com ele. Instei para que viesse a Minas Tirith e não rumasse para o leste. Zanguei-me e ele me deixou. Desapareceu. Nunca antes vi tal coisa acontecer, apesar de tê-lo ouvido em histórias. Ele deve ter posto o anel no dedo. Não pude reencontrá-lo. Pensei que ele iria voltar para vós. Isso é tudo o que tens a dizer? Disse Aragorn, encarando Boromir com rigor e sem grande benevolência. Sim, respondeu ele. Não direi mais nada agora. Isso é ruim, exclamou Sam, erguendo-se com um salto. Não sei o que este homem andou fazendo. Por que o Sr. Frodo iria pôr a coisa no dedo? Não devia fazer isso. E se fez, sabe-se lá o que pode ter acontecido. Mas ele não o manteria no dedo, disse Merry. Não se tivesse escapado do visitante indesejado, como Bilbo fazia. Mas aonde ele foi? Onde está ele? Exclamou Pippin. Já faz um tempão que ele se foi. Quanto tempo faz que viste Frodo pela última vez, Boromir? Perguntou Aragorn. Meia hora, talvez, respondeu ele. Ou poderia ser 1 hora. Depois disso vaguei durante um tempo. Não sei. Pôs a cabeça entre as mãos e ficou sentado, como quem está arqueado de pesar. 1 hora desde que ele desapareceu, gritou Sam. Precisamos tentar encontrá-lo imediatamente. Vamos! Espere um momento, exclamou Aragorn. Precisamos nos dividir em pares e arrumar. Ei, parem, esperem! Não adiantou. Não lhe deram atenção. Sam saíra correndo primeiro. Merry e Pippin foram em seguida, e já estavam sumindo a oeste, nas árvores junto à margem, gritando Frodo, Frodo, com suas vozes nítidas e agudas de hobbits. Legolas e Gimli estavam correndo. Um súbito pânico ou loucura parecia ter recaído sobre a comitiva. Vamos todos nos dispersar e nos perder, gemeu Aragorn. Boromir, não sei que papel desempenhaste nesta desgraça, mas ajuda agora. Vai atrás desses 2 jovens hobbits e vigia-os pelo menos, mesmo que não consigas encontrar Frodo. Volta a este ponto se o encontrares ou alguma pista dele. Hei de voltar logo. Aragorn saltou, afastando-se rapidamente, e saiu no encalço de Sam. Logo que chegou ao pequeno gramado entre as sorveiras, ele o alcançou, subindo a colina com esforço, ofegante e chamando Frodo! Venha comigo, Sam, disse ele. Nenhum de nós deve ficar sozinho. Há uma desgraça acontecendo. Eu a sinto. Vou até o topo, ao assento de Amon-Hen, para ver o que puder ser visto. E veja, é como meu coração suspeitava. Frodo veio por aqui. Siga-me e mantenha os olhos abertos. Subiu correndo pela trilha. Sam fez o que pôde, mas não conseguia acompanhar passo largo o caminheiro, e logo ficou para trás. Não havia ido longe quando Aragorn, à frente, saiu de sua visão. Sam parou e ofegou. De repente, rebateu com a mão na cabeça. Opa, Samgandji! Disse ele em voz alta.
Suas pernas são curtas demais, portanto, use a cabeça. Deixe-me ver agora. Boromir não está mentindo, não é o jeito dele. Mas ele não nos contou tudo. Alguma coisa assustou muito o Sr. Frodo. Ele acabou tomando coragem de repente. Afinal, se decidiu a ir. Para onde? Para o leste. Não sem o Sam? Sim, até sem o seu Sam. Isso é duro, cruelmente duro. Sam passou a mão pelos olhos, pondo as lágrimas de lado. Firme, Gandhi, disse ele. Pense se puder. Ele não pode atravessar rios voando e não pode pular por cima de cascatas. Não tem equipamento. Então precisa voltar para os barcos. Voltar para os barcos! Volte para os barcos, Sam, feito um raio! Sam deu a volta e desceu a trilha toda. Caiu e esfolou os joelhos. Levantou-se e continuou correndo. Chegou à beira do gramado de Pathgalen, junto à margem, onde os barcos haviam sido puxados da água. Não havia ninguém ali. Pareciam soar gritos nas matas atrás dele, mas ele não lhes deu atenção. Por um momento fitou fixamente todo o imóvel, boquiaberto. Um barco deslizava sozinho, descendo pela margem. Com um grito, Sam atravessou correndo o gramado. O barco escorregou para dentro da água. Chegando, Sr. Frodo! Chegando! Chamou Sam e jogou-se da ribanceira, tentando agarrar o barco que partia. Errou por uma jarda. Com um grito e uma pancada, caiu de rosto para baixo na água funda e veloz. Afundou borbotando, e o rio se fechou sobre sua cabeça encaracolada. Uma exclamação de desespero partiu do barco vazio. Um remo revirou-se, e o barco mudou de rumo. Frodo veio bem a tempo de agarrar Sam pelos cabelos quando este emergiu, fazendo bolhas e debatendo-se. O pavor estava fixo em seus olhos castanhos redondos. — Suba, Sam, meu rapaz! Exclamou Frodo. — Agora pegue minha mão! — Me salve, Sr. Frodo! Disse Sam arfando. — Estou afogado! Não consigo ver sua mão! Aqui está ela! Não belisque, rapaz! Não vou largá-lo! Mexa as pernas e não se debata, do contrário vai virar o barco. Isso mesmo. Segure-se na borda e deixe-me usar o remo. Com algumas remadas, Frodo levou o barco de volta à margem. E Sam foi capaz de sair rastejando, molhado como um ratão d'água. Frodo tirou o anel e pôs os pés na margem outra vez. Entre todas as malditas amolações, você é a pior, Sam, disse ele. Ah, Sr. Frodo, isso é duro, respondeu Sam tiritando. Isso é duro, tentar ir embora sem mim e tudo isso. Se eu não tivesse adivinhado direito, onde o senhor estaria agora? Em segurança, a caminho. Em segurança? Disse Sam. Bem sozinho e sem mim para ajudá-lo? Eu não teria suportado, seria minha morte. Seria a sua morte vir comigo, Sam, comentou Frodo. E isso eu não teria suportado. Não tão certo como ser deixado para trás, disse Sam. Mas estou indo para Mordor. Sei disso muito bem, Sr. Frodo. Claro que está. E vou com o senhor. Ora, Sam, disse Frodo, não me atrapalhe. Os outros vão voltar a qualquer minuto. Se me apanharem aqui, vou ter de discutir e explicar. E nunca hei de ter coragem nem oportunidade de ir embora. Mas preciso partir já. É o único jeito. Claro que é, respondeu Sam. Mas não sozinho. Eu vou também. Ou não vai nenhum de nós. Antes disso, vou fazer furos em todos os barcos. Frodo chegou a rir. Um súbito calor e contentamento lhe tocou o coração. Deixe-o, disse ele. Vamos precisar dele. Mas você não pode vir assim, sem seu equipamento, nem comida, nem nada. Aguente só um momento que vou pegar minhas coisas, exclamou Sam impaciente. Está tudo pronto. Pensei que íamos partir hoje. Precipitou-se até o acampamento, pescou sua mochila na pilha onde Frodo a pusera ao esvaziar o barco dos objetos de seus companheiros, agarrou um cobertor de reserva e alguns pacotes a mais de comida
e correu de volta. Então todo meu plano malogrou, disse Frodo. Não adianta tentar escapar de você. Mas estou contente, Sam. Não posso lhe dizer o quanto. Venha! É óbvio que devíamos partir juntos. Vamos embora e que os outros encontrem uma estrada segura. Passo Largo vai tomar conta deles. Não acho que vamos vê-los de novo. Podemos ainda, Sr. Frodo. Podemos, respondeu Sam. Assim, Frodo e Sam partiram juntos na última etapa da demanda. Frodo remou, afastando-se da margem, e o rio os carregou rapidamente para longe, descendo pelo braço ocidental, passando pelos penhascos carrancudos de Tol Brandir. O rugido da grande cascata se aproximava. Mesmo com a ajuda que Sam era capaz de dar, foi trabalho duro atravessar a correnteza na extremidade sul da ilha e dirigir o barco para o leste, rumo à margem oposta. Por fim, voltaram outra vez à terra firme, nas encostas meridionais de Amon Lhol. Ali, encontraram uma margem inclinada e puxaram o barco para fora, bem acima da água, e o esconderam o melhor que podiam atrás de um grande rochedo. Depois, pondo os fardos nos ombros, partiram em busca de uma trilha que os levasse por cima das colinas cinzentas das Eminmuil e para baixo, rumo à Terra da Sombra. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.